acomodado, descompromissada, desinteressada. Você não vai dar em nada. No Brasil, são quase 9 milhões de jovens fora do mundo do trabalho, a maioria mulheres. Faça parte do Pacto Nacional pela Inclusão Produtiva das Juventudes. Responsável, curiosa, Criativa, persistente. Conecte sua organização com mais jovens. O site do Senado agora mostra projetos de lei em linguagem simplificada. É o Senado Explica, uma ferramenta de inteligência artificial combinada com revisão humana que torna mais fácil entender e acompanhar as leis em debate aqui no Senado. Na página de tramitação das matérias e no portal E-Cidadania, Senado Explica. O programa a seguir é livre para todos os públicos. O governo federal vai investir 1,76 bilhão de reais em inteligência artificial para melhorar os serviços públicos. Esse investimento está previsto no Plano Brasileiro de Inteligência Artificial e visa transformar o Brasil em exemplo de eficiência e inovação no setor público. Quem vai nos dar mais informações sobre essa modernização é Renan Gaia, diretor de dados do Ministério da Gestão e Inovação em Serviços Públicos. Olá, Renan, seja bem-vindo. Muito obrigada por vir aqui participar do nosso programa Cidadania. E eu começo pedindo, então, para você explicar qual é o papel do MGI nessa modernização para a inteligência artificial. Olá, Roberta. Tudo bem? Obrigado pelo convite. É um prazer poder conversar sobre esse tema tão inovador aqui com vocês. O MGI, que é o Ministério da Gestão e da Inovação, ele tem um papel central dentro do Poder Executivo Federal. O Poder Executivo Federal é dividido em aproximadamente 250 órgãos, dentre eles ministérios, autarquias, fundações, e cada organismo desse tem a sua autonomia do ponto de vista de tecnologia para trabalhar dados, trabalhar inteligência artificial. Mas o MGI, ele atua como um órgão orientador, normatizador, e a gente também oferece algumas plataformas de uso comum, a exemplo da principal plataforma que a gente oferece para os órgãos, que é o próprio GovBR. E você até estava me explicando que, na verdade, diretor de dados é só uma parte, né, da sua função lá no Ministério. Isso, quando a gente olha para a inteligência artificial e entende um pouco como é que funciona a tecnologia, ela, na verdade, usa estatística em cima de dados históricos. Então, é muito natural essa relação entre dados e inteligência artificial. Tanto que o MGI tem um projeto, que é a Infraestrutura Nacional de Dados, que visa olhar o dado sobre vários aspectos, sobre a integração de dados, né, sobre a descoberta para entender quais são os dados que o governo possui, a utilização desses dados para tomada de decisão melhores, né, baseada em dados, e também inteligência artificial. Então, inteligência artificial é uma das dimensões do que a gente chama de Infraestrutura Nacional de Dados, que olha também outros aspectos para além da inteligência artificial. E está prevista a criação de um núcleo de inteligência artificial do governo, né? O que é isso? Como vai funcionar? Isso. Quando a gente olha a inteligência artificial, a gente precisa somar esforços. A gente precisa capacitar as pessoas a trabalhar com essa nova tecnologia. A gente precisa de um ambiente tecnológico, né, de softwares, de hardware, que vão dar suporte à adoção dessa tecnologia. A gente precisa olhar para aspectos sobre o impacto do uso dessa tecnologia, tanto impactos éticos, para saber se ela está, de fato, não está trazendo algum grau de discriminação ou alguma coisa, já que é baseada em dados, e a gente tem alguns problemas nos nossos dados, isso pode ser repassado para soluções de IA. E nesse contexto em que a gente precisa atuar em diversas frentes, a gente vem reunindo um conjunto de órgãos para atuarem de forma integrada e colaborativa. Esse é o núcleo de IA do governo. Então, a gente tem somado
2 empresas públicas de tecnologia, que é o SERPRO e a Dataprev. Também estamos com a Escola Nacional de Administração Pública, que é a ENAP, que vem com essa parte de inovação e também de capacitação dos servidores. Temos uma parceria com o MCTI, que é o Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação, que é o responsável, inclusive, pelo Plano Brasileiro de Inteligência Artificial como um todo, né? A nossa parte é mais voltada para o serviço público. E temos a financiadora de projetos, que é a FINEP, e o CPQD. E a gente reúne todos esses atores para trabalhar em torno da inteligência artificial, no sentido de fomentar o uso, ou seja, de fazer com que os 250 órgãos do governo federal possam mais facilmente adotar essa tecnologia, mas de forma responsável, a evitar que ela possa trazer algum malefício, digamos assim, para o serviço público e, portanto, para a sociedade. O Senado aprovou um marco legal da inteligência artificial, que ainda está tramitando na Câmara e que fala muito dessa questão, você está falando da ética, né? Assim, o plano está alinhado com essa proposta de marco, você tem essa coesão aí prevista? Sim, esse assunto da ética, ele tem sido discutido, na verdade, no mundo todo, né? Quando pega países como Canadá, próprios Estados Unidos, a União Europeia como um todo, discute essa questão do uso da inteligência artificial. Isso é novo para todo mundo, né? É novo e a inteligência artificial, como ela deriva dos dados, você não tem 100% de controle sobre o resultado. Então, antes da IA, a gente desenvolvia soluções tecnológicas estabelecendo exatamente como a máquina deveria funcionar. Então, olha, essa página, o cidadão vai entrar, vai preencher esses campos. Se ele apertar no botão avançar, mas este campo estiver vazio, você vai dar uma mensagem e não vai passar. Então, a gente definia exatamente como a máquina trabalhava. Na IA, é um pouco diferente. Ela usa estatística, ela usa dados. Então, funciona assim, você passa um conjunto de dados, faz uma programação da máquina e diz, olha, a partir desses dados, gere um resultado. Então, você não tem mais 100% de controle. Isso também é responsável pelo potencial da inteligência artificial, porque você não precisa mais ficar definindo tudo, ela consegue sozinha fazer algumas coisas, porém, como você não tem 100% de certeza do resultado, ele pode trazer resultados ruins ou que persistam erros nos dados ou erros principalmente discriminatórios, porque os nossos dados carregam um pouco da nossa sociedade, que é, por natureza, tem aspectos de discriminação já atualmente. Então, essa questão dos princípios éticos, como eu estava dizendo, o mundo todo tem discutido, vem no sentido de garantir que o uso dessa tecnologia seja para o bem de todos, como é o próprio nome do Plano Brasileiro de Inteligência Artificial. A IA ela tem que vir para o bem de todos. A gente tem que evitar, né, problemas. Eu gosto de fazer uma associação com a área de trânsito. Então, se você olhar as estatísticas sobre acidentes de trânsito, de mortes de trânsito, são muito elevados. Então, é uma área tem extremamente risco. Mas, como existe uma regulação, ou seja, as estradas precisam ser sinalizadas, existem regras de velocidade, existe uma série de parâmetros que tentam minimizar ao máximo os aspectos ruins do trânsito para que a sociedade possa transportar comida, transportar pessoas adoecidas, ou seja, que os benefícios sobreponham sobremaneira os malefícios. A IA é a mesma coisa. Ela pode trazer algum tipo de problema e a regulação vai, assim como faz na área de trânsito, trazer esses limites de como que ela deve ser usada, quais são as questões que devem ser observadas para que isso seja, para que ela de fato venha a trazer benefícios. E a regulação, que tem sido debatida, né, no Congresso, tanto na Câmara como no Senado, ela é um importante elemento para garantir esses limites de uso da tecnologia. E sim, as nossas ações, a gente tem participado desse debate, então, tanto as empresas privadas quanto a sociedade civil e o próprio governo têm participado desse debate a fim de construir uma regulação que não seja nem restritiva demais, a ponto de evitar que a gente use a tecnologia por tantas amarras, mas que também não seja sem regras nenhuma que possa estabelecer esses limites que garantam o uso ético, o uso responsável da tecnologia. O plano prevê uma plataforma de inteligência artificial do governo, né?
Isso, como vai ser? Isso é o quê? Essa é uma das frentes que foca na questão da tecnologia de inteligência artificial. Como eu comentei, cada um dos 250 órgãos tem uma autonomia. Isso significa que cada órgão pode fazer um contrato, fazer uma licitação para contratar uma empresa, pode definir uma tecnologia, porque são várias tecnologias possíveis, você precisa escolher qual aquela que vai ser utilizada, você precisa capacitar os seus servidores a atuarem naquela tecnologia. Um dos papéis do MGI é exatamente verificar quais são as necessidades comuns desses órgãos, a fim de ofertar plataformas que possam ser utilizadas por mais de um órgão. Qual que é o objetivo aqui? Reuso de solução. Ao invés de cada um fazer a sua própria solução, a gente pode ter uma solução que seja reaproveitada por vários órgãos. Não significa uma solução única, que nenhum órgão vai perder sua autonomia. Mas, eu vou dar um exemplo prático. O que a gente chama de chatbot, que é aquele, como se você estivesse conversando no WhatsApp com uma pessoa, mas, na verdade, quem está respondendo é uma inteligência artificial que, baseada em dados, está verificando as respostas mais adequadas e respondendo. Ora, vários órgãos públicos fazem atendimento ao cidadão, seja por telefone, seja por e-mail, seja por centrais de atendimento. Então, todo órgão que quiser utilizar a IA para responder, para criar esses chatbots, para responder ao cidadão, poderia usar uma plataforma comum, que garantisse ali já esses princípios éticos embutidos e assim a gente conseguiria avançar mais rapidamente, a gente consegue diminuir custo, né, reutilizando soluções. Então, essa plataforma, que é um dos nossas metas, ela visa escolher algumas tecnologias, fazer um contrato centralizado, utilizando as nossas empresas públicas, CERP e Dataprev, que fazem parte do núcleo de IA do governo, para oferecer aos órgãos esta plataforma, esse ambiente tecnológico de uso comum para vários órgãos. O plano prevê, né, que a aplicação da IA no setor público seja direcionado para algumas áreas prioritárias. Quais vão ser essas áreas? Definir prioridades é sempre algo complexo, porque quase tudo no nosso país há necessidade de investimento, mas, evidentemente, as áreas que nesse governo estão muito relacionadas à parte de proteção social, de seguridade social, de assistência social, voltadas para alguns programas que vêm a atuar, né, o Estado vem atuar naquela população mais necessitada, que precisa de mais serviço público, têm sido priorizados. Então, áreas de assistência social, de saúde, de educação têm sido a prioridade. O que não significa dizer exclusividade. Então, existem projetos de inteligência artificial em várias áreas, praticamente todos os órgãos do governo já estão se preparando para essa dimensão, mas o foco atual está sendo nessas áreas. E como a inteligência artificial vai agilizar o atendimento do cidadão final na ponta? Esse é um ponto bem interessante, porque o serviço público, em geral, ele funciona da seguinte forma: o cidadão acessa um site, procura como ele faz para usar um serviço público, por exemplo, você precisa emitir uma carteira, emitir uma licença, você entra para procurar informações sobre aquilo, identifica um formulário, preenche aquele formulário, anexa, às vezes, uma série de documentos, e aí aguarda o governo trabalhar aquelas informações e, no final do processo, devolver aquele seu pedido, seja uma certidão, seja um documento. Então, isso leva um tempo, isso tem uma série de pessoas envolvidas para fazer esse atendimento. A inteligência artificial está muito relacionada à automação dos processos. Então, esse processo do cidadão procurar informações sobre o serviço, ele pode ser facilitado por uma IA, por exemplo, um assistente virtual, como eu comentei, um chatbot, em que ao invés dela procurar em vários lugares diferentes, ela conversa com um assistente virtual, perguntando: olha, eu preciso emitir tal documento, como é que eu faço para fazer isso? E a inteligência artificial já responder o passo a passo que ele precisa fazer. Então, daí já é um ganho de facilidade para encontrar como consumir um serviço público. Além disso, aquele formulário em que ele precisa preencher informações, anexar documentos, talvez esse formulário vai ser diminuído, vai ser minimizado. Por quê? Uma série de dados que ele teria que colocar no formulário, o governo já possui. Uma série de documentos que às vezes ele precisa anexar, o governo já possui. Então, se o governo se integra, a gente consegue utilizar essas informações e não ter que pedir novamente para o cidadão aqueles dados que a gente já possui. Então, o serviço fica mais simples, mais rápido, mais inclusivo também. Então, já tem um outro ganho aí no processo de solicitar. E depois que há uma solicitação, tem os servidores públicos trabalhando
para atender aquele serviço. E aí, mais uma vez, a inteligência artificial pode ajudar a processar esses dados, a já preparar as respostas ou até mesmo, em alguns casos, automatizar 100% e conseguir o que a gente chama de autosserviço, que é o cidadão pediu, ele já recebe na hora o resultado, porque todo o processamento é automatizado. Então, seja na hora de buscar informações, seja na hora de solicitar o serviço propriamente dito, ou seja no momento em que o governo trabalha para atender, a gente consegue colocar softwares de inteligência artificial que vão automatizar, agilizar e simplificar todo esse processo. E aí existe também uma expectativa de redução de custos e aumento da produtividade. Isso, esse é um ponto que a gente está estudando. Por quê? Porque a inteligência artificial também não é barata. E quando a gente pega um país como o Brasil, com 213 milhões de habitantes, os custos de IA eles não são exatamente baratos, eles não são os mesmos custos que a gente tem com a tecnologia tradicional. Eles são custos mais elevados. Então, sim, há uma expectativa efetiva de redução de custo, mas isso também está sendo estudado, não só pelo país, também pelo mercado privado, também pelo outros países, para achar essa equação em que eu vou aumentar, por um lado, os meus custos de tecnologia, mas ainda assim eu vou conseguir reduzir outros custos de atendimento, custos de erro, né, que podem acontecer para equilibrar essa balança e garantir que a IA realmente está reduzindo custos. Mas isso não é uma fórmula 100%, que se você aplica de olhos fechados. Não, é preciso ter um equilíbrio. As soluções de IA são muitas, existem soluções mais caras, existem soluções mais baratas. Naturalmente, as mais caras tendem a ser mais efetivas também. Então, esse é uma conta, digamos assim, um arranjo que precisa ser feito entre que tecnologia vai utilizar, quanto que ela vai custar e qual o benefício que ela vai trazer, que ela não é tão simples ainda de fazer, porque é muito novo. Então, a gente está buscando equilibrar todas essas variáveis para, sim, né, uma meta nossa reduzir custo, sempre. Né? O governo sempre tem que reduzir custo, porque esse custo é da sociedade. Mas, ao mesmo tempo, também entregando um serviço E um serviço melhor. Que tenha qualidade. E um serviço que tenha qualidade. Existem estatísticas que demonstram que algumas empresas que aplicaram mal os recursos em inteligência artificial, depois desistiram. Tiveram que voltar atrás porque teve uma piora, por exemplo, na qualidade. Então, é um tema que, sim, pode ser muito bem utilizado para resolver problemas da sociedade, como meio ambiente, como saúde, assim, o potencial é muito grande, mas todos ainda estão descobrindo como usar essa ferramenta e existem, sim, casos de insucesso. Por isso que existe esse planejamento, existe esse estudo, muita pesquisa, né, e desenvolvimento em cima dessa tecnologia, porque ela ainda não é uma tecnologia clássica, dominada por todo mundo. Ela ainda envolve esses riscos e a gente precisa saber trabalhar com eles. Esses casos que você está se referindo são aqui no Brasil, em outros países? Olha, tem em vários lugares. A gente tem uma estatística de uma consultoria internacional que apresentou para a gente uma estatística que é do mundo, que 52% dos projetos de inteligência artificial tendem a dar errado. Nossa, por vários motivos. Alguns porque o custo é elevado, outros porque os dados são ruins. E aí, se você tem uma tecnologia que usa o dado para gerar um resultado, se o seu dado é ruim, não tem como dar certo. Então, tem muita gente, e por isso do projeto da Infraestrutura Nacional de Dados que o MGI tem coordenado, porque a gente sabe que não basta investir só em tecnologia, em inteligência artificial. É preciso também investir em toda a parte de dados, qualidade de dados, governança de dados, uma série de sopa de letrinhas técnicas, né? Mas que visam garantir com que aqueles dados sejam melhores e mais disponíveis para a gente ter uma inteligência artificial, para explorar melhor o potencial da inteligência artificial. Poxa, então, mas é uma grande responsabilidade, né? Porque se 52%, né, mais da metade, dá errado, né, as estatísticas são um pouco assustadoras. Sim, mas também quando dá certo, os benefícios e o potencial é muito grande. Então, a gente tem visto, tem acompanhado no mundo inteiro isso. A OCDE soltou um relatório agora, recente, em agosto, sobre o uso da inteligência artificial no setor público, e a gente tem uma série de casos de sucesso. Nesses exemplos que eu falei, de interagir com o cidadão, de automatizar processos. Tem também uma questão de você projetar o futuro,
É difícil você projetar qual vai ser a necessidade da sociedade daqui a 5 anos, de energia, de trânsito, de saúde. Então, a inteligência artificial também atua muito nessa questão de projetar, tentar prever o que vai acontecer no futuro. A gente pega os dados históricos, aplica as estatísticas para poder prever isso. Então, tem sido aplicado no mundo inteiro, ou seja, vale muito a pena investir na tecnologia, isso é certo, mas a gente precisa tomar alguns cuidados. E sim, a responsabilidade é grande, principalmente com o dinheiro público, que a gente precisa ali garantir que as coisas estão evoluindo para melhor. E quando você cita aí alguns países, qual seria um bom exemplo de onde está funcionando bem, está sendo bem implementado? Olha, a gente tem um ranking de países em governo digital e a gente tem, assim, as principais referências são Coreia do Sul, Reino Unido, são países que já têm implementado bastante soluções de IA. A gente vê muito na Europa, então assim, a França tem um trabalho muito interessante com relação ao uso de inteligência artificial, a Dinamarca também. E aqui na América Latina a gente também começa a ter alguns exemplos. O próprio Chile e o Uruguai e o Brasil, no ranking da América Latina, são os 3 que estão mais à frente colocados nesse ranking de uso e adoção de IA dentro do setor público em específico. Agora, quando a gente fala em automação, existe um medo também da perda de empregos, Como isso pode ser contornado? A capacitação dos servidores consegue conter isso? Como é essa previsão? Isso. Essa é uma previsão também não tão assertiva, então há estatísticas contraditórias sobre isso. Então, tem pessoas que dizem, olha, vai acabar os empregos porque a IA vai automatizar tudo. E também encontramos estudos estatísticas que dizem, não é bem assim ou ainda vai demorar muito tempo para isso acontecer. Ainda precisa das pessoas, Ainda precisa das pessoas. O que a analogia que se faz muito é assim, quando chegaram os computadores, falaram, vão perder os empregos. Há, de fato, algum grau de substituição, sempre que há uma tecnologia nova, há uma substituição, às vezes, de atividades, o que não quer dizer que as pessoas não vão poder ser reaproveitadas. Mas há também muito serviço que vai ser qualificado com a IA. Então, existem áreas em que você não vai delegar 100% para uma IA fazer. Por exemplo, na área da saúde. Você vai fechar os olhos e dizer, vai lá a máquina, faça uma cirurgia completa sem ninguém estar observando. Então, a IA muitas vezes ela vai atuar como um assistente, como se fosse uma pessoa de uma equipe que vai ajudar a tomar uma decisão, a executar uma tarefa, que pode preparar alguma coisa e entregar isso para o humano, que vai fazer a revisão, vai verificar se está tudo ok e vai tomar uma decisão mais humanizada, inclusive, considerando outros elementos que não só estatísticas históricas, como sentimentos e coisas dessa natureza. Então, a gente tem acreditado que a IA, dado as estatísticas que a gente tem visto, ela vai atuar ainda por muito tempo como um assistente. Então, não vai exatamente substituir as pessoas que estão atuando ali, mas vão apoiar as pessoas a executarem os seus trabalhos de maneira mais veloz, mais assertiva, enfim, otimizada, vamos colocar assim. Mas essas pessoas, então, que estão trabalhando junto ali com a IA, para dar certo e ser bem implementada, elas precisam ser capacitadas, Como é a previsão dessa capacitação do servidor público? Perfeito. De fato, é uma ferramenta nova. Se é uma ferramenta nova, a gente precisa saber usar essa ferramenta, como interagir com ela, como usar a inteligência artificial no seu dia a dia. Então, a velocidade de atualização é muito grande, então, a cada 6 meses, uma série de produtos são lançados utilizando inteligência artificial, então é muito rápido esse processo e a gente precisa garantir que a malha de servidores públicos seja bem capacitada para usar essa ferramenta. Então, existem uma série de iniciativas muito próximas à Escola Nacional de Administração Pública, a ENAP, que tem essa missão, uma escola de governo com foco em capacitação do servidor público, e a gente vem desenvolvendo alguns programas pensando em 3 níveis organizacionais, porque IA, tanto, digamos assim, os ministros, os secretários executivos, as pessoas que estão na liderança de um órgão precisam conhecer, quanto os gestores que estão ali na camada intermediária, os gerentes, que vão fazer a gestão dos projetos, como os servidores que estão operando ali a política pública. Claro que cada um desses níveis precisa de um conhecimento diferente sobre IA, mas a gente precisa capacitar os 3 níveis. Então, a gente tem criado
programas com uma série de cursos, alguns online, alguns presenciais, em que a gente vai abordar como que a tecnologia funciona, que ferramentas existem para apoiar o dia a dia do servidor público, quais são os riscos que a tecnologia apresenta e que precisam ser observados na hora de usar essa tecnologia. Então, tudo isso que a gente está conversando, né, os servidores precisam conhecer. A gente já tem hoje, desde que a gente começou a lançar os primeiros programas nessa linha, hoje mais de 30 mil servidores públicos capacitados nesse assunto de inteligência artificial, para a gente poder aproveitar essa tecnologia que o mundo inteiro tem investido. A inteligência artificial, ela vai possibilitar a formulação de políticas públicas mais embasadas em dados? Sim, essa é uma das questões que mais se aposta com relação à inteligência artificial, porque ter políticas públicas assertivas, aquelas que vão resolver os problemas da sociedade, passa por entender qual que é o problema da sociedade. E os problemas da sociedade, eles mudam com o tempo. Então, algumas coisas que não eram necessárias, por exemplo, há 10, 20 anos, hoje já são necessárias. Então, a inteligência artificial, não só a inteligência artificial por si só, mas todo o uso de dados que o governo vem fazendo para entender, né, onde é que são as áreas que mais precisam de apoio, onde é que estão as áreas de degradação de meio ambiente, o que está acontecendo, por que está degradando mais aqui ou menos ali, aonde precisa colocar mais fiscalização, onde é que o Estado precisa atuar de forma mais incisiva e assertiva ou não. E também em questões de logística. Então, para onde eu tenho que mandar as vacinas? É mais para cá ou mais para lá? Como é que está o ritmo de vacinação? Como é que está crescendo a população? E daqui a 5 anos, qual vai ser a necessidade de vacinação? Então, todas essas perguntas, elas passam pelos gestores públicos, que precisam entender disso para moldar as políticas públicas. E aí há uma aliada nesse sentido, porque ela ajuda a processar os dados. E são muitos dados, a gente não está falando de um dado ou outro, a gente está falando de uma capacidade que talvez um humano, para olhar individualmente os dados, teria dificuldade. E aí a IA pode automatizar, interpretando todos esses dados, demonstrando, né, ajudando a demonstrar onde é que estão os gargalos da sociedade ou prevendo o que vem a acontecer daqui a 5, 10 anos para a gente ir direcionando. Então, é bem esperado que as políticas públicas sejam melhoradas a partir do uso da inteligência artificial. Renan, muito obrigada pela essa entrevista tão informativa e boa sorte aí na implementação, né, desse plano de IA para o bem de todos. Obrigado a vocês e a gente segue à disposição para contribuir com essa pauta. E eu agradeço também a você que nos assiste. Esse programa está disponível no nosso site, senado.leg.br/TV e também no canal da TV Senado no YouTube. Mais uma vez, obrigada pela companhia e continue assistindo a TV Senado. Getúlio certa vez confessou preferir a rodovia à ferrovia, porque o maior partido do Brasil era o Partido Rodoviário. Juscelino submeteu seus ímpetos modernizadores a esse mesmo Brasil. Seu entusiasmo desbravador pelas autoestradas e pela indústria automobilística passou à posteridade nas imagens da Caravana da Integração Nacional. Senadoc, neste sábado, 21h, aqui na TV Senado. Você sabe o que é uma emenda parlamentar? O Orçamento da União define quais ações serão realizadas a cada ano com os impostos arrecadados. Parte desses recursos é destinada pelos parlamentares para que serviços públicos cheguem diretamente ao cidadão. Deputados e senadores identificam obras e serviços para direcionar recursos e atender às cidades de sua região. Metade vai para a saúde. As emendas parlamentares podem ser de dois tipos: individuais, apresentadas por um parlamentar, e coletivas, propostas por uma comissão, como a de Educação ou de Segurança Pública, ou por uma bancada, grupo de parlamentares de um estado. Você pode acompanhar cada emenda, da criação à entrega.
O Siga Brasil é uma ferramenta desenvolvida pelo Senado para dar transparência ao orçamento. Assim você pode saber quem enviou os recursos, quem recebeu e o que vai ser feito com ele. Você também pode fiscalizar as emendas no site do Congresso, no portal da Transparência do Governo Federal e na plataforma TransfereGov. Acompanhe e fiscalize. Em caso de denúncias, procure o Ministério Público ou os órgãos de controle. Para saber mais, acesse o QR Code. A gente também fala tupi. Pernambuco é uma palavra de origem tupi, formada por Paranã, que quer dizer mar, mais umbuca ou puca, que significa furo. Logo, Pernambuco seria mar furado, ou buraco que o mar fez, isto é, uma pedra furada por onde o mar entra. Era um termo comum usado em toda a costa do Nordeste, para lugares onde havia recifes, como o local onde hoje está a cidade do Recife. A gente também fala tupi. O site do Senado agora mostra projetos de lei em linguagem simplificada. É o Senado Explica, uma ferramenta de inteligência artificial combinada com revisão humana que torna mais fácil entender e acompanhar as leis em debate aqui no Senado. Na página de tramitação das matérias e no portal E-Cidadania, Senado Explica. Bom dia, quarta-feira, 10 de dezembro. Há 77 anos, a recém-criada Organização das Nações Unidas, reunida em Paris, na França, instituía o Dia Internacional dos Direitos Humanos e apresentava ao mundo a Declaração Universal dos Direitos Humanos como ideal comum a ser atingido por todos os povos e nações. Seu primeiro artigo proclama: todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e em direitos. Dotados de razão e de consciência, devem agir uns para com os outros em espírito de fraternidade. Fique com a gente, o Senado Notícias está no ar. Foi aprovado na madrugada desta quarta no plenário da Câmara o chamado PL da dosimetria, que prevê redução de penas de pessoas condenadas pelos atos antidemocráticos de 8 de janeiro de 2023 e pela tentativa de golpe de Estado. Mais cedo, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, afirmou que a Casa irá votar o projeto assim que a proposta chegar ao Senado. Eu fiz um compromisso com os líderes, comigo mesmo, e com Vossas Excelências, com o Senado Federal, mas sobretudo com o Brasil, que se a Câmara dos Deputados deliberasse este assunto, o Senado Federal deliberaria, porque este assunto iniciou na Câmara dos Deputados. E hoje o presidente Hugo Mota colocou na pauta o texto relatado pelo senador Paulinho, pelo deputado Paulinho, da Força Sindical, que teve desde o primeiro momento a contribuição importante também do Senado, porque este projeto nasceu da reunião do Senado Federal quando eu pedi para que na Câmara os deputados e as deputadas pudessem tratar. Então quero responder efetivamente a Vossa Excelência e claramente, nós vamos deliberar este projeto no plenário do Senado Federal assim que a Câmara dos Deputados deliberar. 8 reuniões de comissões e sessão deliberativa no plenário do Senado. Confira a agenda de trabalho para esta quarta-feira. Daqui a pouco, às 9 horas, a Comissão de Constituição e Justiça tem reunião marcada. Um dos projetos em exame é o que cria o marco legal do combate ao crime organizado. Também às 9 horas, reunião prevista na Comissão de Assuntos Sociais. Um dos projetos em exame fixa diretrizes básicas para a melhoria da saúde das pessoas com dor crônica e o Dia Nacional de Conscientização e Enfrentamento da Dor Crônica. Às 10 horas, a Comissão de Ciência e Tecnologia tem reunião marcada. Um dos projetos da pauta institui a Política Nacional de Incentivo à Fabricação de Motores.
Também às 10, a Comissão de Assuntos Econômicos debate em audiência pública com o diretor executivo da Instituição Fiscal Independente, Marcos Pestana, a evolução do quadro fiscal brasileiro, inclusive das receitas, despesas, dívida pública, renúncias fiscais e outras variáveis econômico-fiscais. Às 11 horas, previsão de reunião deliberativa na Comissão de Direitos Humanos. Um dos projetos estabelece normas de proteção contra a oferta abusiva de empréstimos financeiros mediante consignação em folha de pagamento ou débito direto em conta. E logo mais às 2 da tarde, a Comissão de Agricultura tem reunião marcada com o ministro substituto do Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima, João Paulo Ribeiro Capobianco. Em debate, a minuta de resolução da Comissão Nacional da Biodiversidade, CONABIO, que propõe a publicação das listas nacionais de espécies exóticas invasoras. Em seguida, a CRA examina o relatório de avaliação do Programa Nacional de Reforma Agrária. Também às 14 horas, o plenário do Senado tem sessão deliberativa prevista. Na ordem do dia está o projeto de lei complementar que autoriza pagamentos retroativos de anuênios, triênios, quinquênios, sexta parte, licença-prêmios e demais mecanismos equivalentes a servidores públicos de estados e municípios que decretaram o estado de calamidade pública decorrente da pandemia da Covid-19. Às 2h30 da tarde desta quarta, a audiência pública na Comissão de Direitos Humanos deve discutir os processos de desintrusão e os conflitos fundiários relacionados à terra indígena Uruê-Uauau, em Rondônia, e ainda compromissos administrativos firmados pela FUNAI desde 1988. Às 3 da tarde, a Comissão Mista de Controle das Atividades de Inteligência tem reunião de trabalho marcada para recolher sugestões de melhoria da legislação de inteligência. A proposta de emenda à Constituição que isenta o pagamento do IPVA para veículos com mais de 20 anos de fabricação foi promulgada ontem em sessão solene do Congresso Nacional. Os donos de carros de passeio, motos, caminhonetes, caminhões e ônibus fabricados há mais de 20 anos vão ficar isentos do pagamento do IPVA. A medida padroniza a legislação nacional ao estender para todo o país a imunidade tributária, que já existe em alguns estados, beneficiando principalmente a população de baixa renda, que possui veículos mais antigos. A medida deve beneficiar especialmente os estados que ainda não prevêem isenção, como Alagoas, Minas Gerais, Pernambuco, Tocantins e Santa Catarina. Nos estados que a isenção está prevista em lei, como Rondônia, não haverá alteração na prática. Em sessão solene, o Congresso Nacional aprovou a proposta de emenda à Constituição que isenta o pagamento do IPVA. Promulgar uma emenda à Constituição que melhora a vida do povo brasileiro. Uma mudança simples, objetiva, mas que fará, sem dúvida nenhuma, diferença real na vida de milhões de famílias brasileiras. Alívio no bolso de quem mais precisa, de quem luta todos os meses para fechar as contas. Isso é justiça fiscal. O Senado aprovou ontem o marco temporal para a demarcação das terras indígenas. O Supremo Tribunal Federal deve julgar amanhã ações que questionam a constitucionalidade do marco temporal. A proposta define na Constituição o marco temporal para a demarcação de terras indígenas. Pelo texto, os povos indígenas terão direito a áreas ocupadas na data da promulgação da Constituição, em 5 de outubro de 1988. A proposta foi aprovada em 2 turnos, sem um intervalo regimental de 5 dias úteis entre o primeiro e o segundo turnos. Acho que uma matéria com essa importância e com essa relevância deveria ser votado na Comissão de Constituição e Justiça. Eu concordei, porque essa matéria está aqui há muito tempo e é realmente da casa, tramitando na casa, e eu disse a Vossa Excelência que não teria nenhum problema trazer plenário federal, não precisaria passar na comissão.
Na quarta-feira, o Supremo Tribunal Federal deve julgar 4 ações que questionam a constitucionalidade do marco temporal para as demarcações de terras. Uma lei promulgada em 2023 já estabelece o marco temporal, mas senadores veem a necessidade de aprovação da PEC para garantir segurança jurídica. Mesmo que eles tenham 15% das terras, eles já estavam aqui quando a gente chegou. Se seguir esse raciocínio, a gente vai ter que ir embora do Brasil e entregar de volta todo esse território. O direito dos povos indígenas à posse da terra está escrito no presente do indicativo em que eles se encontram. Não fomos nós que escrevemos isso. Todas as emendas constitucionais que tratam, no artigo que trata da posse da terra, o faz assegurando o direito aos que se acham na terra. Portanto, é claro que existe um marco temporal. Uma correção. A previsão de julgamento no Supremo Tribunal Federal sobre o marco temporal indígena está previsto para a sessão plenária do STF de hoje. Ok? Em depoimento à CPI do crime organizado, o ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, elogiou a proposta de criação de um fundo de combate às facções criminosas com recurso de uma nova taxação sobre as bets. O fundo está no texto do PL Antifacção, relatado pelo senador Alessandro Vieira. O crime organizado, como atua hoje, é um fenômeno novo, complexo e global, pois já ultrapassou as fronteiras transnacionais. Enfrentar a criminalidade nessa nova configuração exige uma atuação abrangente e estrutural, disse o ministro Ricardo Lewandowski na CPI do crime organizado. O crime hoje é um crime que está, lamentavelmente, senador Alessandro Vieira, senador Fabiano Contarato, migrando da ilegalidade para a legalidade. Nós sabemos hoje, não é um fenômeno de agora e nem do passado recente, isso paulatinamente veio ocorrendo. Quer dizer, ele está se infiltrando no setor de combustíveis, no setor de coleta de lixo, no setor da construção civil, enfim, no setor até de streaming, né? Como se diz aí, de fornecimento de ligações de internet. É um crime que hoje, lamentavelmente, está infiltrado até no setor político. Ricardo Lewandowski disse que não faltam leis para coibir a infiltração do crime organizado no meio político. O que é preciso é colocar a legislação em prática e também um controle maior sobre os fundos partidários. Cheguei a aventar, talvez, uma espécie de um tribunal de contas para fazer o controle dessas verbas eleitorais e verbas partidárias. Questionado sobre o que falta para impedir que as fronteiras continuem sendo a porta de entrada de drogas e armas para o crime organizado, o ministro respondeu: sem uma verba perene e substantiva para a segurança pública, não é possível enfrentar o crime organizado. Está organizado, o Estado não está organizado, lamentavelmente. O ministro disse que a integração das forças de segurança, como prevê a PEC da Segurança Pública, em análise na Câmara, é uma das iniciativas do governo para enfrentar o crime organizado. Ricardo Lewandowski elogiou a iniciativa do relator do projeto de lei antifacção, senador Alessandro Vieira, de incluir no texto a criação de um novo fundo para financiar o combate ao crime organizado com recursos da taxação de bets. O projeto deve ser analisado nesta quarta-feira na Comissão de Constituição e Justiça. É claro que as fontes de receitas estão todas já comprometidíssimas, então nós precisamos de fontes novas. Vossa Excelência, salvo o melhor juízo, não conheço ainda o seu projeto, o seu relatório, mas sugere que uma parcela dos tributos das bets venha para a segurança pública. Eu acho que isso é uma proposta extremamente benfazeja, positiva. Sobre o aumento do tempo de internação de adolescentes infratores,
O ministro afirmou que a proposta pode ser discutida para algumas situações. Eu sei que há projetos que o tempo de internamento deve se manter por mais tempo. Eu acho que isso é uma solução que pode ser pensada, não sei se há compatibilidade. Quando ele atinge a maioridade penal, é preciso ver se há compatibilidade constitucional, jurídica e manter alguém numa prisão com relação à qual ele não foi condenado e mantê-lo, enfim, privado da sua liberdade em função de uma decisão que ele recebeu judicial quando era menor. Eu não acho razoável a gente aquecer ou romantizar que um rapaz hoje no Brasil de 17 anos de idade que pratica um latrocínio previsto no artigo 157, parágrafo 3º, que é roubo qualificado pelo resultado de morte, cuja pena, se fosse com 18 anos, seria de 20 a 40 anos, vai ficar no máximo internado até 3 anos. Até porque o juiz pode, pelo poder discricionário dele, dar 6 meses, 1 ano, 2 anos ou 3 anos. Então, não é uma questão de você fazer uma criminalização ou acabar com a infância. Não, nós temos que tratar igualmente iguais na medida que essas pessoas se desigualam. Também na reunião de ontem, a CPI do crime organizado aprovou a convocação do presidente da Assembleia Legislativa do Rio, Rodrigo Bacelar, e ainda o convite ao ex-governador do Rio, Antony Garotinho. Bacelar foi preso porque teria vazado informações de uma operação da Polícia Federal. O Rio de Janeiro hoje é, ao mesmo tempo, um laboratório do crime organizado e uma grande vitrine. O Estado, que é um patrimônio dos brasileiros, aparentemente foi totalmente dominado pelo crime organizado. Então, apresento o requerimento número 138, que convoca a presença do deputado estadual Rodrigo Bacelar, presidente afastado da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, e também o requerimento número 137, que convida o senhor Antony Garotinho, ex-governador, ex-secretário de Segurança, figura pública de longa trajetória, conturbada trajetória, mas que vem apresentando reiteradas e densas denúncias com relação ao estado de coisas do Estado do Rio de Janeiro. A Comissão de Relações Exteriores aprovou o projeto de lei que protege os direitos de crianças brasileiras sob risco de serem devolvidas ao pai ou mãe que mora no exterior. Atualmente, em casos litigiosos, um tratado internacional prevalece sobre a legislação brasileira. Não são poucos os casos em que a justiça brasileira, seguindo um tratado internacional, vem determinando o retorno das crianças ao genitor ou genitora residente no estrangeiro. Com a palavra, a relatora, senadora Mara Gabrilli. Mãe de Helena, uma menina com síndrome de Down, Eliana residia na Alemanha, onde enfrentou um processo de separação marcado por violência doméstica e dificuldades do que se refere ao convívio com a sua filha. Os indícios de abuso e negligência por parte do genitor eram numerosos, mas o sistema policial alemão foi desinteressado e o sistema judiciário, provocado pela cooperação internacional, foi célere ao determinar a repatriação dessa criança, considerando o contraditório e a vulnerabilidade da menina, desconsiderando totalmente. O relatório da senadora Mara Gabrilli detalha uma série de exigências periciais no sentido de garantir o direito das crianças a permanecerem no Brasil sob cuidado das mães. Que essa denominação simbolize o compromisso do Estado brasileiro com a proteção de mulheres e crianças em contextos de vulnerabilidade internacional, para que nenhuma outra mãe, em desespero por estar separada de seu filho, tenha que acampar diante do Supremo Tribunal Federal ou de qualquer órgão outro do poder da República. Que essa lei seja um marco de sensibilidade e justiça, para que episódios tão dolorosos jamais se repitam com qualquer outra mãe ou com qualquer outra criança. O senador Nelsinho Trade, presidente da CRE, elogiou o relatório, lembrando que foram muitos os casos em que a comissão foi chamada a intervir. Não havendo quem queira discutir, encerro a discussão sem antes parabenizar a senadora Mara, um projeto realmente muito importante. A gente que, na condição de presidente das Relações Exteriores, sempre recebe aqui familiares de crianças que estão
apartadas dos seus genitores, seja pai, seja mãe, por desentendimento do casal, um sofrimento atroz, realmente muito importante essa matéria. Coloco em votação, votação simbólica. Os senadores que concordam permaneçam como se encontram. Aprovado o relatório, a matéria vai à CCJ para prosseguimento da tramitação. Democracia nas redes sociais. Como construir um debate saudável? Esse é o tema do programa Jovem Senador 2026. O título da redação foi divulgado ontem pelo senador Paulo Paim no plenário do Senado. O tema do concurso de redação mais esperado pelos estudantes do ensino médio foi divulgado no plenário do Senado pelo senador Paulo Paim. Tá curioso? Conta aí, senador, qual o tema de 2026? Os 27 jovens senadores e senadoras, um de cada estado, naturalmente um do DF, são selecionados por meio de um concurso de redação. E no próximo ano, serão convidados a escrever sobre o tema Democracia nas redes sociais. Como construir um debate saudável. E de redes sociais, essa geração entende bem, né? Como o Paim falou, o concurso Jovem Senador é voltado para essa turma, estudantes de ensino médio de escolas públicas. Os selecionados participam da Semana de Vivência Legislativa, que acontece no ano que vem, entre os dias 17 e 21 de agosto, em Brasília. E na capital federal, os vencedores vão conhecer as atividades do Senado, atuar como representantes dos estados e apresentar sugestões que podem até ser transformadas em projetos de lei. Um momento tão importante da vida política nacional, marcado pela participação crescente da juventude, a proposta busca incentivar a educação, combater a desinformação, a propagação do discurso do ódio, ameaças reais enfrentada pelos regimes democráticos. Queremos que prevaleça o amor, a solidariedade e a boa disputa democrática e legítima de pensamentos diferentes, mas sempre no alto nível. Isso é o que eu espero, é isso que eu quero. E é isso que a juventude também quer. Na edição deste ano do programa, foram corrigidas mais de 170 mil redações, com um recorde de mais de 4.200 escolas participantes. As redações devem ser feitas em ambiente escolar, sob supervisão de um professor, entre os dias 2 de fevereiro e 17 de abril do ano que vem. Para participar, tem que ter no máximo 19 anos. Além da viagem, com todas as despesas pagas, os estudantes e seus professores orientadores recebem um notebook como prêmio. Você não vai ficar de fora, né? Para debater a violência política de gênero e o aumento de casos no Brasil, a Procuradoria Especial da Mulher no Senado realizou nesta terça-feira, em Fortaleza, no Ceará, o primeiro seminário regional para o enfrentamento à violência política de gênero. A reportagem é da nossa parceira, a Alesse TV. O primeiro seminário regional para o enfrentamento à violência política de gênero coloca luz em um problema que por vezes é silenciado: a violência política que tenta calar as mulheres. Em 2024, foram registrados 558 casos de violência política no Brasil, de acordo com dados da Organização de Direitos Humanos, Terra de Direitos. No Ceará, os casos de violência política cresceram 150% entre novembro de 2022 e outubro de 2024, o que colocou o estado em segundo lugar no Nordeste com mais ocorrências, segundo a terceira edição da pesquisa Violência Política e Eleitoral no Brasil. O evento foi idealizado pela Procuradoria Especial da Mulher do Senado Federal, em parceria com a AB Ceará, Assembleia Legislativa e a Associação dos Prefeitos do Ceará. A Procuradora da Mulher e senadora Augusta Brito atribui o aumento do feminicídio a dois fatores: empoderamento feminino e ao machismo enraizado na cultura brasileira.
O maior desafio hoje é desconstruir o machismo, né? E o machismo que se repetiu e se repete, né? Como se fosse natural, minimizar a participação da mulher, especialmente nos espaços de poder. Infelizmente, eu também atribuo esse número de aumento dos feminicídios exatamente também porque a mulher se empoderou mais. Então, ela não aceita mais ser só coadjuvante, ela quer ser a protagonista da vida dela. E pelo machismo que foi construído, muitas vezes esse protagonismo da mulher vai doer no homem. A presidente da OAB Ceará, Cristiane Leitão, afirma que o país, apesar de marcado por uma cultura patriarcal, avançou na proteção às mulheres, sendo a Lei Maria da Penha a terceira norma mais importante no enfrentamento à violência doméstica e familiar. A sociedade brasileira tem uma cultura do patriarcado, do machismo estrutural. As leis refletem exatamente esse momento de avanço civilizatório, em que lutar pela igualdade, a Constituição já trata direitos iguais, oportunidades iguais, mas é essa efetivação que precisa, infelizmente, acontecer pelo Estado juiz, punindo para coibir. A Lei Maria da Penha é a terceira lei mais importante dentro da construção do enfrentamento à violência doméstica no mundo. A região do Cariri foi a primeira do interior a contar com a Casa da Mulher Cearense em 2022. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública, de janeiro a setembro de 2025, a região somou mais de 3 mil casos de violência doméstica. Para a secretária de Direitos Humanos do Crato, Zuleide Queiroz, afirma que a mudança da cultura machista passa pela informação, que chega rápido, mas não chega como conhecimento, o que impede uma melhor compreensão do problema. As dificuldades de comunicação, elas são reais, inclusive a boa comunicação. A gente sabe que aquela comunicação que chega rápida, muitas vezes é só informação, não é conhecimento, e isso faz com que as pessoas não consigam chegar a entender que nós estamos no estado que nesse momento está entre os estados com maior índice de violência contra a mulher. Não tem outra saída. O machismo ele é estrutural e as crianças precisam crescer no espaço de bem viver. E esse tem sido a nossa maior preocupação. A deputada Larissa Gaspar, que também atua como procuradora adjunta da Procuradoria Especial da Mulher da Alesse, reforça que a violência política de gênero é também um ataque à democracia. Por isso, a necessidade de construir ambientes políticos seguros. Afastar a possibilidade das mulheres participarem dos espaços de poder e decisão não é uma hostilidade só contra nós mulheres, mas é um ataque à própria democracia, porque nós somos a maioria da população, a maioria do eleitorado, e no regime democrático a maioria da população tem que decidir sobre os rumos do governo, sobre os rumos da política pública. Então é muito importante que a gente consiga construir ambientes políticos que sejam seguros para as mulheres poderem exercer o seu mandato com independência, com autonomia e, sobretudo, com segurança. A primeira-dama da Alesse, Tainá Aldigueri, enfatiza o quanto é importante unir forças para combater a violência contra a mulher. É um assunto que nós temos que discutir com muita urgência. Depois dos casos drásticos que nós acompanhamos nos veículos de informação, a gente entende mais ainda o quanto nós precisamos combater todas as formas de violência contra a mulher. Isso faz parte de um movimento histórico, cultural, de controle, que nos oprime, que nos silencia e que, em último caso, nos mata. Então nós precisamos entender que essa briga não é individual, essa luta tem que ser de todos, é de interesse coletivo e nós precisamos fortalecer essa corrente do bem para combater todas as formas de violência contra as mulheres. Ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br/TV. Obrigado pela companhia, continue sintonizado aqui na TV Senado. Com o passar do período da ditadura, as mulheres se reorganizam também. Qual a senhora acredita que pode ser a principal lição que a luta das mulheres pela redemocratização no Brasil deixa para as mulheres e meninas do Brasil de hoje?
Aquelas mulheres nos deram um legado de muita coragem, de muita capacidade de enfrentamento. E a gente está precisando disso nesse novo século. Salão Nobre, hoje, 8 horas da noite, aqui na TV Senado. Meu nome é Ana Reis, eu nasci em 1985 e sou farmacêutica e cantora. Eu também sempre segui essas duas profissões, né? Completo 20 anos da minha carreira como cantora e também tem 20 anos que eu entrei na UNB para o curso de farmácia. Dos direitos, dos que eu mais prezo, é a liberdade de expressão. Eu posso trazer em todos os âmbitos da minha vida, assim, mas principalmente na minha atividade como cantora. Eu sempre pude escolher, por exemplo, o repertório de um show com as músicas que eu queria cantar. Eu sou mãe do Hugo, o Hugo tem 6 anos hoje. Eu adoro ele pedindo as músicas. Mamãe, põe um Luiz Gonzaga aí pra gente ouvir. Quando ele pede umas músicas assim, eu vejo que eu tô fazendo um bom papel, porque acho que nossa cidadania, ela não é completa se ela não passar pela arte. Eu posso trabalhar com o que eu gosto, eu posso cantar o que eu quero. Democracia é isso, é liberdade. Meu nome é Ana e eu nasci com a democracia. Jango propunha o fim da fome e da miséria, num país onde a justiça sempre foi o lado obscuro da democracia. A situação do Nordeste recebeu atenção particular do governo. Sobre os planos do presidente, recairiam em 64 as mesmas acusações feitas a ele, ministro do Trabalho em 54, fomentador de greves, articulador da luta de classes, inimigo do capitalismo. Os trabalhadores rurais, mobilizados pelo processo de transformação social, eram despertados contra a secular miséria do campo. A perspectiva de pequenas mudanças num país de grandes desigualdades reacendeu ilusões. Milhares de trabalhadores, sem terra e sem trabalho, embarcaram nesse trem de esperanças, saltando das páginas da literatura para o cenário político. Jango, com as reformas, fez o Brasil viver sua utopia. Vai votar? Passou no concurso público? Vai tirar o passaporte? Então você precisa ter o título de eleitor. Ainda não tem o seu? Calma, vem comigo no passo a passo. Você vai acessar o site do TSE. Depois vai clicar na aba Autoatendimento Eleitoral. Na sequência, em Título Eleitoral. E no final, tire seu título eleitoral. Nessa próxima etapa, muita atenção. Você vai preencher com seus dados, enviar os documentos pedidos, escolher o local de votação e informar endereço e telefone para contato. Prontinho. Depois, você recebe o número de protocolo para acompanhar a solicitação. E para isso, é só acessar o site, ir em Autoatendimento Eleitoral e depois clicar na aba Acompanhe uma solicitação. Importante, antes de receber a primeira via do título, você tem 30 dias para ir ao cartório eleitoral cadastrar a biometria. Consulte o TRE do seu estado para ver como funciona o agendamento. Lembrando que dá para tirar o título de eleitor com 15 anos, desde que você complete 16 antes das eleições. E militares em serviço obrigatório não podem emitir o documento. Então já sabe, né? Corre para tirar o título de eleitor. A implantação dos agentes comunitários de saúde no Brasil talvez seja a atitude do Ministério da Saúde mais importante dos últimos 50 anos. Eles são fundamentais quando a gente olha a organização do que a gente chama de atenção básica no país. Os estudos mostram que para cada real que você aplica em atenção primária, você economiza R$4. Em discussão, nesta quinta, 8 horas da noite, aqui na TV Senado. Tem muitas mulheres que acham que a violência é só um soco, um puxão de cabelo, não. Ela se mostra de várias formas. Era briga, era ciúme, era confusão. Ah, mulher minha não vai estudar. Quem é que vai te querer com esse tanto de filho? Mulher minha não dança. Mulher minha não tem amizade com homem, as falas que eu ouvia. Mulher minha tem que me servir a hora que eu quiser. Se não me servir, eu vou pra rua procurar outra. Várias vezes, inclusive, eu acordei com ele em cima de mim.
Se você percebe que o seu parceiro ou não aceita o seu não, insiste muito ou desrespeita o seu estado de inconsciência e de vulnerabilidade, fique alerta porque é uma violência sexual, é uma violência grave. No início eu achava ser normal, só que chegou um determinado ponto que eu falei, isso não é normal. Buscar ajuda, uma rede de apoio de outras mulheres, psicólogos e se cuidar. Uma boa dose de amor próprio. Eu separei, hoje eu faço tudo o que eu quero. O mundo cabe dentro de um museu. É só entrar e deixar a curiosidade te guiar. Ciências, descobertas, invenções e curiosidades. No Museu de Ciência e Tecnologia, máquinas, invenções, experiências e desafios mostram como a humanidade transformou o mundo e como você também pode transformar. Museus, onde o passado encontra o presente e inspira o futuro. Visite, descubra, valorize. O Brasil já teve um presidente negro, Nilo Peçanha. Mas por que pouca gente sabe deste fato? A verdade é que esta informação foi quase que apagada da nossa história. Ou melhor, embranquecida. Na época em que Nilo governou o país, as suas fotografias foram cuidadosamente retocadas para que sua pele ficasse mais clara. Tudo isso para dar a impressão de que o presidente não era uma pessoa negra. O Brasil tinha abolido recentemente a escravidão, mas o preconceito racial continuava. Nilo era pardo, mestiço ou mulato, como alguns jornais o descreviam. Sua vida não foi fácil. Filho de um padeiro pobre do interior do Rio de Janeiro, ele conseguiu com muito custo se formar em Direito e tornar-se deputado federal, assinando inclusive a primeira Constituição da República. Seu romance com Anita Belisário escandalizou a sociedade da época, pois ela era de uma família rica e aristocrática e teve que fugir de casa para se casar com Nilo. Boa parte da imprensa debochou do noivo, chamando-o de mestiço do Morro do Coco. Pouco tempo depois, tornou-se senador e logo estaria governando o Rio de Janeiro. Eleito vice-presidente da República em 1906, assumiu a presidência em 1909, com a morte de Afonso Pena. No pouco tempo que esteve no poder, criou o Serviço de Proteção ao Índio, que se transformaria na FUNAI, e as primeiras escolas de ensino técnico do Brasil, que iriam profissionalizar milhares de pessoas de baixa renda. Acomodado, descompromissada, desinteressada. Você não vai dar em nada. No Brasil, são quase 9 milhões de jovens fora do mundo do trabalho, a maioria mulheres. Faça parte do Pacto Nacional pela Inclusão Produtiva das Juventudes. Responsável, curiosa, criativa, persistente. Conecte sua organização com mais jovens. Olá, eu sou a Carla Benevides e este é o programa Argumento. Os recentes movimentos dos Estados Unidos para definir uma nova estratégia sobre a Venezuela reacenderam os debates sobre a segurança regional e o futuro das nossas fronteiras. Aqui conosco no estúdio está o senador Chico Rodrigues, que é do estado de Roraima, que faz fronteira exatamente com a Venezuela. Senador, muito obrigada pela sua presença aqui no programa. Eu já começo perguntando ao senhor como que o senhor avalia o impacto dessa escalada de tensão entre os Estados Unidos e a Venezuela na segurança ali na fronteira com o estado de Roraima? Olha, na verdade, a nossa observação permanente e o alerta é exatamente em função do conflito que
está cada vez mais se ampliando, né, entre os Estados Unidos e a Venezuela. Obviamente que o Brasil não tem nenhuma interferência e nenhuma avaliação, no meu entendimento, sobre essa crise e esse tensionamento que existe, principalmente se intensificou nos últimos 2, 3 meses, né? A Venezuela, com toda uma preocupação e demonstrando ao mundo de que a ocupação da sua costa marítima, né, com equipamentos de guerra dos Estados Unidos, né, inclusive com altíssima tecnologia embarcada, tanto os navios, os submarinos, os aviões, já cria esse clima de instabilidade. É uma ameaça velada, obviamente. Os Estados Unidos, com as suas razões, falando de forma frontal no tráfico de drogas, no narcotráfico, né? E a Venezuela negando essa existência e, claro, fica o dito por não dito. O importante nisso para o Brasil, aí sim, é que a nossa fronteira é uma fronteira de mais de 1.000 quilômetros com a Venezuela. E o nosso estado, o estado de Roraima, é quem está ali suportando toda essa crise e conflito, né? E aí atento, né? O governo brasileiro, o Ministério da Defesa, né? As Forças Armadas brasileiras ali estão atentas, né? Em operações de rotina, lógico, mas não deixa de ficar permanentemente com o radar ligado para observar os movimentos, se eles se intensificarem de forma física e com a ocupação americana. Nós entendemos que a diplomacia é o melhor caminho, entendemos que se essas questões efetivamente elas forem verdadeiras, de que ali eles têm na Venezuela e na Colômbia e na Bolívia os maiores produtores de drogas que chegam até os Estados Unidos, se os Estados Unidos vai efetivamente fazer operações, eu não sei se cirúrgicas ou de uma forma aberta. Com isso, criaria, obviamente, uma inquietação enorme nas nossas fronteiras, especialmente no meu estado, o estado de Roraima. Mas nós estamos observando permanentemente. Todos os dias nós temos relatórios da área de inteligência dos movimentos de fronteira, porque internamente e externamente a Venezuela, a ela interessa e aos Estados Unidos, mas eu estou falando em relação ao Brasil. Sim, pois é, esse fluxo migratório, que ele já é grande, né, senador? Ele tem aumentado com essa tensão e tem essa questão também da fragilidade das nossas fronteiras. Como garantir aí uma dignidade para essas pessoas que querem sair dessa zona de conflito e, ao mesmo tempo, proteger, dar segurança à nossa fronteira, ao nosso país? Na verdade, é importante observar que não houve um aumento expressivo na quantidade de venezuelanos que entram no Brasil. Por ali passam, em média, de 300 a 500 venezuelanos por dia, entrando em Pacaraima e, obviamente, chegando a Boa Vista, os municípios, e uma grande maioria passa em direção aos vários estados do Brasil e países da América do Sul. E nós, claro que vemos... 57ª legislatura propõe a dispensa da leitura e a aprovação das atas 42, 43 e 44 em reunião extraordinária. Senhores senadores que aprovam, permaneçam contra. As atas aprovadas serão publicadas no Diário do Senado Federal. A presente reunião destina-se à apreciação de 6 itens, o item 1 e o item 6. Antes disso, eu gostaria de agradecer à mesa que comanda os trabalhos na Comissão de Constituição e Justiça, sob o comando do doutor Edinaldo, a todos vocês a minha gratidão pelo trabalho, agradecer ao chefe de gabinete, Fábio Coutinho, a doutora Cíntia,
pelo trabalho, a doutora e a minha assessora de imprensa, a Patrícia, e dizer que essa comissão trabalhou nesse ano e fez 45 reuniões com 16 audiências públicas, oportunidade que ouvimos especialistas, autoridades, representados da sociedade civil. Os encontros foram fundamentais para qualificar nossas decisões e ampliar o diálogo sobre temas essenciais para o país. No campo deliberativo, nós apreciamos 87 matérias, entre projetos, propostas de emenda à Constituição, mensagens, ofícios, requerimentos. Dentre esses itens, destaco 17 projetos de lei terminativos, 29 projetos de lei não terminativos envolvendo temas variados, de saúde pública, administração pública, até segurança e direito das mulheres, 3 projetos de lei complementar, em especial atenção à matéria de reorganização tributária, estruturação do imposto sobre bens e serviços, 4 propostas de emenda à Constituição, que suscitaram debates profundos sobre a prerrogativa dos poderes, sistema eleitoral e condição de elegibilidade, 7 mensagens presidenciais com apreciação de indicação para o Superior Tribunal de Justiça, Superior Tribunal Militar, a recondução do atual Procurador-Geral de Justiça, o doutor Paulo Gonet, 7 mensagens presidenciais de apreciação do Superior Tribunal Militar, recondução da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, 16 ofícios analisando indicações do CNJ, CNMP. Além disso, examinamos 67 requerimentos, 53 emendas e 6 matérias em turno suplementar, que totalizaram uma parte significativa da nossa pauta. Esses números evidenciam o ritmo intenso, para além de destacar o espírito de cooperação e convivência respeitosa com todos os senadores e senadoras. Quero registrar a minha sincera gratidão a todos que estiveram conosco nesse período. É claro que não estamos ainda encerrando, teremos na próxima semana uma sessão que será remota, com a participação dos senadores, alguns de forma presencial e outros senadores pelo sistema remoto, mas eu quero agradecer a todos os senadores e senadoras. Nós cumprimos a nossa missão. A Comissão de Constituição e Justiça funcionou dentro daquilo que estava previsto, com todas as sessões nas quartas-feiras, algumas sessões extraordinárias. Então, eu queria agradecer, inclusive, a presença aqui do senador Everton, que relatou matérias importantes, o senador Alessandro Vieira. Tivemos a oportunidade, inclusive, de, numa sessão de caráter, uma matéria terminativa, não permitir que se aprovasse, como aconteceu na Câmara, a PEC da blindagem, que seria um retrocesso muito grande, até porque tudo o que quer o nosso eleitor, todos aqueles que querem, e nossos representados pedem isso, é a transparência dos nossos atos, é a forma correta como votamos e assumindo os compromissos de campanha e resgatando ele no mandato. Isso é fundamental. Eu falo de uma experiência de 7 eleições disputadas, com 7 vitórias consecutivas, e essas vitórias que eu tive ao longo da minha vida, eu posso dizer que foi cumprindo exatamente aquilo que falei na campanha. O que você fala na campanha, você tem que cumprir no exercício do seu mandato de forma correta, sem nenhuma maneira de desconhecer aquilo que você se comprometeu com os seus eleitores. Portanto, eu agradeço muito. Nós trabalhamos, produzimos e espero que no próximo ano, inclusive com a presença aqui do senador Eduardo Girão, que representa muito bem o seu estado do Ceará, e trabalhou bastante, ajudou bastante, de forma correta, defendendo a sua tese, defendendo a sua ideologia, a sua maneira de agir de forma muito transparente e correta. O senador também, Hamilton Mourão. Portanto, eu quero agradecer a todos e me pede a palavra, eu concedo ao senador o Everton, para que ele possa expor
aquilo que deseja. Presidente, antes de mais nada, nós como membros dessa casa e dessa comissão que me sinto aqui como na obrigação e, claro, de forma muito com um propósito muito do que sempre tivemos, de falar o que pensamos, de reconhecer e registrar aqui a sua atuação nesse 1 ano na CCJ, já começando 9 horas, sempre pontual, sempre, né, com compromisso com as pautas, independente do mérito, que isso é o importante, fazer essa mediação do bom e do respeitoso e do debate sério da forma que tem que acontecer. Então, eu sempre disse, já lá atrás, ainda na Câmara dos Deputados, que não quer dizer que aprovar muita lei quer dizer que você está produzindo bem, né? Mas você parlar, você dá o direito de fazer o bom e profundo debate, isso sim é importante, até porque quando nós entregamos para a sociedade uma lei já aprovada, ela não tem volta, você pode lá na frente melhorar ela. E esse é o papel nosso do Legislativo, o do ser humano, sempre está se aperfeiçoando, senador Girão, sempre está dando um passo para frente, sempre melhorando, e Vossa Excelência teve uma atuação impecável esse primeiro ano, tenho certeza que chegará ao segundo, bem mais, com mais gás, com mais gosto aí para a gente fazer um grande trabalho. Sua experiência também ajuda muito, né? Até porque não é à toa que por onde passou foi deixando bons resultados, construindo amizades e utilizando sempre desses espaços para fazer o bem, sendo sempre uma boa ponte. Então isso é muito importante e, claro, cumprimentar toda a Comissão de Constituição e Justiça, todos os colaboradores, servidores da casa, que sem dúvida nenhuma ajudaram e ajudam a construir esse dia a dia aqui junto conosco. Presidente, nós temos a nossa pauta, primeiro item da pauta, que trata sobre o crime de responsabilidade. Eu falei esse final de semana, senador Girão e senador Alessandro Vieira, que participou em alguns momentos importantes aqui, está participando da construção desse debate, general Mourão, do que aconteceu em relação à lei do crime de responsabilidade de 1950. O presidente Rodrigo Pacheco instituiu o ato número 3 do Senado Federal, instituindo uma comissão de juristas para tratar sobre o tema, para aperfeiçoar uma lei que vem já de 1950 e que precisa ser aperfeiçoada. Naquela época não tinha internet, não tinha CNJ, não tinha CNMP, não tinha o MP, não tinha várias outras autoridades públicas. Ponto. O presidente Pacheco, na hora que constituiu a comissão de juristas, ela foi presidida pelo então ministro Ricardo Lewandowski do Supremo Tribunal Federal, que foi o mesmo presidente do Supremo Tribunal Federal que presidiu o impeachment aqui da então presidente Dilma Rousseff. Ou seja, veio com o acúmulo de uma experiência na prática, na quadra recente de um processo de impeachment doloroso, que foi aquele que nós vivemos aqui no Congresso Nacional, no impeachment da Dilma Rousseff. E participamos. E dentro dessa comissão de juristas, outros que viveram na prática. O então secretário-geral da mesa, ele já estava no CNJ, daqui da casa, o Luiz Carlos Bandeira, doutor Luiz Carlos Bandeira, que também secretariou todo o processo, participou dessa comissão. Ou seja, hoje se fala tanto de impeachment, mas quem conhece aquela lei e viu o que aconteceu aqui, sabe que se hoje você quiser, com aquela lei, senador Girão, se você quiser abrir um processo de impeachment contra qualquer agente público, ela não anda porque ela é cheia de falhas e cheia de lacunas. Então, ela é impossível não ser judicializada. Claro que não é o objetivo dela, você ter que falar de impeachment. O objetivo dela é evitar o crime de responsabilidade, porque ele tipifica crimes. Então, o agente público já fica sabendo que, se ele cometeu o crime, ele pode ser responsabilizado. Todos, repito, das Forças Armadas aos membros do MP. Todos, não é só apenas do Supremo Tribunal Federal. O relatório está mais ou menos instruído. Eles entregaram o anteprojeto, está instruído, entregaram o projeto.
Aqui na Comissão de Constituição e Justiça, eu pedi 3 audiências públicas, nós realizamos as 3 audiências públicas, ouvimos quase 20 juristas da sociedade civil, da universidade, da Comissão de Juristas, o próprio ministro Lewandowski veio. Então, nós instruímos e eu tenho aqui mais ou menos uma opinião formada a respeito. Eu me comprometi com Vossa Excelência de apresentar, no máximo até 7, 8 horas da manhã, o relatório de hoje, para que a gente pudesse ler e dar a vista coletiva. Nós temos um calendário aí. A semana que vem ele é uma semana semipresencial, portanto, não entrará na pauta aqui para a gente continuar esse debate. Não terá condição de ir para o plenário do Senado Federal. E eu mandei para alguns líderes o meu relatório já prévio, e para quem eu não enviei aqui, eu posso mandar dos senadores, para que, no compromisso, obviamente, de cada um dar a sua opinião, não para fora, mas para dentro, porque eu não publiquei ainda, mas para a gente ir evoluindo, até porque o papel do relator é esse, é ele juntar o máximo possível de opiniões convergentes para a gente poder oferecer um texto que represente o sentimento da casa. E o líder da oposição, o senador Rogério Marinho, me deu várias contribuições, que mesmo não concordando, eu preciso respeitá-las. E eu preciso ver a forma de também travar esse debate com a oposição, porque não vai ser simplesmente no acelerador, no rolo compressor que vai resolver, porque essa lei não é para mim, não é para ele, nem para vocês. É uma lei de Estado, né? Para o futuro. Então, nós precisamos ter responsabilidade na condução dessa lei. Então, dito isso, presidente, alguns outros instituições também estão preocupadas e deram as suas contribuições. As Forças Armadas, né, tem algumas tipificações que precisam lá ser melhor colocadas. Os próprios membros do MP, os agentes públicos que são atingidos ou alcançados por essa lei, vamos dizer de forma mais clara. Então, dito isso, eu queria pedir a compreensão da Comissão de Constituição e Justiça e também a compreensão de Vossa Excelência para fazer desse limão uma limonada. Eu liguei no presidente, tive com ele agora de manhã, com o então presidente Rodrigo Pacheco, que é autor dessa lei, e ele me fez a seguinte sugestão: Everton, já realizamos essas audiências, vamos pedir só mais uma sessão de debate no plenário do Senado Federal, para que essa sessão de debate na sessão do plenário, na volta do recesso, a gente possa aí sim dar mais luz ainda ao relatório e ao projeto, daí voltar para a CCJ para que a gente aprofunde esse debate lá e em seguida vote. Por quê? Primeiro, a gente sai dessa discussão menor de estar fazendo lei para discutir liminar dada recentemente. Não é o objetivo da lei e muito menos o espírito dela. E segundo, nós vamos estar todos mais maduros e convencidos mesmo de teses que a gente não concordou, mas que ela foi votada de forma democrática, não dando motivo de que fizemos no afogadilho para atender governo A, B ou qualquer outro de ocasião. Então, essa é a minha opinião, meu pedido que eu faço a essa comissão e a essa presidência para que a gente retire de pauta e faça o pedido dessa comissão, dessa sessão de debates no plenário do Senado Federal. Presidente. Eu agradeço a Vossa Excelência, senador Everton, inclusive o esforço que Vossa Excelência fez nos últimos dias, estudando bem essa matéria, ouvindo os setores do governo, da oposição, do líder do governo, dos líderes da oposição, e além dos representantes do Conselho Nacional do Ministério Público, do Conselho Nacional de Justiça. Então, realmente, Forças Armadas, que está no contexto, né, que não estava na lei anterior, foi importante também, e passar a palavra ao senador Eduardo Girão. Muito obrigado, senhor presidente. Em primeiro lugar, queria lhe cumprimentar pela condução sempre muito serena, sempre muito firme, com o senhor desenvolve aqui nessa comissão. O senhor está de parabéns, né, pela pontualidade, como colocou aqui o nosso colega, o Everton também. E dizer, senador Everton, que é uma decisão madura. É uma decisão que eu acredito que foi a melhor decisão, porque a imagem que estava passando para fora, e a gente tem que ter cuidado com isso, no mundo polarizado que nós vivemos, é de que era uma reação à decisão, a liminar do ministro Gilmar Mendes. Uma liminar que aqui, respeito quem pensa diferente, mas que anulou o Senado Federal, né? Uma decisão esdrúxula. Agora,
seria entrar no jogo deles. Se a gente fizesse essa leitura, essa votação assim, vamos dizer assim, no afogadilho, né? A gente não tinha a menor condição de fazer isso aqui. Porque entrar no jogo, talvez o jogo combinado pudesse ser esse. E o senhor está dando uma demonstração, e essa comissão aqui da Constituição e Justiça, de muita firmeza institucional. Não é por aí. Não é dando troco em ninguém que a gente vai fazer esse tipo de coisa. Não é em vingança, não é em revanche. É analisar com calma. Inclusive, eu tive ontem a oportunidade, do lado do senador Otto aqui, ó, ele não estava aqui, mas o presidente ontem da comissão era o senador Fabiano Contarato, da CPI do crime. E aqui, nessa comissão, aqui do lado, estava o ministro Lewandowski. E eu fiz, o senador Alessandro estava presente, o senador General Mourão também, e eu fiz uma pergunta, uma das perguntas que eu fiz para o ministro, muito educado, muito cordato e tudo, mas eu falei exatamente do impeachment da Dilma, que o senhor colocou aí. Né? Como guardião da Constituição, o presidente do Supremo Tribunal Federal, no meu modo de entender, não deveria nunca ter feito ali fatiado algo que era muito claro na nossa Constituição, que é em relação aos direitos políticos da Dilma ter continuado ali. Perguntei até se tinha uma meia-culpa nisso. Ele disse, não, mas foi o Senado, uma decisão soberana e tal. Mas ele era o guardião da Constituição. Mas tudo bem, isso é passado. Agora nós temos uma decisão a tomar aqui, que não é apenas a lei do impeachment. Eu acho até que não seria, até porque ratifica, legitima que seria uma reação, mesmo depois do nosso período aí de como é que se chama? De recesso. Mas eu acredito que o fim das decisões monocráticas que nós votamos aqui, senador Espiridião Amin foi o relator, senador que também é titular dessa comissão, Oriovisto foi o autor, né, que disciplina as decisões monocráticas. Senador Otto Alencar foi decisivo. É verdade, o voto de Minerva ali foi. O senador Jacques Wagner também. Numa negociação em público. Verdade. Não foi negociação na alcova nem no confessionário. Uma negociação altiva e em público. Foi o senhor que permitiu aprovar. Tudo bem. Conseguiu os 3 votos da Bahia. E nós fizemos 3 votos. É verdade. E só uma parte, presidente, que é importante que o senador Girão está falando. Essa lei, ela não é para tratar apenas de ministro do Supremo. O que nós vamos resolver o ano que vem aqui, a atualização dessa lei, ela trata de presidente da República, vice-presidente da República, ministros de estados ministros do STF, ela trata Procurador-Geral da República, Advogado-Geral da União, membros do CNJ e CNMP, comandantes das Forças Armadas, ministros dos Tribunais Superiores STJ, TSE, TST e STM, ministros do TCU, governadores de Estado, vice-governadores, secretários de Estado, vice-prefeitos e prefeitos, desembargadores, tribunais de justiça, membros dos TRFs, TREs e TRTs, membros do MP, União e Estados, juízes federais de juízes federais do trabalho e militares e juízes estaduais. Portanto, isso não é brincadeira. Não. Né? Tem que ser feito da forma mais serena possível. Então, abrange todo tipo de servidor público e de poder. Todo. Por isso que não pode ser feito a toque de caixa. Eu parabenizo ao senador Everton, a toda a nossa comissão pela decisão. E para encerrar, senhor presidente, dizer que nós precisamos, e o senhor tem muita liderança aqui e lá na Câmara, o presidente Davi também se comprometeu, mas é muito importante que a gente vote lá a PEC 8, que é justamente essa que disciplina as decisões monocráticas. Todo esse problema que a gente está vivendo, concentrando no PGR, pedidos de impeachment, mudança de quórum, nessa decisão translocada do ministro Gilmar Mendes, pode ser resolvida através da PEC
através da votação definitiva da PEC, a sua promulgação. Então, lhe faço esse apelo e queria, senador Everton, lhe perguntar o seguinte: eu tenho sugestões de nome para essa sessão muito necessária que vai ter lá no plenário, essa sessão de debates, que é uma ideia boa do presidente Rodrigo Pacheco. Eu queria saber se eu posso indicar nomes, se eu indico a sua assessoria, para que possa... Não, eu acho que quanto o debate for mais amplo, melhor para a sociedade. Só eu queria indicar 10, se fosse possível. Estou brincando. Tá, isso é uma manobra para obstruir. Eu indico para a sua assessoria, né? Isso é uma manobra para obstruir. Senador Eduardo Girão, eu devo dizer a Vossa Excelência que a Câmara dos Deputados, por mais que os seus presidentes tenham se esforçado, está devendo 2 projetos que nós aprovamos no Senado ao Brasil. O primeiro deles, na minha opinião, é o fim da prerrogativa de foro privilegiado, que esse Senado aprovou aqui. Esse Senado aprovou há mais de 6 anos o fim do foro privilegiado. Está lá dormindo na Câmara já há muito tempo e não é aprovado. Não há outro caminho para diminuir o crime do colarinho branco que não seja o fim, acabando com o fim do foro privilegiado. Nós aprovamos, já fiz gestão, ex-presidente anterior, Arthur Lira, atual presidente, para a votação. Eu acho que a Câmara deve isso ao Brasil e não vejo outro caminho para inibir essa ação que eu me referi agora, que não seja esse. E essa questão das decisões monocráticas, nós aprovamos aqui. Se eles aprovassem lá, não estariam passando por uma decisão do ministro Gilmar Mendes, uma decisão liminar que deixa o Congresso e o Senado muito vulnerável. Então, são 2 coisas que a Câmara deveria tomar a iniciativa de fazer. Mas eu gostaria de voltar ao tema de ontem, no plenário do Senado Federal, quando o presidente Davi Alcolumbre anunciou que a lei aprovada essa madrugada na Câmara dos Deputados, a lei da dosimetria, seria votada imediatamente no plenário do Senado hoje. E nós não aceitamos, não sou eu, o senador Renan Calheiro, outros senadores se manifestaram que essa matéria teria que passar aqui na Comissão de Constituição e Justiça. O senador Davi Alcolumbre já encaminhou a matéria para a CCJ, hoje pela manhã, já está na CCJ. Eu já estou indicando, já comuniquei que vou indicar o senador Espiridião Amin para ser o relator da matéria, e ele vai apresentar o relatório e a matéria será apreciada na próxima semana na Comissão de Constituição e Justiça, e a depender do que acontecer na Comissão de Constituição e Justiça, ela poderá ir para o plenário ou não. Essa é uma coisa que eu combinei com o senador Davi Alcolumbre, porque o Senado não pode, como já foi algumas vezes, ser cartório da Câmara Federal, de aprovar lá e aqui até ter uma decisão cartorial referendando o que se passou lá. Isso é uma coisa absolutamente inaceitável. E quando eu conversei com o senador Davi Alcolumbre lá atrás para apoiá-la, presidente do Senado Federal, do Congresso Nacional, ele me propôs comandar a Comissão de Constituição e Justiça. Esse foi um acerto que nós fizemos. A palavra dada tem que ser resgatada, cumprida, para que nós possamos ter segurança que estamos confiando um no outro pelo bem do Senado Federal. Eu passo a palavra ao senador Rogério Carvalho, depois ao senador Veneziano Vital do Rego. Como? Vossa Excelência está inscrito também. Senhor presidente. Não tem problema, pode falar. Por favor. Perdoe a minha falha, senador. Perdoado hoje duplamente. Mas eu prefiro falar agora, primeiro porque eu tinha me inscrito, segundo, até para falar sobre os 2 assuntos. Primeiro, eu quero agradecer a manifestação da sua confiança, senador Otto Alencar, e as palavras que quero cumprimentá-lo. Nós não podemos
nem neste caso, nem no outro caso, ser atropelados por... fulano acha isso, Beltrano. Então, em primeiro lugar, decisões monocráticas. Eu quero deixar mais uma vez registrado, tive o privilégio de ser o relator, nós conseguimos 52 votos e foi num diálogo aberto, franco, do relator com Vossa Excelência, que era o líder do PSD, além da liderança natural que tem. O senhor fez uma exigência. Disse, olha, você tira do projeto o pedido de vista que eu voto a favor. Foi aqui, claro. Não teve barganha de gaveta, não. E eu consultei o Rodrigo Pacheco, que era o presidente. Isso eu sou a favor. O que você acha? Sou a favor. A palavra está dada. Está retirado o pedido de vista. Nós queremos só restringir a decisões monocráticas. E aprovamos, com os 3 votos da Bahia, fizemos 52 votos. Então, nós não temos culpa, mas temos responsabilidade, porque somos do Congresso, que a Câmara não votou isso ainda. Convenhamos, já usaram várias vezes a ameaça para fazer barganha, mas não votaram. E a Câmara foi vítima de decisões monocráticas relacionadas a emendas parlamentares e nós fomos vítimas desta decisão, que convenhamos, eu não entro no mérito, cautelar, quer dizer, dá uma monocrática, cautelar, sobre um assunto que não tem urgência alguma, e com isso, que é pior, nos fazer decidir rapidamente sobre a lei do impeachment. Eu escutei o que o senador Girão falou. Isso seria ridicularizar o processo legislativo e desmoralizar o Senado. Isso. Então, a solução que nós estamos discutindo aqui, que é o cronograma oferecido pelo senador Everton, é uma solução digna. A lei deve ser atualizada? É evidente que uma lei de 1950 pode e deve, mas não no chicote ou sob o guante de uma decisão equivocada, abusiva, com uma cautelar despropositada que o senador, que o ministro Gilmar Mendes prolatou, que esbofeteia o povo, porque quem ele tirou da parada foi o cidadão. Ele nem tirou o Senado, ele quer modificar. Agora, tirou o cidadão. A decisão é uma bofetada no cidadão brasileiro, que é titular do direito de pedir o impeachment. Se os 81 que estão aí assustam os ministros, eles têm que perguntar se eles não têm culpa disso também. Vamos tratar, meus cumprimentos ao senador Everton, ao que o senador Otto Alencar e o senador Davi Alcolumbre já comentaram sobre o assunto. Decidir isto sofregamente seria uma humilhação ridícula, porque não significa nada, o resultado não vai beneficiar ninguém, só prejudicaria e demonstraria que o medo, essa decisão cautelar do ministro Gilmar Mendes foi motivada pelo medo. Isso está até no editorial do Estadão de domingo. O medo. Mas nós não precisamos agir com medo. Podemos agir com moderação. O calendário que o senhor apresentou é perfeito. Vamos ouvir, vamos fazer uma audiência pública para oxigenar esse projeto que foi tão sonhado pelo senador Rodrigo Pacheco, vamos reconhecer, e vamos dar uma solução que modernize, mas que não exclua a gente num processo complexo, que não pode ser banalizado como sendo crime de responsabilidade, seja do prefeito, seja do governador, seja do ministro do Supremo, seja do presidente da República. Dessa roda aqui, eu acho que o senador Eduardo Braga, acho que não era parlamentar
em 92, era? Eu tive o desprazer... Aliás, eu era deputado federal. Então, nós participamos dos 2 impeachments de presidente da República. Participamos, eu votei no impeachment. Não, eu participei do primeiro como senador e do segundo como deputado, e vice-versa. O senhor foi vice-versa, ou seja, primeiro como deputado, depois como senador. Então, é um assunto que é uma travessia difícil para a República, mas que nós conseguimos superar, felizmente, sem nenhum trauma, com um aprendizado dolorido, mas benéfico para a democracia. E eu acho que o cronograma que o senhor estabeleceu assegura que nós possamos modernizar esta lei, que é uma lei sensível, mas com maturidade e sem atropelos. Então, quero me congratular com a sua posição, respaldada pelo presidente da comissão, nosso senador Otto Alencar, e pelo presidente da casa também. Muito obrigado. Obrigado, presidente. Rogério Carvalho. Em seguida, o senador Veneziano e depois o senador Eduardo Braga. Senhor presidente, primeiro eu quero lhe fazer um elogio pela firmeza com que Vossa Excelência, no dia de ontem, se posicionou. Acho que nós precisamos cada vez mais de posições desta natureza. Não é contra este ou aquele tema, contra este ou aquele grupo, mas é pela garantia do fortalecimento dessa institucionalidade que nós representamos. Vossa Excelência ontem deu um exemplo de qual é a liturgia básica que nós precisamos seguir para sermos um poder. Nós não estamos tratando de qualquer coisa. Nós estamos tratando de uma regra que mexe com a vida do povo brasileiro. Infelizmente, as pessoas usam de interesses muito particulares e momentâneos para tentar redefinir o modo de funcionamento de um país, de uma sociedade, de forma casuística. Porque, veja, recentemente, e eu fiquei até certo ponto entusiasmado com a postura de quem entende de política, de uma pessoa, não vou citar o nome, um determinado parlamentar dizer: eu sou candidato a presidente. Perfeito, tem um legado, vai assumir este legado, vai tocar este legado. Dias depois, ele diz: não, mas tem um preço. Tem um preço para não ser mais candidato. De repente, 2 dias depois, 1 dia e meio depois, uma reviravolta, e aí pautam uma redução de pena que beneficia diretamente aqueles que se envolveram numa tentativa de golpe de Estado no Brasil, que atentaram contra a democracia. Isso é extremamente grave. Para atender ao interesse de um determinado campo político que quer ter um determinado candidato a presidente. E para ter esse determinado candidato a presidente, vale qualquer coisa. Inclusive, tentar submeter essa instituição ao vexame de ter que votar uma matéria desta complexidade da noite para o dia, sem ter um debate institucional apropriado. Por isso, eu quero registrar com uma certa indignação, não pela sua postura, mas pelo que queriam fazer com nós todos, senadores e Senado Federal. Inadmissível. E mais inadmissível é fazer as coisas de forma tão escancarada e isso não ser revelado. E eu estou revelando aqui. Tudo isso me parece, não posso acusar, que é para atender uma pré-candidatura do Tarcísio de Freitas e alguém retirar a candidatura. Em troca, a dosimetria, a anistia. Onde nós estamos? Que país é este? Aqui vou parafrasear o Renato Russo. Que país é este? Isso é uma música da década de 90.
E a gente vê se repetir o que aconteceu agora como tragédia, como farsa, não como tragédia, a tragédia anterior das anistias dadas a quem atentou contra a estabilidade institucional e o regramento institucional. É mais uma tentativa que Vossa Excelência barrou como voz, quase que única naquele plenário, na euforia que estavam para garantir um acordo que beneficia Tarcísio de Freitas. Parabéns, presidente. Agradeço a Vossa Excelência e passo a palavra ao senador veneziano Vital do Rego. Presidente, meus cumprimentos. Bom dia a Vossa Excelência, bom dia extensivo a todo o colegiado. Na esteira do que foi exposto com muita firmeza, mas ao lado da firmeza com muito equilíbrio e com muita felicidade nos argumentos, eu quero me somar à fala ponderada, mas com autoridade, feita pelo senador Rogério Carvalho. Vossa Excelência, pela segunda vez, no cumprimento daquilo que bem o sabe desde o momento em que assumiu esta cadeira para nos conduzir como presidente da CCJ, faz com que nós mereçamos, perante os olhos e as observações da opinião pública, o respeito que tanto nós desejamos. Por que eu digo pela segunda vez? Porque há 60 dias, nós também, 90 dias, nós estávamos e nos deparávamos com mais um fato produzido a lamentar pela Câmara Federal. Vossa Excelência lembra que a Câmara, para atender a quem nós não identificamos, porque não são poucos, produziu a PEC da bandidagem, a PEC da blindagem. E Vossa Excelência, ato contínuo no plenário do colegiado e depois aqui neste plenário, se determinou a fazer a discussão e assim nós o fizemos com um relatório muito feliz, brilhante, do senador Alessandro Vieira, para que nós corrigíssemos uma falta gigantesca e vexatória produzida pela Câmara dos Deputados. Vossa Excelência se lembra. Ontem, mais uma vez, e eu não estava em plenário para saudá-lo, a Vossa Excelência, mas em nome do MDB o fez o senador Renan Calheiros. Vossa Excelência chamou a responsabilidade para dizer ao presidente da Casa, com todo o devido respeito, mas com também a condição e autoridade de presidente, que precisa não se impor, mas que precisa se apresentar para tanto, que nós não estamos diante de qualquer proposta legislativa, senhor presidente. Nós estamos diante de uma proposta legislativa que é um passo perigosíssimo que poderemos estar dando para impunidades, que muitas das vezes ouvimos nós, aqui mesmo, nesse colegiado e lá em plenário, por alguns dos companheiros que têm todo o direito para se expressarem, serem contra. Somos contra a impunidade, não podemos mais condescender, precisamos ampliar e amplificar as penas, ao tempo que essas mesmas vozes se contradizem paradoxalmente para fazer com que uma proposta cuja natureza é muito delicada, muito sensível e de repercussões que passarão pelas nossas gerações e faz com que nós nos atenhamos. Então eu quero saudá-lo, levando em conta isso que o senador Rogério Carvalho, e que a cara parece com a careta, em 48 horas depois de termos ouvido por parte de um agente político legitimado para se apresentar para as disputas eleitorais de 2026, a dizer, se a Câmara assim o fizer, eu posso repensar o meu posicionamento. E não por um acaso, não por coincidência, a Câmara assim o fez. E se coloca de uma forma, repito, vexaminosa, e eu lastimo pela condução de um conterrâneo tê-lo feito na Câmara dos Deputados pela segunda vez. Mas a gente faz essa correção. E quando Vossa Excelência faz o freio de arrumação, sugerindo uma pessoa que tem altíssima capacidade e equilíbrio para poder apresentar o relatório, conquanto tenhamos nós, na próxima semana, também a condição
do pedido de vistas para que nós tratemos com a responsabilidade devida que essa casa tem que ter, tem que assumir e tem que entregar. Então, parabéns a Vossa Excelência, também ao próprio presidente Davi Alcolumbre, que não usou da sua condição de presidente para já levar imediatamente esse assunto que é delicadíssimo, que não pode ser tomada a toque de caixa, porque, afinal de contas, há menos de 60 dias, há menos de 30 dias, nós tivemos os resultados finais em acordos com trânsitos em julgado daqueles que foram condenados por força daquilo que se reuniu em um processo onde a ampla defesa foi respeitada, porque não poderia ser diferente. Então, parabéns, presidente. Sou senador Eduardo Braga. Presidente, meu presidente. Depois. Pela ordem. Não, depois do senador Eduardo, está na minha frente. Tá bom. Bem, meu presidente, eu queria começar cumprimentando Vossa Excelência. Porque Vossa Excelência tem adotado posturas nesse seu mandato de presidente da CCJ que, primeiro, demonstram coerência com o seu legado político. Segundo, tem demonstrado coerência com a responsabilidade que a Comissão de Constituição e Justiça tem para com o Senado da República e para com a República Brasileira. E eu quero cumprimentar novamente Vossa Excelência por algumas posições. Primeiro, era inadmissível que um projeto dessa grandeza, que envolve questões tão dramáticas, pudesse ir direto para o plenário. Era inadmissível. E em bom tempo, em boa hora, Vossa Excelência se posicionou com apoio dos seus pares, para que esse projeto viesse a essa casa, a essa comissão, para que Vossa Excelência pudesse designar um relator. Ao chegar nesta comissão, Vossa Excelência designa não apenas um relator competente, experiente, mas um relator que tem décadas de experiência política e que tem uma posição de centro. Ou seja, ele não adotará a carga ou a dosimetria partidária para interpretar uma matéria que não é partidária, que é uma matéria que diz razão direta da responsabilidade de estabelecermos uma punição justa e, ao mesmo tempo, equilibrada para com os crimes cometidos. Eu me refiro ao senador Esperidião Amin. Eu também quero cumprimentar Vossa Excelência porque não pode parecer que o Senado esteja ou a reboque ou em circunstâncias de pressão ou contrapressão numa matéria que tramita nesta casa há tanto tempo e de uma lei que existe há tanto tempo no Brasil e que foi aplicada nos últimos 30 anos para empichar 2 presidentes da República eleitos diretamente pelo povo e que, de repente, depois de ter sido constituída uma comissão de juristas de alto nível, presidida por um membro do Supremo Tribunal Federal, o ministro Lewandowski, à altura ministro do Supremo Tribunal, e depois assinado o projeto pelo então presidente desta casa, outro jurista, senador Rodrigo Pacheco, e designado o nosso eminente colega, o Everton, para relatar, tivéssemos que fazê-lo de forma assodada e premida por uma liminar ou uma cautelar dada que, no mínimo, gerou estranheza.
Primeiro, porque não há nenhum impeachment na linha de tiro em curso. Portanto, não há nenhuma urgência, não há nenhum periculum in mora que justificasse uma decisão liminar cautelar para sustar um processo que estivesse na eminência ou na eminência de trazer os seus efeitos a alguém. Portanto, eu tive a oportunidade de conversar algumas vezes com o senador Everton e dizer que até mesmo na questão do impeachment, nós precisávamos adotar posturas e cautelas que pudessem levar, mesmo no que pareça paradoxo, mas não é, a dosimetria em consideração com relação aos quóruns quantitativos para o passo a passo do processo. Porque senão, deixa apenas eu fazer uma citação aqui a Vossa Excelência. Se eu estabelecer o mesmo quórum para o recurso a plenário da admissibilidade do recurso, o mesmo quórum, que é o quórum que ao cabo e ao fim irá decretar o impeachment do paciente, seja ele o presidente da República, seja ele o ministro do Supremo Tribunal Federal, o ministro de um superior tribunal, um prefeito, seja até mesmo um senador, eu já estaria estabelecendo no acolhimento da admissibilidade a sentença de condenação do paciente. Ora, essa dosimetria, portanto, ela precisa ser estabelecida. O presidente do Senado tem o seu tempo e o seu prazo para deliberar sobre a matéria. A mesa do Senado tem o seu tempo, o seu prazo e o seu quórum para deliberar sobre a matéria. O plenário tem o seu tempo e o seu quórum para deliberar pela admissibilidade. E o Senado da República deve ter o seu tempo e o seu quórum para, enfim, ao cabo, sentenciar, decretar o impeachment da autoridade que estiver sendo julgada. Para não parecer que nós estamos antecipando instâncias, ou que nós estaríamos estabelecendo uma instância de admissibilidade de 3/4 ou de 2/3 e que para condenação precisaríamos da unanimidade da Casa. O que é praticamente dizer, não, é impossível fazer com que alguém tenha a unanimidade da Casa. Ora, em bom tempo, em boa hora, o experiente, o competente relator, o Everton, percebendo a delicadeza, estabelece um calendário que é extremamente bem recebido por todos nós e que dá tempo para que nós possamos decantar todas estas questões e que o diálogo se reestabeleça entre os poderes para que nós possamos buscar aquilo que é o princípio e o fundamento da democracia, que é a igualdade entre os poderes, a harmonia entre os poderes, a independência entre os poderes, para estabelecer a modernização da lei do impeachment. Portanto, presidente, eu me vi na obrigação aqui, como líder do MDB, de fazer esse reconhecimento a Vossa Excelência. E, por fim, eu quero dizer uma outra coisa. Quando chegou a indicação do indicado para o Supremo Tribunal Federal, Vossa Excelência imediatamente procurou ver qual era a média de prazo existente nesta Casa
para a sabatina de um indicado, para que nós pudéssemos adotar um critério em cima de precedentes e não um critério aleatório. E, tendo em vista a não recepção do processo de indicação, que traria, obviamente, a documentação que habilitaria o indicado à condição de ser sabatinado e de cumprir aquilo que estabelece a Constituição da República, Vossa Excelência imediatamente disse não. Sobre estas condições, o calendário será alterado, porque não alterado pelo presidente da CCJ, porque não alterado pelo Senado da República, e sim alterado por aquele que indica. Aquele que indica resolveu, por razões que desconhecemos, se acautelar em encaminhar em prazo oportuno o indicado com a referida documentação. E Vossa Excelência, mais uma vez, com autonomia, com independência, com altivez, disse não. Diante desta circunstância, nós haveremos de readequar o calendário da Comissão de Constituição e Justiça. Portanto, meu caro colega e presidente Otto Alencar, eu quero chegar ao cabo de 2023 dizendo que Vossa Excelência engrandece a Comissão de Constituição e Justiça com o comportamento que tem adotado na presidência desta comissão, sem partidarizar suas decisões, sem partidarizar suas escolhas, sem partidarizar seus posicionamentos, e sim como um mestrado dentro da Casa do Parlamento, balizar o seu posicionamento pela coerência e pelo legado político de Vossa Excelência. Parabéns a Vossa Excelência. Agradeço ao senador Eduardo Braga as palavras, e Vossa Excelência sabe a admiração que eu tenho pelo seu trabalho e as contribuições que Vossa Excelência tem dado ao Senado Federal. Talvez tenha sido o relator mais importante dessa quadra. Eu li aqui as matérias. Vossa Excelência foi o relator da PEC, né, da reforma tributária, das duas leis complementares. Eu queria parabenizar, foi uma grande contribuição. Nós quebramos o estigma que existia no Brasil, que era quase que impossível fazer uma reforma tributária, e esse Senado e o Congresso Nacional deu essa letra de lei que será, sem dúvida nenhuma, atendendo aquilo que é o espírito da lei, né? Era de simplificar, cobrar no destino e fazer uma legislação mais simples para o país. Eu quero parabenizar a Vossa Excelência com outras tantas relatorias que Vossa Excelência já fez aqui no Senado Federal. Senador Bittar. Presidente, primeiro eu quero lhe agradecer publicamente, evidentemente, como é da minha natureza, ao final desse ano, lhe agradecer porque as relatorias que eu lhe pedi, eu fui prontamente atendido, como é aquela que limita a liberdade provisória em audiência de custódia. Foi dado vista e logo, logo nós estaremos votando aqui na CCJ um clamor das forças de polícia do Brasil inteiro, dando uma ferramenta para acabar ou diminuir com essa catraca que entra e sai na audiência de custódia a metade praticamente das pessoas. Também Vossa Excelência acabou de me designar ontem, eu estou agradecendo ao senhor publicamente, um projeto que eu relatei na Comissão de Segurança Pública que moderniza, que dá oportunidade, dá permissão para que os estados que queiram fazer uma parceria público-privada em áreas que não seja correlata à força do Estado, da segurança pública, nós poderemos fazer, os estados poderão fazer. Portanto, eu quero lhe agradecer o tratamento e os atendimentos que Vossa Excelência me fez. Mas também fazer aqui algumas considerações a respeito do tema. É interessante, e aí, como eu respeito a opinião de todos, quero que respeitem a minha. É interessante que a blindagem, a PEC da blindagem,
que quando enfiaram o presidente de partido, etc. e tal, ficou de fato uma pouca vergonha. Em tempo recorde, nós votamos aqui e enterramos a PEC da blindagem, lembra? Agora, para liberar pessoas por um crime que estão pagando e não cometeram, aí vem toda a moralidade, tem que seguir os trâmites da casa, pedir vista, não tem problema. Até onde eu sei, senhor presidente, com todo respeito, não há ninguém aqui que tenha um parente preso. Então, não tem problema que eles passem o Natal, Ano Novo, todo mundo preso. Repito, por um crime que não cometeram. Eu vou dizer mais uma vez, em 64, véspera do golpe militar, havia 2 tentativas de golpe no Brasil, e ninguém nega isso. Venceu o golpe militar, mas o que a esquerda queria também era dar um golpe militar. Perdão, era dar um golpe de esquerda. O único partido de esquerda que não entrou na guerrilha urbana, na guerrilha rural, foi o PCB, do qual eu vim fazer parte na adolescência. Mas ninguém nega isso. Num lapso de honestidade, Fernando Gabeira, ex-deputado federal, Caetano Veloso, admitiram isso. Palavras deles, abre aspas, nós lutávamos pela implantação da ditadura do proletariado. Mas mesmo assim, admitindo que lutavam pela Revolução Comunista e que pegaram em armas e que mataram inocentes e que sequestraram pessoas e que foram para a guerrilha urbana e rural e que fizeram justiciamento, mesmo admitindo tudo isso, todos foram anistiados. Todos. Agora, aqui no Brasil, nós vamos continuar assim. Um político que foi denunciado e processado na instância correta e condenado em 3 instâncias por 9 juízes por corrupção. Hoje ele é o presidente do Brasil. Por outro lado, pessoas que, honestamente, aonde é que teve tentativa de golpe de Estado do Brasil? Dia 8 de janeiro, pessoas, homens e mulheres desarmadas, sem apoio das Forças Armadas, sem apoio de governadores, sem apoio do Congresso Nacional. Vamos lembrar que o golpe militar em 64 teve apoio dos governadores de São Paulo, do Rio de Janeiro, de Minas Gerais, do Congresso Nacional, da CNBB e das Forças Armadas, claro que foi quem patrocinou o golpe. Agora, golpe de Estado no Brasil, dia 8, sem nenhum governador apoiando, sem o Congresso apoiando, sem nenhum apoio popular. Essas pessoas, senhor presidente, e nada do que aconteça vai tirar isso do meu coração e da minha consciência. Estão pagando por um crime que não cometeram. Não era para estar discutindo dose de pena, não. Era para o Congresso pôr para votar anistia. E quem quer votar a favor, votasse. Quem não quisesse, que votasse contra. E que dormisse com a sua consciência. Mas já que a Câmara votou um projeto, que é uma meia sola, de quem quer admitir o excesso todo, mas tem vergonha de votar ou se sente pressionado por ministro do Supremo Tribunal Federal, que nós também tivéssemos, pelo menos, a rapidez que tivemos para enterrar a PEC da blindagem, para pelo menos aliviar a dor de quem está preso injustamente. Senhor presidente, eu acho assim, nós temos um respeito quase que divino por ministro do Supremo Tribunal Federal. Mas será que eles merecem? Um deles, há um dia desse, acabou de, numa canetada, acabar com o poder do Congresso Nacional e do Senado da República de abrir processo de impeachment de ministro. E aí o Senado responde com a cautela que o ministro não tem. O ministro resolve de uma hora para outra. E o Senado vai passar todo o trâmite para ver se consegue consertar e devolver esse poder. Outro ministro viaja no jatinho com advogado do pessoal do Banco Master e diz que isso tudo é normal. Decoro parlamentar, 0. E outro tem a esposa num contrato de 3 anos de 129 milhões de reais. Esse era o assunto, Omar. É isso que estava todo mundo dizendo. Então, senhor presidente, eu quero encerrar, porque eu não poderia deixar de dar a minha opinião ouvindo a dos colegas que eu respeitei do começo ao final. Então, foi falado aqui daquilo que a Câmara votou ontem. E eu quero deixar clara a minha posição. Pessoas inocentes estão pagando por um crime que não cometeram.
Eu acho de uma crueldade monumental o grupo da esquerda, que faz parte do grupo de pessoas que foram perdoadas, anistiadas. Esses sim, que assumiram tentativa de golpe de Estado, pegaram em armas e foram anistiados. E hoje nós estamos aqui discutindo, vamos diminuir uma pena, mas mesmo assim, vamos pensar, vamos dar prazo, vamos pedir vista. Imagina se algum de nós ou todos nós tivéssemos algum parente, uma mãe, um pai, um irmão, uma irmã, preso por um crime que absolutamente não cometeram. Assim como eu respeitei a opinião de todos, eu espero que respeitem a minha também. Muito obrigado, senhor presidente. Termino por onde comecei, lhe agradecendo pelos pedidos que lhe fiz e pelo pronto atendimento dessa presidência. Muito obrigado. Eu quero só pontuar a Vossa Excelência que Vossa Excelência falou a respeito de pressão do Supremo Tribunal Federal. Se Vossa Excelência tem algum senador que está sob pressão, deveria dizer, eu não estou nesse meio, porque eu não aceito pressão de Supremo Tribunal Federal. Segundo lugar, Vossa Excelência falou sobre o golpe de 64, porque não viveu isso. Vossa Excelência não viveu o golpe de 1964. E quando fala em ação de guerrilha, devia se lembrar que a intentona comunista foi Prestes que fez. E que alguém que foi torturado, um jovem que foi torturado com vários colegas meus, tomando choque, sob pressão, não tinha arma na mão absolutamente, tinha uma ideologia, acabar com o golpe militar, com o regime militar, pela democracia. Quem estava no 8 de janeiro, senador, estava para derrubar a democracia. E Vossa Excelência não vai me dizer que o seu presidente da República é um pacifista, ou foi um pacifista, que deveria ser o Papa, que não queria e chamava o meu exército, e não quis botar o exército para acabar com a democracia, que não atentou contra a democracia em várias oportunidades. Isso aí, Vossa Excelência querer pegar um presidente da República que a vida inteira, que foi os 4 anos, foi presidente, lutou para dar um golpe militar. Não teve apoio das forças, teve de alguns generais, mas não teve do atual comandante do Exército. É querer mudar, é querer pintar um quadro que não é exatamente a realidade. Senhores, eu vou discordar completamente de Vossa Excelência, até porque eu vivi isso. Como Omar viveu 1960, Vossa Excelência não viveu 1964. Vossa Excelência não teve colegas como eu tive, que nunca foi de esquerda ou comunista, que foram fuzilados. Vossa Excelência não teve parente como eu tive, que foi caçado porque não mudou de partido, porque não quis mudar de partido. Era do MDB prefeito, era para mudar a parenda, não muda e era caçado e preso. Vossa Excelência não sabe, não viu a realidade. Pegou em livro e leu de forma assim, simplória, para não entender o que aconteceu em 1964. Entendeu? E outra coisa, e devo dizer a Vossa Excelência, o golpe militar de 64... penalizou os civis que apoiaram o golpe militar de 64. Carlos Lacerda foi exilado, foi quem mais ajudou o golpe de 64. Afonso Arindo, Juscelino Kubitschek teve que ser exilado como comunista, e nunca foi comunista, foi o grande presidente do Brasil. O golpe militar com dedado, e o militar senta na cadeira, ele, a primeira coisa que faz é exercer o poder dele de militar, e exercer contra civil. Todos os civis que ajudaram o golpe militar de 64 foram exilados, foram caçados. Olha, Juscelino Kubitschek ser taxado de comunista, Juscelino Kubitschek, um progressista, um cara de centro, um homem que fez pelo Brasil naquela época como nunca ninguém fez, 50 anos em 5. Ele foi exilado. E eu convivi com um homem que tinha as cartas dele, o senador Antônio Carlos Magalhães, que era um grande amigo dele, e ele no exílio dizendo e perguntando qual foi o mal que ele fez no Brasil, qual foi o momento que ele foi comunista, qual foi a tese que ele defendeu de esquerda, e foi caçado, e foi exilado. Sabe por quê? Porque não perdoa. Então, eu dizer a Vossa Excelência que esse é um caso que não dá para discutir. Tem vários senadores que, inclusive, queriam falar sobre o assunto. O senador Omar, que conheceu isso e passou por isso, o senador Humberto Costa.
Eu devo dizer que eu vou vou dar a palavra ao senador Alessandro Vieira. O senhor começou para começar o item 2. Isso, a sessão começou em clima já de quase de Natal. Papai Noel estava chegando aqui na porta e aí saiu correndo porque começou a ficar... Presidente, mas com a palavra do senador Alessandro, eu não vou dar mais questão de ordem, não vou dar. Sempre esse assunto, senador Alessandro Vieira. Não, sobre esse assunto não. Senador General Mourão. Sobre esse assunto não. Senador Alessandro Vieira, o item 2 da pauta. Presidente, isso não está correto, presidente. Eu só quero dizer que respeito vossa opinião, mas a minha é outra. Pois não. Vossa Excelência respondeu, mas não disse nada que... Mas Vossa Excelência não pode dizer que senador... Vossa Excelência não pode dizer... Vossa Excelência não pode dizer que senador está sob pressão do Supremo. Porque eu nunca estive e não estou. Isso todo santo nunca dia. Tive e não estou. Quem diz isso é a mídia todo santo dia. Não estou sob pressão do Supremo. Eu não sei o nome, a mídia diz isso todo santo dia. Presidente, só para me incluir nessa sua relação de que eu não estou. Também não estou, não. Aliás, devo dizer a Vossa Excelência, não sei se Vossa Excelência, não sei a carreira política de Vossa Excelência, senador Bittar. Não sei se Vossa Excelência foi executivo. Não sei se já foi executivo. Eu fui 5 vezes e nunca precisei de advogado. Nunca tive uma denúncia do Ministério Público. Nunca respondi um processo na minha vida. Fui governador do meu estado, conselheiro do Tribunal de Contas, deputado, presidente da Assembleia, senador 2 vezes e posso dizer com toda a consciência, nunca coloquei no meu patrimônio R$1 do setor público. Nunca na minha vida. Entendeu? Então você precisa respeitar os senadores e quando for dizer, nomine as pessoas que estão lá no tribunal. Dê nome, porque eu daria nome. Eu daria nome. Vossa Excelência fala de imprensa, eu daria nome. De forma democrática, abra a palavra. Senador Alessandro Vieira. Não vou dar a palavra. Senador Alessandro Vieira. Senador Alessandro Vieira. Depois Vossa Excelência pronuncia. Senhor presidente, obrigado pela oportunidade e que bom que vivemos na democracia onde é possível ter esse tipo de debate. Não vivêssemos em democracia, nenhum dos dois teria a oportunidade de fazer o que fizeram agora. Senhor presidente, eu passo apenas ao complemento de voto, considerando que o relatório já foi lido na sessão passada com abertura de vistas. Passo a análise das emendas apresentadas, antecipo que foram apresentadas mais de 100 emendas. A emenda 44, de autoria do senador Sérgio Moro, altera a redação do parágrafo 8º do artigo 5º da Lei 13.756 de 18, para substituir a expressão mediante instrumentos de cooperação por mediante os meios de transferência previstos nessa lei, no tocante ao repasse de recursos aos entes federados. A emenda 49, de autoria do senador Exalci Lucas, tem teor semelhante e assegura que pelo menos 60% dos recursos oriundos da CIDBET sejam transferidos obrigatoriamente aos estados e ao DF, vinculando-os a ações de custeio, aparelhamento, infraestrutura e capacitação. Acolhemos parcialmente ambas as emendas para admitir que a execução descentralizada de, no mínimo, 60% dos recursos da CIDBET se dê pelos meios de transferência previstos na Lei 13.756/18, inclusive por transferência fundo a fundo, desde que os valores sejam mantidos em subconta específica dos fundos estaduais de segurança pública, carimbados exclusivamente para ações de combate ao crime organizado e de expansão e qualificação do sistema prisional, vedado seu desvio para outras finalidades. As emendas números 45 e 46, também de autoria do senador Sérgio Moro, propõe ajustes de redação no artigo 21W do substitutivo para evitar que o modelo das FICO seja interpretado como a única via de cooperação permitida, estendendo as regras no que couber a outras formas de atuação conjunta, como o caso dos GAECOS do Ministério Público. Acolhemos parcialmente a emenda 45 para deixar claro que a coordenação a ser exercida pela Polícia Federal no âmbito das FICO é exclusivamente administrativa. Presidente, eu vou pedir só uma interrupção aqui. Senador Márcio, se o senhor puder só falar um pouquinho mais baixo, eu agradeço, que está atrapalhando com a leitura. Desculpa, porque estão falando comigo aqui, eu tenho que responder, mas tudo bem. Agradeço. As emendas de números 45 e 46 retomo, senhor presidente.
As emendas números 45 e 46, ambas de autoria do senador Sérgio Moro, propõem ajustes na redação do artigo 21W do substitutivo para evitar que o modelo das FICO seja interpretado como a única via de cooperação permitida, estendendo as regras no que couber a outras formas de atuação conjunta, como é o caso dos GAECos do Ministério Público. Acolhemos parcialmente a emenda 45 para deixar claro que a coordenação a ser exercida pela Polícia Federal no âmbito das FICO é exclusivamente administrativa. Reitero, já é assim, é apenas para deixar mais claro. Por outro lado, rejeitamos a emenda número 46, por entender que o parágrafo 8º do artigo 21W já permite outras formas de cooperação institucional para o combate do crime organizado e uma disposição específica sobre as FICO não exclui outras possibilidades institucionais. E aí, esclareço aos colegas novamente, fiz isso no relatório, a adoção do modelo FICO institucionalizado nesse projeto de lei é porque se trata do modelo de cooperação federativo que já está consagrado. Os 27 entes subnacionais já utilizam. Então, os 27 governadores já concordaram. E isso facilita bastante o nosso trabalho aqui. As emendas números 47, 69, 81, 94 e 109, de autoria dos senadores Sérgio Moro, Soraya Tronic, Everton e Sérgio Petecão, alteram a composição do Conselho Gestor do Fundo Nacional de Segurança Pública, para incluir representantes dos Ministérios Públicos Estaduais e Federal, além de prever explicitamente os GAECos como destinatários dos recursos da CIDBETS. Acolhemos parcialmente as emendas 47, 81 e 94 e integralmente a emenda 69 e 109, para incluir os GAECos como destinatários dos novos recursos e reforçar a participação do Ministério Público no Conselho Gestor do Fundo Nacional de Segurança Pública, prevendo a inclusão de 2 membros do órgão ministerial, um representante do Ministério Público Estaduais e um representante do Ministério Público da União, em substituição à redação original das emendas que previam 5 ou 3 integrantes. Como decorrência dessa inclusão do Ministério Público, fazemos também a inclusão de 2 representantes do Judiciário, também representativos estadual e federal. Assim, o Conselho Gestor passa a ter uma composição que representa, de fato, um pacto federativo com governadores, União, Ministério Público e Judiciário. A emenda 48, autoria também de Sérgio Moro, insere dispositivo que autoriza a alienação antecipada de bens no rito da ação civil de perdimento de bens, mediante requerimento do administrador, adotando-se o procedimento do 144-A do CPP. Rejeitamos a emenda por entender que o procedimento de alienação antecipada, prevista no Código de Processo Penal, não deve se aplicar a um procedimento civil. A emenda número 50, de autoria do senador Exalci Lucas, propõe a inclusão do artigo 64-A, a Lei 11.343 de 06, estabelecendo que, no mínimo, 60% dos recursos destinados à Secretaria Nacional de Política sobre Drogas, a SENAD, decorrentes do perdimento de bens e valores em favor da União, sejam transferidos obrigatoriamente aos Fundos de Segurança Pública dos Estados e do DF. Rejeitamos a referida emenda porque estamos prevendo nesse projeto um prazo para a reavaliação de todos os fundos relacionados à segurança pública em 180 dias. Nós temos, senhor presidente e colegas, alguns fundos já criados que agregam recursos que são aplicados na segurança, no combate às drogas, no sistema penitenciário. O que a gente propõe nesse projeto é que nós tenhamos em 180 dias uma proposta do Executivo de realinhamento desses fundos, para evitar empossamento, sobreposição e desperdício. Proposta que conta com apoio, inclusive, do governo. A emenda 51 e a emenda 58, de autoria do senador Exalci Lucas, senador Fabiano Contarato, alteram a redação do inciso 4, parágrafo 2º, do artigo 21W da Lei 12.850 de 13, no texto substitutivo, para especificar que a coordenação geral e supervisão pela Polícia Federal nas FICOS dar-se-á nos inquéritos policiais de sua competência, mantendo-se a premissa de ausência de hierarquia direta entre órgãos. Acolhemos parcialmente as emendas, pois, como dito já anteriormente, estamos explicitando que a coordenação exercida pela Polícia Federal nas FICOS dar-se-á apenas para fins administrativos, o que exclui qualquer ingerência sobre inquéritos de atribuição de polícias civis ou procedimentos de interesse do Ministério Público. As emendas números 52 e 89, de autoria do senador Exalci Lucas, senador Marcos Rogério, retomam o texto da Câmara dos Deputados, que possibilita a perda dos instrumentos e do produto do crime em favor dos estados do DF. Rejeitamos as emendas, uma vez que o presente projeto trata especificamente de combate a crime organizado, e o parágrafo 5º do artigo 91-A do Código Penal já prevê a destinação de bens aos estados. Incluímos nesse dispositivo a correção para a destinação ao DF, que tinha uma omissão, e o DF estava fora da partilha destinada a estados. A emenda 53, autoria do senador Humberto Costa, objetiva alterar o prazo de preservação de dados pessoais, registros de conexão e acesso a aplicações de internet, conteúdo de comunicações mediante requisição do delegado de polícia ou do MP,
para 90 dias, prorrogável por igual período. Além disso, a emenda pretende vedar dar ciência ao usuário ou ao titular da conta sobre as providências adotadas. Acolhemos parcialmente a referida emenda para garantir o sigilo das informações requeridas. Entendemos que o aumento do prazo de preservação de informações não é necessário, uma vez que já está previsto no substitutivo a guarda estendida de 5 anos, artigo 17. Acolhemos a emenda número 54, do mesmo senador Humberto Costa, considerando que torna mais claro o procedimento de fixação de multa combinatória, inclusive possibilitando a penhora de ativos financeiros quando houver descumprimento de ordem judicial ou requisição legal. A emenda número 55, também de autoria do senador Humberto Costa, possibilita que valores depositados a qualquer título em procedimentos de natureza criminal ingressem na disponibilidade financeira do ente federativo, mantida a vinculação ao processo de origem. Embora já existam previsões similares, optamos por rejeitar a emenda a fim de garantir a boa aplicação dos recursos públicos e a responsabilidade fiscal. Depósitos judiciais, em regra, não são recursos pertencentes ao Estado, até que seja transitada em julgado a sentença. Considerando a previsão de mais recursos financeiros destinados à segurança pública por meio da criação da CIDBETS, a modificação na destinação de depósitos judiciais antes do trânsito julgado torna-se desnecessária. A emenda 56, do mesmo senador Humberto Costa, permite que o delegado e o membro do MP requisitem o acesso, inclusive por meio de cópia integral ou parcial, às bases de dados administradas por órgãos de administração pública direta e indireta e concessionárias, permissionárias, autorizatárias e serviços públicos, vedada a requisição sempre que o acesso estiver sujeito à reserva de jurisdição. Acolhemos a emenda mediante alteração no artigo 17C, por entender que poderá tornar mais célere a atividade investigativa. Procedemos aos ajustes necessários para resguardar sigilo das informações e uso exclusivo para fins de investigação. A emenda 57, também do senador Humberto Costa, pretende alterar o conceito de instrumento do crime, baseando-se estritamente na instrumentalidade do nexo causal, independentemente da exclusividade e habitualidade no uso do bem. Acolhemos a referida emenda, uma vez que moderniza a definição de instrumento do crime e vai na linha da tese já afirmada pelo STJ em relação a crimes ambientais no tema 1036. A emenda 59, de autoria do senador Eduardo Girão, pretende vedar o alistamento e o exercício dos direitos políticos ativos de indivíduos privados de liberdade, ainda que sem condenação definitiva. Rejeitamos a emenda pelos mesmos fundamentos já apresentados em nosso relatório anterior. A emenda afronta o inciso 3 do artigo 15 da Constituição Federal. A emenda 60, de autoria do senador Humberto Costa, destina os recursos do Fundo Nacional de Segurança Pública provenientes da atuação da Polícia Federal para o FUNAPOL, que é um fundo específico da Polícia Federal. Rejeitamos a referida emenda, uma vez que estamos retirando quaisquer vinculações de fundos às atuações policiais prévias e diante da determinação de revisão dos fundos de 180 dias já mencionada. E aqui abro um parêntese, senhor presidente, colegas, para esclarecer essa questão da disputa pelos fundos entre polícias. Na regra sugerida, aprovada pela Câmara dos Deputados, você teria uma verdadeira luta pelas operações. Se a operação é da Polícia Civil, o recurso fica com a Civil. Se for da Federal, fica com a Federal. Isso vai inibir a cooperação entre as forças. O recurso público, como diz a própria expressão, é público, não é da polícia ou do policial que faz a operação. Então, rejeitamos essa emenda apresentada pelo senador Humberto Costa, mas ainda porque a gente está determinando a revisão dos fundos em 180 dias. Então, a expectativa é que, após a aprovação desse projeto e promulgação, sanção pelo presidente da República, não tenhamos mais problema de financiamento na segurança pública. A emenda número 61, de autoria do senador Ângelo Coronel, exige o trânsito em julgado de sentença condenatória nas hipóteses em que a administração pública indeferir ou revogar a autorização para a exploração de apostas de cota fixa, BETs, sob o fundamento de inidoneidade dos sócios, controladores, representantes legais e administradores da pessoa jurídica interessada. Rejeitamos a emenda, considerando que o indeferimento ou revogação são atos discricionários da administração pública e podem estar fundamentados em fundados indícios de inidoneidade, como investigações em curso, por exemplo. Tal entendimento, na nossa visão, se coaduna com o fortalecimento do combate ao crime organizado. A emenda número 62, do mesmo senador Ângelo Coronel, inclui nas causas de aumento de pena do crime de organização criminosa a ocorrência de lesão corporal ou morte de militar das Forças Armadas. Já existia a previsão para as polícias. Acolhemos referida emenda, considerando que os militares das Forças Armadas, por vezes, auxiliam e pretendemos que passem a auxiliar cada vez mais no combate a facções e milícias.
Rejeitamos a emenda número 63, de autoria do senador Humberto Costa, que destina 10% dos valores arrecadados a título de CIDBS à Polícia Federal, considerando que não há destinação dos recursos a órgãos específicos, mas a atividades coordenadas de combate ao crime organizado, como a cooperação na forma das FICOS, ou cooperação na forma de GAECOS, ou cooperação em qualquer outra forma definida pelos entes federados. A emenda número 64, de autoria do senador Humberto Costa, pretende alterar o artigo 5º do CPP para instituir a racionalização na instauração do inquérito policial, permitindo que a autoridade policial, que o delegado, deixe de investigar infrações com base em critérios de gravidade, habitualidade e utilidade processual. Rejeitamos a emenda, pois a instituição de critérios subjetivos para a seleção de quais crimes investigar pode gerar insegurança jurídica e fomentar a impunidade de delitos considerados de menor gravidade, mas que afetam diretamente a sensação de segurança da população, desprotegendo o cidadão e o direito das vítimas à apuração dos fatos pelo Estado. As emendas números 65, 77, 91 e 100, de autoria dos senadores Zequinha Marinho, Messias Jesus, Isalci Lucas e Alan Rick, aumentam as penas dos crimes de perigo de desastre ferroviário e de desastre ferroviário, de 2 a 5 para 8 a 12 anos, de 4 a 12 para 15 a 30, respectivamente. As emendas 66, 76, 92 e 99 dos mesmos senadores incluem como causa de aumento de pena do crime de organização criminosa a interrupção de portos, aeroportos, rodovias, estações e linhas férreas, quando tais condutas afetarem seu funcionamento, operação, circulação, acesso à integridade total ou parcialmente, ainda que de forma temporária. Acolhemos as emendas 66, 76, 92 e 99, considerando a forte atuação das facções nos serviços de infraestrutura. Por esse mesmo motivo, rejeitamos as emendas 65, 77, 91 e 100, considerando que, na hipótese de atuação do crime organizado, serão aplicados os tipos de perigo ou desastre ferroviário em concurso com organização criminosa, facção e milícia com a nova causa de pena, ou seja, o objetivo dos colegas senadores, que é de agravar a repressão criminal, já está atendida ainda mais, em proporção maior do que pretendido por eles no projeto. A emenda 67, de autoria do senador Eduardo Gomes, retoma o texto do Poder Executivo para determinar que a requisição do delegado do Ministério Público de dados de geolocalização, transações financeiras e registro de conexão nos últimos 7 dias, quando houver perigo iminente à vida ou à integridade física de pessoas, depende de prévia ordem judicial. As emendas dos senadores Messias Jesus, Zequinha Marinho, de número 75 e 101, tem teor similar. Acolhemos parcialmente as referidas emendas para determinar que o delegado ou membro do MP comunique imediatamente ao juiz a requisição de informações. Em nosso relatório anterior, a comunicação deveria ocorrer em 24 horas, agora determina comunicação imediata. Nesse ponto aqui, faço esclarecimento que alguns colegas perguntaram, preocupados com a possibilidade de, por iniciativa do delegado ou iniciativa do promotor, procurador, se pudesse fazer uma interceptação, uma invasão de dados ou coisa que o valha. Não é isso. São dados que permitem acompanhar e localizar uma pessoa numa situação de emergência, perigo iminente à vida ou à integridade física de pessoas. E, tão logo seja determinada essa requisição, imediatamente o juiz vai ter espaço para manifestação, invalidar ou não invalidar, e tem um dispositivo que pune o eventual abuso no uso dessa ferramenta. Acolhemos a emenda número 68, também de autoria do senador, salvo engano, Messias, para prever que a obrigação a ser incluída no parágrafo 7º do artigo 16 da Lei nº 14.790, de 23, se aplique apenas a provedores de aplicações de internet. Eduardo Gomes, me desculpe. Porque obrigações previstas ali não podem ser tecnicamente cumpridas por provedores de conexão, é um ajuste técnico. As emendas números 70, 72 e 79, autoria da senadora Soraya Tronic, 82, 85, 86, senador Everton, 95, 96, senador Petecão, 105 do senador Messias e 106, 107, senador Isalci Lucas, possibilitam a prorrogação automática do inquérito policial, prevêem a manifestação prévia do MP na hipótese de urgência ou risco da medida e suprimem ou alteram o dispositivo que prevê que o delegado apresente recurso ao órgão jurisdicional caso seja indeferida a sua representação cautelar. Acolhemos parcialmente as referidas emendas para retirar a necessidade de requerimento do delegado do MP para prorrogar o inquérito, considerando que a praxe processual atual já é de prorrogação automática.
Também acolhemos a proposta que permite ao delegado recorrer do indeferimento da representação ao órgão ministerial respectivo. Embora o meu posicionamento pessoal seja no sentido de que o delegado pode ter a possibilidade de recurso ou deve ter a possibilidade de recurso diretamente ao órgão jurisdicional, conforme consignamos no relatório anterior, buscamos aqui evitar a judicialização desse tema, adotando um texto conciliatório, considerando ainda que é o Ministério Público o titular da ação penal. Então, nessa versão adotada no complemento de voto, o delegado persiste com a possibilidade de recorrer à instância superior do próprio Ministério Público. Em relação à oitiva do Ministério Público em caso de urgência, ressalto que em vários outros diplomas legais já se permite a decisão do juiz sem prévia oitiva do MP. A exemplo de casos de risco eminente de vida, saúde ou perecimento de direito, está no artigo 297 do CPC. Concessão de medida liminar em mandado de segurança, está no inciso 3, para artigo 7º da Lei 12.016 de 2009. Concessão de protetivas da Maria da Penha, parágrafo 1º do artigo 19. Fixação de alimentos provisórios, artigo 4º da Lei 5.478. Concessão de liminar, se estiver no polo passivo, pessoa incapaz ou tiver interesse público nos casos de alienação fiduciária. Então, não existe uma inovação aqui ao permitir a decretação de medida cautelar de urgência sem a prévia oitiva do MP. Para resguardar a necessidade de manifestação do Ministério Público, sem descuidar da urgência que determinados casos exigem, estamos prevendo prazo simultâneo de 24 horas para o parquê, Ministério Público se manifestar, e para o juiz decidir. As emendas números 71, 83 e 110, senadores Soraya Tronic, Everton e Zalci Lucas, restringem as medidas patrimoniais definitivas ao requerimento do Ministério Público ou às determinações de ofício. Acolhemos as emendas por entender que a legitimidade do delegado de polícia não se aplica uma vez que encerrada a investigação policial. As emendas números 73 e 84 dos mesmos senadores suprimem o artigo 17b, que permite que o delegado e o Ministério Público requisitem a preservação de dados pessoais e registros de conexão e de acesso a aplicações de internet, incluídas as respectivas comunicações, hipótese em que se aplicam os prazos previstos na Lei 2.965 de 2014. O fundamento é a possível divergência interpretativa que o dispositivo pode gerar. Como estamos aumentando o prazo de retenção dessas informações, e aí recordo, o prazo obrigatório de guarda dessas informações passa a ser de 5 anos, optamos por rejeitar, por suprimir o dispositivo. A emenda 74, senador Messias Jesus, veda em todo o território nacional a autorização para a produção de combustíveis líquidos derivados de petróleo por meio da atividade exclusiva de formulação, entendida como a obtenção de gasolina ou óleo diesel mediante mistura mecânica de correntes de hidrocarbonetos. Rejeitamos a referida emenda, que é meritória, porque estamos atendendo a emenda 104 do senador Fabiano Contarato, que determina que cabe à ANP autorizar a atividade de formulação, emenda que atende o mesmo objetivo, mas de forma mais ampla. As emendas números 78, 90 e 102, de autoria dos senadores Messias, Zalci e Zequinha, pretendem alterar o artigo 1210 do Código Civil, para autorizar expressamente o uso de força policial, independentemente de ordem judicial, no desforço imediato para manutenção ou restituição de posse, estabelecendo prazo de 1 ano e 1 dia para o exercício desse direito e penalizando, inclusive por crime de desobediência e improbidade, a autoridade policial que não adotar as medidas necessárias no prazo de 48 horas. Rejeitamos essas emendas, uma vez que esse projeto cuida de aspectos preponderantemente penais e processuais penais voltados a combate a crime organizado, não cuidam de disputa de posse. A inserção de matéria civil, modificando o regime possessório e dispensando ordem judicial para atuação policial em conflitos privados, mostra-se a sistemática em relação ao escopo da proposição e vai requerer debate legislativo próprio e aprofundado. As emendas números 80, do senador Eduardo Girão, e 112, do senador Messias, propõem instituir, no âmbito da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil, a Declaração Única de Regularização, a ser apresentada por operadores de apostas de cota fixa que tenham atuado no mercado brasileiro sem autorização, para declarar e quitar tributos federais devidos, Imposto de Renda da Pessoa Jurídica, CSLL, PIS e COFINS, relativos aos últimos 5 anos, com regras próprias de parcelamento, inversão do ônus da prova e sanções. Acolhemos referidas emendas por entendermos que elas reforçam o eixo da persecução econômica do projeto,
permitindo a recuperação de passivos tributários relevantes do setor de apostas e permitindo também a responsabilização fiscal de agentes que operaram à margem da lei. Além disso, o mecanismo contribui para corrigir distorções concorrenciais em relação às empresas que recolheram regularmente seus tributos, fortalecendo a justiça fiscal e a coerência do texto com as melhores práticas de fiscalização em mercados regulados de jogos e apostas. Essa medida, senhor presidente, meu colega Omar Aziz, tem um potencial de arrecadação de cerca de 7 bilhões de reais. Considerando a melhor técnica legislativa, acolhemos a emenda número 87, senador Everton, que transforma o artigo 2º-B em artigo 2º-B, o parágrafo 7º do artigo 2º-A da Lei 12.850. Referido dispositivo equipara a conduta de constituição de milícia privada à facção criminosa e merece um artigo próprio, conforme aponta o senador Everton. A emenda 88, de autoria do senador Sérgio Moro, pretende incluir pessoas físicas e jurídicas que prestem serviço de assessoria, consultoria, contadoria, auditoria, aconselhamento ou assistência de qualquer natureza, inclusive jurídico ou advocatícia, no rol das pessoas sujeitas aos mecanismos de controle já previstos na Lei Antilavagem. Acolhemos a referida emenda diante das recomendações do Grupo de Ação Financeira Internacional, GAFI, ainda registro que essa é uma preocupação constante da própria Ordem dos Advogados do Brasil, conforme exposto pelo seu representante em audiência pública realizada no último dia 2 de dezembro nessa comissão. Em síntese, estamos incluindo também as bancas de advocacia na obrigação de reportar a hipótese de conhecimento de recursos que possam ser de origem ilícita. Acolhemos parcialmente a emenda número 93. Acolhemos parcialmente a emenda número 93, de autoria do senador Ângelo Coronel, que propõe substituir as CID-BETs pela combinação de aumento gradual da contribuição sobre GGR das BETs, redistribuição das destinações sociais para ampliar a fatia de segurança pública e elevação da destinação das loterias federais ao Fundo Nacional de Segurança Pública. A emenda também altera a partilha dos 12% do GGR, elevando os percentuais destinados ao Fundo Nacional de Segurança Pública, Fundos Estaduais de Segurança Pública e Fundos Penitenciários, com repasse automático e vinculado. E, por fim, a emenda reforça o combate ao mercado ilegal, criando deveres de compliance, proibições contratuais e novas competências sancionatórias para o Ministério da Fazenda e para a Receita Federal. Entendemos que a CID-BET continua sendo a melhor fonte de recursos para o Fundo Nacional de Segurança, mas acatamos a sugestão proposta na emenda no tocante ao combate ao mercado ilegal, adequando a distribuição dos dispositivos à melhor técnica legislativa. Acolhemos as emendas números 97 e 98, senadores Alci Lucas e Carlos Portinho, que incluem na definição de controle territorial para fins da configuração de facção criminosa a conduta reiterada de impedir ou dificultar serviços de infraestrutura ou equipamentos essenciais. Tal inclusão é relevante, considerando infraestruturas como a de telecomunicações, por exemplo. A emenda número 103, do senador Fabiano Contarato, cria na Lei de Organizações Criminosas 2 novos tipos penais. Um crime específico de receptação praticada por organização criminosa e um crime específico de recrutamento de crianças e adolescentes para atuação em facção ou milícia. Acolhemos a referida emenda por entender que a receptação proveniente de organizações criminosas deve ser punida mais rigorosamente. Para adequar o ordenamento jurídico ao novo tipo, estamos retirando a causa de aumento que estava prevista no projeto do crime de receptação do Código Penal. E também entendemos que a conduta de recrutar, incentivar, convidar, entre outras, crianças, entre outras condutas, criança ou adolescente para auxiliar, ainda que eventualmente a organização criminosa, deve ser um tipo específico independente do principal. Como decorrência, também estamos retirando a causa de aumento da participação de criança e adolescente no caso de facção milícia. A emenda número 104, do mesmo senador Fabiano Contarato, robustece o tratamento legal no controle de formulação e venda de combustíveis, exigindo dos agentes regulados o registro eletrônico e a remessa em tempo real dos dados relativos a operações de comercialização, movimentação e estocagem de petróleo, seus derivados, gás natural, seus derivados, xisto, seus derivados, biocombustíveis, combustíveis sintéticos e prevê a implantação de sistema eletrônico para coleta, armazenamento e análise desses dados. Também exige que a atividade de formulação de combustíveis líquidos dependa de autorização específica da ANP. E, por fim, determina que postos e revendas varejistas de combustíveis automotíveis fiquem obrigados a registrar o registro eletrônico das vendas de combustíveis de forma automática e integrada aos meios de pagamento. Acolhemos a referida emenda, considerando a grande incidência do crime organizado no mercado de combustíveis. E nesse ponto, senhor presidente,
essa parte final que eu acabo de ler, o registro eletrônico das vendas de combustíveis de forma automática e integrada, ela fecha definitivamente a porta para a lavagem de dinheiro, através de postos de combustíveis. Vossa Excelência sabe, o Estado da Bahia é uma das vítimas, a expansão de redes de postos de combustíveis comandadas, lideradas por facções, com o objetivo de lavagem de dinheiro. Com essa regulação, a gente fecha essa porta. A emenda número 108, do senador Exalci Lucas, pretende suprimir o artigo 17A da Lei 12.850, sob fundamento de que prescinde de ordem judicial. Considerando que o referido artigo trata de registros de compras e pagamentos e não trata de perigo à vida ou à integridade física, optamos por reservar ao juiz a decisão sobre acesso a esses registros, ou seja, esse tipo de registro vai depender de prévia autorização judicial. A emenda 111, de autoria do senador Messias Jesus, pretende instituir o regime especial de regularização cambial e tributária. Mesma proposta apresentada pelo senador, similar à proposta apresentada pelo senador Eduardo Girão. Para instituir um regime especial de regulação cambial e tributária, o RRCT litígio 0 BETS, nos moldes do programa originalmente previsto na MP 13.003, de 24, com declaração voluntária de ativos vinculados à aposta de cota fixa e incidência exclusiva de imposto de renda, alíquota de 15%, acrescido de multa de 100% sobre o acréscimo patrimonial em 31 de dezembro de 24. Acolhemos parcialmente a emenda, aproveitando sua lógica de regularização retroativa, mas preservando o escopo mais abrangente e a cobertura dos demais tributos federais já previstos nas emendas 80 e 112, acolhidos integralmente em momento anterior dessa complementação de voto, por oferecerem uma resposta mais completa à necessidade de conformidade fiscal do setor de apostas. A emenda número 113, senador Fabiano Contarato, e a última emenda, senhor presidente, garanto, ou espero. A emenda número 113, senador Fabiano Contarato, altera a lei número 2.846, de 2013, atualizando o procedimento de investigação no âmbito da lei anticorrupção. Embora seja uma emenda meritória, trata-se de procedimento administrativo específico que merece análise mais detida em outro momento e em outro projeto. Para além das modificações decorrentes das emendas acolhidas, efetuamos as seguintes modificações redacionais em relação ao relatório anterior. Retificação do parágrafo 3º do artigo 21C da Lei 2.850, para alterar a menção do artigo 144B para o artigo 144A, conforme apontado já na sessão passada pelo senador Sérgio Moro. Segunda retificação, deixar claro que as menções à inteligência se referem à inteligência em segurança pública. E, nesse sentido, incluímos a expressão em segurança pública onde cabível. O objetivo é deixar claro que não estamos tratando de inteligência de Estado, atividade que não é exercida em face de cidadãos brasileiros e que cabe à ABIN. Não se trata de investigação penal. Essa distinção é importante para que não se gere uma confusão interpretativa futura. Supressão da expressão integralmente nos incisos 2 e 3 do artigo 2º da Lei 13.756, de 18, cuja interpretação poderia levar ao entendimento de que as ações de combate ao crime organizado e de melhoria do sistema prisional seriam custeadas unicamente com os novos recursos, quando não é essa a intenção. E, por fim, também acolhemos uma correção no artigo 17 da Lei 2.850, considerando que as emendas, que nós acolhemos já as emendas 73 e 84, para suprimir o 17B, é preciso incluir o conteúdo de comunicações no prazo estendido de guarda previsto no 17, para garantir o sucesso das investigações criminais, é um ajuste meramente técnico. Então, senhor presidente, diante do exposto, e aí reitero, senhor presidente, colegas senadores, colegas senadoras, este projeto representa o mais duro golpe contra o crime organizado no Brasil da história do parlamento brasileiro. Porque ao mesmo tempo em que endurece penas, endurece processo, endurece cumprimento de penas, cria novas ferramentas, reforça ferramentas de investigação e processo e cria fonte de recurso para as atividades, para que o seu Estado, Omar Aziz, finalmente receba o investimento público necessário para o combate ao crime, nos rios, que são oceanos, nas florestas, que são um desafio. Sem dinheiro, combate ao crime não existe, e a gente ataca isso de forma muito objetiva nesse projeto. Então, o voto é, senhores colegas, pela aprovação do PL 5.582, de 25, com acatamento total ou parcial das emendas 1, 2, 3, 4, 6, 8, 10, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 33, 34, 36 a 43, referidos no nosso relatório anterior,
e das emendas números 44, 45, 47, 49, 51, 53, 54, 56, 57, 58, 62, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 75, 76, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 101, 103, 104, 105, 106, 107, 109, 110, 111, 112, essas acatadas parcialmente, nos termos da seguinte emenda substitutiva. E aí segue o teor do projeto. Peço apoio e aprovação, senhor presidente. Senador Alessandro Vieira, eu quero parabenizar Vossa Excelência, trabalhou muito nesse projeto, como em outros projetos também, Vossa Excelência trabalhou. Deu uma contribuição muito grande, ouviu todos os senadores e senadoras. A meu pedido, inclusive, ouviu o Ministério Público lá do meu estado, o Procurador-Geral de Justiça, nessa relação do Ministério Público com a Polícia Federal, com a Polícia Civil, com o Poder Judiciário. É um trabalho meritório. Eu, que já conhecia mais ou menos o projeto, o relatório de Vossa Excelência, tenho que parabenizar pela sua aplicação, pela sua decisão e pela capacidade que Vossa Excelência tem de ouvir, como ouviram todos. Grandes contribuições foram dadas, inclusive, do senador Sérgio Moro, que é também jurista e conhece bem essa matéria. O Brasil precisava dessa nova lei para punir e inibir a expansão do crime organizado, que Vossa Excelência citou, inclusive, essa operação do carbono oculto, que mostrou que o crime organizado não está só na periferia. O crime organizado está na Faria Lima. Esses diretores da empresa responsável pela operação Carbono Oculto, eles tinham escritório nos principais prédios lá da Faria Lima. Então, quando se fala em combater o crime organizado na periferia das grandes cidades, se fala e se penaliza muito as pessoas economicamente pobres da periferia, que às vezes nem estão muito envolvidas nisso, mas se esquecendo que o grande crime organizado está no poder econômico. Está hoje com grandes empresários que vivem nisso em vários setores, que avançou nos combustíveis, que avançou inclusive na área de saúde, que avançou na política, que avançou em vários setores. Portanto, essa legislação vai dar uma grande contribuição, inclusive para garrotear no ponto mais sensível, que é no patrimônio formado por essas facções, que é no que tem lavagem de dinheiro em bancos, fintechs, em várias atividades. Tanto o Senado vai dar essa contribuição que veio da Câmara, que veio inclusive do ex-secretário de Segurança Pública do Estado de São Paulo, o doutor Derite, que começou isso. Vossa Excelência, inclusive, teve várias reuniões com o doutor Derite. Então, essa contribuição entre o relator do Senado com o relator da Câmara, isso é fundamental. Eu já relatei matérias que tive que ir lá conversar com o relator da Câmara para fazer uma letra de lei sintonizada, que houvesse uma harmonia para o bem do Brasil. Então, estão inscritos pela ordem aqui o senador Omar Aziz, o senador Humberto Costa, o senador Eduardo Braga, o senador Sérgio Moro, o senador Girão, o senador Messias e agora a senadora Zenaide Maia. Senador Exalci, senador Rogério, senador Márcio, pois não, senador Exalci, senador Rogério, senador Amin e o senador Bittar. Algum outro senador? Pelos que estão aqui, todos estão inscritos. Então, passa a palavra ao senador Omar Aziz, em seguida o senador Humberto Costa. Presidente, determine o tempo, 5 minutos para cada um. Senhor presidente, como pede o meu amigo senador Messias, a quem eu obedeço muito, até pelo nome Messias de Jesus, 5 minutos para cada senador. Messias com calendário. Pois é. Senhor presidente,
Primeiro, parabenizá-lo e escolher o relator, que é muito ligado a essa área e tem conhecimento prático, não é teórico. O conhecimento prático é muito importante na vida das pessoas. Uma coisa é a teoria, outra coisa é a prática do dia a dia. E tem muita gente teórica que quer saber mais de quem pratica o dia a dia. Parabenizar o senador Alessandro. É lógico que é um projeto bastante complexo. E eu pedi destaque da emenda 63 do senador Humberto, que nesse destaque eu pedi uma votação em separado, porque ele garante 10% do Fundo Nacional de Segurança Pública para a Polícia Federal, dando autonomia à Polícia Federal. E eu não sei se tem no seu relatório, que é muito longo, a garantia financeira. Eu aprendi muito cedo, e eu tenho experiência de ter sido secretário de Segurança do meu estado, a vontade política prevalece do governo de plantão. A polícia não pode ficar atrelada à boa vontade do governo de plantão. Se lá atrás o presidente Lula tivesse ouvido na equipe de transição que era necessário se criar um Ministério da Segurança Pública, nós não teríamos o problema que nós estamos tendo hoje. Porque o Ministério da Segurança Pública teria um orçamento próprio para a segurança pública do Brasil e dos brasileiros. Coisa que não acontece hoje, porque se mistura muita coisa, e se tem dois fundos que funcionam aqui, um é o Fundeb e o SUS. Porque os outros fundos vai todo ano para superávit primário e não são utilizados devidamente. Aqui, o senador Otto, nós éramos da Comissão de Ciência e Tecnologia. Tem um recurso absurdo para a gente colocar a internet nas áreas mais deficientes do Brasil, onde você não chega. E hoje quem tomou conta disso foi Starlink. Hoje você está andando de barco, tem Starlink, você está no avião, tem Starlink, você está no carro, tem Starlink. Coisa que o Brasil tinha recurso para fazer isso, não fez, e esses fundos nunca foram vistos, senador Alessandro. Então, a emenda 63 do senador Humberto, ela é de uma garantia. Só um exemplo aqui. A Polícia Federal do meu estado não tem binóculo noturno, divisão noturna, veja bem. Você tomar conta de uma fronteira onde nós sabemos que passa a droga diariamente, e à noite principalmente, você não tem um binóculo noturno, não tem um drone, não tem nenhuma tecnologia para ajudar o ser humano é falível. O ser humano, ele é uma pessoa que não é uma máquina. O policial não é uma máquina que você acha que ele vai estar trabalhando 24 horas, como se ele não tivesse problema dentro de casa, problemas extras, como se fosse uma máquina. O policial é um ser humano que tem um trabalho estressante dia a dia. A polícia, quando sai para a rua, a família fica orando e rezando em casa para que a pessoa volte bem. Muitas vezes não volta. Então, essa emenda 63... E aí parabenizo mais uma vez o seu relatório, e foi um relatório que caiu nas mãos de uma pessoa experiente. Eu não sei se poderia, Vossa Excelência, aceitar, acatar, ou senão a gente vai pedir o destaque e vamos discutir em plenário aqui mesmo na comissão, senador Alessandro Vieira. Senhor presidente, para já responder à indagação do senador Omar Aziz, no tocante à emenda 63 do senador Humberto Costa. Essa emenda faz a destinação taxativa de 10% dos valores arrecadados pela nova tributação, pela CIDBETS, para a PF. Por que a gente fez a rejeição disso? Porque a gente não está fazendo em nenhum momento da lei a indicação taxativa para o órgão A, o órgão B. Essa briga contaminou muitíssimo a disputa lá na Câmara dos Deputados. Uma disputa entre Estados e União, entre Polícia Civil e Polícia Federal, porque se eu colocar no texto a previsão para a Polícia Federal, por uma questão de lógica e justiça, eu tenho que parar para fazer qual é a destinação para a Polícia Civil, qual é a da Polícia Militar, qual é a da PRF, e vou bagunçar. A gente está fazendo o quê? Qual foi a forma de solução que a gente encontrou, né? Eu cito sempre uma história antiga que aprendi quando era adolescente, na minha biografia de Alexandre o Grande, que é o negócio do nó górdio, que era aquela história que tinha uma cidade e quem desamarrasse o nó seria o dono da cidade. E ninguém desamarrava o nó. O Alexandre o Grande chegou lá, olhou para o nó 2 vezes, aí pegou a espada e cortou o nó. Às vezes você resolve um problema com uma solução imprevista. O que a gente fez foi criar uma nova fonte de financiamento,
que é bastante farta e que vai superar a disputa na Câmara dos Deputados, era uma disputa de 30 milhões de reais. Você teve uma briga do governo federal, presidência da República, 30 milhões de reais. A gente está colocando aqui na mesa um potencial de arrecadação que supera a casa dos 30 bilhões de reais. Porque esse é o tamanho do desafio. Não é porque a gente está sendo generoso com a segurança pública, não. É porque a gente só vai combater na Amazônia Legal brasileira de verdade com investimento maciço em tecnologia e em pessoal. Maciço. Então, é um direito de Vossa Excelência, o destaque, mas eu vou manter a não aceitação da emenda por essa razão de simetria com as outras forças. Obrigado, senador Alessandro. Senador Humberto Costa. Senhor presidente, senhoras senadoras, senhores senadores, eu reputo que o resultado final do trabalho do senador Alessandro Vieira, ele foi muito positivo, feito de uma maneira muito técnica, a começar da própria definição do que são facções criminosas, né? Isso, inclusive, sepulta definitivamente aquela visão que foi colocada no primeiro relatório, lá na Câmara dos Deputados, e pelos argumentos também que eram colocados publicamente, algo que parecia ser muito duro, muito forte, muito firme, mas que, em verdade, era danoso para o nosso país, porque abria brechas, inclusive, de intervenção estrangeira no Brasil, que era a ideia de qualificar essas facções como criminosas, né? Narcoterroristas, exatamente. É importante também que Vossa Excelência colocou o que fazia parte do projeto original do governo, a ampliação, o endurecimento das penas para os líderes, embora a gente saiba que isso não vai fazer com que um criminoso deixe de delinquir, continuar delinquindo, mas nós vamos ter essas pessoas por mais tempo fora do convívio da sociedade e da possibilidade de atuar criminosamente. Também achei boa a colocação de Vossa Excelência, que fazia parte também da ideia original do governo, restringir a progressão do regime e também outros benefícios para os integrantes e chefes de organizações criminosas, o que vai garantir que eles cumpram parte da pena em regime fechado e sem contato com a sociedade. A outra coisa, a ampliação das possibilidades para o confisco de bens e ativos financeiros que vêm das atividades criminosas, com o objetivo de descapitalizar essas organizações, né? E a proposta que eu diria uma das mais importantes, que é a taxação para a ampliação do financiamento para a segurança pública, inclusive das BETs. Nesse ponto aí eu tenho uma percepção ou uma avaliação que a gente entra numa certa contradição. Eu, por exemplo, sou defensor de abolição definitiva dessa atividade de BETs. Eu acho que isso é um câncer que está prejudicando o nosso Brasil, por onde olha o nosso consenso aí, que beleza. Por onde se faz lavagem de dinheiro, por onde essas organizações criminosas atuam. Lógico que se elas estão vigendo, se existem, tudo bem, aplicar a taxa de 15%. Agora, se nós conseguimos esse objetivo de acabar com elas, nós temos que ir pensando desde já de fontes substitutivas para isso. Mas acho que foi muito importante essa colocação. A preocupação de Vossa Excelência em não abrir brechas para questionamento sobre a constitucionalidade da proposta e a importância que Vossa Excelência atribuiu à Polícia Federal nesse processo. Quero agradecer também, na verdade, uma contribuição, inclusive foi objeto de uma discussão que nós tivemos com o pessoal da Polícia Federal, os delegados, e eu queria só me referir a algumas delas que Vossa Excelência incorporou. Primeiro,
a proibição da nomeação de particulares do investigado, do acusado, ou de sócios, ou de parentes, para a condição de depositário fiel de bens que foram apreendidos. Uma outra questão que eu acho importante, Vossa Excelência permitiu ao delegado de polícia e ao promotor do caso que eles possam interpor um recurso em caso de indeferimento total ou parcial de uma representação às câmaras de coordenação e revisão do Ministério Público. Uma outra questão importante que eu vejo diz respeito à questão dos valores que são apreendidos. Na legislação atual, se aquele valor apreendido foi resultado da geração da atividade criminosa, ele pode ser incorporado de imediato aos fundos, não é? E o processo transita até que se tenha uma decisão definitiva. Nessa proposta que nós fizemos, e Vossa Excelência acatou, não somente o bem que foi obtido pela atividade criminosa, mas o bem que era pré-existente, eu estou terminando, o bem que era pré-existente, e que foi utilizado para a atividade criminosa. Por exemplo, o indivíduo tem uma casa gigantesca, uma mansão, que ele usou para funcionar como sede da organização criminosa. Anteriormente, ele não podia ser apreendido. Nessa proposição, ele poderá ser apreendido, e eu acho que é importante porque amplia as possibilidades de recurso. Então, parabenizo Vossa Excelência e me sinto contemplado nas minhas preocupações. Agradeço a Vossa Excelência, senador Humberto Costa. Passa a palavra ao senador Sérgio Moro. Presidente, primeiro eu tenho que render aqui as homenagens e os elogios ao Hércules, o trabalho feito pelo relator, trabalho muito técnico e que veio a somar o trabalho que antes o agora deputado, antes secretário Derrite, fez na Câmara. O importante é escrever, eu diria assim, um livro, de certa maneira, um novo capítulo de um livro com a coerência necessária. E ambos fizeram projetos de lei, com as redações aqui, que são próprias, diferentes do processo legislativo, mas com o objetivo de fazer face a um dos grandes desafios do nosso tempo, que é a escalada do crime organizado. Nós estamos assistindo o crescimento do domínio territorial em alguns estados, nós estamos assistindo a infiltração do crime organizado no domínio econômico, gerando inclusive competição desleal dentro do mercado, prejudicando empresas idôneas e trabalhadores e renda vinculado a essas empresas idôneas. Então a tarefa aqui é uma tarefa conjunta. O projeto agora apresentado pelo senador Alessandro contou também com contribuição de várias entidades, né? Eu ouvi várias que foram recebidas pelo senador e contém um misto de um agravamento das penas, que sim é importante, funciona para neutralizar criminosos vinculados a organizações criminosas. Aquela história de que a pena não resolve é uma falácia, porque enquanto o indivíduo está preso, pelo menos ele está neutralizado, ainda com uma expectativa, uma esperança, pelo menos, de ressocialização. Mas não é só isso. Traz instrumentos novos de enfrentamento ao crime organizado e, igualmente, o mecanismo de financiamento. Então, é um marco normativo de combate ao crime organizado, às facções criminosas, que vai ser muito importante para o nosso país. É claro que, com um texto dessa magnitude, sempre são possíveis ali divergências pontuais, mas faço também o registro de que o relator acolheu várias das minhas emendas propostas e algumas até que eu não tinha originalmente apresentado, mas fui recebendo contribuições e fiz o filtro possível, porque também não podemos aqui utilizar essa lei para aprovar tudo que nós imaginamos como necessário para resolver o problema criminal aqui no Brasil. A única ponderação que eu faria aqui ao relator, muito rapidamente, sem tirar aqui o brilho do trabalho, eu havia apresentado uma proposta de emenda 45 para deixar o texto que trata do artigo 21W das Forças Integradas um pouco mais abstrato, para não ter a referência específica ao FICO. O relator não acolheu essa emenda por entender pertinente a manutenção do FICO.
respeito o entendimento, mas por conta da emenda 45 que apresentei, agregou o parágrafo 8º no artigo 21W, né, para estabelecer o disposto nesse artigo não exclui a possibilidade de outras formas de cooperação institucional destinadas ao combate ao crime organizado. Eu agradeço essa redação, mas aí por conta, senador Alessandro, dessa redação, eu apresentei a emenda 46 apenas para modificar ligeiramente a redação aqui do parágrafo 8º, para colocar ali ao lado de cooperação institucional, forças integradas, né? Outras formas de forças integradas ou de cooperação institucional destinadas ao combate do crime organizado e seguindo no que couber as regras estabelecidas nesse artigo. E aqui, Vossa Excelência não acolheu, mas aqui rogaria até uma revisão disso, se fosse possível, fundado naquela ideia, né? O que a bunda não prejudica. E o meu receio, e a gente sabe que a interpretação do direito é sempre algo que às vezes caminha numa direção que não é a desejada pelo autor da lei, é alguém ler esse dispositivo e pensar, não, força integrada só pode dar fico. Aqui é outra coisa, cooperação institucional ou outras formas. Então, agregar aqui a expressão forças integradas, acho que não seria um problema, não afetaria o restante do artigo. E a referência também que aplicar-se-ia no que couber as regras presentes aqui, para a gente aproveitar para eventuais outras forças integradas, as regras que Vossa Excelência já determinou nesse dispositivo, para que não possam dizer depois, não, mas essas regras aqui só cabem para as FICOs e não cabem para as demais. Então, se Vossa Excelência pudesse acolher a nossa emenda 46, ainda com eventual revisão de redação, né, mas com esse desiderato específico. No mais, quero registrar aqui, senador Otto, também, as minhas congratulações a Vossa Excelência ter colocado esse projeto aqui como prioridade dessa casa. Sugiro e rogo que possamos votar hoje ainda, que teremos a sessão sem ser virtual, à distância. O texto, a meu ver, é um texto de qualidade, ele está pronto já para ser colocado no plenário. Vai voltar para a Câmara, e aí é natural que hajam os ajustes, mas o Senado cumpriu a sua missão ainda nesse ano legislativo. Minhas congratulações aqui ao senador Alessandro e rogo esse último atendimento às minhas contribuições. Parabenizo a Vossa Excelência, senador Sérgio Moro, e sei que Vossa Excelência deu uma contribuição muito grande pelo conhecimento jurídico que tem, deve ter contribuído, como me falou o senador Alessandro Vieira. Na ausência do senador Girão, a palavra do senador Messias de Jesus. Só para registrar o acolhimento da última ponderação. Eu vi que Vossa Excelência e faremos o ajuste redacional. Acatou a proposta do senador Sérgio Moro. Senador Messias. Senhor presidente, querido amigo Otto Alencar, também quero cumprimentar a Vossa Excelência pela condução dos trabalhos nesta comissão. Quero, mais uma vez, cumprimentar o senador Alessandro Vieira, que tem um trabalho hercúleo nesse projeto e, de fato, colocando com precisão e com conhecimento o que é necessário, de fato, e o que pode ser feito para melhorar a qualidade de vida das famílias brasileiras e impedir o crime organizado. Eu apresentei algumas emendas, tive a oportunidade e a graça de serem acolhidas pelo nosso relator, senador Alessandro. Não vou nominá-las porque o relator já o fez, mas certamente a nossa contribuição para o projeto será, sem dúvida nenhuma, de grande valia para que essa lei possa ser aperfeiçoada. E o senador Alessandro, como todos sabem, é do meio, é do ramo, conhece tanto tecnicamente como politicamente e sabe. Portanto, senador Alessandro, receba meus cumprimentos e os meus parabéns pelo brilhante projeto, pelo brilhante relatório. Eu espero que a gente possa, senhor presidente, votar ainda hoje esse projeto no plenário para devolver à Câmara Federal, porque o Brasil precisa urgentemente desta lei.
Eu fico muito agradecido, muito especial pelos estados brasileiros que fazem fronteiras com outros países, que é uma das emendas que o senador Alessandro acolheu, aumentando a pena cometida nas áreas fronteiriças. Muito obrigado ao relator, aos colegas e parabéns mais uma vez pelo relatório. Agradeço a Vossa Excelência, parabenizo o senador Messias Jesus, a senadora Zenaide Maia. Senhor presidente, colegas senadores e a todos que estão nos assistindo, eu quero aqui parabenizar por essas casas chamarem atenção e dar visibilidade a um problema gravíssimo que é esse do crime organizado. Eu não sou jurista, sou médica, mas sei e venho dizendo isso, porque a gente está presenciando isso. E me lembro que na época do saudoso Major Olímpio, nós fizemos uma luta, mesmo divergindo politicamente, para criarmos o Sistema Único de Segurança Pública. E a gente sabe que é necessário e que não se faz segurança pública sem colocar a segurança pública no orçamento desse país. O que a gente vê é que continua o orçamento do país com menos de 0,5% para a segurança pública desse país. Então, em 2019, junto com o Major Olímpio, apresentei uma PEC, a 44, que destinava 1% para a segurança pública no primeiro ano, 1,5%, 2% e 2,5%. Acho que nós temos um SUS, teríamos um SUS da segurança pública, gente. Porque a gente sabe, Otto, que se não financiar, eu sei que aqui está um projeto maravilhoso, é uma coisa de emergência, eu como médico, emergência é mais que urgência. Mas nós precisamos ter garantido no orçamento desse país recursos para a segurança pública, para investir nos recursos humanos e em novas tecnologias, que não se faz segurança sem isso. Então, dizer o seguinte, parabenizar todos que têm esse olhar, e minha opinião sobre as BETs era para não ter sido nem aprovada. Era para ser pelo menos 70% de imposto, porque se você quiser acabar com a vida de um jovem e de sua família, você deu um vício a ele. Nesse país já tem gente vendendo imóvel para pagar dívida dessas BETs que seus filhos, adolescentes e muitas vezes as suas companheiras estão. Então, parabenizar, porque nós estamos mostrando à sociedade que quando faz uma pesquisa fora a saúde, o povo cobra a segurança pública. E cabe a gente aqui colocar a segurança pública do país no orçamento, porque sem colocar a gente não vai chegar, vamos enxugar gelo. Obrigada, senhor presidente. Parabéns, Alessandro, e a todos que se debruçaram. Agradeço, parabenizo Vossa Excelência, senador Zenaide, e Vossa Excelência citou o senador Eduardo Girão, que foi o que levantou aqui a bandeira contra os jogos, né? E as consequências dos jogos são hoje devastadoras, inclusive as famílias mais pobres, né? Se viu o Bolsa Família, quantas pessoas do Bolsa Família foram tragados pelos jogos, né, de aventura e perderam recursos. Senador Girão. E, presidente, só para complementar esse assunto, sem falar que a lavagem de dinheiro, o lucro do crime organizado aumentou assustadoramente depois desse advento das BETs. Né? As manchetes dos grandes veículos de comunicação do Brasil falam isso. Então, eu quero parabenizar o senador Alessandro Vieira por ter atendido às nossas emendas. O senador Humberto Costa vai ser o presidente, já posso dizer aqui de primeira mão, vai ser o presidente da frente contra a jogatina e eu vou ser o vice-presidente dele. Ou seja, é uma coisa que transcende questão de política partidária, é algo pela sociedade, pela humanidade. E é nesse espírito, presidente, eu lhe peço permissão, eu sei que o tempo já está contando, eu não vou nem pedir, mas é nesse espírito que eu quero manifestar minha solidariedade ao senador Márcio Bittar, porque é o seguinte, nós podemos ser adversários, é como no futebol.
Um querendo ganhar do outro, as ideias, a mesma coisa. Mas jamais inimigos. Essa coisa da dosimetria, eu concordo totalmente com o senador Márcio Bittar, é o mínimo para reparar uma injustiça, uma revanche, uma vingança em curso no Brasil. Essas pessoas não são criminosas. Agora, por serem adversários políticos, estão sendo aí deixadas para depois. Frase que o senhor usou. É pedido de vista, é para amanhã. Agora, quando é para aumentar o número de deputados, essa nossa comissão, e eu assumo também, não teve necessidade de passar por aqui, foi direto para o plenário. Veio da Câmara e foi para o plenário, para aumentar deputado. Mas nesse caso, a gente acaba, talvez, por uma questão política. Eu quero saber quem é candidato em 2026. Preocupação não é essa. Essas são vidas, são pessoas que estão pagando por algo que não tiveram ampla defesa. Ainda vem falar de ampla defesa aqui, eu vi colegas nossos que tiveram ampla defesa. Não tiveram. Nem dupla jurisdição essas pessoas tiveram. Nem acesso aos autos essas pessoas tiveram. Então a dosimetria é o mínimo, porque nós vamos lutar pela anistia. Como? Gente que explodiu o banco, assaltou, que sequestrou avião, que explodiu o aeroporto, que pegou em arma, fez todo tipo de barbaridade, teve anistia. E são essas pessoas que não querem anistia agora. Não dá. Aí falou até em perdão aqui, e eu acho que esse é um ponto que a gente precisa buscar. Senador Espiridião Amin, eu quero lhe parabenizar, presidente Otto Alencar, por ter escolhido um senador equilibrado, justo, honrado, que vai saber dar o tom nesse relatório. Eu faço um apelo ao seu coração, senador Otto Alencar, como de bem, que possa colocar para votar isso na semana que vem, dar aquele prazo de 24 horas, se tiver que ter vista, que vai ter, mas para a gente possa reparar o mínimo de injustiça contra pessoas que nunca passaram pela polícia, nunca tiveram passagem pela justiça. No minuto que me resta, 1 minuto e meio, parabenizar o senador Alessandro. Eu sei que ele se debruçou, a equipe dele, a equipe do senador Alessandro, uma das mais competentes desse Senado Federal. Quero deixar claro isso. Técnicos. Então, parabéns, senador Alessandro e sua equipe. Eu só quero pedir uma atenção dos colegas, um destaque que o PL, agradecendo ao senador Carlos Potinho, que fez esse destaque a nosso pedido, porque lá na Câmara dos Deputados, nós conseguimos lá 349 deputados contra 40. Uma maioria absoluta, e a sociedade comemorou, e eu acho justo, que é exatamente que presos provisórios não possam votar. Né? Então, os direitos políticos, nesse aspecto, até porque a emenda que foi destacada pelo PL não revoga esse direito. Porque tem a questão, é inconstitucional, ok, mas não revoga esse direito. Apenas ela reconhece que sua aplicação prática não é viável durante a privação de liberdade. O próprio TSE tem resoluções nesse sentido. Então, eu gostaria que essa conquista da sociedade, ela fosse mantida. Eu entendo o senador Alessandro de ter recusado, mas o destaque eu acho que vai reparar também esse caso para a sociedade poder celebrar nesse momento de inversão de valores e prioridades. Muito obrigado, senhor presidente. Senador Rogério Carvalho. Presidente, me permita só antecipar a análise da emenda. Pois não, Vossa Excelência tem a palavra. Pelo senador Eduardo Girão. Eu vou fazer uma exemplificação prática. Estivesse vigente essa redação proposta pelo senador Girão, o ex-presidente Bolsonaro não poderia votar. Nenhum desses cidadãos que ele mesmo reporta nenhum desses cidadãos que ele reporta como injustamente presos poderia votar, porque são presos provisórios. A prisão definitiva do presidente Bolsonaro é recente. O preso definitivo no Brasil não pode votar. Ele perde o direito político. Isso. O preso provisório, por força da Constituição, mantém esse direito. No universo de aproximadamente 700 mil presos que nós temos, 550 no regime fechado, nós tivemos cerca de 10 mil que votaram.
porque todas as vezes em que essa participação do preso, do custodiado, no sistema de votação for de difícil execução, é lícito não oferecer para eles esse direito. Então, a única objeção que eu faço é da natureza da matriz constitucional. E ainda acrescento, porque fiz isso no relatório anterior e reitero agora, que é plenamente possível se fazer essa inclusão dessa restrição do direito na PEC, que está sendo discutida sobre segurança pública. Até porque tem voto suficiente para isso. O senhor citou 300 e tantos votos tiveram? 340 votos, você muda a Constituição. Mas se você faz isso nesse texto de lei, você vai apenas permitir a judicialização. Essa é a ponderação que faço, sem de forma nenhuma questionar a possibilidade e o direito de destaque, porque é um direito que cada um de nós tem. O Rogério Carvalho não está presente, senador Exalci, senador Amin, depois senador Bittar e senador Marco Rogério. Senador Amin, com a palavra. Eu quero aqui dizer que votaria no escuro no relatório do senador Alessandro Vieira, pela confiança que ele conquistou de todos nós, pela sua vida profissional, né? Pelos hábitos de Passo Fundo, associados aos hábitos do Sergipe, né? E aos sábios de Laranjeiras, né? Levino Cruz à frente. Senador Otto, um dos ensinamentos do Levino Cruz é o seguinte: não adular a autoridade já é sinal de oposição. Portanto, modos e rebos. Mas nós temos a oportunidade de aqui apreciar, analisar, fazer aqui a leitura das suas observações sobre as emendas, particularmente esta última reclamação, digamos, do senador Girão, que é minha também. Mas, neste caso, também prevalece o bom senso. Eu não posso, em função de questões práticas e morais, contestar a Constituição. E, se nós ganharmos um destaque nesse assunto, isso vai ser judicializado. Então, o senhor nos deu um caminho. Pega a PEC. Se a trava é constitucional, usa a PEC para consertar. Senador Girão, eu concordo com o que o senhor pensa, mas a solução é esta. A solução parlamentar é esta, legislativa, legiferante. Então, é por isso que, seja no escuro, se nós não tivéssemos a possibilidade de debater, seja num ambiente como esse, em que nós temos a responsabilidade de compatibilizar as nossas preocupações com a realidade, eu ia homenagear a senadora Zenaide Maia, porque ela não é médico, não chega a ser ortopedista, ela é mais do que isso. Ela é epidemiologista. Epidemiologista, ou seja, ela percebeu que a questão da insegurança que nós estamos vivendo é uma epidemia que está alcançando, senador, todas as camadas, como o senhor frisou. Está na Faria Lima, está em grandes negócios de combustíveis, no sistema financeiro, na saúde. O resumo da coisa é o seguinte: por que é que há quanto tempo nós não ouvimos notícia de assalto a banco? Qual foi a última explosão de caixa eletrônico que o noticiário nos trouxe? Pois não. Nós aprovamos no Senado Federal um projeto meu que foi para a Câmara dos Deputados. E o então presidente Michel Temer sancionou. Interessante que ele sancionou porque no estado de São Paulo, na noite que ele passou lá, 8 bancos foram, explodiram 8 caixas bancárias. E esse projeto meu está em vigor já. Esse projeto obrigou a todas as caixas bancárias,
todos os bancos colocarem dentro dos caixas um dispositivo que quando estoura vai atingir atinge as cédulas. Por isso acabou no meu estado, no Brasil inteiro, o novo cangaço. Você não vê mais explodir banco. Acabou o velho cangaço. O cangaço atual Interessante que eu era oposição a ele e ele não me chamou para sancionar o projeto. Aí eu mandei um telegramazinho lembrando que foi preciso arrombar 8 bancos lá no estado de São Paulo para poder aprovar o projeto. Mas eu não encontrei aqui a senadora... Então hoje tem esse dispositivo. Ou seja, a sua lei... eu queria... Olha, a nossa senadora... Pois é, eu quero dizer, não encontrei a senadora Zenaide Marques, encontrei a minha amiga Ana Amélia Lemos. Essa senadora brilhou no Senado Federal. Sim. E merece o nosso registro com muito respeito. Do nosso Rio Grande do Sul. Um pé em Tubarão, Santa Catarina. Ou seja, Santa Catarina tem uma pequena participação no seu nessa figura extraordinária. Então, o que eu quero relatar aqui é que o projeto que foi aprimorado substancialmente pelo meu querido amigo e companheiro de partido, deputado Derrite, recebe aqui a contribuição experimentada, sensata, do senador Alessandro Vieira, que nos dá a segurança, não que esse projeto vai resolver, não vai resolver nada, papel não resolve nada. O senador Omar Aziz lembrou, vamos ter caixa para fazer isso funcionar. Vamos ter uma emenda constitucional daqui a pouco, garantindo um mínimo de recurso financeiro para aplicar em segurança pública. Vamos ter critérios de distribuição de recursos na federação justos. O trabalho dos estados e dos municípios vai ser reconhecido e integrado. Falta muito para integrar a segurança pública no Brasil. Então não vai ser um projeto que vai resolver tudo. Esse projeto é o projeto seminal, ou seja, foi trazido para cá a primeira contribuição sistêmica para que nós tenhamos o foco no crime como organização. Ou seja, eles não estão trabalhando nem no varejo, nem aleatoriamente. E, portanto, eles estão se transformando, se a gente quiser fazer a simbologia, a iconografia, como um povo. Mas este povo não é óctope, né, que tem só 8 braços ou pernas, ou o que seja. É uma ameaça que se espalha, se entranha e vai avançando no quarto, na sala de visita, na despensa, em tudo aquilo que pode ser comparado ao que é a nossa sociedade. Então, eu quero dar meus cumprimentos ao senador Otto por ter designado o senador Alessandro Vieira, ao trabalho que ele fez, examinou todas as nossas contribuições. E eu não me preocupo com o que está faltando. Claro que está faltando. Vamos fazer o mais certo possível para que isso entre em vigor e o funcionamento, a operação, vai nos mostrar novas carências. E a luta vai ser sistematizada. Se vamos vencer ou não, vai depender do nosso empenho e da nossa capacidade de, acima de partido político, ideologia, nós construímos um arcabouço legislativo que, na prática, possa favorecer a eficácia. Cumprimentos. Senador Bittar. Presidente, em primeiro lugar, eu parabenizo o senador Alessandro pela dedicação que nós já nos acostumamos à dedicação, ao empenho do senador Alessandro em todas as matérias com as quais ele se debruça como relator. É inequívoco que o Brasil precisa tratar deste assunto
da dominação de território, de economia das facções criminosas. A Amazônia brasileira significa mais de 60% do Brasil, do território nacional. Boa parte desse território imenso já não está sob o domínio do Estado brasileiro. Está sob o domínio de ONGs e facções criminosas. Além da região amazônica, nós temos partes consideráveis do Brasil, Nordeste, Sul e Sudeste, também dominado por facção criminosa. Então, senador Alessandro, nós estamos falando também de resgate da soberania nacional, que estamos perdendo. Então, parabéns ao seu trabalho, vou votar com a matéria, votarei no destaque do meu amigo e senador Girão, porque entendo que a Câmara acertou, de qualquer forma vai voltar para a Câmara vai dar a última palavra. Eu queria apenas colocar aqui uma dúvida que tenho. Primeiro, senador Alessandro, dizer que é inquestionável que a segurança pública do Brasil precisa de mais recursos. A partir, mais uma vez, do exemplo da minha região, que é um mundo, as pessoas falam da Amazônia muitas vezes como se fosse uma chácara, um pedacinho de terra. Não, é mais da metade do Brasil, é 60% mais do que o território nacional. E é inequívoco que a segurança pública que existe hoje lá, ela é absolutamente insuficiente. Então vou votar a favor, é inequívoco que precisa de mais orçamento. Eu só tenho dúvida, como relator do orçamento que fui, se o engessamento do orçamento resolve. Então é uma coisa cruel. Eu vou votar a favor, sei que a segurança pública do Brasil é o setor que tem pouquíssimo orçamento. Não sei se isso é a solução definitiva, lá na frente não vamos ter que rever. Porque eu sou muito simpático à tese do ex-ministro Paulo Guedes de desbloquear o orçamento. E os estados, municípios e a União que teriam que ter a responsabilidade de fazer o seu orçamento a cada ano. Nós temos hoje menos de 10% do orçamento do Brasil que é livre. O resto é todo ele engessado. E aí uma observação, a educação no Brasil, com todo respeito, ela tem mais de 6% do nosso PIB, o que é, do ponto de vista da nossa riqueza, mais do que a Europa Ocidental dedica da riqueza deles à educação, e nós estamos entre os 20 piores países do mundo em educação. Então, esse engessamento que tira dos prefeitos, tira dos governadores a capacidade verdadeira, real, de administrar o seu orçamento de acordo com as prioridades do seu estado, e causa coisas assim malucas. Você tem ali, no meu estado, por exemplo, você tem lugares que você sobe o rio Juruá, você chega num lugar ermo, uma comunidade do lado esquerdo do rio, você olha na sua frente, é o Peru. Você não tem um posto da polícia. E aí você tem o detalhe que vai chegar no final do ano, a Secretaria de Educação ela é obrigada a gastar 200 milhões com educação, e aí é uma porta também, um incentivo para a corrupção e para o desperdício, e não pode, está proibida de usar esse recurso para atender uma área totalmente abandonada pela segurança pública. Então, só essa observação, senhor presidente, que eu quero fazer, mas, claro, vou votar a favor do projeto. Nós temos, sim, que cuidar dessa coisa que já virou um flagelo no Brasil. Trata-se também de recuperação da soberania nacional, mas com essa observação. Uma hora, o Congresso Nacional, nós vamos ter que nos debruçar sobre esse engessamento do orçamento e a ineficiência dele, porque você engessa e nem por isso nós temos uma educação condizente com o orçamento que o Brasil dedica a ela. Mas, no mais, muito obrigado, senhor presidente. Parabéns, senador Alessandro. Votarei com o vosso relatório. Obrigado, senador Márcio Bittar. Próximo, senador Rogério Carvalho. Senhor presidente, em primeiro lugar, eu quero dizer que nós, quando paramos para discutir alguns temas de extrema relevância para o Brasil e para a população brasileira, a gente percebe o quanto o lobby organizado, profissional, leva do orçamento do Brasil para alguns setores. E eu estou chamando a atenção disso porque, vira e mexe, esses setores tentam acabar com a vinculação de saúde e educação. Quando entra um outro tema de tamanha relevância quanto o tema da segurança pública no nosso país. Mas é importante que a gente mire, olhe
para os incentivos, para os ganhos que extrapolam o limite da razoabilidade e o não razoável, que é a cobrança de tributos de alguns setores, como, por exemplo, BETs, dividendos, como, por exemplo, as isenções constitucionais, que ultrapassam aí a casa dos 500 bilhões de reais por ano, que são isenções constitucionais. Então, é preciso que a gente, se quisermos mesmo, é preciso que a gente dê um basta nessa forma de transferir renda para os já muito ricos e tirando do país a capacidade de fazer os investimentos. Então, quando a gente fala disso, a gente está falando da necessidade também de aprovar a PEC da Segurança Pública, porque ela vai estabelecer e definir o regramento do SUSP, do Sistema Único de Segurança Pública. Porque a gente fala do SUS, a gente fala da educação, que o dinheiro chega, e o Omar Aziz, no começo dessa sessão, no começo desse debate, falou sobre isso, mas tem um sistema que funciona, tem um sistema que tem financiamento, tem um sistema que, de forma integrada, vem atuando com mais ou menos eficiência, mas vem funcionando. Então, essa é uma questão central que o relator toca. Nós precisamos de mais recursos para a segurança pública e mais recursos para lidar com a questão do crime organizado. Outras questões que não é objeto desse projeto é de que maneira a gente produz informações tanto na fronteira marítima, ou seja, naquilo que chega via litoral, como aquilo que chega ao nosso território via a fronteira seca do país, a monitoração e a presença do Estado brasileiro para impedir a entrada daquilo que alimenta o crime organizado, drogas, armas e outras formas de riqueza que chega para o crime organizado. E a gente poderia tendo um sistema integrado, a gente poderia ter a otimização de sistemas de informação por todos os organismos que, de alguma maneira, têm responsabilidade no controle de acesso ao nosso território. E, por fim, presidente, eu quero chamar a atenção que o Brasil só avança no combate à corrupção quando o governo tem real compromisso de combater o crime organizado. O Brasil só avança no combate ao crime organizado quando o governo tem, de fato, a verdadeira intenção de combater o crime organizado. Se a gente analisar, na década passada, foram nos governos do PT que se aprovou as legislações que garantiu o combate à corrupção de forma mais organizada e eficaz no Brasil. E agora é o governo do PT, do presidente Lula, que manda o projeto antifacção para o Congresso Nacional, é o governo do PT, do presidente Lula, que manda a PEC da segurança, que os outros falam de muitas ações e que quer botar bandido na cadeia, mas só quando o bandido é o da periferia. Porque o bandido que tenta dar golpe neste país tem o apoio de parte da política, para poder passar a mão na cabeça, para poder garantir anistia. Ou seja, agora os direitos humanos são importantes. Esses direitos humanos, como o ex-presidente dizia, que bandido não tinha que ter direitos. Que bandido, quando falava que a cadeia estava superlotada, ele dizia, é isso mesmo, tem que ficar na cela superlotada. E eu pergunto agora, qual é a discussão? A discussão agora é anistiar. Anistiar aqueles que tentaram contra as instituições, contra o Estado e contra a sociedade. A sociedade não tem noção do que seria este país se eles tivessem conseguido. Não foi um golpe, foi uma tentativa de golpe. Porque se fosse golpe, eu, neste momento,
talvez não estivesse aqui tendo o direito de falar nesse microfone. Porque tinha tido um golpe e pessoas como eu, que têm determinado tipo de posição, seria perseguido, seria caçado, seria preso ou seria assassinado, como vários foram assassinados no último golpe que este país sofreu. Portanto, eu quero chamar a atenção, presidente, que todas as medidas de combate ao crime organizado, seja ela do ponto de vista da legislação, seja ela do ponto de vista da legislação para a gente diminuir as renúncias fiscais, para ter mais dinheiro para financiar o sistema de segurança pública que precisa ser integrado, que precisa, de fato, funcionar como se pretendia o SUSP, nós estaremos ao lado dessa construção, senhor presidente. Portanto, quero mais uma vez cumprimentar Vossa Excelência e cumprimentar todos do Senado Federal que revisam e que revisarão aquilo que foi feito na Câmara para proteger determinados setores que têm acordo com o crime organizado. Obrigado. Senador Marcos Rogério. Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, de igual forma, senhor presidente, também quero cumprimentar primeiro Vossa Excelência por pautar essa matéria de maneira tão célere, considerando a urgência em aprovarmos uma legislação que seja uma legislação atual e que permita às forças do Estado combater o crime, especialmente o crime organizado, que a cada dia tem ocupado espaço no Brasil, amedrontado as famílias, sequestrado, o direito de liberdade do cidadão. Porque hoje esses criminosos estão livres para cometer todo tipo de crime e famílias que estão aprisionadas dentro de casa. Pior do que isso, e eu trouxe aqui um relato dias atrás do que está acontecendo no meu estado de Rondônia. Famílias que moram numa determinada região, que tem filhos pequenos e em idade escolar, o filho não pode estudar na escola que fica nas proximidades, porque aquela área é dominada por uma facção rival, a facção do bairro onde mora essa criança. Veja a que ponto nós chegamos. O Estado perdeu o território. O Estado perdeu o mando. E quem é que está dominando pelo medo a sociedade nessas regiões? O crime organizado. E aí, senhor presidente, essa matéria é uma matéria, obviamente, que nós demandaríamos muito mais tempo para aprofundar nesse debate, mas nós estamos diante de uma emergência nacional. Enfrentar o crime organizado é uma questão de emergência nacional. É uma resposta que não pode ser adiada. É uma resposta que não pode ser retardada. Então, a Câmara dos Deputados cumpriu a primeira etapa, cabe ao Senado Federal fazê-lo agora, confirmando aquilo que tiver que confirmar, modificando o que tiver que modificar, para entregar ao Brasil uma legislação que realmente represente um instrumento de enfrentamento efetivo ao crime organizado no Brasil. E aqui quero cumprimentar o trabalho do relator, senador Alessandro Vieira, que é um delegado de polícia de carreira, portanto conhece da área de segurança pública, apresentou dentro do espaço de tempo que tinha um relatório robusto, obviamente que tem pontos que um ou outro tem discordância, e é natural que assim o seja. Inclusive, faço aqui menção de um desses pontos, que estou até destacando a pedido do meu caro senador Girão, porque eu concordo com o mérito e com os fundamentos do afastamento da previsão. Eu também tenho que concordar com a dificuldade constitucional para estabelecer esse modelo de restrição, que é o caso do direito de voto do preso provisório. Eu defendo o modelo de restrição, mas tenho dificuldade, como tem o relator, de conformar esse texto com o texto constitucional vigente.
Nós estamos vivendo um período de excepcionalidade? Estamos. Muitos textos constitucionais hoje estão sendo relativizados por situações as mais banais, né? Situações que constrangem, situações que desafiam o Estado de Direito. Isso é fato? É fato. Agora, a Casa das Leis do Brasil tem a prerrogativa de que, como aqueles que têm o poder da caneta, afastar a aplicação do texto constitucional, ainda que no modelo legiferante? Não, nós não temos essa prerrogativa. Nós o temos através do emendamento constitucional. Agora, quando a gente fala do direito de voto do preso, há um aspecto a ser analisado aqui. Esse preso faccionado, que está lá e que ainda não teve uma sentença penal condenatória com trânsito em julgado, eu indago, esse preso no ambiente prisional exerce o seu direito de voto livremente? É um voto livre? É um voto consciente? Ou é um voto viciado? E estou lançando essa argumentação para dizer que, e aí é uma outra discussão de fundo constitucional também, que é em razão de uma matéria que deve ter a sua importância no campo jurídico, penal especialmente, mas que esse argumento justifica você criar uma regra de restrição maior? A tese majoritária é que não. É que o Estado é que tem que melhorar os seus aparelhos de controle, fiscalização e garantia do exercício pleno com a proteção do direito de escolha livre. Agora, essa é a realidade do Brasil? Não, não é. O preso que está preso e que é membro de facções não tem liberdade de escolha. É um voto viciado. Há uma inconstitucionalidade no voto do faccionado. Porque é um voto viciado. Quem manda é o chefe do comando. E nós estamos a chancelar. Estamos a chancelar por uma cautela constitucional, por um mandamento constitucional genérico. Mas o que se impõe é uma realidade triste no Brasil. As cadeias, os presídios, os sistemas prisionais brasileiros estão dominados, não pelo Estado, completamente dominados pelo crime organizado. Não há liberdade de escolha no ambiente prisional. Ora, se não há liberdade de escolha no ambiente prisional, nós estamos diante de uma inconstitucionalidade com esse voto que é direcionado. Ou seja, quem está votando não é o cidadão, quem está votando é uma facção. Ela está determinando a escolha. A soberania popular aqui foi colocada de lado. Ouço, Vossa Excelência, o maior prazer. É por isso que existem normas constitucionais inconstitucionais. Esta é uma norma constitucional inconstitucional. E isso está consagrado na Suprema Corte Alemã. E eu concordo com Vossa Excelência. Me permita só uma comunicação que já fiz aqui ao senador Girão, ao senador Portinho. Na tarde de ontem, o relator da PEC da Segurança, o deputado Mendonça Filho, já anunciou a inclusão deste objeto na PEC da Segurança, que é a restrição do direito de voto do preso provisório. Então, isso vai constar já do texto da proposta de emenda à Constituição, que será relatada pelo deputado Mendonça Filho. Agradeço Vossa Excelência, e é uma notícia muito importante e que deve trazer para todos nós que vamos votar essa matéria a tranquilidade, porque ao reconhecermos que nós estamos diante de uma situação em que forçar a aprovação dessa emenda é incorrer numa flagrante inconstitucionalidade, né? A não ser que defendamos aqui a tese Otto Bischoff, né? A tese alemã, do direito alemão, embora no Supremo existam muitos que defendam o direito alemão na academia, mas não na prática nacional. Mas nós estaríamos diante de uma situação em que, fatalmente,
seria julgado inconstitucional. Então, ter já o compromisso de que essa PEC tramite na Câmara e no Senado é, para todos nós, uma sinalização que nos dá conforto para votar essa matéria, e nesse caso a emenda é do senador Girão, ele ficará à vontade para manter ou retirar o destaque. Eu estou aqui sustentando a violação ao direito de escolha livre. Nós estamos diante de uma inconstitucionalidade na origem. Então são duas seriam duas inconstitucionalidades. Uma em razão do voto que está viciado, porque não é um voto livre, é um voto direcionado por facções criminosas, e o outro em razão daquilo que prevê a Constituição Federal. Mas eu queria, senhor presidente, se Vossa Excelência me permite concluir aqui, cumprimentar o relator e fazer um último apelo. Ele fez uma modificação no texto que veio da Câmara, com o qual eu concordo. Aliás, ontem recebi alguns promotores que atuam em tribunais do júri. Vossa Excelência reviu uma emenda que foi apresentada na Câmara dos Deputados que restringia a competência do tribunal do júri. E considero um grande acerto o texto que Vossa Excelência apresenta, restabelecendo a competência do tribunal do júri. Primeiro, porque me parece algo que, do ponto de vista constitucional, é questionável. A restrição da competência do tribunal do júri. Há uma inconstitucionalidade. Mas, segundo, também do ponto de vista do resultado. Porque quando nós observamos os números das condenações efetivas de crimes contra a vida efetivadas nos tribunais do júri, os números são, assim, alarmantemente superiores a qualquer outra condição de enfrentamento ao crime organizado, as varas que atuam com relação a esse núcleo. Então, eu acho que esse foi um ponto que, para mim, me deu muito conforto de poder votar, e sabendo que houve aqui um aperfeiçoamento. Primeiro, obedecendo à Constituição, e segundo, em consonância com os resultados que estão vindo de lá. Porque se o argumento aqui é apenas o argumento da segurança, os jurados estão num ambiente de insegurança, as facções ameaçam. Mas vamos lá então. E naquele caso em que você tem o membro da facção que cometeu um crime de feminicídio, ora, ele vai ser condenado pelo tribunal do júri. Mas ele é o chefe da facção. Continua sendo ameaçador, continua sendo temido, continua sendo o todo-poderoso. E nesse caso, né, o filho do chefe da facção que cometeu um crime numa briga de bar não tem conexão com a atividade do tráfico ou de outra natureza. Então, seria uma contradição, e aí concluo dizendo que Vossa Excelência, nesse aspecto, para mim, acertou de maneira, assim, muito cristalina, tanto com base no texto constitucional, como também com relação ao resultado efetivo disso. E o último apelo que faço, e aí concluo aqui, é em relação a um destaque que apresentei, e eu pediria a avaliação de Vossa Excelência, é com relação à destinação de bens apreendidos. O artigo 91, né, do Código Penal, hoje ele estabelece uma concentração na União. A Câmara, nesse ponto, para mim, ela corrigiu uma distorção. Porque se a investigação se deu no ambiente, no Estado, né, Polícia Civil, Ministério Público Estadual, Justiça Estadual, é mais adequado ter o compartilhamento desses ativos, desses valores, com quem teve toda a despesa, todo o custo, né, dessa operação. Então, eu acho que o Código Penal anterior, nós tínhamos o Brasil num outro modelo. Hoje nós temos estados, Distrito Federal e o governo federal atuando nessa matéria, cada um com as suas competências. Então eu penso que o melhor encaminhamento para esse ponto seria fazermos isso de forma compartilhada, a reconhecer a competência de quem realmente
cumpriu toda a persecução penal, que teve todas as despesas inerentes a essa investigação e condenação. É o apelo que faço a Vossa Excelência, cumprimentando uma vez mais pelo relatório. Só um breve à parte a respeito. Agradeço a Vossa Excelência. O senador Girão pediu antes. Só um breve à Pois não, bem pode, rápido. Pois não, senador Carlos. Peço ao senador Alessandro Vieira que reflita sobre essa sugestão, essa emenda, porque reafirmo aqui as razões colocadas pelo meu colega Marcos Rogério, que parecem lógicas, faz sentido. Olha a despesa que o Estado do Rio está tendo agora nessas operações, né? E onde há perdimento de bens ali, há apreensão de bens, né? Esses bens vão para a União, enquanto o Estado é que arcou com tudo, né? Então, eu acho que o que está sendo sugerido é uma partilha, não é isso? Ou seja, bem razoável, justo, salomônico, me parece. E agradecer as palavras do senador Marcos Rogério, porque foi autor da emenda com relação ao Tribunal do Júri, muito bem acatada, e agradeço aqui de viva voz ao senador Alessandro, porque essa emenda, agradeço ao meu guru, meu professor que está ali atrás, Marfan, tive o prazer de ser seu aluno, né? E serviu para alguma coisa, viu, Marfan? Serviu para alguma coisa. Muito obrigado, senador Alessandro. E quanto ao destaque, eu deixo ao senador Girão. Senador Girão. Presidente, em primeiro lugar, olha como é bacana o processo legislativo, né? Bem interessante, a gente vai ouvindo a posição de um colega, de outro. E nada é por acaso, também recebi a ligação aqui do deputado Marcel Van Hatten, que foi o autor da emenda que conseguiu aí 349 votos contra 40, com a proibição aí dos votos dos presos provisórios. E ele disse que realmente na PEC da segurança já foi aceito. O próprio Mendoncinha, o deputado Mendonça, já incluiu. Então, eu acredito que, e quero agradecer profundamente os nossos irmãos, parceiros do PL, né, o senador Carlos Portinho, o senador Marcos Rogério, o senador Exalci Lucas, senador Márcio Bittar, que aqui estavam, pela confiança. Né? Ia ser um bom debate, mas eu acredito que nós estamos na Comissão de Constituição e Justiça, né? Então, isso aí foi um bom debate, já dando um passo para essa conquista que a gente vai ter. E, presidente, eu vi muito falar aqui, o governo Lula é o que combateu o crime, está aí, foi ele que deu entrada, o PT que deu entrada no projeto antifacção, o PT que deu entrada na PEC da segurança. Engraçado. Agora, é o mesmo governo Lula, é o mesmo PT que não aceita, e nós vamos fazer o destaque, já conversei com o PL, lá no plenário, a questão de reconhecer como terrorismo que as facções fazem no Brasil. Eu sou de um estado, e o senador Otto Alencar é de outro, que dos 12 municípios mais violentos do Brasil, 10 estão no Ceará, 5 estão no Ceará, 5 estão na Bahia. E o terror que acontece tanto em Salvador quanto em Fortaleza, a cada 3 dias, na capital cearense, uma família é expulsa. Foram 219 famílias em um ano. E por que é terrorismo? O pessoal, não, isso aí não pode ser, tem que ser motivos religiosos. Tá aqui. Facção TCP ameaça terreiros de Umbanda e 4 centros religiosos são fechados em Maracanaú, na Grande Fortaleza. Sabe o que é considerado isso aqui pela lei antiterrorismo de 2016, que define o crime de terrorismo como prática e atos por razões de xenofobia, discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia e religião, com a finalidade de provocar terror social. É terrorismo sim. Agora esse governo passa a mão na cabeça de ditadores, como Maduro, como Daniel Ortega. Esse governo passa a mão, dá sinais trocados com relação aos terroristas do Hamas que fizeram com crianças lá em Israel. Então, não tem, desculpa, não tem moral para falar sobre isso. Então, nós estamos vivendo aqui um momento que é preto no branco, com relação a essa questão da tragédia que nós estamos vivendo no país. Nunca teve
tanta violência no Brasil. A população está apavorada. Os índices de preocupação hoje em dia, em pesquisas qualitativas da preocupação do brasileiro, é segurança em primeiro lugar. Depois vem saúde, depois vem emprego. E não era assim. Isso vem se tornando. Então, parabéns, senador Alessandro. Fez o que foi possível, né? Melhorou o que veio da Câmara, mas eu acho que a gente não pode negar, e nós vamos debater lá no plenário sobre essa questão de considerar, de reconhecer facção criminosa como grupo terrorista. É isso que precisa. Muito obrigado, presidente. Eu lhe peço licença, eu tenho que ir na CDH. Tenho 2 relatórios lá. Senador Randolfo Rodrigues, com a palavra. Presidente, em primeiro lugar, eu procurei aqui no site do projeto e lá está explícito que a autoria desse projeto é do Poder Executivo. Antes de mais nada, eu acho que é fundamental destacar essa preliminar. Depois, presidente, este projeto foi concebido pelo Poder Executivo, pelo Ministério da Justiça, pelo governo do presidente Lula, a partir de uma constatação. A atuação do crime organizado, ela não é local, ela não é municipal, ela não é estadual. Ela passou a ser uma atuação nacional. Presidente, no meu estado do Amapá, 10 dos 16 municípios, isso corresponde a 94% da população do estado, tem a atuação de facções criminosas. 10 dos 16 municípios, 94%. O crime organizado se estrutura no Brasil a partir de um eixo, que é domínio de territórios, cúpula dirigente estruturada financeiramente e atuação a partir também de presídios. Hoje são 50 milhões de brasileiros, presidente, lamentavelmente, que vivem em áreas sob o controle do crime organizado. Esse é o diagnóstico. Diante desse diagnóstico, o governo encaminhou esse projeto de lei. No debate na Câmara dos Deputados, presidente, lamentavelmente, criaram até eufemismo para facção criminosa. Facção criminosa é bandido, é organização criminosa, tem que ser combatida. Lá deram um nome eufêmico de domínio social estruturado. Criaram o tipo penal de favorecimento ao domínio social estruturado. Eu imagino as pessoas no morro dizendo: eu estou aqui sob controle do domínio social estruturado. Quem manda aqui é o domínio social estruturado. Ainda bem, presidente, que o presidente Davi Alcolumbre e Vossa Excelência designaram para esse tema, aqui no Senado, um delegado de carreira, com a experiência que tem como delegado de carreira, com a técnica que tem de atuação no âmbito da polícia, que colocou o projeto de novo no seu devido eixo. Então, queria cumprimentar o senador Alessandro Vieira pelo trabalho primoroso, pelo relatório primoroso que apresenta hoje a Comissão de Constituição e Justiça. Sua Excelência restaura o espírito do projeto, a criação de um marco legal de combate ao crime organizado, às facções criminosas, dando nome a elas que tem. Não é domínio social estruturado, não é eufemismo, é facção criminosa e deve ser combatida. Criando meios de financiamento nesse projeto. Isso é um avanço, senador Alessandro, fenomenal. Vossa Excelência cria uma CID das BETs, ao mesmo tempo que cria um mecanismo para também combater uma epidemia que assola os brasileiros, que é a epidemia das BETs, e que tem, aqui e acolá, as suas associações também com crime. Então, a partir disso, se cria um tributo incidente sobre apostas. Ao invés de tirar dinheiro da Polícia Federal, como estavam fazendo lá na Câmara dos Deputados. Estavam tirando dinheiro de fundos pertencentes à Polícia Federal. O crime organizado tem o seu domínio territorial nas favelas, nos morros, nas áreas periféricas da cidade. Mas tem também quem comanda o crime organizado. E às vezes quem comanda o crime organizado não está no morro, não está na favela, às vezes está até na Faria Lima. Então,
uma das ações preliminares deve ser combater o fluxo financeiro do crime organizado, onde ele se estrutura, atacando o fluxo financeiro, mas também atacando no domínio territorial que o crime organizado está fazendo. O tipo de facção criminosa, o tipo penal facção criminosa é restaurado, senador Alessandro, por Vossa Excelência, no texto do projeto, aumentando as penas como se deve. Repito, aumentando as penas como se deve, porque tem que ter rigor para combater o crime. Eu espero que nessa mesma CCJ, daqui a pouco, quem sabe semana que vem, ninguém apresente projeto aqui para debater, para reduzir pena de quem comete crime. Eu não acredito que essa CCJ vai querer debater, daqui a pouco, redução de pena para criminoso. Porque, afinal de contas, contra crime, contra os criminosos, as penas têm que ser duras. E não pode ter atenuante. Eu quero a mesma coerência daqueles que pediram aqui pena dura contra criminoso. Eventualmente, presidente Otto, se semana que vem viermos a reunir para debater projeto dessa natureza, eu quero a mesma veemência para não aceitar qualquer projeto de redução de pena, de tal de dosimetria ou qualquer que seja. Por fim, presidente Otto, o relatório do senador Alessandro reforça as estruturas integradas da segurança pública e combate o crime por completo. Porque o combate pelo crime não é somente com a atuação das polícias, meritórios que seja, junto às facções criminosas nas áreas territoriais dominadas por elas. O combate ao crime se dá de cima para baixo, interrompendo o fluxo financeiro, também retomando os territórios que foram por eles anteriormente tomados, aterrorizando a população. O relatório do senador Alessandro restaura o espírito original do projeto apresentado pelo governo do presidente Lula e dá um instrumento para que as polícias combatam o crime. Que se some isso também a rigidez necessária para que não se aceite qualquer tipo de matéria de redução de pena para criminosos conhecidos. Para criminosos faccionados, estamos de acordo. Agradeço a Vossa Excelência, parabenizo pelo discurso proferido em apoio aí ao relatório do senador Alessandro. Algum outro senador quer se manifestar? Sim, senhor presidente. Só para completar, então para todo tipo de criminoso, não pela metade. Eu passo a palavra ao senador Alessandro, até porque foi retirado o destaque do senador Girão, e também tem um destaque do senador Omar Aziz, mas ele não está presente. Ele não está presente, portanto, não deixa de ser votado em separado, perfeito, considerando como tendo o plenário concordado com o parecer já apresentado nos termos do artigo 300. Senador Alessandro Vieira, conceda a palavra para proferir o relatório sobre as emendas número 114 e 116. Perfeito, senhor presidente. Antes de tudo, já registro o acolhimento da emenda 89, me parece que é o número da emenda, foi referida pelo senador Marcos Rogério, referente à partilha de bens apreendidos. Está acolhido na forma do ajuste redacional necessário. Chegaram 3 emendas ao longo dessa nossa discussão, emendas número 114, todas elas repetindo o conteúdo de emendas anteriores. Emenda 114, senador Sérgio Petecão, trata do mesmo tema das emendas 78, 90 e 102, emenda rejeitada, se referiam à autorização de força policial para desforço imediato em disputas de posse, não é o texto legal adequado. A rejeição também da emenda 115, senador Sérgio Petecão, texto igual ao das emendas 65, 77, 91 e 100, que tratam do aumento de penas para crimes de perigo de desastre e desastre ferroviário. Isso foi atendido por meio da adoção de outra emenda que tinha o mesmo resultado final. E, por fim, o acolhimento da emenda 116, senador Sérgio Petecão, que fala do aumento de pena por conta de interrupção de posse, aeroportos, rodovias, estações, etc. Emenda de teor igual às emendas 66, 76, 92 e 99, então acolhida a emenda 116, e uma retificação de erro material, onde eu li como acolhida a emenda 86, na realidade foi rejeitada na forma do ajuste redacional. Encerrada a discussão,
Eu vou colocar Senhor presidente, o relatório. Por não, senador Marcos. Só para deixar consignado o agradecimento ao relator, senador Alessandro Vieira, pelo acatamento da emenda do destaque que apresentei sobre a partilha dos bens apreendidos. Muito obrigado a Vossa Excelência. Agradeço a Vossa Excelência. Presidente, só uma fala. Eu estava inscrito também, tive que ir lá na CCT, mas não poderia deixar também de parabenizar o relator pelo belo trabalho aqui e também pelo acatamento de 8 emendas de minha autoria. Eu tenho certeza que melhorou bastante o texto. E quero aqui dizer que eu aprendi aqui no Congresso. Nada de nós sem nós. Então, a relatoria do senador Alessandro nessa matéria, que conhece e é da profissão, não é delegado e senador, então está em boas mãos e por isso é que saiu esse relatório que nós aplaudimos aqui e vamos votar favorável. Agradeço a Vossa Excelência. Coloque em votação os senhores senadores e senadoras que aprovam. Permaneço como se conta aprovado o relatório. E passa a constituir parecer da matéria, vai ao plenário. Senador Alessandro Vieira. Senhor presidente, primeiro agradecer a confiança de Vossa Excelência. Para ter uma brevidade na sessão, eu deixei para falar no final. É um orgulho para todos nós, como brasileiros, ter o senhor aqui no Senado e nessa cadeira. A sua atuação tem sido fundamental em diversos temas. E reiterar o pedido de urgência para o plenário, para que a gente possa ter essa matéria apreciada ainda no dia de hoje. Coloque em votação, como pede o senador Alessandro Vieira, o requerimento de urgência para a matéria seguir ao plenário do Senado Federal. Senhores senadores e senadoras que aprovam, permaneçam por conta aprovado o requerimento. A matéria vai ao plenário do Senado Federal para votação ainda hoje. Passa a palavra ao nobre senador Hamilton Mourão para proferir relatório do item 3, projeto de lei 4752 de 2025. Vossa Excelência tem a palavra, senador Hamilton Mourão. Presidente, o relatório foi lido semana passada. O senador Rogério Carvalho havia pedido visto, eu conversei com ele aqui, ele não tem mais nenhuma restrição. Esse projeto é terminativo na Comissão de Ciência e Tecnologia, então solicito a Vossa Excelência que coloque em votação. Como pede o senador Hamilton Mourão, encerrada a discussão e votação, senhores senadores e senadoras que aprovam o relatório do senador Hamilton Mourão, permaneçam como se conta, está aprovado o projeto que vai, o relatório a constituir parecer dessa comissão favorável, a matéria vai à Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação e Informática em caráter terminativo naquela comissão. Agradeço a Vossa Excelência, meu estimado e querido general, que fez as estrelas sob os ombros brilharem permanentemente, e Vossa Excelência sabe da admiração que eu tenho por Vossa Excelência, não só como senador, mas como um grande general que honrou muito as tradições do Exército Brasileiro. Senador Isalci Lucas, para proferir o relatório ad hoc do projeto de lei 2447. Vê o número aí. 2447. 2447 de 2022. Vossa Excelência tem a palavra. Peço a Vossa Excelência para ir direto para a análise, presidente. Tá bom, pode não. Nos termos do artigo 101, inciso 1 e 2, a linha F do Regimento Interno do Senado Federal, compete a essa CCJ opinar sobre a admissibilidade e o mérito de proposições relativas a servidores públicos da administração direta e indireta, inclusive do Poder Judiciário. Temos dessa forma que a proposição seguiu o rito regimental, sendo distribuída a única comissão com competência para opinar sobre a matéria. É ainda dotado de plena juridicidade, satisfazendo os atributos de inovação, generalidade e abstração. Não se vislumbraram igualmente visto de constitucionalidade formal ou material, cabendo assinalar que a iniciativa reservada ao Poder Judiciário, de que trata o artigo 96, inciso 1, a linha B2, também a linha B, foi devidamente observado. No mérito, entendemos que o projeto merece prosperar. A proposição contribui para a valorização da Polícia Judicial, reconhecendo de forma mais expressa direitos como o porte de arma de fogo e incentiva que seus servidores busquem cargos em comissão e funções comissionadas dentro de suas próprias unidades. Colabora dessa forma para a manutenção do efetivo e adequado desempenho de suas atribuições. Cumpre ainda pontuar que o fortalecimento das carreiras de segurança no âmbito do Poder Judiciário, como já ocorre com o Ministério Público e com este Poder Legislativo, é fundamental para garantir a independência necessária para o exercício de suas competências constitucionais. Quanto às questões orçamentárias, cabe esclarecer que as eventuais despesas extras correrão às custas de dotação orçamentária de cada órgão judiciário. Trata-se de assegurar que os membros de cada um desses poderes
e órgãos autônomos possam exercer suas atribuições de maneira tranquila e sem intercorrência, livre de quaisquer receios quanto à sua segurança pessoal, o que é mesmo pressuposto da independência funcional constitucionalmente assegurada. O voto, presidente, ante o exposto, eu voto pela constitucionalidade, juridicidade, regimentalidade e, no mérito, pela aprovação do projeto de lei 2447 de 2022. Eu agradeço a Vossa Excelência o relatório. A matéria está em discussão. Como não há nenhum senador ou senadora que queira discutir a matéria, encerrada a discussão, coloco em votação. Os senhores senadores e senadoras que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovada a matéria, o relatório proferido pelo senador Isalci Lucas, rejeitado, designo o senador... Não, desculpe, aqui é do outro... Presidente, eu pediria a Vossa Excelência também... Espera um pouquinho, minutinho só, que está aqui... Requerimento de urgência desse projeto, presidente. Aprovado o relatório que passa a constituir parecer da comissão favorável ao projeto. A matéria vai ao plenário, mas eu concedo a palavra ao senador Isalci Lucas. Eu pediria a Vossa Excelência também para colocar o requerimento de urgência para que a gente possa votar hoje ainda. Coloco, como pede o senador Isalci Lucas, o requerimento de urgência para a matéria. Senhores senadores e senadoras que aprovam o requerimento de urgência, permaneçam como se encontra. Aprovado o requerimento de urgência, a matéria vai em regime de urgência para o plenário do Senado Federal. Presidente, quero só registrar aqui... Senador Rogério Carvalho. Só registrando aqui, presidente. Primeiro, só registrar a presença aqui do Sindijus, o presidente Costa Neto, e pelo trabalho que ele vem desempenhando aqui junto aos parlamentares. Então, registrar a presença e agradecer. Obrigado, presidente. Rogério. Foi não. Ok. Concedo a palavra ao senador Rogério Carvalho. Proposta de emenda à Constituição 148 de 2015, não terminativo, que altera o inciso 13 do artigo 7 da Constituição Federal para a redução da jornada de trabalho semanal, que é um projeto, inclusive, que tem o apoio do nobre senador trabalhista, senador Paulo Paim. Presidente, eu quero agradecer Vossa Excelência por pautar no dia de hoje a PEC que propõe a redução da jornada de trabalho de 44 para 36 horas. Essa PEC prevê que, após a aprovação no ano seguinte, uma redução de 44 para 40 horas e, durante 4 anos, ao longo de 4 anos, a redução de 1 hora de trabalho por ano. O relatório foi lido nesta comissão em 8 de outubro, ocasião em que foi aprovado o requerimento proposto pelo senador Rogério Marinho para a realização de audiência pública. A audiência pública em questão foi realizada no mesmo mês, em outubro, no dia 21, considerando as audiências já realizadas na Comissão de Direitos Humanos, na Comissão de Assuntos Sociais, nesta comissão, no plenário, uma sessão especial, podemos considerar que a matéria já se encontra devidamente instruída instruída e pronta para seguir o rito de tramitação, senhor presidente. Agradeço ao senador Rogério Carvalho, coloca a matéria em discussão, como não é um senador ou senadora que discutir, encerrada a discussão. Em votação o relatório do senador Rogério Carvalho. Os senhores senadores e senadoras que aprovam o relatório permaneçam como se encontram. O relatório está aprovado e passa a constituir parecer da comissão favorável à proposta, com as emendas número 1 da Comissão de Constituição e Justiça, a 3 da Comissão de Constituição da matéria, vai ao plenário. Presidente, eu queria agradecer a Vossa Excelência pela coragem e ousadia, pela terceira vez em 2 dias. Eu me sinto aqui comovido com a presteza de Vossa Excelência. Primeiro, ao se posicionar para que uma matéria como aqui, a da dosimetria, viesse para a CCJ, e neste momento por pautar essa PEC que, diferente de todas as outras, de fato vai mexer com a vida de milhões de brasileiros e de famílias. São mais de 150 milhões de brasileiros que se beneficiarão com esta PEC.
considerando os trabalhadores e considerando as famílias e considerando quem contrata também, porque vai movimentar a economia, vai mudar a realidade social deste país. Presidente, parabéns e muito obrigado. E eu agradeço ao senhor e a todos os senadores pela aprovação no dia de hoje, aqui na CCJ, da redução da jornada de trabalho da PEC 148 de 2015, de autoria do senador Paim. Muito obrigado, presidente. Senador Rogério Carvalho, eu agradeço a Vossa Excelência e reconheço a sua trajetória como defensor do trabalho, trabalhista por convicção. Isso é justiça trabalhista que vai se fazer no Brasil com essa proposta de emenda constitucional. O senador Paulo Paim, um grande defensor. O senador Paulo Paim não está presente, presidente, mas ele, emocionado, já me disse algumas vezes de que era o sonho da vida dele. Um senador que está no Senado Federal há tantos anos. Você estou com a palavra, senhor. Eu sei, só estou pedindo pela ordem. Quando eu concluir, eu passo para você. Fechou. O senador Paulo Paim, que está há tantos anos no Senado Federal, ele não pôde estar presente hoje, mas eu acho que é uma coisa de justiça trabalhista para o Brasil já de há muito tempo. Inclusive, a própria Câmara dos Deputados, me parece, tem lá um projeto de igual forma, né, que chegando para se aprovar isso e ser sancionada não, ser promulgada pelo presidente do Senado, senador Davi Alcolumbre, com a palavra, senador. Obrigado, presidente. Desculpe, Eduardo Girão. Perdão lhe interromper, mas era só para quando o senhor terminasse mesmo, tá? Eu queria, sem entrar no mérito, porque é uma matéria que a gente precisa debater, ver as consequências. Tem lados, tem coisa positiva, tem coisa negativa, mas a gente precisava conciliar. E eu quero dizer para o senhor, com todo o respeito que eu tenho à Vossa Excelência, que eu fico triste com esse tipo de procedimento na CCJ, nas vésperas de um recesso parlamentar. Esse é um assunto que poderia regimentalmente ser pedido vista. Não tinha sido pedido vista ainda. E era importante que a gente pudesse até colaborar com a matéria. E se fazer isso na véspera de um recesso, tirando esse direito do parlamentar de pedir vista como extra pauta, ou seja, a gente se debruçou, estudou todas as matérias que seriam votadas hoje aqui, aí se vem com extra pauta. Fazia tempo que eu não vi isso no Senado. Eu cheguei em 2019, acho que junto com... Não, o senhor já estava aqui, o senhor renovou, vai ter mais anos aí pela frente, Deus quiser, né? Tem mais 4, 5 anos. Eu não tinha visto isso aqui desde 2019. Né? Eu só vi por rumores. Rapaz, essas coisas acontecem no final do ano, tem aquelas coisas de última hora que se coloca, mas eu confesso para o senhor que eu me sinto violentado por essa atitude, que eu acho que não é uma atitude... Eu sei que teve audiência pública sobre o assunto, mas precisava ter o direito regimental de pedir vista. É só deixar um protesto, a matéria está vencida, é isso que eu devo ouvir. Né? Isso que eu devo ouvir, isso faz parte. Eu estava em outra comissão, até avisei para o senhor, estou aqui na CDH com 2 projetos, mas me foi tirado esse direito. A única coisa que eu posso dizer é que vamos tentar, lá no plenário, ver se é possível fazer uma audiência pública para melhorar o projeto, porque tudo pode ser melhorado. Tudo pode ser melhorado. A gente sabe disso. Mas fica aqui o meu protesto. Obrigado. Eduardo Girão, eu lamento, Vossa Excelência, não ter participado de 3 audiências públicas que nós fizemos. Vossa Excelência não compareceu em nenhuma delas. A nossa equipe estava aqui, eu estava assistindo. Não, mas estou falando, Vossa Excelência, o senhor não pode, Vossa Excelência não pode substituir a sua figura pelo do seu assessor. É completamente diferente. Mas nós estávamos acompanhando, presidente. Mas você não compareceu em nenhuma delas. O senhor tirou o meu direito. Eu respeito a opinião de Vossa Excelência. Agora, essa matéria, ela era para ser votada semana passada, não foi votada semana passada por contingência de outras matérias. Eu não costumo, nem que eu costumo em minha vida, aplicar esse tipo de posição que Vossa Excelência se refere. Vocês me conhecem que eu não faria isso. Só que nós tínhamos o compromisso, inclusive com o senador Paulo Paim, de votar ainda esse ano.
Tá certo? Essa matéria está sendo votada aqui, vai para o plenário, depois vai para a Câmara dos Deputados, vai voltar para aqui e Vossa Excelência vai ter direito de discuti-la. Todas as iniciativas de audiência pública eu concedi. Nós estamos discutindo essa matéria desde há mais de 4 meses. Não, tranquilo, era só ter colocado na pauta, só isso. Não, eu coloquei fora da pauta agora, a pedido do senador Exalci, o projeto de lei 2447, que não estava na pauta, como costumo colocar vários projetos que me pede os senadores fora da pauta. Ele me pediu, o senador Rogério me encaminhou o pedido fora da pauta, eu coloquei, e há pouco o senador Exalci Lucas, não foi assim, senador Exalci Lucas? Vossa Excelência relatou a DOC, um projeto estava fora da pauta. Eu costumo fazer isso, sempre faço isso, em deferência aos colegas. Um apelo de Vossa Excelência, um apelo de Vossa Excelência para colocar fora da pauta, eu atenderei do mesmo jeito. Então, como atendi o senador Exalci, atendi também o senador Rogério Carvalho. Só uma pergunta para Vossa Excelência. Vai ter algum outro extra-pauta? Eu posso voltar lá para a CDH? Não tem nenhum extra-pauta, não. Só tinha esses dois que foram solicitados. Eu tenho 2 colegas. Como atenderia Vossa Excelência da mesma forma, sem nenhum problema. Qualquer momento que pedir desde da pauta, eu posso atender. Sem dificuldade nenhuma. Senador Rogério. O item 5... o senhor teria condição de eu fazer a leitura DOC, que é um projeto que amplia as hipóteses de destinação não onerosa de imóveis? Concedo a palavra a Vossa Excelência. Cadê o texto? Cadê o relatório? Está aqui? Item 5. Está aqui, está aqui. É o 5? É o quê? Vamos lá. Não é extra pauta? Não, está na pauta, presidente. Qual é, Fernando? É a DOC. Eu vou direto à análise, senhor presidente. O relator não está presente. Quem pediu isso? Ele pediu para o senhor, ele ligou para o senhor. Quem ligou? Direto na análise, presidente. A proposição foi aprovada no plenário da Câmara dos Deputados, nos termos do parecer proposto pelo deputado Messinho Lucena, que destaca sua constitucionalidade, seu mérito e sua adequação orçamentária e financeira em termos que entendemos oportuno aqui reiterar. Quanto à constitucionalidade formal das proposições, consideramos os aspectos relacionados à competência legislativa, à legitimidade da iniciativa parlamentar e ao meio adequado para a veiculação da matéria. O projeto em exame se insere no rol de competências legislativas da União, sendo legítima a iniciativa parlamentar, haja vista não incidir na espécie reserva de iniciativa. Revela-se também adequada a veiculação da matéria por meio de lei ordinária federal, visto não haver exigência constitucional de lei complementar ou outro vínculo normativo para a disciplina do assunto. Restam atendidos, pois, todos os requisitos de constitucionalidade formal. Da mesma forma, em relação à constitucionalidade material, nada há que infirme as proposições. Haja vista que não se verifica qualquer tipo de violação a princípios ou regras constitucionais. Presidente, aqui, cada dia a gente aprende um vernáculo novo. Infirme. Achei muito bonito este termo. Compartilhamos desse, quer dizer, é firme. Infirme quer dizer que não tem nada que desabone a firmeza da proposição, tá certo? Não é que eu não estou entendendo, é que me chamou a atenção e eu vou sair mais rico da sessão de hoje. Compartilhamos neste entendimento, assim como da compreensão de que estão presentes na proposição os requisitos de juridicidade, tais como inovação, generalidade, abstração e respeito aos princípios gerais do direito. Quanto à adequação orçamentária e financeira, entende-se que a proposição não acarreta repercussão imediata, direta ou indireta, na receita ou na despesa da União, esclarece o parecer aprovado pela Câmara dos Deputados. Conclui-se, por isso, pela percepção de que a matéria não implica financeira ou orçamentariamente aumento ou diminuição da receita ou da despesa pública. Finalmente, quanto ao mérito, entendemos
na mesma senda da Câmara dos Deputados, que o projeto que visa estimular a adequada destinação de imóveis não operacionais pertencente ao Fundo do Regime Geral da Previdência Social, atualmente gerido pela SPU, contribui para a racionalidade e a eficácia na utilização dos imóveis de que se trata. Nesta direção, a proposição traz aprimoramentos à legislação de regência da matéria mediante a Lei 13.240 de 2015, na qual introduz as modificações aqui relacionadas à medida em que contribui à operacionalidade do sistema ao promover a utilização dos imóveis não operacionais em finalidade de interesse público e social, além de sua conversão em dinheiro e eliminar entraves para a adequada utilização desses bens. A proposição original continha algumas pequenas incorreções técnicas com a designação de ente público pelo nome anterior, o que foi corrigido pelo substitutivo apresentado. Em face do exposto, opino pela constitucionalidade, juridicidade, regimentalidade e adequada técnica legislativa do projeto de lei 3.758 de 2024 e o voto, quanto ao mérito, é por sua aprovação. Era isso, senhor presidente. Muito obrigado. Agradeço a Vossa Excelência. Coloca a matéria em discussão. Como não há nenhum senador ou senadora que queira discutir, encerrar a discussão e votação. Senhores senadores e senadoras que aprovam o relatório proferido pelo senador Rogério Carvalho, permaneça como se encontra, aprovado. O relatório passa a constituir parecer da comissão favorável ao projeto. A matéria vai ao plenário. Eu não poderia deixar de cumprimentar o senador veneziano, que é o relator, eu estou sendo o relator ad hoc, pelo seu português rebuscado, castiço, e fica aqui a minha manifestação que não tem nada de infirme em relação a ele. Tá certo? Isso mesmo. Pois a matéria vai ao plenário do Senado Federal. Outro projeto é o projeto de lei do nobre senador Cleitinho, do Estado de Minas Gerais, estimado amigo. É o projeto de lei 1252 de 2023, que altera a lei 14.133 de 1º de abril de 2021 e a 11.079 de 30 de dezembro de 2004, para prever a possibilidade de concessão de crédito tributário e quitação de multa administrativa como contrapartida para a execução de obras ou serviços de engenharia e interesse público. Passo a DOC para o senador Isalci Lucas relatar o projeto. Presidente, peço para ir para análise. Compete a essa comissão opinar sobre a constitucionalidade, juridicidade, regimentalidade e sobre o mérito do PL 1252 de 2023, a teor do artigo 101, inciso 1, 2, do Regimento Interno do Senado Federal. Cuida-se de matéria afeta às contratações públicas de obras e serviços de engenharia, sobre as quais compete à União editar normas gerais, mediante a lei aprovada pelo Congresso Nacional nos termos do artigo 22, 27º, com artigo 48 do caput da Constituição Federal. Não há reserva de iniciativa legislativa para essa matéria. Assim, a proposição atende os requisitos de constitucionalidade formal. Quanto à constitucionalidade material, não identificamos no conteúdo das regras contidas no PL qualquer colisão com o preceito constitucional. O projeto estabelece uma nova forma de pagamento pela execução dos contratos de obras e serviços de engenharia, consistente na concessão de crédito tributário pelo ente público ao executor, ou na quitação de multas administrativas a este. Em vez de receber recursos públicos do orçamento como pagamento, o contratado deixa de pagar tributo ou multa em valor equivalente ao que receberia pelo adimplemento de suas obrigações no contrato de obras e serviços de engenharia. Tal sistemática não ofende a regra do artigo 37, 21º da Constituição Federal, segundo a qual, ressalvados os casos especificados na legislação, as obras, serviços, compras e alienações serão contratadas mediante processo de licitação pública que assegure igualdade de condições a todos os concorrentes, com cláusulas que estabeleçam obrigações de pagamento, mantidas as condições efetivas da proposta, nos termos da lei, no qual somente permitirá exigências de qualificação técnica e econômica indispensável à garantia do cumprimento das obrigações. Com efeito, a disputa entre potenciais interessados é assegurada pelo PL, já que, havendo mais de um, a administração deve abrir licitação. Apenas no caso de uma só empresa manifestar interesse de contratação, o certame não ocorrerá. Também não vislumbrando projeto de ofensa ao artigo 150, parágrafo 6º da Constituição Federal. Tal dispositivo estabelece que qualquer subsídio ou isenção, redução da base de cálculo, concessão de crédito presumido, anistia ou remissão, relativos a impostos, taxas e contribuições, só poderá ser concedido mediante lei específica, federal, estadual ou municipal, que regule exclusivamente
as matérias acima enumeradas ou o correspondente tributo ou contribuição. A exigência de lei específica feita pelo preceito constitucional citado não tem pertinência relativamente ao crédito que trata o PL, pois ela se dirige a benefícios fiscais. O projeto trata de uma operação na qual o crédito tributário é concedido como contraprestação pela execução da obra. Neste caso, poder-se falar da concessão do crédito como uma modalidade de pagamento pela administração. O contratado não é beneficiário com uma dispensa de pagamento de certo tributo, apenas deixa de recolher o valor devido porque executou obra para o poder público em valor equivalente ao do tributo que deveria recolher. No tocante à juridicidade, temos que o meio eleito para o alcance dos objetivos pretendidos, normatização via edição de lei, é o adequado. 2. A matéria vestida no PL inova o ordenamento jurídico. 3. Possui o atributo de generalidade. 4. Se a figura dotada de potencial coercitividade. E 5. Se revela compatível com os princípios diretores do sistema de direito pátrio. Igualmente, não vemos óbvios regimentalidade a tramitação do projeto. No mérito, saudamos o autor do PL pelo mecanismo engenhoso que concebeu para, de um lado, assegurar a execução de importantes obras sem dispêndio de recurso orçamentário e, de outro, proporcionar uma solução que visivelmente atende o interesse público e que concerne as dívidas irrecuperáveis ou de difícil recuperação. Transformada em lei a sistemática do PL, o poder público poderá reaver, na forma da infraestrutura e serviços, valores muito provavelmente não lograria recuperar por meio da cobrança judicial, a qual convém ressaltar também que importa custos, tanto no acionamento de órgãos de representação judicial do Estado, quanto ao próprio aparato judiciário. Além disso, em um cenário de constrangimentos fiscais, a realização de obras poderá se dar sem a necessidade de dotações orçamentárias. A alteração da lei das PPPs segue a mesma lógica, mas se limita a admitir como possíveis contraprestações da administração pública nos respectivos contratos de concessão de crédito tributário e o abatimento de multas administrativas. Não há necessidade de maiores detalhamentos da matéria dessa lei, já que o artigo 186 da nova Lei Geral de Licitações e Contratos determina a aplicação subsidiária de suas disposições, a Lei 11.079/2004. Propomos apenas algum aprimoramento no texto do PL, que explicaremos a seguir. Em primeiro lugar, entendemos que o parágrafo 23 e 25 do artigo 46A, que se pretende acrescentar à nova Lei de Licitações e Contratos, são desnecessários. Eles tratam de obrigações do contrato e da administração, as quais já são disciplinadas por outro dispositivo da mesma lei, aplicáveis ao contrato em geral ou mesmo por outras leis. O parágrafo 23, que enumera as obrigações do contratado, é inclusive formulado como uma norma autorizativa para a administração, como se fosse faculdade do poder público estabelecer ou não tais deveres. Ora, não é uma faculdade da administração, por exemplo, atribuir ao contratado a responsabilidade de observar a legislação pertinente à segurança, à higiene ou à medicina do trabalho. Ela já decorre de lei. Quanto a custear a execução do objeto contratado, parece que não teria como ser diferente, já que o pagamento a cargo da administração consistirá na concessão de crédito tributário ou quitação de multa, e só será feito a partir da demonstração de que a obra ou cada etapa dela foi executada. E mesmo outras ações que podem, mas não necessariamente devem, ser atribuídas ao contratado, não precisariam constar no dispositivo, pois já estão reguladas em outros preceitos de lei, a Lei 14.133 de 2021. É o que ocorre com a obtenção do licenciamento ambiental e a realização de desapropriação autorizada pelo Poder Público, artigo 25, parágrafo 5º. Assim, ao nosso ver, o parágrafo 23 deve ser suprimido. O mesmo deve ocorrer com o parágrafo 25, que, ao tratar das obrigações da administração, repete previsões já constantes em lei. 1. Dever de promover desapropriações necessárias com possibilidade de delegação ao contratado, tratado dos artigos 25, parágrafo 5º, 1, 46, parágrafo 4º e 137, parágrafo 2º, 5. 2. O dever de fiscalizar e acompanhar a execução do contrato, regulado pelos artigos 104, 3 e 117 dessa lei. 3. A etapa de recebimento da obra, inclusive por emissão dos respectivos termos, previsto no artigo 140 da lei. Quanto aos padrões de qualidade a serem observados durante a execução da obra, o próprio artigo 46A determina que esta deverá seguir as regras de contratação integrada, na qual o contratado é incumbido de elaborar o projeto básico. Nesse regime, a administração elabora apenas um anteprojeto, no qual devem constar, entre outros elementos, as definições relacionadas ao nível de serviço adequado e memorial descritivo dos elementos da edificação, dos componentes construtivos e de materiais de construção, de forma a estabelecer padrões mínimos para a contratação nos termos do artigo 6.24 da lei. A identificação definida de serviços, materiais e equipamentos incorporados a obras, como as especificações técnicas, ocorre no projeto executivo. Portanto, propomos também a supressão do parágrafo 25.
Quanto ao inciso 3 do parágrafo 20 do artigo 46A, que alude às penalidades ao contratado no caso de falhas na execução, fraude ou simulação, consideramos necessário para evitar interpretações errôneas da futura lei acrescentar as sanções tributáveis, civis e penais a referência às sanções administrativas. Além dessas modalidades, há necessidade de corrigir equívoco, numeração dos parágrafos do artigo 46A, bem como a ortografia. Os aspectos econômico-financeiros das mudanças propostas serão objeto de análise pela CAI. O voto, presidente, ante o exposto, o voto é no sentido da constitucionalidade, juridicidade, regimentalidade e no mérito pela aprovação do PL 1252 de 2023 com as seguintes emendas. Uma emenda. Suprime-se os parágrafos 23 e 25 do artigo 46A, incorporada a Lei 1433, de 1º de abril de 2021, pelo projeto de Lei 1252 de 2023, renumerando-se como parágrafo 21 o atual parágrafo 24. Outra emenda. Suprime-se na parte final do inciso 3 do parágrafo 2º do artigo 46A, incorporando a Lei 1433, de 1º de abril de 2021, pelo projeto de Lei 1252 de 2023, a expressão e penais cabíveis, por administrativas e penais cabíveis. E a outra emenda, substitui-se o parágrafo 5º do artigo 46A, incorporando a Lei 1433 de 1º de abril de 2021, pelo projeto de Lei 1252 de 2023, no termo sucinta por sucinta. Sucinta por sucinta. Esse é o voto, presidente. Agradeço a Vossa Excelência. Essa matéria foi concedida à vistas nos termos regimentais. A matéria será apreciada em caráter terminativo na Comissão de Assuntos Econômicos. Coloco em discussão. Como não há nenhum senador ou senadora que queira discutir a matéria, encerrada a discussão, coloco em votação. Senhores senadores e senadoras que aprovam, permaneçam como se consta. Está aprovada a matéria, que passa a constituir o parecer da comissão favorável ao projeto, com as emendas número 1 da CCJ, 3 da CCJ. A matéria vai à Comissão dos Assuntos Econômicos. Senador Exalci Lucas. Esse projeto que votamos há pouco, do senador veneziano Vital do Rego, eu pedi a Vossa Excelência para votar também um requerimento de urgência, para a gente possa apreciar no plenário. Pois não. É o projeto 3758. Como pede o senador Exalci Lucas, encaminhando o requerimento de urgência ao projeto que foi da autoria do senador veneziano Vital do Rego, eu coloco o requerimento em votação. Os senhores senadores e senadoras que aprovam o requerimento proposto pelo senador Exalci Lucas permaneçam como se encontra. Está aprovado o requerimento de urgência. A matéria vai ao plenário do Senado Federal. Não havendo mais nada a tratar, declaro encerrada a presente sessão. autor do delito permanecer preso por todo o julgamento. É isso, senhora presidente. Dou voto. Ante o exposto, votamos pela conversão da sugestão legislativa número 12 de 2021 do programa E-Cidadania em projeto de lei nos seguintes termos. Projeto de lei de 2023, vai receber o número, né? Altera o artigo 323 do decreto de lei número 3.689, de 3 de outubro de 1941, Código de Processo Penal, para tornar inafiançáveis os crimes com conotação sexual praticados contra crianças ou adolescentes. O Congresso Nacional decreta, artigo 1º, o artigo 323 do decreto-lei número 3.689, de 3 de outubro de 1941, do Código de Processo Penal, passa a viger com a seguinte redação. O artigo 323, item 6º, nos crimes com conotação sexual praticados contra crianças ou adolescentes. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Obrigada, senador Girão. Nós vamos discutir, só para colaborar com a discussão, o autor da proposta é Cláudio Rodrigues Garcia, ele é de São Paulo. Ele conseguiu, senador, 54 mil assinaturas de apoiamento em 21. A gente sabe que outras leis foram aprovadas de lá para cá, mas a gente entende que é necessária essa discussão do crime ser inafiançável. Senador Girão,
uma a cada 3 meninas no Brasil é abusada sexualmente até os 18 anos de idade de alguma forma. Mas somente 10% dos casos são investigados. Mas eu tenho um outro número que vai assustar mais os pais de meninos. De cada 10 meninos abusados, só um denuncia. De cada 3 meninas abusadas, de cada 4 meninas abusadas, uma denuncia. Mas a cada 10 meninos abusados, só um denuncia. O menino não denuncia. Às vezes ele acha que foi uma brincadeira. Às vezes ele não quer se expor, por causa da questão do preconceito depois. O menino se silencia, mas a gente vai ter que falar de abusos de meninos também. Há brincadeiras com meninos que não são brincadeiras. Quando eu falo sobre abuso sexual, muitos homens só se identificam que foram abusados depois que me escutam. Sempre acharam que foi uma brincadeira e uma brincadeira que os machucava por dentro. Então, a gente vai ter que levar a sério o abuso sexual no Brasil. Eu considero o abuso sexual a raiz de muitos males, senador. Muitos males. Suicídio, depressão, ansiedade, drogas, álcool, criminalidade. Nós temos estudos que apontam que os criminosos condenados por crimes sexuais, mais de 80% foram abusados na infância. A pedofilia é algo terrível. Parabenizo o senador Magno Malta pelo relatório, ao autor da sugestão. E vamos agora em votação. Coloque em votação o relatório apresentado. Aqueles que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. O relatório que passa a constituir o parecer da CDH, favorável na forma do projeto de lei que apresenta. Senhores, eu vou dar como lido todos os expedientes dessa sessão e da reunião passada, todas as denúncias e todas as sugestões que chegaram. Todas elas estão publicadas, eu dou todas elas como lida, e os encaminhamentos também, todos já foram providenciados, e creio que, como a gente, ao longo do ano, todos os encaminhamentos foram aprovados, eu creio que essas também. A gente encerra essa reunião de uma forma bem agradável hoje. Eu queria convidar todos vocês a assistirem um vídeo sobre um balanço geral da comissão ao longo do ano 2025. E vou pedir aos assessores que conversem com seus senadores, quem sabe publicar esse vídeo em suas redes, porque foi trabalho de todos os membros dessa comissão. O relatório, nós trabalhamos muito em 2025. Preste atenção no quanto nós trabalhamos. Por favor, secretaria. Em 2025, a Comissão de Direitos Humanos foi, mais do que nunca, a casa do povo brasileiro. Nossas portas se abriram para ouvir quem muitas vezes não tem voz. Trouxemos para o centro do debate a realidade de milhões de brasileiros, das pessoas com deficiência às doenças raras, do autismo à luta contra a cegueira e o Alzheimer. Aqui, dores invisíveis ganharam nome, sobrenome e urgência parlamentar. Foi um ano de combate firme à violência. Defendemos as mulheres, sejam elas indígenas, frentistas ou vítimas de violência doméstica. E olhamos por nossas crianças, da prevenção ao abuso sexual, à garantia da assistência estudantil e o fortalecimento da adoção. Debatemos o futuro do trabalho diante da inteligência artificial e a dignidade humana em todas as frentes, do combate ao tráfico humano à igualdade racial. Fiscalizamos, cobramos e propusemos soluções. Foram dezenas de encontros, histórias reais que viraram leis e políticas públicas. Em 2026, continuaremos vigilantes, porque defender direitos humanos é defender a vida.
Comissão de Direitos Humanos, Senado Federal. Agradecer às secretarias, às assessorias, assessoria de lideranças do governo, de oposição, da posição, da minoria. Quando acaba a reunião, a gente conversa aqui, a gente briga, mas a gente se entende. Agradecer aos membros dessa comissão, pessoas que nunca foram membros da Comissão de Direitos Humanos, vieram para a comissão este ano. E a comissão discutiu temas que as pessoas não achavam que eram direitos humanos. E a gente fez aqui uma discussão pensando em todos, trazendo todos para o protagonismo. Ousamos em sair do plenário, tivemos diligências, algumas tenebrosas, aviõezinhos enfrentando temporais. Lembra, governo? Lembra, FUNAI, MPI? Não conseguimos pousar na área Yanomami, temporal, mas a gente foi encontrar, nós nos encontramos com venezuelanos, nós fomos a Rondônia, nós fomos à Amazônia, nós saímos do plenário e nós vamos continuar saindo do plenário em 2026. Não é fácil. Não é fácil, a equipe está trabalhando muito, porque quando a gente termina uma audiência como essa, são inúmeros encaminhamentos, são inúmeros ofícios. As pessoas estão procurando. Aquela sala ali, gente, toda hora tem alguém chegando com um problema. E eu quero agradecer à comissão, a esses técnicos, a forma como recebe cada pessoa que procura socorro nessa comissão. Nem sempre temos as respostas para dar, mas às vezes é só um abraço que a pessoa quer, é só um acolhimento. Eu agradeço a secretaria que eu ganhei, uma secretaria que o senador Paim soube treinar, alguns que estão chegando agora, muito obrigado. Mas eu só quero terminar mostrando slides com números, só para a gente encerrar, é mais 3 minutinhos. Tem como a gente colocar os slides, tá? Vejam só, gente, isso aqui nós vamos entregar para vocês, a secretaria também está entregando agora de forma impressa uma revista, tá? A capa da revista é essa, porque nós fomos da criança ainda não nascida ao idoso nessa comissão. E nós vamos ousar, o ano que vem, a falar em direitos humanos pós-morte. Nós vamos ultrapassar a barreira da idade. Nós vamos para direitos humanos pós-morte em 2026. E aqui os slides mostram o seguinte, dá uma olhadinha, gente. Foi um ano de intensas atividades, tá? Esse relatório apresenta de forma clara e sistematizada, está aqui o relatório, as principais ações da Comissão de Direitos Humanos e legislação participativa. Nós deliberamos muitas sugestões, a gente fez questão de valorizar as SUGs, reforçando o compromisso deste colegiado com os direitos humanos, a democracia e a proteção dos grupos vulneráveis. Pode passar. 54 audiências públicas realizadas. E não acabou. Nós temos uma agora, 14h. Temos que encerrar aqui e voltar, e vai ser uma audiência também. Só o fato da gente trazer o governo para sentar aqui num tema polêmico, que é a desintrusão em Rondônia. E amanhã teremos a última audiência ainda, que é Direitos Humanos para Todos, em que o tema LGBT vai estar na pauta amanhã, com muito respeito, com propostas que serão apresentadas amanhã. E temas como infância, pessoa com deficiência, mulheres, idosos, povos indígenas e vítimas de violência foram abordados. Se tornou realmente a Comissão das Crianças. E o ano que vem, aguardem, elas vão voltar a sentar aqui na tribuna e vão usar a tribuna. Nas audiências públicas, nós recebemos 351 expositores, 1.900 participantes, 365 autoridades, 10 senadores presidiram audiências públicas, refletindo o caráter plural e participativo dos debates conduzidos pela comissão. Aqui são imagens das audiências. A participação no plenário foi incrível, mas online foi maior ainda. Tivemos 6 diligências externas. Argentina, nós tivemos na Argentina visitando os presos de 8 de janeiro. Tivemos na terra Yanomami, no arquipélago do Marajó, Viamão, Rio Grande do Sul, uma diligência conduzida pelo senador Paulo Paim, relatório aprovado também. Humaité e Manicoré, Amazônia e Rondônia. Todas as diligências, relatórios foram produzidos com inúmeros encaminhamentos e os relatórios estão publicados. Nós tivemos a subcomissão temporária sobre a Convenção de Haia,
190 dias de trabalho intenso, audiências públicas, reuniões técnicas, encontros que resultaram em mais de 40 ofícios para o Poder Executivo e Judiciário, Poderes Executivo e Judiciário, além do relatório técnico encaminhado aos órgãos competentes. 35 reuniões deliberativas realizadas, totalizando 89 reuniões da CDH em 2025. Nós pautamos 177 matérias e aprovamos 155 matérias aprovadas. Acho que foi um número muito satisfatório. Nós aprovamos 143 requerimentos. Matérias aprovadas de forma terminativa, 6, sendo que delas uma virou lei. E a gente celebra muito essa lei. A 15.268/2025, que era o PL 5329 de 23, e a outra foi remetida à sanção presidencial, que é o PL 3506 de 2020. Ninguém mais no Senado pode dizer que essa comissão não é tão importante. Essa é uma comissão muito importante. Ela é o coração do Senado Federal. As outras podem ser até o cérebro, mas o coração está aqui. E matérias se encerram aqui. Nós votamos, hoje foram 2 de forma terminativa. Então, leis são encerradas, matérias são encerradas nessa comissão que se transforma em lei. Lei sancionada, cotas raciais em concurso. A Lei 15.2012 de 25, atualização da Lei Maria da Penha. A Lei 15.234, endurecimento penal, venda de álcool a menores. A Lei 15.249, comunicação alternativa em espaços públicos. Olha quantas leis sancionadas que passaram por aqui. Nós tivemos a avaliação de políticas públicas, combate ao feminicídio e avaliação do Plano Nacional de Direitos Humanos 3. 483 expedientes lidos em plenário. A maior parte dos expedientes tratam sobre violações de direitos humanos, alguns muito sigilosos. Em cada caso foi realizado acompanhamento dentro das competências legislativas, bem como feitos os devidos encaminhamentos. Pode passar. Campanha do Agosto Lilás. Era Agosto Lilás, mas o Senado ficou vermelho, com o banco vermelho. Foi lindo. Nós mobilizamos todo o Senado, todas as instituições internas participaram. Obrigada à comissão pelo trabalho que foi feito no Agosto Lilás. Pode passar. Encerrou? Nós tivemos a instalação de 2 subcomissões, a permanente de Yanomami. Inclusive, a gente está esperando que faltam 2 pessoas para serem indicadas, mas essa comissão vai continuar. Nós vamos acompanhar tudo que acontece na área Yanomami e hoje a gente aprovou uma outra subcomissão permanente, que é a comissão de Haia. E aqui está o time valoroso, glorioso dessa secretaria e que eu peço a todos vocês que aplaudam esse time. Obrigada. Nós cumprimos missão. Obrigada. Eu me dou por satisfeita e feliz com as entregas da Comissão de Direitos Humanos no ano de 2025. Assim, dado polido os expedientes, nada mais tendo a tratar, eu encerro por alguns minutos, porque às 2 estamos de volta para uma extraordinária audiência e convido todos vocês também para a audiência pública de amanhã. Nada mais tendo a tratar, declaro encerrada esta reunião. Na representação da Câmara dos Deputados, aqueles que aprovam permaneçam como se encontram, aprovado. Na representação do Senado Federal, aprovado. Obrigado, deputada Cássia Favacho. Agora, o nosso último dos 16 relatórios setoriais. Desde ontem foi uma verdadeira saga, né, tratar dos 16 relatórios setoriais para que a gente consiga colocar nos eixos o cronograma e a programação, como foi dito aqui em plenário, um esforço hercúleo para que a gente recuperasse o tempo perdido de um orçamento que iniciou atrasado, sancionado apenas em abril esse ano, mas agradecendo com muita humildade a contribuição dos senhores deputados, deputadas, senadores e senadoras que confiaram na nossa condução, nos deram a missão de articular, de conseguir conciliar os interesses de um país com dimensões continentais como é o Brasil, e a gente segue agora para o nosso último relatório setorial,
que é na área temática, onde a maioria das demandas do povo brasileiro está concentrada na área da saúde, e a palavra está concedida ao relator, o senador Veneziano Vital. Eu quero inicialmente fazer as menções elogiosas, mas não são aquelas menções tão somente protocolares que costumeiramente assim vemos, mas quando ouço na fala do deputado Favacho os elogios, o registro do seu encaminhamento, da sua condução como presidente, só nos traz a alegria e a certeza de que quando o bloco da maioria do Senado Federal, cabendo-lhe fazer a sugestão do nome para presidir-nos neste ano a nossa comissão mista de orçamento, nós fomos felizes com a certeza de que não teríamos surpresa. A sua expertise, a sua vivência como parlamentar nesta casa durante 4 mandatos e agora tendo a experiência, e para mim motivo de alegria, de honra, de orgulho, porque eu me abebero com a sua expertise em que pese, muito mais jovem do que eu no Senado Federal, a professora Dorinha bem sabe, fomos colegas aqui, e vossas excelências dividem também o colegiado partidário. Para mim, como paraibano, é motivo de alegria, porque vossa excelência, mais uma vez, ao assumir uma incumbência que lhe foi reservada, e não foi qualquer incumbência, assim demonstra competência, tendo superado com desafios já ditos e trazidos na sua rápida fala, mas nós estamos, antes do final do ano, fazendo a devida obrigação, que é exatamente de entregar ao país o nosso orçamento de 2026. Presidente, coube-me, também por sugestão do MDB... Só lhe agradecer, para não ficar ao final, e aí fica descontextualizado, agradecer as palavras e o reconhecimento de Vossa Excelência. E Vossa Excelência sabe que são sinceras e transparentes e verdadeiras. Pois bem, nós estamos diante dessa missão, que é exatamente de trazer modestamente o nosso relatório sobre a área de saúde, a mais densa. E eu tive, e quero fazer, até porque aqui estou muito mais como modesto colaborador, mas é muito importante que os nossos registros de congratulação, como Vossa Excelência bem o faz à sua equipe, eu faço aos meus companheiros e à minha companheira Fernanda, porque entre homens nós temos a Fernanda, que nos ajudou nesses últimos dias, a fim que nós pudéssemos produzir esse relatório, que é uma síntese de um denso relatório que nós constituímos e que está à disposição das senhoras e dos senhores. Tentarei ser o mais breve, sem perdas à compreensão e ao alcance dos nossos pares. Por designação dessa presidência, coube-me a missão de relatar a proposta orçamentária relativa à área temática 2, Saúde, que compreende a programação do Ministério da Saúde e respectivas unidades orçamentárias a ele vinculadas, direto ou indiretamente, e as agências reguladoras com atuação na área temática da saúde. No âmbito do orçamento da Seguridade Social, a proposta de orçamento para 2026 consigna valores no órgão 36000, Ministério da Saúde, além das agências reguladoras. O volume total de despesas é da ordem de 261,1 bilhões. Constam ainda no PELOA 2026, vinculados ao Ministério da Saúde, no orçamento de investimento, 651,3 milhões relativos à Hemobras. Para o exercício de 26, a aplicação mínima em ações e serviços públicos da saúde deve corresponder a 15% da receita corrente líquida do exercício, nos termos do artigo 198, parágrafo 2º, inciso 1 da nossa Constituição. Assim, considerando a estimativa de receita constante no PELOA, o valor mínimo de aplicação em saúde para 2026 é da ordem de 245,5 bilhões. No entanto, em virtude da reestimativa de receitas aprovadas por esta CMO, em 3 de dezembro de 2025, o montante de aplicação mínima para 26 será ampliado em 1,96 bilhão. Além disso, o parecer preliminar cancelou dotações da saúde no montante de 579 milhões. Ainda, a reclassificação de programações da Anvisa, necessária para a adequação às normas do piso constitucional, reduzindo as despesas classificadas como a SPS em 884,2 milhões. Não só devido à obrigatoriedade de se destinarem pelo menos metade do valor das emendas individuais a ações e serviços públicos de saúde, como também em razão
da evidente necessidade de recursos para a área, do total de 7.408 emendas, há despesas apresentadas ao orçamento. A área temática 2, saúde, recebeu 2.346, ou recebeu 2.346 delas, 31,7% do número total de emendas à despesa. Das emendas apresentadas, 2.342, 2 foram de apropriação e 4 coletivas de remanejamento, conforme definição constante dos artigos 38, 39 e 45 da resolução número 1. Dentre as de apropriação, 2.257 são emendas individuais parlamentares na Câmara ou Senado, 67 de autoria de bancadas estaduais e 22 de comissões. De acordo com o artigo 25 da resolução número 1, compete ao Comitê de Admissibilidade propor a inadmissibilidade das emendas apresentadas ao PLOA 26. O comitê sugeriu ajustes em diversas emendas coletivas e, no último relatório, considerou que a totalidade das propostas havia atendido à legislação vigente. Cabe destacar que o relatório do CAI, aprovado na CMO, admitiu em caráter excepcional a possibilidade de emenda de bancada ampliar recursos com RP2, à programação constante do PLOA com localizador nacional. Além disso, autorizou que emendas de bancada alocassem recursos RP2 para custeio de saúde. Ações 2E89, incremento temporário ao custeio dos serviços de atenção primária à saúde para cumprimento de metas. E 2E90, incremento temporário ao custeio dos serviços de assistência hospitalar e ambulatorial para cumprimento de metas. Em conformidade com o artigo 70, inciso 3, a linha C da resolução número 1, cabe às relatorias indicar as emendas com parecer pela inadmissão. Esta relatoria considera que, após os ajustes promovidos pelos autores e por este relator, as emendas individuais apresentadas a esta área temática adequaram-se à legislação vigente e às orientações constantes do relatório de atividades do CAI. No atendimento das emendas individuais e coletivas, foram mobilizados cerca de 21,5 bilhões, dos quais 21,1 bilhões advieram da reserva de recursos e 400 milhões de remanejamento de programações passíveis de utilização pela relatoria setorial, nos termos do item 5 da parte especial do parecer preliminar. Do montante total disponível, 1,1 milhão foi aplicado no atendimento de emendas de remanejamento e o restante no atendimento de emendas de apropriação. Calma, senador Veneziano, deixa eu pedir ao plenário um pouco de atenção, tá certo? Para que a gente possa fazer a conclusão do relatório de Vossa Excelência. É a expectativa. Agradecer ao plenário. É a expectativa do almoço, presidente. Mas vamos lá. Garanto que estamos derradeiramente nos últimos parágrafos. Os recursos levantados na fase setorial foram obtidos a partir do cancelamento seletivo de dotações que tradicionalmente recebem emendas parlamentares de modo a minimizar o impacto dos cortes. No que diz respeito às emendas individuais, todas foram aprovadas, o que implicou a utilização de 14,89 bilhões. No âmbito da saúde, foram apresentadas 66 emendas desse tipo, que receberam recursos da ordem de 6 bi. Para atender aos demais pleitos de apropriação das comissões, foram utilizados 515,2 milhões. Mesmo diante da escassez de recursos, buscamos ouvir a todos que nos procuraram e distribuir os recursos segundo méritos das propostas, sempre perseguindo o equilíbrio e a justiça das alocações. Nessa tarefa, merecem destaque o atendimento ao custeio da atenção especializada, para o qual destinamos 125,1 milhões, ao custeio de atenção primária, com 41 milhões, e ao Sistema Nacional de Vigilância Sanitária, com 15 milhões. Os investimentos na atenção básica especializada também mereceram uma atenção especial dessa relatoria, para os quais foram destinados 271,5 milhões. No mais, dentro das limitações de recursos existentes, como bem os senhores e senhoras sabem, buscamos atender todas as emendas apresentadas. As emendas com menor atendimento destinamos 1 milhão, possibilitando aos seus autores buscarem reforços de dotações. Por fim, aprovamos ainda as emendas de remanejamento apresentadas pelas comissões temáticas do setor, com atendimento parcial dos pleitos formulados. Para esses atendimentos, um total de 1,11 milhão, sendo 1 para o atendimento das agências reguladoras vinculadas ao Ministério da Saúde, Anvisa e ANS, 100 mil para a estruturação de unidades de saúde, 100 mil para custeio de atenção primária. Com o atendimento de emendas constantes desse relatório, os recursos em programações computáveis para fins de atendimento ao piso constitucional de saúde somam 244,8 bilhões. Esse montante está 2,7 bilhões abaixo do piso estimado para 2026, da ordem de 247,5 bi. No entanto,
Projeta-se que, devido ao disposto no artigo 4º, parágrafo 4º da Lei Complementar número 210 do ano de 2024, serão aprovados ao menos cerca de 6 bilhões em emendas de comissão RP8 classificadas como ações e serviços públicos de saúde. Desta forma, esta relatoria compreende que o autógrafo do PELOA 2026 cumprirá, sem maiores dificuldades, o piso constitucional da saúde. Diversas alterações e emendas apresentadas foram consideradas no parecer em atendimento à solicitação de autores, tanto para atender recomendações do CAI, quanto para corrigir erros, imprecisões, ambiguidades ou lacunas em elementos de programação orçamentária identificadas posteriormente. Tais solicitações foram registradas no mesmo sistema CISEL. Voto dessa relatoria. Diante do que nós expusemos, somos pela aprovação do projeto de lei número 15 de 2025, no que concerne à Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, à Agência Nacional de Saúde Suplementar, ANS, e às unidades orçamentárias do Ministério da Saúde, com as emendas do relator e os ajustes de que trata o item 7 desse relatório e as alterações decorrentes das emendas individuais e coletivas aprovadas. Senhor presidente, senador Efraim Moraes. É um sonho, parecia que está acabando. 16 relatórios setoriais. Está em discussão o relatório. Aqueles que desejam discutir, se manifestem. Deputado Gaguinho, Vossa Excelência discutiu quase todos até agora, vai deixar o da saúde passar batido? Não, parabenizar o relator veneziano, esse grande líder. Muito bem. Não havendo mais quem queira discutir. Deputado Geraldo. Também parabenizar o nosso senador, eterno amigo, deputado federal aqui conosco nas legislações passadas, pela qualidade do seu relatório e também por atender demandas que eu entendo são substanciais, muito importantes, seja em relação à questão da saúde indígena, que levamos alguns pleitos, e parabenizá-lo pela construção e, acima de tudo, pelo companheirismo, que é uma das qualidades maiores que a gente encontra no senador, que representa tão bem, não só Campina Grande, mas o povo da Paraíba e o povo nordestino. Presidente, só para fazer também esse registro, já que todos me antecederam, falaram sobre nosso senador veneziano, fazer esse registro pelo seu trabalho, dedicação. Esse relatório do setor da saúde é o mais demandado por todos os parlamentares, governadores, instituições, e o senador fez um trabalho com maestria, representando muito bem a nossa legenda, o Movimento Democrático Brasileiro. Tenho certeza que apresenta o melhor relatório, a melhor programação, previsibilidade no orçamento da saúde para o ano de 2026. Parabéns, nosso relator veneziano, e parabéns, presidente, pela condução. Parabéns, senador veneziano. Sei que Vossa Excelência, devido ao tempo exíguo e às inúmeras demandas, diversas vezes fez contato aí para que pudesse avançar nesse relatório. Passou o final de semana dedicado à construção, né, das decisões que são necessárias para conciliar tantos interesses de um país com a dimensão continental do Brasil. Então, meus parabéns. Sei que a Paraíba encontra em Vossa Excelência, né, um representante à altura e alguém atencioso, claro, às demandas do nosso Estado. A Paraíba agradece. Não havendo destaques, encerrada a discussão, em votação, aqueles que o aprovam permaneçam como se encontram na Câmara dos Deputados. Aprovado. Senado Federal, permaneçam como se encontram. Aprovado. Parabéns, senador veneziano. Desta forma, encerrado o PLN 21, não vai não hoje? Não foi entregue ainda o PLN 21, não, o relatório, né, deputado Geraldo? Então. Não, o dele já foi ontem. Nós temos outro... Nós já votamos ontem, foi porque eu me ausentei para a votação do Senado Federal. Tá, o Gaguinho conduziu essa questão. Então, está suspensa a reunião com a previsão, mas a ser confirmada, tá certo, da retomada
na próxima terça-feira, às 10 horas da manhã, a depender da definição do relator geral sobre a entrega e publicação do relatório da PELOA. A partir de agora, a missão fica com o deputado Isnaldo Bulhões, relator geral da PELOA, para que possa proceder à entrega do seu relatório. Cumprido o cronograma da publicação até segunda-feira, tentaremos votar aqui na CMO na terça-feira, a LOA 2026, e no Congresso Nacional, com a aquiescência do presidente Davi Alcolumbre, na próxima quarta-feira. É esse o cronograma proposto, mas, claro, ainda depender das articulações que serão conduzidas até a semana que vem. Agradecer à assessoria, à equipe de gabinete, aos servidores da comissão, aos senhores parlamentares pela dedicação e compromisso para alcançarmos até essa fase e até esse momento. Muito obrigado. Em nome do Valbson, que está aqui, compromisso cumprido, como flamenguista que é, vai poder assistir, né, ao jogo dentro do horário. Forte abraço a todos. Muito bem. Com o passar do período da ditadura, as mulheres se reorganizam também. Qual a senhora acredita que pode ser a principal lição que a luta das mulheres pela redemocratização do Brasil deixa para as mulheres e meninas do Brasil de hoje? Aquelas mulheres nos deram um legado de muita coragem, de muita capacidade de enfrentamento. E a gente está precisando disso nesse novo século. Salão Nobre, hoje, 8 horas da noite, aqui na TV Senado. Você sabe o que é uma emenda parlamentar? O Orçamento da União define quais ações serão realizadas com os impostos arrecadados. Parte destes recursos é destinada a emendas parlamentares. Deputados e senadores direcionam recursos para obras e serviços em sua região. Você pode acompanhar e fiscalizar as emendas no portal Siga Brasil, no site do Congresso, no portal da Transparência do Governo Federal e na plataforma TransfereGov. Meu nome é Ana Reis, eu nasci em 1985 e sou farmacêutica e cantora. Eu também sempre segui essas duas profissões, né? Completo 20 anos da minha carreira como cantora e também tem 20 anos que eu entrei na UNB para o curso de farmácia. Dos direitos, dos que eu mais prezo, é a liberdade de expressão. Eu posso trazer em todos os âmbitos da minha vida, assim, mas principalmente na minha atividade como cantora. Eu sempre pude escolher, por exemplo, um repertório de um show com as músicas que eu queria cantar. Eu sou mãe do Hugo, o Hugo tem 6 anos hoje. Eu adoro ele pedindo as músicas. Mamãe, põe um Luiz Gonzaga aí pra gente ouvir. Quando ele pede umas músicas assim, eu vejo que eu tô fazendo um bom papel, porque acho que nossa cidadania, ela não é completa se ela não passar pela arte. Eu posso trabalhar com o que eu gosto, eu posso cantar o que eu quero. Democracia é isso, é a liberdade. Meu nome é Ana e eu nasci com a democracia. Jango propunha o fim da fome e da miséria, num país onde a justiça sempre foi o lado obscuro da democracia. A situação no Nordeste recebeu atenção particular do governo. Sobre os planos do presidente, recairiam em 64 as mesmas acusações feitas a ele, ministro do Trabalho em 54, fomentador de greves, articulador da luta de classes, inimigo do capitalismo. Os trabalhadores rurais, mobilizados pelo processo de transformação social, eram despertados contra a secular miséria do campo. A perspectiva de pequenas mudanças num país de grandes desigualdades reacendeu ilusões. Milhares de trabalhadores, sem terra e sem trabalho, embarcaram nesse trem de esperanças, saltando das páginas da literatura para o cenário político. Jango, com as reformas, fez o Brasil viver sua utopia. Vai votar? Passou no concurso público? Vai tirar o passaporte? Então você precisa ter o título de eleitor. Ainda não tem o seu? Calma, vem comigo no passo a passo. Você vai acessar o site do TSE. Depois vai clicar na aba Autoatendimento Eleitoral. Na sequência, em Título Eleitoral. E no final, tire seu título eleitoral. Nessa próxima etapa, muita atenção. Você vai preencher com seus dados, enviar os documentos pedidos, escolher o local de votação e informar endereço e telefone para contato. Prontinho.
Depois, você recebe o número de protocolo para acompanhar a solicitação. E para isso, é só acessar o site, ir em autoatendimento eleitoral e depois clicar na aba Acompanhe uma solicitação. Importante, antes de receber a primeira via do título, você tem 30 dias para ir ao cartório eleitoral cadastrar a biometria. Consulte o TRE do seu estado para ver como funciona o agendamento. Lembrando que dá para tirar o título de eleitor com 15 anos, desde que você complete 16 antes das eleições. E militares em serviço obrigatório não podem emitir o documento. Então já sabe, né? Corre para tirar o título de eleitor. A implantação dos agentes comunitários de saúde no Brasil talvez seja a atitude do Ministério da Saúde mais importante dos últimos 50 anos. Eles são fundamentais quando a gente olha a organização do que a gente chama de atenção básica no país. Os estudos mostram que para cada real que você aplica em atenção primária, você economiza R$4. Em discussão, nesta quinta, 8h, aqui na TV Senado. Tem muitas mulheres que acham que a violência é só um soco, um puxão de cabelo, não. Ela se mostra de várias formas. Era briga, era ciúme, era confusão. Mulher minha não vai estudar. Quem é que vai te querer com esse tanto de filho? Mulher minha não dança. Mulher minha não tem amizade com homem, as falas que eu ouvia. Mulher minha tem que me servir a hora que eu quiser. Se não me servir, eu vou pra rua procurar outra. Várias vezes, inclusive, eu acordei com ele em cima de mim. Se você percebe que o seu parceiro ou não aceita o seu não, insiste muito ou desrespeita o seu estado de inconsciência e de vulnerabilidade, fique alerta porque é uma violência sexual, é uma violência grave. No início eu achava ser normal, só que chegou um determinado ponto que eu falei, isso não é normal. Buscar ajuda, uma rede de apoio de outras mulheres, psicólogos e se cuidar. É uma boa dose de amor próprio. Eu separei, hoje eu faço tudo o que eu quero. O Brasil já teve um presidente negro, Nilo Peçanha. Mas porque pouca gente sabe deste fato. A verdade é que esta informação foi quase que apagada da nossa história. Ou melhor, embranquecida. Na época em que Nilo governou o país, as suas fotografias foram cuidadosamente retocadas para que sua pele ficasse mais clara. Tudo isso para dar a impressão de que o presidente não era uma pessoa negra. O Brasil tinha abolido recentemente a escravidão, mas o preconceito racial continuava. Nilo era pardo, mestiço ou mulato, como alguns jornais o descreviam. Sua vida não foi fácil. Filho de um padeiro pobre do interior do Rio de Janeiro, ele conseguiu com muito custo se formar em Direito e tornar-se deputado federal, assinando inclusive a primeira Constituição da República. Seu romance com Anita Belisário escandalizou a sociedade da época, pois ela era de uma família rica e aristocrática e teve que fugir de casa para se casar com Nilo. Boa parte da imprensa debochou do noivo, chamando-o de mestiço do Morro do Coco. Pouco tempo depois, tornou-se senador e logo estaria governando o Rio de Janeiro. Eleito vice-presidente da República em 1906, assumiu a presidência em 1909, com a morte de Afonso Pena. No pouco tempo que esteve no poder, criou o Serviço de Proteção ao Índio, que se transformaria na FUNAI, e as primeiras escolas de ensino técnico do Brasil, que iriam profissionalizar milhares de pessoas de baixa renda.
site do Senado agora mostra projetos de lei em linguagem simplificada. É o Senado Explica, uma ferramenta de inteligência artificial combinada com revisão humana que torna mais fácil entender e acompanhar as leis em debate aqui no Senado. Na página de tramitação das matérias e no portal E-Cidadania, Senado Explica. Olá, boa tarde. Em Brasília, 13 horas e 30 minutos e o Senado Notícias está no ar. O projeto que prevê uma nova contribuição das BETs para financiar o combate às facções criminosas foi aprovado na Comissão de Constituição e Justiça e segue em regime de urgência para o plenário. O relator, senador Alessandro Vieira, analisou quase 70 novas emendas apresentadas após a leitura do parecer na semana passada e acatou total ou parcialmente cerca de 50. Este projeto representa o mais duro golpe contra o crime organizado no Brasil da história do Parlamento brasileiro. Porque ao mesmo tempo em que endurece penas, endurece processo, endurece cumprimento de penas, cria novas ferramentas, reforça ferramentas de investigação e processo e cria fonte de recurso para as atividades. Entre outros pontos, o projeto estabelece o crime de facção criminosa, caracterizado pela atuação mediante controle territorial e atuação interestadual, e equipara a facção criminosa à milícia privada. As penas mínimas para esses crimes são de 15 a 30 anos e dobram para as lideranças. Para os líderes de organizações criminosas, a pena pode chegar a 120 anos de prisão, com até 85% a serem cumpridos em regime fechado. O projeto também faz mudanças nas regras de investigação. Permite o monitoramento de conversas entre presos suspeitos de fazer parte de organizações criminosas e advogados, desde que tenham suspeitas fundadas. E também permite a infiltração de agentes nas organizações criminosas. Para financiar o combate ao crime organizado, o projeto prevê uma nova fonte de recursos para o Fundo Nacional de Segurança Pública, a taxação das BETs. Segundo o relator, essa taxação poderá gerar uma arrecadação de até 30 bilhões de reais. De acordo com o texto, o governo terá 180 dias para reestruturar os fundos ligados à segurança pública que já existem. O projeto agora apresentado pelo senador Alessandro contou também com contribuição de várias entidades, né? Eu ouvi várias que foram recebidas pelo senador e contém um misto de um agravamento das penas, que sim é importante, funciona para neutralizar criminosos vinculados a organizações criminosas. Aquela história de que a pena não resolve é uma falácia, porque enquanto o indivíduo está preso, pelo menos ele está neutralizado. Quero, mais uma vez, cumprimentar o senador Alessandro Vieira, que tem um trabalho hercúleo nesse projeto e, de fato, colocando com precisão e com conhecimento o que é necessário de fato e o que pode ser feito para melhorar a qualidade de vida das famílias brasileiras e impedir o crime organizado. E a redução da jornada de trabalho semanal de 44 para 36 horas foi aprovada pela Comissão de Constituição e Justiça. O texto segue agora para votação em plenário. A proposta apresentada pelo senador Paulo Paim e relatada pelo senador Rogério Carvalho altera a Constituição para reduzir a jornada de trabalho semanal de 44 para 36 horas, sem alterar o teto de 8 horas diárias e sem diminuir o salário mensal. De acordo com o texto, a redução da jornada deverá acontecer de forma gradual. Numa primeira fase, redução de 44 para 40 horas. Depois disso, redução de 1 hora por dia até o limite de 36 horas semanais. O texto vai a plenário.
São mais de 150 milhões de brasileiros que se beneficiarão com esta PEC, considerando os trabalhadores e considerando as famílias e considerando quem contrata também, porque vai movimentar a economia, vai mudar a realidade social deste país. E o diretor executivo da Instituição Fiscal Independente enumerou os principais problemas brasileiros sobre o tema em audiência pública, realizada na manhã de hoje na Comissão de Assuntos Econômicos. A cada semestre, o executivo da IFE tem que comparecer à CAI para falar sobre o assunto. Marcos Pestana disse que os gastos públicos brasileiros estão pressionados, entre outras coisas, pela volta da vinculação de despesas em saúde e educação, trazida pelo fim do teto de gastos, pela política de valorização do salário mínimo, com aumentos maiores que a inflação, e pelo aumento da participação da União no Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, o Fundeb. Há 3 objetivos centrais: estancar a dívida, recuperar investimento federal e flexibilizar o orçamento. Para o diretor executivo da IFE, é urgente aumentar o volume de investimentos no orçamento federal. Hoje, nos últimos anos, municípios e estados já investem mais que o governo federal. O PAC, que é o Programa Estratégico de Investimento, são investimentos selecionados pelo próprio governo como sendo portadores do futuro do país, são orçados em apenas 60 bilhões. 60 bilhões numa receita total livre disponível de 2 trilhões e 500. 60. Eu tenho feito uma comparação para se ter dimensão. Os brasileiros têm apostado nas bets 300 bilhões por ano, 5 vezes mais que o programa estratégico do governo federal. Num país que precisa de ferrovias, estradas, portos, aeroportos, investimento habitacional, saneamento, projetos de irrigação, ciência e tecnologia. Quanto nós estamos investindo em robótica, inteligência artificial, em biotecnologia? O relatório de acompanhamento fiscal da IFE será apresentado na semana que vem, motivo pelo qual Marcos Pestana não levou à CAI números detalhados nem projeções futuras. Nós enviaremos à CAI e distribuiremos aí a todos os interessados o nosso relatório que projetará. E esses conceitos e essas variáveis aqui estarão presentes no RAF, que a gente soltará quinta-feira, com a projeção dessas variáveis de receita, despesa, crescimento de dívida, renúncias fiscais e tudo mais, para os próximos 10 anos. E o projeto que veda publicidade, patrocínio e promoção das bets proíbe também apostas que envolvam resultados das eleições. A leitura do relatório favorável à proposta provocou um intenso debate na Comissão de Ciência e Tecnologia. Mesmo após uma CPI e várias tentativas até que fosse alcançada uma regulamentação, não há consenso sobre como prevenir as consequências preocupantes dos jogos de apostas fixas, as bets. Transtorno do jogo pode afetar 9% dos adultos e 16% dos adolescentes que fazem apostas esportivas online. O alcance das propagandas de jogos online é tão pervasivo que há relatos da disseminação do hábito de realização de apostas entre povos indígenas, com consequente endividamento e fragilização de suas comunidades. Essas apostas criam incentivos monetários para se votar em determinados candidatos, o que pode deteriorar a percepção da integridade das eleições. Destaco ainda que mais grave é a possibilidade de que tais apostas sejam um objeto de interferência de grupos econômicos internacionais com o objetivo de influenciar resultados de eleições atentando contra a soberania nacional. O relatório da senadora Damares incorporou a proposta do senador Jorge Cajuru, que prevê a proibição das apostas que envolvam resultados das eleições. Mas esse não foi o ponto central do debate. Para o senador Lucas Barreto, o projeto traz riscos para os setores que já atuam dentro da regulamentação, o que exigiria novas audiências públicas. Proibir o patrocínio de clubes, se está regulamentado, se está legal.
E nós vamos botar tudo na ilegalidade. Aí que vai aumentar mesmo os jogos. Hoje as plataformas, elas iniciam, você tem gente apostando, daí a pouco alguém ganha, a plataforma é extinta. Então a gente tem que ver esse lado da ilegalidade, não do que está regulamentado. Por exemplo, as TVs, Globo, Record, as outras que também recebem patrimônio, elas são legais e está lá. Tudo o que nós precisamos é especificar o que pode, o que não pode, quem pode ser responsabilizado, quem vai ser, o que é proibido, para fazer essa regulamentação realmente rigorosa. Damares, no entanto, argumentou que seria mais adequado promover audiências na Comissão de Constituição e Justiça, sem protelar o andamento na CCT. Esse projeto está nessa comissão há 1 ano, gente. Aprovar uma audiência pública, aí a gente suspende hoje, aprova a audiência pública, faz audiência, no dia de votar vai se pedir vista, mas quanto tempo? Então, assim, se o objetivo é não votar hoje, então peça vista. Lucas Barreto concordou com o pedido de vista coletiva, adiando a votação do relatório da senadora Damares. E a Comissão de Assuntos Sociais aprovou hoje um projeto de lei que cria política nacional para prevenir e disciplinar a exposição ao mercúrio. O projeto visa prevenir contaminações de trabalhadores de algumas profissões, como garimpeiros, por exemplo, e também a contaminação por meio de alimentos. Foram aprovadas ainda na CAS 2 PLs instituindo datas comemorativas. No dia 22 de novembro, o Dia Nacional da Conscientização do Câncer Hereditário, e no dia 19 de junho, o Dia Nacional da Lei Seca. A Comissão de Direitos Humanos aprovou 2 projetos em favor das pessoas com transtorno do espectro do autismo. Um deles garante aos autistas o direito de levar sua própria comida a qualquer lugar público ou privado. Outro cria o Dia Nacional do Orgulho Autista. O dia 18 de junho já é reconhecido internacionalmente como Dia do Orgulho Autista, data celebrada pelos movimentos sociais ligados ao autismo. O projeto aprovado tem como objetivo combater o estigma associado ao transtorno do espectro autista e inclui a data na lei que instituiu o Dia Nacional de Conscientização sobre o Autismo. Ao inserir essa nova efeméride na Lei número 13.652, de 2018, ao lado do Dia Internacional de Conscientização sobre o Autismo, o texto reforça a complementaridade entre a dimensão informativa, a conscientização, e a dimensão afirmativa, orgulho e autoaceitação. Essa dupla abordagem ela favorece tanto a sensibilização da população em geral, quanto o fortalecimento da autoestima das pessoas autistas e de suas famílias, em consonância com os compromissos assumidos pelo Estado brasileiro na promoção dos direitos humanos. E confira agora a agenda para a tarde desta quarta-feira. Daqui a pouquinho, às 14h, a Comissão de Agricultura tem reunião marcada com o ministro substituto do Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima, João Paulo Ribeiro Capobianco. Em debate, a publicação das listas nacionais de espécies exóticas invasoras. Em seguida, a CRA examina o relatório de avaliação do Programa Nacional de Reforma Agrária. No mesmo horário, a Comissão de Transparência, Governança, Fiscalização e Controle debate o provimento médico na atenção primária e o impacto direto sobre a população atendida, considerando a ampla diversidade dos municípios. Também às 14h, o plenário do Senado tem sessão deliberativa prevista. Na ordem do dia está o projeto de lei complementar que autoriza pagamentos retroativos de servidores públicos de estados e municípios que decretaram estado de calamidade pública decorrente da pandemia da Covid-19. Às 14h30, a audiência pública na Comissão de Direitos Humanos deve discutir os processos de desintrusão e os conflitos fundiários relacionados à terra indígena Uru-Eu-Uau-Uau, em Rondônia, e ainda compromissos administrativos firmados pelas FUNAIs desde 1988. Às 15h, a Comissão Mista de Controle das Atividades de Inteligência tem reunião de trabalho marcada para recolher sugestões de melhoria da legislação de inteligência.
E após presidir a reunião da CCJ, o senador Otto Alencar conversou com a imprensa, e falou da tramitação do PL da dosimetria. Ele admitiu que a votação do PL só aconteça em 2026. Ele deverá apresentar o relatório dele na próxima quarta-feira para apreciação, discussão da matéria. Poderá ser deliberada, votada e aprovada ou não, até porque sempre que se lê o relatório, naturalmente pedido de vistas, e o pedido de vista pode ser coletivas para votar depois, mas eu conversei com vários senadores, inclusive com o presidente Davi Alcolumbre, que queria votar ontem no plenário, que eu não aceitei. Essa matéria precisa passar na Comissão de Constituição e Justiça para se debater o tema, até porque é polêmico. Eu tenho uma posição já conhecida, eu achava que não deveria modificar absolutamente nada, mas me rendo sempre àquilo que a maioria decide, de tal sorte que na próxima quarta-feira, segundo o senador Espiridião, ele vai trazer o relatório e esse relatório vai ser debatido na Comissão de Constituição e Justiça. Se tiver vistas e for concedido vistas, a vista pode ser concedida por 2 horas ou 4 horas, ou pode ser para a outra semana, e não vai ter condição de votar esse ano. Ficaria para depois do recesso. E nós ficamos por aqui. Você pode conferir as nossas matérias na nossa página na internet, senado.leg.br/TV. Muito obrigada pela companhia e até a próxima. Com o passar do período da ditadura, as mulheres se reorganizam também. Qual a senhora acredita que pode ser a principal lição que a luta das mulheres pela redemocratização no Brasil deixa para as mulheres e meninas do Brasil de hoje? Aquelas mulheres nos deram um legado de muita coragem, de muita capacidade de enfrentamento. E a gente está precisando disso nesse novo século. Salão Nobre, hoje, 8 horas da noite, aqui na TV Senado. Em 1872, Padre Cícero chega ao pequeno povoado de Juazeiro. O jovem sacerdote se liga aos pobres. Em 1888, uma terrível seca flagela os sertões nordestinos. Multidões famintas invadem o Cariri. No ano seguinte, o povo consegue o milagre que iria mudar por completo a história de Juazeiro. Entregue pelas mãos de Padre Cícero, a hóstia consagrada transforma-se em sangue na boca da beata Maria de Araújo. A notícia de tal acontecimento varou os sertões como um incêndio. Juazeiro torna-se a terra prometida. O chamado milagre é condenado pela Igreja Romana como heresia e embuste. Na igreja de Nossa Senhora do Socorro, o túmulo do Padre Cícero está sempre coberto de objetos e de súplicas. Aqui também estava o túmulo da beata Maria de Araújo. Foi destruído, por ordem do clero, para que dela não restasse vestígio. A implantação dos agentes comunitários de saúde no Brasil talvez seja a atitude do Ministério da Saúde mais importante dos últimos 50 anos. Eles são fundamentais quando a gente olha a organização do que a gente chama de atenção básica no país. Os estudos mostram que para cada real que você aplica em atenção primária, você economiza R$4. Em discussão, nesta quinta, 8 horas da noite, aqui na TV Senado. Olá, eu sou a Carla Benevides e este é o programa Argumento.
Os recentes movimentos dos Estados Unidos para definir uma nova estratégia sobre a Venezuela reacenderam os debates sobre a segurança regional e o futuro das nossas fronteiras. Aqui conosco no estúdio está o senador Chico Rodrigues, que é do estado de Roraima, que faz fronteira exatamente com a Venezuela. Senador, muito obrigada pela sua presença aqui no programa. Eu já começo perguntando ao senhor como que o senhor avalia o impacto dessa escalada de tensão entre os Estados Unidos e a Venezuela na segurança ali na fronteira com o estado de Roraima? Olha, na verdade, a nossa observação permanente e o alerta é exatamente em função do conflito que está cada vez mais se ampliando, né, entre os Estados Unidos e a Venezuela. Obviamente que o Brasil não tem nenhuma interferência e nenhuma avaliação, no meu entendimento, sobre essa crise e esse tensionamento que existe, principalmente se intensificou nos últimos 2, 3 meses, né? A Venezuela, com toda uma preocupação e demonstrando ao mundo de que a ocupação da sua costa marítima, né, com equipamentos de guerra dos Estados Unidos, né, inclusive com altíssima tecnologia embarcada, tanto os navios, os submarinos, os aviões, já cria esse clima de instabilidade. É uma ameaça velada, obviamente. Os Estados Unidos, com as suas razões, falando de forma frontal no tráfico de drogas, no narcotráfico, né? E a Venezuela negando essa existência e, claro, fica o dito por não dito. O importante nisso para o Brasil, aí sim, é que a nossa fronteira é uma fronteira de mais de 1.000 quilômetros com a Venezuela. E o nosso estado, o estado de Roraima, é quem está ali suportando toda essa crise e conflito, né? E aí atento, né? O governo brasileiro, o Ministério da Defesa, né? As Forças Armadas brasileiras ali estão atentas, né? Em operações de rotina, lógico, mas não deixa de ficar permanentemente com o radar ligado para observar os movimentos, se eles se intensificarem de forma física e com a ocupação americana. Nós entendemos que a diplomacia é o melhor caminho, entendemos que se essas questões efetivamente elas forem verdadeiras, de que ali eles têm na Venezuela e na Colômbia e na Bolívia os maiores produtores de drogas que chegam até os Estados Unidos, se os Estados Unidos vai efetivamente fazer operações, eu não sei se cirúrgicas ou de uma forma aberta. Com isso, criaria, obviamente, uma inquietação enorme nas nossas fronteiras, especialmente no meu estado, o estado de Roraima. Mas nós estamos observando permanentemente. Todos os dias nós temos relatórios da área de inteligência dos movimentos de fronteira, porque internamente e externamente a Venezuela, a ela interessa e aos Estados Unidos, mas eu estou falando em relação ao Brasil. Sim, pois é, esse fluxo migratório, que ele já é grande, né, senador? Ele tem aumentado com essa tensão e tem essa questão também da fragilidade das nossas fronteiras. Como garantir aí uma dignidade para essas pessoas que querem sair dessa zona de conflito e, ao mesmo tempo, proteger, dar segurança à nossa fronteira, ao nosso país? Na verdade, é importante observar que não houve um aumento expressivo na quantidade de venezuelanos que entram no Brasil. Por ali passam, em média, de 300 a 500 venezuelanos por dia, entrando em Pacaraima e, obviamente, chegando a Boa Vista, os municípios, e uma grande maioria passa em direção aos vários estados do Brasil e países da América do Sul. E nós, claro que vemos nisso aí um conflito, o hacking de um conflito
cada vez mais se agravando em termos de ocupação. Nós entendemos os refugiados, eles têm todo o direito, a própria ONU, os tratados da ONU amparam e abrigam esses refugiados em qualquer parte do mundo, e ali da Venezuela para o Brasil não é diferente. Agora, o impacto em termos de gestão no nosso Estado, tanto para o governo do Estado quanto para a Prefeitura da capital e dos municípios do interior, é enorme. Pra você ter ideia, já são mais de 100 mil venezuelanos que vivem em Roraima, né? São mais de 100 mil venezuelanos que utilizam os serviços de energia, de saúde, de habitação, de educação, de segurança do nosso Estado. Portanto, isso aí cria aquele clima, aquele tensionamento com a própria população local, que hoje já compreende essa questão humanitária dos refugiados, mas, obviamente, diminui muito em termos de alcance social das ações do governo do Estado e das prefeituras municipais, principalmente da nossa capital, que comporta hoje praticamente 70% da população do Estado, em torno de 450 mil habitantes, né? Já cria um certo tensionamento, né? E há uma preocupação do nosso povo. Então, havendo um colapso, né? Aí uma ruptura institucional, uma situação um pouco mais grave, pelo que o senhor está falando, o Estado e as prefeituras não têm condição de receber esses refugiados. O que o Brasil, o governo federal, o governo do Estado e as próprias prefeituras precisariam fazer caso essa tensão realmente avance? Olha, na verdade, o governo já tem um programa de assistência chamado Acolhida, como todos conhecem, onde o Exército faz o acompanhamento, a fiscalização, o controle, o abrigamento, etc., desses refugiados, de parte desses refugiados. Eu diria que, com todo o esforço despendido pelo governo do Brasil, por todo o apoio que a Prefeitura, o governo do Estado possa dar, né, não comporta nem 10% da população total de refugiados. Em torno de 9.000 a 9.500 abrigados que têm os seus acampamentos, né, que têm as suas áreas, inclusive de permanência, né, na nossa capital. Eu diria que há um tratamento humanitário excepcional por parte do governo brasileiro, por parte do Estado também, em relação a parte desses refugiados que eu estou falando, nos 9.000, mais ou menos, que são abrigados pela Operação Acolhida. Agora, os outros vão procurando mercado de trabalho, vão se abrigando, vão se amontoando pelas ruas, né? Você chega na rodoviária do nosso estado às 18 horas, parece que é uma festa, é alguma coisa. Não é. São venezuelanos que ali estão, se juntam, colocam suas tendas, suas barracas, procuram comércio, alimentação que eles mesmos praticam em função da sua cultura na Venezuela. Então é uma coisa totalmente atípica, né? Que nos deixa cada vez mais preocupados, e aqui em Brasília trabalhando no sentido de que o governo, junto às instituições internacionais como a ONU, o Acnur, que trata especificamente de refugiados, possa ir encontrando caminhos para diminuir essa tensão, especialmente no estado de Roraima. Mas nós torcemos, rogamos a Deus que não haja um conflito mais amplo dos Estados Unidos com a Venezuela, para que esse problema não se agrave mais ainda. O senhor colocou uma questão importante, que é a questão da diplomacia, porque, de certa forma, o Brasil é, sim, muito afetado com o conflito nesse sentido, né, senadora? É importante, então, o Brasil atuar, porque ele também ele é reflexo dessa tensão. Pois é, e a diplomacia brasileira, que é conhecida mundialmente como uma diplomacia de acomodação de interesses, de negociações, fazendo com que questões onde há tensionamento possam ser discutidas de uma forma mais ampla, de uma forma mais no sentido de mitigar interesses, os problemas dos interesses de cada país. E no caso de Roraima, com a Venezuela, não é diferente, a importância de manter essa fronteira em paz, como sempre foi as relações do Brasil com a Venezuela, mas como
com esse acirramento, né, em função da pressão do governo americano, né, contra os narcotraficantes, contra interesses externos também, interesses da geopolítica e geoeconômicos, como o petróleo, por exemplo, tudo isso é um combustível incendiário para prejudicar mais ainda a essas relações internas da Venezuela e, como eu disse, refletindo no nosso estado de Roraima, o que não é bom. Nós queremos manter a relação pacífica com a Venezuela, como é mantida com outro país com mais de 1.000 quilômetros de fronteira também, que é a Guiana, né? E lógico que nós ficamos preocupados, sim. Nós temos trabalhado aqui em Brasília no sentido de que a diplomacia brasileira, os mecanismos de órgão de fiscalização e controle, o parlamento brasileiro esteja acompanhando, fazendo proposições e torcendo, porque não depende apenas da gente, do Brasil, e do parlamento também, nós, senadores, mas que torcendo que haja um entendimento entre o governo americano e o governo venezuelano para definitivamente resolver esse problema, porque com a solução do problema interno da Venezuela, dos conflitos externos com os Estados Unidos, nós haveremos de ter uma economia com mais de 30 milhões de consumidores, que é mais ou menos a população da Venezuela, para que nós possamos manter esses canais de comércio, esses canais sociais, econômicos de uma forma geral, e, lógico, o que pregava o Simão Bolívar é exatamente a união entre os estados da Latinoamérica. Portanto, nós torcemos e mais acompanhamos diariamente, né, os relatórios da inteligência, as informações que vêm de setores privilegiados, né, da comunidade internacional, como está avançando essa conversa dos Estados Unidos com a Venezuela. Senador, obrigada pela sua entrevista. Vamos torcer para que isso tudo acabe bem. Pois é, esse também é o nosso desejo da população do meu estado de Roraima e do Brasil. Obrigada, senador. E eu agradeço a você também que nos assistiu. Se você quiser rever essa entrevista, é só acessar o nosso site senado.leg.br/tv ou o nosso canal no YouTube. Obrigada pela sua companhia e até a próxima. Quatro mulheres são mortas todos os dias por serem mulheres. Lei do feminicídio completa 10 anos. Lei no Espírito Santo permite presença de doulas durante partos. Tom do Pantanal, estilos musicais de Mato Grosso do Sul. Tudo isso você vê no Parlamento Brasil. Parlamento Brasil, toda sexta, 8 horas da noite, aqui na TV Senado. Declaro aberta a sessão solene. Sim, não existe parlamento, não existe democracia. O governo via todos como se fosse comunista. A fila não para de crescer para a passagem da revista lá na esplanada dos ministérios. Deve ser sempre lembrado o que foi dito por Ulisses Guimarães. Traidor da Constituição é traidor da pátria. Eu disse, não, quem fala? Eu disse, Ariano Suassuna. Se você me perguntasse o que eu gostaria no mundo, é que não houvesse violência. Eu fui educada assim, que a mulher tinha que sempre obedecer ao marido. Ela tinha que ser submissa ao marido. As primeiras agressões começou com insultos. Falar da minha roupa, dizer que eu era gorda, que eu era feia. Eu tinha o meu dinheiro, eu tinha a minha conta, eu trabalhava, mas o meu salário quem gastava era ele. A primeira vez que eu pedi o cartão, que eu falei, o dinheiro é meu, eu trabalho, eu sei que o dinheiro é meu, eu levei um tapa. E como castigo à noite, ele me botou para dormir fora de casa na chuva. Se aquela pessoa se sente no direito de te empurrar, de te apertar, ela já está dando um sinal muito grande que ela é capaz de fazer outras coisas. A gente pode passar, às vezes, por exemplo, de um empurrão para uma facada. Eu falo, eu estou vivendo hoje. Ter meu trabalho, ter dignidade, poder entrar na loja, escolher o meu sapato preferido, botar o meu batom vermelho e eu olhar para o meu corpo e não ter um roxo nele.
Getúlio certa vez confessou preferir a rodovia à ferrovia, porque o maior partido do Brasil era o Partido Rodoviário. Juscelino submeteu seus ímpetos modernizadores a esse mesmo Brasil. Seu entusiasmo desbravador pelas autoestradas e pela indústria automobilística passou à posteridade nas imagens da Caravana da Integração Nacional. Senadoc, neste sábado, 21h, aqui na TV Senado. Agora é lei. Foi aprovada a legislação federal que proíbe o uso de celulares e demais dispositivos eletrônicos em escolas públicas e privadas de todo o Brasil. A medida surge em resposta ao debate sobre o uso desses aparelhos nas escolas devido aos impactos negativos no aprendizado, na concentração e na saúde mental dos jovens. O Senado votou, agora é lei. Da ata da última reunião. Aqueles que concordam permaneçam como se encontram. A ata foi aprovada e será publicada no Diário do Senado Federal. A presente reunião tem como finalidade discutir os critérios e fundamentos, além de impactos, do chamamento público constante do edital do Ministério da Saúde, SEGETS, número 10, de 5 de novembro de 2025, envolvendo a intenção de promover a transferência de médicos bolsistas ativos no âmbito do programa Mais Médicos pelo Brasil para o projeto Mais Médicos para o Brasil, bem como debater as consequências de aspectos práticos legais para a continuidade do provimento médico na atenção primária e o impacto direto sobre a população atendida na ampla diversidade dos municípios brasileiros no âmbito da concessão de título especialista em medicina de família e comunidade, por meio das avaliações promovidas pela Sociedade Brasileira de Medicina de Família e Comunidade, em atendimento ao requerimento número 53 de 2025, da autoria dessa presidência. Antes de apresentar nossos convidados, eu comunico que essa reunião será interativa, transmitida ao vivo e aberta à participação dos interessados por meio do portal E-Cidadania, na internet, no endereço senado.leg.br/e-cidadania ou pelo telefone 0800 061 2211. O relatório completo com todas as manifestações estará disponível no portal, assim como as apresentações que forem utilizadas pelos expositores. Hoje, recebemos os seguintes palestrantes, aos quais já agradeço desde já, em nome da comissão, a presença. Aqui ao meu lado esquerdo nós estamos com o Dr. Felipe Proença de Oliveira, do Ministério da Saúde, da SEGET, da Secretaria de Gestão e Trabalho do Ministério da Saúde. Temos aqui à minha direita o Dr. Carlos Eugênio Machado Camacho, da Associação Médica do Brasil, pelo Brasil. Temos remotamente nos acompanhando o Dr. César Augusto Fernandes, presidente da Associação Médica Brasileira. Eu acho que vai ser substituído por algum colega, porque o meu amigo César foi submetido a uma cirurgia, certamente está impossibilitado de participar. Não sei se tem algum colega que vai substituí-lo. E Dr. Fabiano Gonçalves Guimarães, presidente da Sociedade Brasileira de Medicina de Família e Comunidade. Sejam todos muito bem-vindos e eu vou passar inicialmente a palavra, até por uma questão de doutor Felipe Proença estava aqui quando eu cheguei, então eu vou passar a palavra para o doutor Felipe por 10 minutos, se houver necessidade de prorrogarmos o tempo à guisa de esclarecimento para enriquecer os nossos debates, não tem nenhum problema. Doutor Felipe, por favor, por 10 minutos inicialmente. Boa tarde a todas e a todos. Cumprimentar o senador doutor Irã e dizer da importância de fazermos esse debate. Acho que é um debate que fortalece o provimento de profissionais para a atenção primária e é nesse sentido que nós preparamos uma apresentação fazendo um histórico também das iniciativas, fazendo uma avaliação das políticas públicas e apontando principalmente para
dois grandes interesses, duas grandes necessidades. Uma é de manter as equipes de saúde da família completas, com profissionais médicos, portanto, manter assistência de atenção primária com a população e, ao mesmo tempo, também garantir a fixação de profissionais e que possamos cada vez mais valorizar a presença de especialistas na atenção primária também. Obrigado. Abaixo. Ok. Só deixa eu ver para onde que é apontando. Demora um pouquinho para funcionar. Deixa eu chegar ali mais perto. Dá uma olhadinha, por favor. No início da apresentação, o que a gente está colocando é o panorama dos programas de provimento vinculados ao Ministério da Saúde, tanto o que é executado diretamente, que é o Programa Mais Médicos para o Brasil, que é através da própria CGETS, e o que é executado pela AGSUS, que é o Programa Médicos pelo Brasil. Então, hoje, esses programas eles estão presentes em mais de 4.200 municípios brasileiros, modificando um cenário de um pouco mais de 10 anos atrás, de uma grande escassez de profissionais em diversas localidades, e com isso estão conseguindo cuidar, na proporção de equipes que eles participam, de mais de 67 milhões de pessoas no Brasil, daí a importância de ter uma política pública dessa magnitude. Esses dados estão todos dispostos no chamado painel do Mais Médicos, então é acessível para qualquer cidadã, para qualquer cidadão ter as informações. É com base nisso que nós apresentamos que hoje são 27.094 médicos que estão participando dos programas de provimento, e dentro do painel vai se ter análise na distribuição. A gente sabe, por exemplo, que 60% dos médicos dos municípios de mais alta vulnerabilidade do país são médicos de provimento federal, demonstrando a importância, além de ter a iniciativa do município, que é quem é responsável pela execução da atenção primária, que haja uma iniciativa também de provimento federal. Dizer que isso é fundamental também para estar fortalecendo essa especialidade, que é a medicina de família e comunidade, por isso que a gente acha que é muito salutar ter esse debate aqui no Senado, e parabeniza a iniciativa do senador Dr. Irã. Eu sou médico de família e comunidade há quase 20 anos, quando eu concluí a residência médica, e a gente viu o fruto de políticas públicas e a repercussão dessas políticas para a medicina de família e comunidade. Conforme a demografia médica, a especialidade que mais cresceu no país. Em 2011 eram um pouco mais de 2.300 especialistas na área, e com a divulgação da demografia relativa a esse ano de 2025 chegou a mais de 15.500. Então foram um aumento de mais de 549% de especialistas nessa área, e a própria demografia, assim como o Cadastro Nacional de Especialistas, vão ter uma série de informações sobre esses especialistas. A gente vê que, por exemplo, tem uma presença feminina maior, quase 60% são especialistas da medicina de família e comunidade, e também que é uma especialidade comparada com outras especialidades com uma participação de médicas e médicos mais jovens, além de uma série de outras informações, distribuição nos estados, mas sabendo que muitos estados têm uma média abaixo da média nacional de especialistas nessa área. E é por isso que nessa casa foi discutido, o Congresso aprovou uma nova lei para o Programa Mais Médicos em 2023, quando da retomada do programa, apontando inclusive a necessidade de mais incentivos para a permanência de profissionais. Então, Mais Médicos, que antes tinha ciclo de 3, passou a ter ciclos de 4 anos, passou a ter reconhecimento de licença paternidade. Sessão deliberativa ordinária, dia 10 de 12 de 2025. A número regimental, declaro aberta a sessão. Sobre a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos. As senadoras e os senadores poderão se inscrever para o uso da palavra por meio do aplicativo Senado Digital, por lista de inscrição que se encontra sobre a mesa ou por intermédio dos totens disponibilizados na casa. A presente sessão deliberativa ordinária é destinada à apreciação das seguintes matérias já disponibilizadas em avulsos eletrônicos na ordem do dia eletrônica de hoje.
Proposta à emenda constitucional 169 de 2019 do deputado federal Capitão Alberto Neto e outros. Proposta de emenda à Constituição 76 de 2019 do senador Antônio Anastasia e outros senadores. Projeto de lei complementar número 143 de 2020 da deputada federal professora Dorinha Seabra. Projeto de lei número 2501 de 2022 do deputado Dr. Zacarias Calil. Projeto de decreto legislativo número 332 de 2025 da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional da Câmara dos Deputados. E projeto de resolução número 56 de 2025 da Comissão de Assuntos Econômicos. Passamos aos oradores inscritos, que terão o prazo de 10 minutos para o uso da palavra. Como primeiro orador inscrito na permuta, o senador Paulo Paim, Vossa Excelência, dispõe de 10 minutos. Obrigado, presidente Chico Rodrigues, a sua sensibilidade. Como corri muito, não consegui almoçar, e venho à tribuna para comentar. O senador Zalcita comentou comigo há minutos atrás que hoje pela manhã a CCJ aprovou projeto de minha autoria, a PEC 148 de 2015, que acaba com a escala 6x1 e reduz a jornada de trabalho no ano subsequente para 40 horas semanais, sem redução de salários. A proposta que apresentei ainda em 2015, senhor presidente, foi fruto já de muito debate. E o relatório do senador Rogério Carvalho está pronto e, por isso, hoje pela manhã, ela foi aprovada. Quero aqui agradecer ao relator da matéria. Fizemos diversas audiências públicas para debater esse tema, o senador Rogério Carvalho, e também ao senador Otto Alencar, que havia anunciado que, após os debates nas audiências públicas, ele botaria a matéria em votação. Claro que a votação lá, ela vai na linha de que a CCJ vota a admissibilidade. E agora, naturalmente, o debate vai se dar aqui no plenário e com uma ampla negociação. Eu mesmo, como autor da PEC, sei que teremos que negociar com muita tranquilidade para construir o entendimento. Assim, agradeço a todos para que essa PEC, depois de tantos anos, fosse aprovada numa comissão, claro, na CCJ, e agora vem para o plenário. Presidente, recentemente eu havia dito ao senador Otto Alencar que o meu grande sonho como parlamentar era aprovar essa proposta da PEC de 2015 e que será naturalmente fruto de muita negociação votada no plenário. Eu disse para ele que não é um sonho somente meu, e ele assim entendeu, é um sonho do povo brasileiro. Eu, na Constituinte, consegui, com muita luta, e outros deputados, senadores na época, reduzir de 48 para 44. Mas passaram quase 40 anos e não houve mais nenhuma redução, enquanto que o mundo do trabalho mudou de forma radical. Está aí a automação, está a robótica, está a cibernética, está a inteligência artificial. Hoje, um trabalho que 200 pessoas faziam, 20 faz baseado nesse novo momento. Quero também cumprimentar as iniciativas desse tema. Temos circulando na Câmara uma proposta da deputada Érica Hilton, que o símbolo é o fim da escala 6x1, uma do deputado Reginaldo Lopes, uma do deputado Lidberg Faria, uma da deputada Daiane Santos, e aqui no Senado, na mesma linha, temos uma do senador Wefton e uma do senador Cleitinho, que vai também na mesma linha, que num primeiro momento reduz de 44 para 40. Se aprovado esse ano, no fim do outro ano, ela começa, então, numa escala decrescente de 1 hora por ano a menos. Agradeço aqui aos ministros Guilherme Boulos, Gleice Hoffmann, Luiz Marinho, Sidônio Palmeiras, que tiveram uma reunião conosco recentemente para aprofundar o debate. Enfim, vou descrever aqui a PEC rapidamente. A PEC 148 de 2015 põe, enfim, a escala 6x1,
E hoje é assim, descansa um dia e trabalha 6. Estabelece a redução da jornada de trabalho para 40 horas semanais, sem redução de salário. Em uma segunda etapa, teremos então, mediante o entendimento que poderemos construir aqui, mas lá já está assegurado na PEC, uma redução gradual de 1 hora por ano até chegar às 36, sempre respeitando que não podemos ter uma escala de volta a 6/1, e aqui estaríamos caminhando então para 5/2. A redução de jornada de trabalho é uma tendência mundial. Resumindo o relatório aprovado hoje pela manhã, do senador Rogério Carvalho, diz o seguinte: transição gradual e segurança jurídica, redução progressiva de 44 para 40 e depois iniciaria um processo, então, de a redução de 1 hora por ano até chegar às 36, garantindo, assim, adaptação econômica e empresarial sem choques. Alinhamento com padrões internacionais. A OIT, Organização Internacional do Trabalho, recomenda jornadas de 40 horas semanais desde 1935. O Brasil tem uma média de 43 horas semanais. Está atrasado frente às tendências globais. Portugal, a jornada já é de 40 horas. Diminuiu a distribuição de postos de trabalho, aumentou a produtividade e mais trabalhadores tiveram acesso ao trabalho. A Espanha, a jornada já é de 35 horas. Aqui os informes dão que ela gerou 560 mil empregos de imediato. Reduziu o desemprego em 2,6 pontos percentuais, aumentou o salário em 3,7 e o PIB cresceu 1,4. Esses dados eu confirmo, porque o debate que tivemos quando era 48, para diminuir para 44, nós já mostrávamos que isso seria o quadro real. Alguns diziam que não, e foi exatamente o que aconteceu. Nós chegamos no governo Lula uma taxa de desemprego de 5%, 4,8% até. América Latina, vamos pegar a América Latina, Chile e Equador, 40 horas, já a partir de 2023. No México, redução também da jornada de 48 para 40 horas semanais. Na União Europeia, a média é 36 horas semanais, variando de 31 horas, por exemplo, a Holanda, e 43 horas a Turquia. Geração de emprego e impactos econômicos positivos. Conforme o Diese, a redução de 44 horas para 40 criaria 3,5 milhões de novos empregos e ampliaria a massa salarial em 9,25 bilhões. Estudo da Gomes ETAL. Mais de 466 mil empregos seriam gerados só nas regiões metropolitanas. Ganho de produtividade e transformação tecnológica. Avanços em automação, inteligência artificial, Big Data e Internet aumentam a produtividade do trabalho, tornando possível produzir mais, muito mais em menos tempo. Políticas recentes, como a reforma tributária, ensino integral, programa Pé de Meia, reforçam essa capacidade de transição sem perda econômica. Redução da desigualdade social. RAIS 2022, média de 41 horas e 20 semanais, 67% dos trabalhadores formais ultrapassam as 40 horas. IBGE, formas de trabalhos, mostra que os informais chegam a trabalhar 38. Trabalhadores com menor escolaridade cumprem 42 horas semanais, enquanto aqueles com ensino superior trabalham 37 horas. Renda classe com menor jornada, 44 horas, 2.193, 40 horas, 6.197. E assim vai. Reduzir a jornada significa mais o direito hoje restrito às classes de maior renda será assegurado a todos. Saúde e bem-estar, redução de afastamento, menos acidentes de trabalho, menos rotatividade, menos estresse, mais tempo para a família,
ou seja, melhora a qualidade de vida. Repito, aumenta a saúde, bem-estar e evitam os acidentes. INSS, no 2024, registrou 472 mil afastamentos, 472 mil afastamentos INSS por transtornos mentais, muitos ligados ao excesso de trabalho. Redução da jornada, melhora a saúde mental e física. Os trabalhadores estarão muito mais preparados para aumentar, inclusive, a produtividade. Jornadas mais curtas permite maior equilíbrio entre a vida profissional e pessoal. Tempo para a família, para estudo, formação técnica, por exemplo, lazer e cuidados pessoais. Estou terminando, presidente. A igualdade de gênero e valorização do trabalho ganham principalmente as mulheres. 20,9 milhões de brasileiros estão com sobre-jornada, com destaque para as mulheres que acumulam até 11 horas diárias entre o trabalho e as tarefas domésticas. A redução da jornada combate a dupla jornada feminina e promove equilíbrio de gênero no mercado de trabalho. Senhor presidente, se o limite fosse 40 horas, 22,3 milhões de trabalhadores formais seriam beneficiados. Se fosse 36, o benefício alcançaria, claro, muito mais, mas isso é a longo prazo. De imediato, é de 44 para 40. Seria uma das maiores transformações sociais e trabalhistas da história do país, ampliando o bem-estar, qualidade de vida e dignidade. O apoio popular é tendência global. Senhor presidente, pesquisas mostram que a maioria do povo brasileiro concorda com a redução de jornada. Já estou simplificando. Enquanto o mundo avança para modelos como 4x3, o Brasil ainda está no regime de 6x1, ultrapassado a toda a tendência mundial, a realidade brasileira. Por isso, a modificação. A PEC é viável, necessária, equilibrada, assegura a segurança jurídica, protege a economia, fortalece a justiça social. Representa um avanço civilizatório, compatível com a nossa Constituição e com direitos humanos, garante repouso mínimo de 2 dias por semana e não permite a redução salarial. O mais importante é a causa, fazer justiça ao trabalhador, assegurando mais qualidade de vida, mais tempo com a família, mais saúde, oportunidade de qualificação profissional. Aí termino nesse minuto. O Brasil precisa aprofundar esse debate. Eu entendo que fez hoje a nossa CCJ foi aprovar para que ela venha para o plenário. E aqui vamos debater, como debatemos ontem e hoje, ontem e também na Câmara, propostas que não estavam previstas e vieram para cá. E foram aprovadas, inclusive, do dia para a noite, não respeitando nem o interstício de 5 dias. Ora, se pode para um lado, pode para o outro. Por isso esperamos que a matéria seja aprovada. O Brasil precisa da redução da jornada de trabalho e os trabalhadores merecem melhorar a sua qualidade de vida. Repito, trabalhamos, e aqui eu termino, para o fim da escala 6x1. Escala 6x1 mata. Quem fala isso são médicos, são os especialistas. Nós queremos a 5x2 pelo menos. Tu trabalha 5 dias e descansa 2. Alguém poderia dizer, não, mas não é bem assim. É sim, porque no sábado tu tem que compensar as horas. Em vez de trabalhar 8 horas, trabalha mais que 8 horas por dia para não poder trabalhar no sábado. Então, hoje no Brasil, só descansa 1 dia e trabalha 6. O mundo todo, ou é 5x2 ou é 4x3. O mundo todo, que eu digo, claro, a maioria dos países. É isso, presidente Chico. Eu agradeço muito a Vossa Excelência, agradeço o senador Espiridião a mim, que permitiu que eu fizesse esse pronunciamento e poder almoçar, que eu não consegui almoçar ainda hoje. Obrigado, presidente Chico Rodrigues. Presidente, pela ordem, rapidamente. Antes de passar pela ordem a Vossa Excelência, eu gostaria de parabenizar o senador, porque nós percebemos todos os seus pronunciamentos que são pronunciamentos através de projetos que o senador Paulo Paim defende em benefício da sociedade. Ele já tem, na verdade, essa característica ao longo de todos os seus mandatos.
e tivemos a oportunidade de, por longos mandatos, nos encontrarmos também com mandatos lá na Câmara dos Deputados e hoje cruzamos o mesmo caminho aqui no Senado e Vossa Excelência nunca desviou esse viés de atender ao trabalhador brasileiro. E esse projeto de redução de jornada, ele é um projeto oportuno, o mundo inteiro já o adapta e nós queremos, obviamente, por iniciativa de Vossa Excelência, dizer que somos também adeptos, porque o trabalhador brasileiro tem uma longa jornada de trabalho e essa redução para 40 horas já é o primeiro passo para que melhore, obviamente, inclusive as condições psicológicas e de saúde do trabalhador brasileiro. Portanto, parabéns para o país. Vossa Excelência. Presidente, pela ordem. Pela ordem, a palavra, Vossa Excelência, senador Girão. Sem entrar na questão do mérito das colocações feitas aqui pelo senador Paulo Paim, eu respeito, e faz parte da democracia, né, eu respeito as posições de cada um, mas, senhor presidente, a forma, e eu vou falar isso para o presidente Davi Alcolumbre também, não tinha a menor necessidade de ter sido feito algo rasteiro hoje na CCJ para aprovar esse projeto, né? E eu falei isso. E eu tinha dito que estava na CDH, falei para o presidente e foi colocado extra pauta. Um projeto que precisa ser debatido, um projeto que tem impactos diversos na própria sociedade, como o senhor falou. Tem que ser visto os dois lados. A gente vê poucos projetos aqui nessa casa de geração de emprego, de geração de renda. Aí a gente, de uma forma sem debate, foi tirado o direito regimental de se pedir vista. Olha que loucura! Desde 2019, quando eu cheguei aqui, eu só ouvi histórias, rumores, viu, senador Exalci, de que esse tipo de coisa acontecia. O pessoal dizendo, ó, cuidado, final de ano, cuidado, véspera de recesso, cuidado, véspera de carnaval, véspera de Natal, cuidado. Mas eu nunca tinha recebido esse tipo de coisa. Eu me senti violentado, não pelo mérito, porque eu acho que a gente tem que deliberar, a gente tem que votar, a gente tem que ver os pontos de vista de um do lado, mas da forma como não precisava. Isso perde, inclusive, aqui no plenário da casa, no meu modo de entender. Quando for votado isso perde, inclusive, a aderência pela forma como foi feita. Gera uma antipatia, que não era necessário ter. Então, apenas deixar claro que me manifestei lá no final da CCJ, não tinha ninguém da oposição praticamente, né? E a gente saiu, eu estava na CDH lendo os relatórios, quando eu voltei, o Francisco saiu desesperado para lá, estão votando extra pauta, uma coisa que não estava no programa, enfim. Mas só para deixar claro, sem questionar aqui o discurso, né, do pronunciamento, sempre muito com base em dados, sempre muito bem feito pelo senador Paulo Paim, mas o outro lado precisa ser ouvido, né? Enfim, só para deixar claro isso, presidente. Eu ouvi com atenção o pronunciamento de Vossa Excelência, a manifestação de Vossa Excelência, e gostaria de dizer que é regimental o projeto extra pauta, a apresentação extra pauta, portanto, entendo que, apesar da discordância de Vossa Excelência, com todo direito e intelectualmente preparado por ser contra ou não contra, mas procurando um alinhamento em função de determinados temas, eu, na verdade, defendo, inclusive, eu particularmente defendo essa votação, até porque fatalmente vai ser votado. Ou seria votado hoje, ou no próximo, depois do recesso parlamentar de final de ano, mas o tema, na verdade, ele é esperado com grande ansiedade pela população brasileira, principalmente os trabalhadores que já vivem que vivem pressionados, né, que vivem com um regime de trabalho muitas vezes quase que escravo em alguns casos, em algumas funções. Portanto, fica aqui o registro de Vossa Excelência. Eu gostaria de dizer que, inclusive, cumprimentar os servidores públicos municipais, estaduais e federais e
os senhores que aqui se encontram hoje, acompanhando o PLP 143/2020 da senadora Dorinha, né, que deverá ser voltado alterando a lei complementar 173. Portanto, trata de anuênio, triênio, quinquênio, sexta parte, licença-prêmio e demais mecanismos equivalentes a servidores públicos de entes federativos, decretando, no caso, que decretaram o estado de calamidade pública decorrente da pandemia da Covid-19. Portanto, fica o registro da presença de vocês aqui. Presidente, só antes do senhor chamar o próximo orador, só para justiça seja feita. O senador Paulo Paim nem lá estava, tá certo? Só para deixar muito claro que eu também concordo que extra-pauta é normal, mas não quando o plenário está esvaziado. Não quando o plenário, ainda mais num assunto polêmico. Então, só para deixar pontuado isso. Muito obrigado, nobre senador Eduardo Girão. Passo a palavra agora ao senador Flávio Arnes, do PSB do Paraná. Vossa Excelência dispõe de 10 minutos. Obrigado, senhor presidente, caro senador Chico Rodrigues. Uma alegria vê-lo e tê-lo na presidência conduzindo os trabalhos. Senadores e senadoras, eu gostaria de abordar rapidamente 3 aspectos relacionados à pessoa com deficiência. E com muito prazer também, o primeiro deles é que está acontecendo em Brasília a 24ª Olimpíada Nacional das APAES. Aqui no Parque da Cidade, essa Olimpíada começou na segunda-feira, vai se estender até o sábado dessa semana, com a participação de 1.800 pessoas, entre atletas, professores, também um pessoal de apoio, mas 1.800 pessoas, em diversas modalidades esportivas. Sempre lembrando que o público-alvo básico, né, das APAES, que são associações de pais, de amigos e de pessoas com deficiência, são pessoas com deficiência intelectual e deficiência múltipla. Inclusive, temos a Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla, de 21 a 28 de agosto. Então, a gente quer relatar isto porque 24ª Olimpíada significa que isto vem acontecendo há mais de 50 anos. 50 anos de realização ininterrupta de Olimpíadas das APAES. Então, é um motivo de orgulho, de ressaltar esse aspecto, de dizer que todas essas pessoas estão aqui para demonstrar a competência, o talento, fruto da educação, essencialmente, né? O trabalho de garra, de dedicação também das entidades a favor da pessoa com deficiência na prática esportiva. E vários desses atletas, inclusive, né, são ranqueados também nas Olimpíadas para fazerem parte de uma outra instituição, que é bom que o Brasil saiba que existe, que é a Associação Brasileira de Desportos para Pessoas com Deficiência Intelectual, e que participam, inclusive, né, de Paralimpíadas destinadas a esse público. Então, parabéns para as APAES pela realização da Olimpíada aqui no Distrito Federal e convidar as pessoas, né, estão em lugares diferentes, inclusive fazendo as competições, atletismo num local, natação em outro, né, ginástica rítmica, ginástica desportiva, basquete, futsal, né, bocha, inúmeras modalidades, né, para assim mostrar realmente a competência nesse sentido. Ao mesmo tempo, o segundo aspecto que eu quero destacar é que amanhã, dia 11 de dezembro, o movimento das APAES no Brasil vai completar 71 anos de existência. 71. A primeira APAE lá atrás, que foi constituída no Brasil, foi a APAE da Guanabara, atual APAE do Rio de Janeiro.
E hoje o movimento, com cerca de 2.300, 2.400 municípios com entidades presentes no Brasil, é o maior movimento do mundo a favor de bandeiras básicas nesta área. Uma das bandeiras essenciais é o apoio à pessoa com deficiência, para que, através dessa união de esforços, se possa chegar à concretização dos direitos. Que direitos? Ter acesso à educação, à saúde, fisioterapia, fonoaudiologia, quando necessário, medicamentos, assistência social, esporte, como está acontecendo na Olimpíada Nacional das APAES, cultura, porque tem o Festival Nossa Arte, teatro, música, dança folclórica, né, gêneros individuais de palco, inclusive com pessoas que têm um talento especial nessa área. Então, políticas voltadas para a pessoa com deficiência. Quando as APAES se unem, né, assim, nesse sentido, é pela luta, independente de onde a pessoa esteja sendo atendida. A pessoa com deficiência merece o atendimento, né, o reconhecimento do movimento apaiano como um cidadão que precisa ter as suas necessidades atendidas, esteja na classe comum, numa escola especializada, precisando de saúde. A luta é por cidadania para todos, primeiro aspecto. Segundo aspecto, apoiar as famílias. Esse é um dos grandes objetivos da APAE, porque quando uma família tem um filho com deficiência, né, essa família também precisa ser apoiada, orientada, encaminhada para os serviços, para que a pessoa fique mais tranquila, né, dizendo, olha, né, quer dizer, o meu filho, minha filha necessita de um atendimento mais especializado, onde que eu posso encontrar isso, como é que eu posso fazer? E a gente pode imaginar, né, o drama de uma família sem saber o que fazer. Então, essas organizações existem para colaborar nos surdos, a FENEIS, Federação Nacional dos Surdos, né, também no autismo, nós temos várias entidades na área do transtorno do espectro autista, né, para, assim, vamos juntos nessa caminhada, olhar para ver o que pode ser organizado, construído, às vezes até tem que pensar em construir, porque soluções não existem. E o terceiro aspecto dessa organização de um movimento social de pais, amigos, além de atender os direitos da pessoa com deficiência, de valorizar, quer dizer, de participar a família, é a valorização dos profissionais da área, para que professores, servidores, colaboradores, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais, psicólogos, assistentes sociais, pedagogos, né, médicos, que sejam valorizados para que, através da participação desses profissionais, a pessoa possa ser melhor atendida também. Então, esse é o segundo aspecto. A Olimpíada 24ª Olimpíada e 71 anos do movimento apaiano. É importante dizer que existe uma federação nacional das APAES, mas são 27 federações estaduais ou distrital e também as APAES nos municípios, que existem os conselhos regionais, uma grande organização, conselho regional para atender a micro-região, com corpo de autodefensores também, eleitos, alunos, alunas eleitos, né? É o self-advocacy, que a gente falaria em inglês, em português é autodefensoria, autoadvogados. Ou seja, nada sobre nós sem nós, a pessoa com deficiência tem que participar. E o terceiro aspecto que eu gostaria de enfatizar é que existe um outro movimento muito bonito no Brasil, também nesta área, que é o movimento das pestalozes, movimento pestalosiano, né, que faz um trabalho extraordinário pelo Brasil, exemplo das APAES, e que no ano que vem vai completar 100 anos de existência. As APAES vão completar 71 anos, e as pestalozes 100 anos de existência.
E ontem eu recebi aqui fora, no Senado Federal, um grupo de autodefensores, que estavam participando da Conferência Nacional de Assistência Social. Autodefensores das pestalozes participando de uma conferência nacional e fizeram absoluta questão de entregar uma carta para a gente, que eu falei que o Senado Federal sempre se debruça com muita solidariedade para esta área e para as outras áreas. Afinal, o que a gente quer é que todas as pessoas sejam bem atendidas, mas na área da pessoa com deficiência, entregaram a carta dos autodefensores. Então, essa organização do povo no Brasil é muito importante em todas as áreas, a gente sabe disso, seja agricultura, comércio, indústria, e eu só vim trazer essas notícias para a gente refletir e saber que existem coisas muito boas e interessantes acontecendo em nosso país pelo trabalho voluntário, para que o mundo seja melhor pelo esforço de cada um. Obrigado, senhor presidente. Parabéns a Vossa Excelência, senador Flávio Arnes, pelo pronunciamento. Vossa Excelência que trata aqui, inclusive, dessa questão que é relevantíssima para a população brasileira. A gente sabe exatamente a importância das APAES, e agora também do Pestalozzi, Instituto, que através dos autodefensores estão reunidos em Brasília nessa conferência nacional de assistência social, mostrando a preocupação com dezenas, centenas, milhares de famílias que têm, na verdade, no seio das famílias, as pessoas com deficiência. E eu diria até que quase que como de uma forma impositiva, não é nem provocativa, mas impositiva, todos os órgãos municipais, estaduais e federais, em um nível ou outro, têm feito realmente essa assistência. Poderia ser bem melhor, nós sabemos, em função do que provocam essas deficiências no seio das famílias, mas, de qualquer forma, é um trabalho de assistência que a gente realmente acompanha nos nossos estados, como no meu estado, especialmente, estado de Roraima, e nos demais estados não é diferente, se procura sempre dar a melhor assistência possível. Portanto, nós sabemos que essas duas instituições, elas são importantíssima, uma com 70 anos, são as APAES, e a Pestalozzi, como Vossa Excelência acabou de se referir aqui, com mais de 100 anos já de implantadas no Brasil prestando esse serviço. E eu não poderia também deixar de falar aqui, em suporte ao pronunciamento de Vossa Excelência, em relação à 24ª Olimpíada da APAE. Uma mobilização gigantesca, são mais de 1.800 pessoas envolvidas, entre professores, entre alunos, entre servidores, pessoal de apoio, de logística, tudo, enfim, que levam, na verdade, para os olhos da população brasileira essa dedicação e a importância que tem nessa integração social das pessoas portadoras de deficiência. Nós temos exemplos fantásticos, o Comitê Paralímpico. Eu tive a oportunidade em São Paulo com a senadora Leila Barros, presidente da comissão, da qual eu sou vice-presidente de comissão de esporte, acompanhar o trabalho do Comitê Paralímpico, um trabalho invejável, um trabalho de um alcance social enorme, com medalhas ganhas em várias modalidades. Hoje já somos o 3º ou 4º país do mundo na colocação mundial das disputas das pessoas com deficiência. Portanto, é um tema que Vossa Excelência conhece como ninguém aqui no Senado e se dedica, senador Flávio Arnes. E, portanto, quero deixar realmente esse registro aqui do apoio ao pronunciamento que Vossa Excelência fez hoje, nessa tarde aqui no Senado Federal. Continuando o expediente e os pronunciamentos, convido a senadora Zenaide Maia. Vossa Excelência dispõe de 10 minutos. Senhor presidente, colegas senadoras, colegas senadores e a todos que estão nos assistindo, TV Senado, Rádio Senado e Agência Senado. Eu quero aqui, já que o assunto foi a APAE, que vai fazer 71 anos,
e que está com esses Jogos Olímpicos aqui em Brasília e que é de uma importância fundamental, parabenizando as APAES, as do Rio Grande do Norte, que são várias, e a senadora Zenaide tem emenda em todas, porque eles têm um trabalho com as pessoas com deficiência que tem décadas, como é mostrado, e que é de uma importância fundamental. Por isso que minha fala hoje, presidente, é sobre Malu Sigmarina Seixas, uma colega, funcionária aqui do Senado Federal, e que está tendo uma exposição de artes plásticas, Olhares desde o Cerrado. Então, vou falar aqui sobre Malu, que hoje ela é uma pessoa com deficiência, é uma cadeirante, e que dá um exemplo para o Brasil de resiliência e de coragem de reiniciar uma vida diferente da que ela viveu até hoje. Quero aqui, além de cumprimentar a todos, quero falar aqui da abertura da exposição de artes plásticas Olhares desde o Cerrado. A jornalista e artista Malu Sigmarina Seixas, no espaço Ivandro Cunha Lima, aqui neste Senado Federal, vai até o dia 19. A vida é a arte dos encontros e é uma alegria reencontrar, nesta ocasião especial, uma amiga querida, uma dedicada profissional com honrada e brilhante trajetória como servidora efetiva do Senado Federal. Malu, nós duas tivemos uma rica e duradoura parceria de trabalho. Esta mulher aguerrida ocupou a chefia de gabinete do nosso mandato aqui na casa. Malu, como jornalista e observadora atenta e engajada sobre a realidade do nosso país, sempre marcou nossa equipe com sua capacidade de somar, de incluir qualidades e multiplicar resultados positivos. Hoje temos o orgulho de conhecer e compartilhar uma outra face de Malu, a de artista aposentada, lidando de maneira inspiradora com as condições de saúde e de mobilidade. Vimos esta mulher se reinventar por meio das artes plásticas. O grande e belo talento que aflorou nos últimos anos é o trabalho apresentado ao Congresso Nacional por meio desta exposição de artes plásticas. As pinturas oferecem algo, além de um olhar pessoal nosso, que somos fãs. As cores e as pinceladas destes quadros reforçam um panorama rico e diverso da criatividade feminina na arte e na cultura brasileira. Nunca é tarde para nada, e a mulher pode estar onde quiser estar e superar todas as adversidades. Malu é exemplo disso, não é de hoje, porque sempre defendeu a equidade de gênero e a acessibilidade democrática aos espaços públicos. Agora, junto conosco, neste novo passo como artista, ela dá o testemunho da importância e da necessidade de o país equilibrar essa balança, garantindo centralidade em condições justas para a produção artística feminina e masculina. Estivemos as mulheres, ao longo da história, na maior parte dos quadros de museus, de coleções particulares, de galerias, mas como modelos, não como autoras. Entre os homens, a equação é oposta, só que o mundo está mudando e ainda bem. Na prática, devemos não privilegiar, mas garantir os mesmos espaços para o ponto de vista das mulheres, com o intuito de valorizar a diversidade de vivências, olhares e experiências que atravessam o nosso cotidiano. Afinal, somos as mulheres, maioria da população brasileira, e somos donas da nossa história e não abrimos mão da nossa capacidade de intervenção na realidade. Portanto, esta exposição de Malu,
que tenho certeza será sucedida por muitas e muitas, também cumpre exatamente este propósito: assegurar visibilidade para o trabalho de artistas mulheres que, com vocação e competência, elevam a nossa cultura. É uma exposição que fala de arte e da alma feminina, com olhares a partir do cerrado, a partir de traços potentes que ressignificam a natureza do Centro-Oeste. A sensibilidade de Malu empresta novas leituras poéticas e críticas a marcas simbólicas do poder político nacional. Poder este entranhado no solo, na atmosfera, no encontro de povos e no parque arquitetônico a céu aberto de Brasília. Senhoras e senhores, esta mostra é resultado de uma valiosa parceria com o Senado Federal. Agradeço pessoalmente a cada servidora, a cada servidor que se empenhou para que ela acontecesse, dedicando o seu trabalho em favor de uma causa nobre. Agradeço igualmente a todas e a todos que vieram prestigiar ou que ainda vêm prestigiar esse esforço de dar visibilidade a esta grande artista e apreciar as obras aqui expostas. É com enorme satisfação que já demos início a essa exposição Olhares do Cerrado, e que a gente convida todos que olhem essa celebração jornalística da artista Malu por meio de suas obras. Com este evento, desejamos que seu gesto seja mobilizador para outras pessoas redescobrirem ou darem vazão a talentos artísticos, seja nas pinturas, na literatura, no teatro, nos móveis e nas esculturas. Boa visitação, portanto, para todos que puderem, colegas senadores, colegas senadoras, servidores, seja do Senado, da Câmara, está desde segunda-feira, dia 8, até o dia 19. E Malu, muito obrigada por toda a dedicação amorosa e presente em nosso mandato. Desejo todo o sucesso do mundo para você, uma amiga que tem toda a nossa admiração. Senhor presidente, pode parecer uma coisa simples, mas Malu é um exemplo do recomeçar. Jornalista, servidora pública aqui, com esse olhar diferenciado, e perdeu a mobilidade, Malu, e que teve que se aposentar 2 anos depois, quando não conseguia, e resolveu se reinventar e começar uma outra que a gente sabe que não é fácil. Malu deixou a questão de estar triste, outra coisa, disse, tenho que começar e vou começar. Eu diria que Malu é uma mulher de fé, e a fé é aquilo que faz a gente insistir, persistir e nunca desistir de lutar por aquilo que a gente acredita. Muito obrigada, senhor presidente. Cara senadora Zenaide Maia, Vossa Excelência, pelo espírito de Vossa Excelência de reconhecimento e de companheirismo, Vossa Excelência faz um pronunciamento aqui para deixar marcado um dos anais do Senado exatamente a capacidade de se reinventar do ser humano, né? E a Malu, essa grande artista, né, que tem a oportunidade de trabalhar com Vossa Excelência, ela, obviamente, talvez tenha surpreendido até a vocês mesmo, aqueles que a cercam, mas o seu coração, o seu sentimento de ser humano, né, por acreditar e não desistir, como Vossa Excelência acabou de afirmar, mostra exatamente que uma amostra dessa, com o tema Olhares do Cerrado, já traz para a sociedade brasileira, né, a capacidade de produzir, a capacidade intelectual de produzir, mas também aquela de, com as mãos, com o talento, com a imaginação, mostrar e dar exemplos de determinados traços da vida brasileira. Portanto, parabéns a Vossa Excelência pelo pronunciamento e, acima de tudo, pelo reconhecimento da servidora que tão bem lhe serve, que é a grande artista Malu. É você, depois sou eu. Você quer trocar? Para mim, fazer agora? Troca.
Pode ir, então. Concedo a palavra ao senador Humberto Costa, que em alternância a minha inscrição também, e depois o convido para assumir a presidência desta sessão. Depois de você, então. Senhor presidente, senhoras senadoras, senhores senadores, as pessoas que nos acompanham pelo Serviço de Comunicação do Senado e nos seguem pelas redes sociais. Senhor presidente, eu sei que nós somos uma casa independente, compomos o mesmo Congresso Nacional, mas o que aconteceu ontem na Câmara dos Deputados é algo que não se pode deixar de emitir uma opinião e de deixar marcado um posicionamento. Ontem a Câmara foi palco de um novo espetáculo de horrores que envergonhou o nosso país. Aprovaram na calada da noite, de madrugada, um projeto que reduz a pena das pessoas envolvidas num golpe de Estado perpetrado, coordenado e dirigido pelo ex-presidente da República, Jair Bolsonaro. Esse projeto ele reduz as penas de pessoas envolvidas em atos golpistas, os atos golpistas de 8 de janeiro. A votação desse projeto foi combinada, autorizada de dentro da cadeia pelo senhor Jair Bolsonaro, condenado a 27 anos e 3 meses de prisão por liderar uma organização criminosa armada responsável por uma tentativa de golpe. Uma votação surpresa, feita às escuras, e foi um presente patrocinado pela Câmara dos Deputados ao golpismo, estímulo a que terroristas sigam atentando contra o Estado de Direito. Qual é o recado que o Congresso Nacional dará ao Brasil se aprovar essa proposta? É de que é possível planejar um golpe de Estado, é possível planejar o assassinato de um presidente da República, do seu vice, do presidente do TSE, que é possível destruir o patrimônio público, que é possível preparar uma ditadura sanguinária, que se tivesse ocorrido, provavelmente esse Congresso não estivesse aberto, muitos de nós estivéssemos mortos, presos, torturados ou exilados. O recado é esse: façam de novo, que no final o Congresso Nacional vai passar a mão na cabeça de todos vocês. É um escárnio, é uma vergonha sem precedentes. Houve uma votação lamentável, que foi, inclusive, precedida por atos de violência jamais vistos nessa casa. Nem na época da ditadura se expulsou jornalista de dentro de um plenário, como foi feito ontem. Não me lembro, em nenhum momento, de uma violência perpetrada contra um parlamentar, aliás, vários parlamentares, como aconteceu ontem. O senhor Hugo Mota, presidente da Câmara, determinou uma ação violenta da Polícia Legislativa Federal contra o deputado Glauber Braga e outros parlamentares. Agiu de forma truculenta, totalmente diferente de como foi tratado o grupo de vândalos congressistas que sequestrou as mesas da Câmara e do Senado, aqui nesta casa até pateticamente acorrentados, e que só deixou as cadeiras quando quis e bem entendeu. Igualmente, a imprensa foi violentada em seu exercício de livre informação. Por mais de 1 hora, foi retirada e impedida de entrar no plenário da Câmara para que não registrasse o que se passava, algo que não aconteceu nem mesmo na ditadura. O sinal da própria TV Câmara foi cortado
e a emissora retirada do ar, violência inominável contra a liberdade de imprensa dentro da Casa do Povo. O senhor Hugo Mota assumiu o cargo dizendo que honraria Ulisses Guimarães, mas o que fez foi envergonhar o homem que bradou ter ódio e nojo à ditadura. O dia de ontem transformou a Câmara dos Deputados num balcão de feira, com todo perdão às feiras, que são espaços de gente honesta e decente. Uma negociação escusa entre o presidente da Câmara e seu grupo político, integrado pelo senhor Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo e pretenso candidato à presidência da República. Deu ao bolsonarismo o preço exigido por esse grupo de extrema-direita para um acordo eleitoral com olhos em 2026. Esses negociadores da pátria, mais uma vez, negociaram a democracia para atender aos interesses criminosos de uma família e de um grupo político. O projeto aprovado não é para peixe pequeno. Esse projeto é para reduzir a pena dos chefes da organização criminosa, a começar pelo senhor Bolsonaro, hoje presidiário. Jamais na história deste país, generais golpistas e presidente de líder de organização criminosa armada foram presos, depois de julgamento que assegurou ampla defesa, contraditório e devido processo legal. Agora, arruma-se em novo acordo golpista, vergonhoso projeto de lei para abrandar a condenação desses criminosos às escondidas. Isso é feito enquanto se constrói a cassação de um deputado como Glauber Braga, que se defendeu de um agressor que atacou sua mãe, então com Alzheimer, e se livra a cara do senhor Eduardo Bolsonaro, que abandonou o mandato para trabalhar contra o Brasil, e de Alexandre Ramagem, um condenado em processo transitado em julgado, cuja perda de mandato deveria ser declarada automaticamente pela mesa da Câmara. Aliás, trata-se de um desrespeito a uma decisão judicial, coisa que nunca aconteceu também aqui na história desse parlamento. Constrói-se a cassação de Glauber Braga, um congressista íntegro, enquanto que a pistoleira falo no sentido de ter usado uma pistola para correr atrás de um cidadão na cidade de São Paulo na véspera da eleição, ela, presa na Itália e também condenada pela Justiça, está hoje vergonhosamente vinculada àquela Casa Legislativa. O Senado precisa ter altivez de derrotar esse projeto, em vez de se associar a esse vexame. Não há nada que justifique esse Senado Federal votar e aprovar essa proposta. Todos têm que ter a noção de que nós estamos escalando uma enorme crise institucional envolvendo os três poderes e que, com certeza, não vai acabar bem para o Brasil, nem para o Congresso Nacional, nem para o Judiciário e também não vai acabar bem para o Executivo. O Senado não pode aprovar esse projeto, porque aprová-lo é entregar as chaves da casa ao golpismo, concordar com toda a destruição que houve, inclusive aqui dentro desse plenário, e com a tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito. As minhas digitais não estarão nessa vergonha. Não fui eleito para anistiar golpistas, criminosos. Meu voto será não. E sei que muitos aqui votarão não também.
a nossa bancada, a bancada do PT, a senadora Tereza Leitão, posso dizer que nós todos vamos votar contra esse absurdo. A aprovação disso significa fragilizar a democracia do Brasil como nunca houve de 1988 até agora. E eu espero, senadora Tereza Leitão, que esse nosso gesto de dizer não a esse absurdo seja acompanhado pela maioria expressiva dos membros desta casa. Muito obrigado a todas e a todos. Convido Vossa Excelência para assumir a presidência dos trabalhos em função do meu pronunciamento. Concedo a palavra ao senador Francisco Rodrigues para o seu pronunciamento por 10 minutos. Senhor presidente, senhoras e senhores senadores e senadoras e todos aqueles que nos assistem nesse momento, através dos veículos de comunicação desta casa. Tratamos hoje de tema com a aprovação ontem no Senado Federal que avança decisivamente para se tornar uma solução estável e definitiva para o nosso país. Trata-se do marco temporal para a demarcação de terras indígenas. Não se trata de revogar direitos, mas de assegurar ao Brasil uma regra estável, objetiva e juridicamente segura, indispensável para a convivência pacífica entre comunidades indígenas, população não indígena e os entes federativos diretamente afetados. O Brasil precisa de parâmetros claros sobre o uso e a ocupação do seu território. Sem isso, abre-se espaços para conflitos fundiários, disputas intermináveis e um ambiente de instabilidade que compromete políticas públicas, investimentos e a própria segurança jurídica nacional. A tese do marco temporal, que reconhece como referência a ocupação indígena, existe na data da promulgação da Constituição, em 5 de outubro de 1988. Surgiu precisamente para evitar este cenário de incertezas. Ela estabelece um marco lógico, histórico, verificável e comprovável, capaz de prevenir fraudes, assegurar direitos adquiridos e reduzir litígios territoriais. A atual discussão sobre a questão indígena e territorial possui raízes mais profundas. Desde 2023, o país mergulhou em um novo período de insegurança jurídica após a decisão do Supremo Tribunal Federal de declarar inconstitucional a tese do marco temporal, originariamente estabelecida pelo próprio Supremo no caso da Raposa Serra do Sol, no meu estado de Roraima, em 2019. O que antes era considerado um critério jurídico consolidado foi submetido a uma nova interpretação. Essa mudança reacendeu disputas, fragilizou acordos históricos e instalou uma grande apreensão não apenas entre as próprias comunidades indígenas, mas também e principalmente entre os produtores rurais e as administrações municipais e estaduais de todo o nosso país. Para superar a insegurança jurídica criada, o Congresso Nacional aprovou a lei disciplinando o tema.
Apesar de a norma ter sido vetada pelo presidente da República, o Poder Legislativo Federal reafirmou a vontade popular sobre a terra, derrubando o veto por ampla maioria parlamentar. Infelizmente, o tema voltou ao Judiciário, evidenciando que é apenas uma solução definitiva, inscrita no texto constitucional, seria capaz de encerrar esta tamanha instabilidade. É exatamente esse o objetivo da PEC 48 de 2023, que teve sua aprovação no Senado ontem. Positivar na Constituição um critério claro, coerente e com a trajetória histórica do país e capaz de impedir interpretações variáveis ao longo dos anos. Ao constitucionalizar o marco temporal, o Senado não confronta instituições, nem cria vencedores ou vencidos. O que esta Casa fez foi oferecer ao Brasil previsibilidade, estabilidade e equilíbrio. É dar segurança ao indígena, que já ocupa a sua terra, ao agricultor, que produz há décadas em área legitimamente titulada, ao Estado, que precisa planejar políticas de saúde, educação e infraestrutura, e à sociedade, que deseja transparência no uso do patrimônio público. Em meu caso, no estado de Roraima, essa realidade é especialmente evidente. Cerca de 46% do território roraimense já é ocupado e composto por terras indígenas ou unidades de conservação, segundo dados oficiais. E eu estou falando em 46% de um território de 222 mil quilômetros quadrados. Trata-se de áreas imensas, muitas vezes contínuas, que afetam diretamente a expansão urbana, a infraestrutura, a economia local e a vida de milhares de famílias, indígenas e não indígenas. Quando quase metade do Estado já é demarcada, entender a importância de critérios objetivos não é apenas razoável, é questão de sobrevivência institucional. Senhor presidente, meus caros colegas senadores e senadoras, aqueles que nos assistem e nos ouvem, é um equívoco pensar que todas as terras que um dia foram de indígenas devem ser devolvidas. Se levarmos ao extremo essa interpretação, todo o Brasil precisa ser demarcado, uma vez que em 1500, quando descoberto, não havia outra população vivendo no Brasil. Isso é negar toda a história desse país. É negar a miscigenação da nossa população, é tornar inviável o Brasil que conhecemos, é nos levar de volta a um estado de conflito natural. Todos somos brasileiros e todos temos direito de viver de forma harmônica em nosso país. É preciso afirmar com toda ênfase que defender o marco temporal não é negar os direitos dos povos originários, mas justamente protegê-los dentro de regras transparentes e juridicamente consistentes. Comunidades indígenas vulneráveis sofrem quando o Estado age sem critérios, porque a insegurança abre espaço para conflitos internos, disputas entre grupos, pressões externas e fragilidade administrativa. Uma regra clara protege todos, protege a integridade do Brasil. O marco temporal não anula a possibilidade de comprovar situações de esbulho, expulsão forçada ou impedimento de ocupação de terras. Tais ocorrências continuam sendo totalmente protegidas pela Constituição brasileira e pelo Supremo Tribunal Federal. Desse modo, a PEC, que trata o marco temporal, aprovada ontem pelo Senado, não é excludente, pois não retira direitos. Ao contrário, ela é uma medida protetiva, racional e equilibrada que visa oferecer segurança jurídica a todos os segmentos brasileiros, brancos, índios e todas aquelas comunidades quilombolas, enfim, que compõem essa matriz desse rico país que é o nosso país.
que é o Brasil. Senhoras e senhores senadores e senadoras, o Brasil plural exige segurança jurídica. O campo exige, os municípios exigem, os estados exigem e as comunidades indígenas também exigem, porque sem clareza legal não há paz social possível. A falta do marco temporal poderá nos levar a uma guerra fratricida. O que o Senado aprovou ontem não é ideologia, mas estabilidade nacional. É coerência jurídica, é responsabilidade federativa, é o compromisso de deixar para as próximas gerações a certeza de que o Brasil é um país que respeita sua Constituição, seu território e, sobretudo, o seu povo em toda a sua diversidade. Que tenhamos grandeza para enfrentar o tema com a maturidade que ele exige, garantindo direitos, prevenindo abusos e oferecendo ao país uma solução definitivamente justa. Senhor presidente, esse meu pronunciamento, obviamente, cala para praticamente todos os estados brasileiros. Nós que temos hoje a segunda maior população indígena do Brasil, que o estado com 222 mil quilômetros quadrados, ele ali representa 46% de uma forma justa, legítima, a área pertencente aos indígenas, seja os macuxis, os taurepangues, os yanomamis, os uaiuais, os apixanas, ou seja, 9 etnias em um estado, em uma área demarcada em que os acomoda, né, com seus usos, costumes, com as suas culturas. Mas, senhor presidente, demonstrando exatamente que essa transversalidade institucional, que esses cuidados que se tem exatamente para que essa convivência harmônica e pacífica entre as comunidades indígenas no meu estado e assim seja para todos os outros estados da federação, possa prevalecer. Enquanto ficam as regras indefinidas, as brigas continuam indefinidas, as incertezas continuam indefinidas. Portanto, o marco temporal, numa visão mais grandiosa, mais responsável de um Brasil unido, na verdade, o que nós entendemos que seja o melhor nesse momento em que nós atravessamos no país. Era esse registro, senhor presidente, que eu gostaria de deixar aqui e gostaria que Vossa Excelência autorizasse a ser divulgado em todos os veículos de comunicação da Casa. Muito obrigado. Obrigado, senador Chico Rodrigues. Com a palavra a senadora Tereza Leitão, logo em seguida o senador Sérgio Petecão. Senhor presidente, senhores senadores, senhoras senadoras, cumprimentando Vossa Excelência, cumprimento também todos aqueles que nos assistem aqui no plenário, todos aqueles que nos acompanham pelas redes sociais, pelas transmissões do Senado e pela Rádio Senado. Eu já tive a oportunidade, senhor presidente, de me solidarizar com os deputados, não apenas o deputado Glauber, mas vários outros que também foram agredidos e agredidas. E repetir, como disse o deputado Rogério Correia, se dirigindo corajosamente ao presidente da Câmara. Eu não fui eleito para apanhar dentro do plenário. Assim mesmo ouvi de uma jornalista ontem. Dentro da democracia, é a primeira vez que os canais da Câmara são apagados, deixam de transmitir e a imprensa é enxotada. Fiz isso e faço agora, apesar de não ser este o meu pronunciamento, para me solidarizar e concordar plenamente com o brilhante pronunciamento, o corajoso pronunciamento do meu conterrâneo, o senador Humberto Costa. Se nós abaixarmos a cabeça ao que foi feito ontem, senador, nós não estaremos respondendo ao povo e aos votos que aqui nos colocaram.
eu vou falar de uma coisa mais amena, senadores, mas uma coisa muito positiva, sobretudo no nosso cenário da educação. Com muita alegria, segunda-feira passada, antes de ontem, eu testemunhei um encontro de sonhos e de esperança. Gente que aposta nesse país. Professoras e professores de todo o país que ousam esperançar. Estiveram reunidos ao lado de estudantes que insistem em transformar sua realidade, senador Petecão, por meio da educação, mesmo diante de tantas desigualdades. Foi o primeiro encontro nacional da rede CEPOP, Cursinhos Populares, preparatórios ao Enem. Um espaço que reúne a força da educação popular brasileira e que marca um novo momento na história das políticas públicas de acesso à universidade. Uma ação coordenada pelo MEC, com diálogo institucional com a Secretaria-Geral da Presidência da República, que reúne e mobiliza experiências de longa data e iniciativas mais recentes também, todas elas meritórias e fundamentais para a democratização do acesso às universidades. Celebramos mais do que um programa, celebramos a continuidade da construção de um projeto de país. O CEPOP nasce do que o Brasil tem de melhor: combinar luta social, compromisso institucional, coragem política e a força da nossa gente em seguir em frente. O programa se ancora na Lei 10.558 de 2002, que criou o programa Diversidade na Universidade, iniciativa do então senador Rames Tebet, pai da nossa ministra Simone Tebet. Agora essa lei ganha vida e está regulamentada pelo decreto 12.410 de 2025. Isso significa que o Brasil assume, sem hesitação, que garantir a entrada de jovens, negros, indígenas, quilombolas, pessoas com deficiência e estudantes de baixa renda na universidade não é favor, é dever do Estado. É política pública. E é isso que os governos do presidente Lula e da presidenta Dilma vêm reafirmando há 2 décadas, com políticas que mudaram o rosto das universidades brasileiras. Nós não podemos admitir que uma ação tão necessária, articulada com outros programas e políticas públicas e que fortalece trajetórias educacionais de jovens em situação de vulnerabilidade, seja diminuída ou atacada. O que estamos fazendo com o CEPOP dialoga diretamente com conquistas históricas, a lei das cotas, fruto do empenho do senador Paim e do governo Dilma, responsável por transformar a composição do ensino superior público com mais negros, mais indígenas, mais pobres, muito mais do que é o Brasil dentro das universidades. O ProUni e o FIES Social, criados no governo Lula, que abriram milhões de portas para estudantes da escola pública. A expansão das universidades e dos institutos federais. O Pronatec, a Ciência Sem Fronteiras, os programas de permanência estudantil, que garantiram ao jovem não só entrar, mas permanecer e aprender nos espaços e concluir seus estudos, além do recente pé de meia para estudantes do ensino médio. Essas iniciativas, senhor presidente, entre tantas outras, visam a inclusão. Isso gera oposição, nós sabemos. Oposição de setores de uma classe dominante. Infelizmente, como nos ensinava Darcy Ribeiro, o Brasil tem uma classe dominante ranzinza, azeda, medíocre, cobiçosa, que não deixa o país ir para frente. Senadores, o CEPOP é mais um passo para desenvolver nosso país. E se soma a esse legado e atualiza esse legado. Ele nasce para atacar uma desigualdade estrutural. Não basta a vaga existir. É preciso que os estudantes mais vulneráveis cheguem ao Enem com condições reais de competir. É isso que os cursinhos populares estão fazendo. Em 2025, primeiro ano do programa, o MEC, por meio da SECADI,
investiu 78 milhões nesses cursinhos, apoiando 393 iniciativas populares e comunitárias em todas as regiões e praticamente em todos os estados do país. É importante dizer, o edital previa apenas 130 cursinhos, mas diante da qualidade das propostas e da relevância destas para cada território, da responsabilidade e do compromisso de quem abraça essa causa, a decisão política correta tomada pelo MEC foi de apoiar 393 habilitados. Isso se chama compromisso com o povo, compromisso com a educação. E não paramos por aqui. Há 2 meses, em São Bernardo do Campo, o presidente Lula e o ministro Camilo anunciaram a expansão do programa. 500 cursinhos populares serão apoiados em 2026, com investimento previsto de 115 milhões. Em um momento em que o Brasil segue encaminhando formas de redução das desigualdades, o governo aprofunda o investimento onde se transforma e onde se dá melhores oportunidades para o povo, na educação e nos jovens das periferias, dos quilombos, das aldeias, do campo, negros e negras e pessoas com deficiência. Quando apoiamos um cursinho popular, não estamos apenas ajudando um estudante a fazer Enem, senador. Estamos dando grande contribuição para combater o racismo estrutural, seguindo o rumo, enfrentando desigualdades históricas, fortalecendo territórios vulnerabilizados, garantindo mais e mais mobilidade social e, obviamente, dando ao Brasil mais engenheiros, médicas, professoras, economistas, especialistas em tecnologia, pesquisadores, cientistas sociais, originados do povo, do pé no território onde o povo sofre e vive, mas também resiste. A universidade pública tem que ter a cara do Brasil. Neste 10 de dezembro, oportunidade em que a Declaração Universal dos Direitos Humanos, adotada e proclamada pela Assembleia Geral das Nações Unidas, completa 77 anos, podemos confirmar que, de fato, por meio do ensino e da educação, é que poderemos promover o respeito e fruição em relação aos demais direitos, para que sejamos todos e todas iguais em dignidade e em oportunidades. E o Brasil só estará plenamente nas universidades quando o filho da trabalhadora, da quilombola, da indígena, da pessoa com deficiência, do jovem periférico e do estudante da escola pública tiverem a mesma chance de sonhar e de realizar que qualquer outro tem. Os cursinhos populares, o CPOP, é mais do que um programa, é uma ponte, é um ato de reparação, é a prova de que, quando o Estado chega, a desigualdade recua e a elite se assusta. Se assustem, porque nós não vamos recuar. Muito obrigada, senhor presidente. Senadora Tereza Leitão, Vossa Excelência, que é uma educadora, que, na verdade, tem essa sensibilidade da importância da educação para a sociedade brasileira. Vossa Excelência, que é respeitadíssima, não apenas no seu estado de origem, o meu estado de origem também de nascimento, Pernambuco, mas em toda a comunidade acadêmica brasileira. Vossa Excelência trata de um programa que nós também, aqueles que vieram, como esses jovens atualmente vêm de escolas públicas, dificuldades de estudos, enfim, famílias com limitações financeiras para oferecer maiores oportunidades, nós aplaudimos esses cursinhos populares. A partir do momento em que esses 393 cursinhos populares já existentes no Brasil e com a notícia de mais 500 cursos populares para 2026, nós verificamos que, apesar de toda a dificuldade, apesar das deficiências, apesar desse gap que existe ainda entre os jovens brasileiros e a necessidade imperiosa de colocá-los nas universidades, esses cursinhos certamente
eles levarão o ensinamento para todos aqueles que, os mais carentes, como Vossa Excelência bem falou, os negros, quilombolas, indígenas, enfim, e os mais pobres, principalmente, a terem acesso a um ensino de qualidade preparatório para que possam, no Enem, através do Enem, abrir as portas do futuro para eles, para a universidade. Portanto, parabéns a Vossa Excelência, é um recado que Vossa Excelência deixa claro como uma janela sem vidros para toda a sociedade brasileira, porque é especialista nessa área e o pronunciamento reforça exatamente para aquele que nos ouve, principalmente aos pais e mães de família desses jovens mais carentes e com esses segmentos sociais aí mais limitados, possam entender a dimensão e a importância desse programa dos cursinhos populares. Parabéns a Vossa Excelência. Quem é o próximo? Pela ordem, passo a palavra a Vossa Excelência, senador. Já pedi autorização para o senador Sérgio Petecão para usar pela ordem aqui, uns 30 minutos. Em seguida, ele vai usar a tribuna. Senhor Presidente, estou recebendo aqui uma comitiva muito qualificada da nossa querida cidade de Rio Verde. É a cidade, uma das que mais produz no Brasil, cidade de Rio Verde, cidade do agro, da indústria. E está aqui conosco o nosso vice-prefeito lá de Rio Verde, o Walter Bailão. Está aqui esse jovem, secretário municipal de Agricultura, superintendente de negócios, o Paulo Martins, presente, um grande amigo de longas datas. Só não é amigo de tanta longa data como é o senhor, né? Há quase 40 anos eu conheço esse cidadão aí, viu, Paulo? Lá de Roraima, né? Pelo ano aí, não vai alongar muito para não mostrar a nossa idade, mas é pelo ano de 82, 83, por aí, é um grande amigo nossa Roraima. E também aqui presente o diretor de articulação e agronegócio, o Guilherme Campos, esse jovem que está aqui nos acompanhando. E a única vereadora da cidade de Rio Verde, total de 22 vereadores ali, Sérgio, ela é a única vereadora, Nayara Barcelos, que está nos acompanhando. Também guerreira, determinada, uma grande vereadora ali. O José Carlos, que é presidente da Associação Comercial, e o Gustavo Lacerda. Eles estão ali, porque eles vieram sem a gravata, nós vamos providenciar a gravata para eles, mas já quero comunicar a presença deles aqui. Senhor presidente, obrigado pela oportunidade. Um abraço. O Sérgio Petecão está aí, aguardando. Eu quero fazer o registro também de Vossa Excelência, senador Vanderlan Cardoso, dessa comitiva, dessa bela cidade de Rio Verde, Goiás, que hoje é um celeiro de produção agrícola, industrial também, né? E dizer que sejam bem-vindos, vocês têm um grande representante aqui no Senado da República, o senador Vanderlei Cardoso, e dizer que Vanderlan Cardoso e esse amigo de 40 anos já, que nos encontramos aqui, por acaso, no Senado, ele, senador do Goiás, e eu, senador de Roraima. E dizer, Vanderlan, que é um motivo de muita alegria até, né, para as mulheres do estado de Goiás, porque uma Câmara Municipal com 21 vereadores tem apenas uma mulher, é porque realmente ela é grande. Ela, na verdade, apresentou uma proposta de campanha que encantou a população e lhe deu a oportunidade de fazer parte daquela casa legislativa. Eu digo sempre, vereadora Nayara, eu digo sempre, vereadora Nayara, que as câmaras municipais são a escada mais segura que tem para a caminhada política. Meu primeiro mandato, em 1988, você não era nem nascida, foi como vereador da nossa capital, Boa Vista. E foi através desse primeiro degrau que eu já estou no 9º mandato, né? Fui vereador, 20 anos deputado federal, vice-governador, governador e agora senador da República. Portanto, siga nessa caminhada, nessa escada segura de vereador para frente, porque você com certeza poderá alçar grandes voos, principalmente no momento desse, em que apenas uma entre dezenas de candidatos que devem ter se apresentado lá no pleito passado foi eleita. Portanto, parabéns a você e ao senador Vanderlan pela apresentação, né, dessa bela comitiva aqui na Câmara Alta do nosso país. Continuando o pequeno expediente, passo a palavra
ao senador Sérgio Petecão, do PSD do Acre. Vossa Excelência dispõe de 10 minutos. Senhor presidente, aproveitar a oportunidade e dar boas-vindas aí para os nossos amigos lá do Goiás, lá do Rio Verde, acompanhado aí pelo nosso querido senador Vanderlan, que é do nosso... O senhor chamou Vanderlei Cardoso, não é? Depois ele consertou, né? Porque Vanderlei é um cantor, né? Mas você é um encantador. Vanderlan, boas-vindas aí com os nossos irmãos aí lá do Rio Verde, a vereadora, vice-prefeito, secretários. Sejam bem-vindos aqui ao nosso Senado. Fazer uma saudação aqui às nossas galerias. Estou vendo ali tanto homens e mulheres bonitos ali. Obrigado aí por estar nos prestigiando nessa sessão de hoje. Sejam bem-vindos, tá certo? Casa é sua. Senhor presidente, o que me traz à tribuna nessa tarde e noite de hoje, eu tive o prazer, mais uma vez, de ser empossado como vice-presidente da Frente Parlamentar de Portos e Aeroportos. É uma frente muito importante para mim. Já estou fazendo parte dessa frente há alguns anos e hoje, mais uma vez, fui nomeado como vice-presidente da região norte. Quero agradecer ao meu amigo Paulo Alexandre, que é Alexandre Barbosa, que é o nosso presidente e que tem feito um trabalho maravilhoso ali à frente da nossa frente de Portos e Aeroportos, uma frente importante que tem um serviço prestado ao nosso país. E também hoje tive o prazer de participar da instalação da Frente Parlamentar pela Integração Sul-Americana. Esse é um trabalho que está sendo coordenado pela nossa deputada lá do meu estado, Socorro Nery. É um entusiasta, ela que tem batalhado muito pela essa integração da frente parlamentar e sempre trabalhando, inclusive tem me ajudado muito nesse trabalho de nós estarmos ligando ali o Peru ao Brasil através do meu estado, o estado do Acre, e com certeza essa frente vai nos ajudar muito para realizar o nosso sonho, que é o sonho de todo acreano, que é essa ligação através da transoceânica que liga o Brasil ao Peru. Eu ontem tive o prazer também, no dia de ontem, receber, eu sou o coordenador da bancada Peru-Bolívia, e ontem Peru-Brasil. Ontem nós tivemos o prazer de receber aqui no Senado uma comitiva composta de vários congressistas, que lá no Peru só tem uma Câmara, não é Câmara Federal e Senado. Lá é unicameral, né? E lá os congressistas estiveram aqui ontem, e eu queria registrar aqui, junto com o nosso embaixador, que é o Rômulo Acúrio, que é o embaixador do Peru, uma pessoa que tem nos ajudado muito nesse trabalho, lutando pela essa integração Peru-Brasil, através do meu estado. Também, fazendo parte da delegação, teve o Eduardo Saguana, esse é um velho amigo, hoje está lá no Congresso, né? Eduardo Saguana Cavides, ele lá da região de Madre de Deus, já o conheço há mais de 30 anos. E ele era o ex-presidente do Congresso, e agora está só como membro do Parlamento. E estavam também os parlamentares Eliche Lopes Urena, estava a Ana Zegar Saboia e o Eduardo Castilho Rivas. É importante que fique registrado, esses são os congressistas, e houve uma situação no Peru que a ex-presidente foi afastado e assumiu o congressista José Gerri, que era o presidente do Congresso. Com o afastamento da presidente, ele assumiu a presidência do Peru.
os congressistas que tiveram aqui ontem, numa conversa que tiveram com o atual presidente, o presidente pediu que eles viessem aqui para que a gente possa estreitar essa relação Brasil-Peru e dar mais celeridade, né? Os congressistas mesmo, hoje mesmo, já eu tenho uma audiência com o presidente peruano, o novo presidente peruano, e na nossa reunião que tivemos ontem, nós tivemos o prazer também da presença dos parlamentares brasileiros. Estava presente o coordenador da nossa bancada, que é o senador Alan Rick, estava a deputada federal Socorro Neri, que tem sido uma batalhadora nessa luta da integração da América Latina, estava o coronel Ulisses, que também tem nos ajudado muito, e o Adriano, que é o deputado federal Adriano, que foi presidente da Federação da Indústria, e tem feito um trabalho maravilhoso também nesse sentido. O encontro teve como foco exatamente para que nós pudéssemos, porque essa discussão dessa integração, muitas pessoas lá no Acre nem acreditam mais, porque ao longo do tempo, eu me lembro que em 2010, quando inaugurou essa estrada, né, criou-se essa expectativa que se saísse a saída para o Peru, o Acre iria estourar, o Acre seria outro estado. E até hoje nós estamos lá na mesma situação. Por quê? Porque tem alguns detalhes. Nós estamos tentando marcar uma audiência com o presidente Lula, o encaminhamento foi esse, com o presidente peruano. Presidente, pasme, hoje do lado peruano a alfândega funciona 24 horas. Do nosso lado, quando é 17 horas, a alfândega fecha. Por que fecha? Porque não tem servidor do Ministério da Agricultura. E olha que para mim isso é muito triste, porque o Ministério da Agricultura é ocupado por um amigo nosso, um senador do meu partido, do PSD, que é o ministro Fávaro, que às vezes que tive lá, o argumento é esse. Imagine que numa reunião de presidente da República, se essa informação chegar que a alfândega não funciona porque não tem 4, 5, sei lá, 10 funcionários para funcionar. Isso para o Brasil é uma humilhação. É uma humilhação. Nós temos que ter os servidores do Ministério da Agricultura para fiscalização, nós temos que ter a nossa Polícia Federal, nós temos que ter a nossa Receita Federal, porque é assim no mundo todo. E outro problema, nós temos lá no município de Brasileira, nós temos um anel viário, nós não temos uma ponte. Como é que nós podemos pensar em integração se está lá uma ponte há mais de 4, 5 anos que está se arrastando e não conclui essa ponte? Essa estrada, do lado peruano, os peruanos fizeram acordo com os chineses, eles construíram um dos maiores portos da América Latina. Ora, se essa estrada não tivesse nenhuma perspectiva de futuro, esses chineses iam estar investindo lá nos portos? Lógico que não, porque isso mais cedo ou mais tarde vai sair, eu não tenho dúvida disso. Mas se nós pudermos dar celeridade para que isso saia logo, para que os benefícios dessa integração possam chegar para os brasileiros, possam chegar para os peruanos. Se nós juntarmos hoje a população brasileira e a população peruana, nós estamos falando de mais de 150 milhões de pessoas. Isso é um mercado consumidor magnífico, que, se bem explorado, dá para ajudar e ajudar muito o Estado. A estrada está lá. A estrada que tinha que ser feita, foi feita. Agora falta detalhes. Você não dá sequência de trabalho por falta de uma alfândega. Isso para nós é humilhante, mas nós estamos buscando aí uma audiência com o presidente Lula. Já os congressistas peruanos, com certeza, essa hora, já falaram com o presidente peruano para que nós possamos... O nosso foco agora é resolver de uma vez por todas. Porque já faz muito tempo as pessoas... Eu já participei de centenas e centenas de reuniões para resolver a situação e nunca resolve. Então, eu precisava aqui registrar e agradecer a presença desses colegas lá do Peru, né, os congressistas que estiveram aqui, e agora eleger um parlamento jovem.
são congressistas, tudo jovem, tudo entusiasmado, todos cheios de boa vontade. Eu queria lhe fazer um convite para você conhecer o Peru. O Peru é maravilhoso, tem praias maravilhosas. Eu lembro que uma vez, quando começou a discutir num governo lá no Acre sobre exportar pescado para o Peru, eu digo, meu Deus, isso vai dar muito certo, porque exportar... E aí, uma certa oportunidade, eu fui em Lima. Como é que nós vamos exportar pescado? O Peru é o maior produtor de pescado do mundo. Então, pescado lá, os frutos do mar, é só essa interligação acontecer de fato. Nós temos muito para oferecer, não só para o Peru, nós vamos usar os portos do Pacífico. Diminui em 23 dias uma viagem lá do porto de Xangai para a China, que aqui pelo Atlântico vai durar 46 dias, por lá dura 23 dias. Imagine a economia que representa isso. Então nós estamos aí, eu diria que nós estamos com uma Ferrari na garagem e andando de Fusca. Então, presidente, obrigado aí pela sua paciência e agradecer mais uma vez a todos aqueles que de forma direta ou indiretamente estão lutando para que nós possamos dar celeridade nessa integração. Obrigado. Senador querido Petecão, parabéns pelo seu pronunciamento. Rapaz, eu amo o Brasil, mas eu sou louco pelo Peru. Já tive lá, graças a Deus, ali no Larcomar, Arequipa, né? Conheço algumas, Machu Picchu, né? A gente teve a oportunidade de conhecer Cusco ali. E parabéns pelo seu pronunciamento. Conte comigo. O que eu puder ajudar aí para que a gente possa fazer essa integração, que é um sonho antigo, muito antigo, e que vai ganhar os dois povos, os peruanos, os brasileiros. Vai ser algo muito importante para as nossas nações, que são amigas. Eles são apaixonados pelos brasileiros, né? Sempre recebem muito bem. Aqui para nós, a culinária de lá não é brincadeira, né? Espetacular, o ceviche é um negócio. E com a tite amorada, já tomou tite amorada? Muito. Ah, que é um milho, é feito com milho e canela, que só tem lá, é roxo, né? Então, muito bom o seu pronunciamento, eu fico honrado de ter ouvido. Com a palavra, senador Isalci Lucas, do estado, aqui, do nosso querido Distrito Federal. Senador Girão, senhoras e senhores senadores, senadoras. Presidente, olha, eu fico assim, indignado até, né, de ouvir certas falas aqui. Primeiro, ouvimos aqui falar sobre a questão da anistia. Parece que as pessoas não acompanharam, não têm interesse em enxergar as coisas da forma como deve ser enxergada. Quem quer dar golpe não troca os ministros do Exército, da Aeronáutica e da Marinha a pedido do presidente eleito. Bolsonaro nomeou o ministro da Defesa, o ministro do Exército, da Aeronáutica e da Marinha, pedido por Lula. Olha, quem quer fazer golpe não nomeia ninguém antes. O próprio ministro da Defesa deste governo disse claramente em todas as entrevistas que não houve golpe, houve baderna. E eu sou do DF, eu acompanhei aqui 500 movimentos aqui fora, quebrando lá a Câmara, botando fogo no Ministério das Relações Exteriores, botando fogo no Ministério da Educação, quebrando o Ministério da Agricultura, e não aconteceu absolutamente nada. Quando é com eles, é baderna. Agora, aqui, que aconteceu aqui no Congresso, pessoas sem arma nenhuma, não existe golpe sem arma. Então, esse projeto que foi aprovado, que não é o que nós gostaríamos, esse projeto tratou de reduzir as penas. Então, tem lá o pipoqueiro, o cara que está vendendo suco, o cara que entrou aqui, que estava rezando, orando aqui no plenário, foi condenado, a mesma coisa. Uma condenação coletiva. Agora, vem aqui as pessoas que, de fato, já foram anistiadas, mas não foram anistiadas porque invadiram aqui o Congresso sem arma, não. Foram anistiadas aquelas pessoas que mataram gente, que sequestraram embaixadores, que assaltaram o banco, que mataram muita gente nesse país. Esses foram anistiados. Explodiram bomba para todo lado. E aí vem com esse discurso, com essa narrativa
né? E a gente provou na CPMI, porque essa que foi feita aqui foi já a narrativa construída pronta, já chegou pronto na CPI. E nós mostramos aqui, eu sou do DF, Gerão. Aqui, os prédios são públicos. Não tem que pedir autorização para governador para defender o Congresso, Palácio do Planalto, não. Existe um batalhão da Guarda Presidencial, que tem mais de 2.000 policiais, que é para cuidar do palácio, do presidente. Aí, como você faz um golpe no domingo, não tinha ninguém praticamente lá. Existe um projeto chamado Plano Escudo, que em 40 minutos, essa esplanada, tudo aqui é ocupada pelo Exército, pela Marinha, pela Aeronáutica, tem lá o Plano Escudo, que não foi acionado, apesar de ser alertado por vários momentos. 5 dias antes, a ABIN estava informando, ó, vai ter quebra-quebra, vão entrar na esplanada. E não aconteceu nada. O G. Dias, que sumiu, senador Plínio, recebeu informação, inclusive 8 horas da manhã no domingo, olha, vai acontecer isso, não fizeram nada. Mais de 200 policiais aqui da Força Nacional não fez nada. Então, vem essa narrativa aí de golpe que não existe. Então, nem no Brasil o presidente Bolsonaro estava. É um negócio assim absurdo, é uma narrativa que constrói aqui. Aí tem lá o pipoqueiro, já vai fazer 3 anos que está preso. O vendedor de bala, as pessoas que viram com a Bíblia aqui, orando aqui dentro do plenário. A Débora, condenada a 14 anos, porque escreveu lá, perdeu o mané, uma frase que esse ministro Barroso nem deveria ter pronunciado. Então, essas conversas, esses discursos aqui, totalmente incoerentes, me dá indignação mesmo. Agora, senador Girão, Vossa Excelência estava lá, eu também. Eu, inclusive, estava na CCT, fui para a CCJ para ler um parecer lá do senador Coronel, de um projeto da Polícia Judiciária. E aí, de repente, foi colocado assim na pauta, e o presidente tem essa prerrogativa, mas colocar realmente uma PEC da pauta, extra pauta, sem ninguém lá praticamente, é muito ruim. Que trata da escala 6x1. Ninguém aqui é contra essa questão de escala, de diminuir o tempo de trabalho do trabalhador. Ninguém é contra, até porque a gente sabe que as pessoas precisam dedicar um tempo maior para a família, para o lazer, etc. Mas as pessoas têm que conhecer o mundo real, o que custa isso, quem é que paga essa conta. Acho que essas pessoas não fazem conta. Acha que o dinheiro é só, cai do céu, ou faz de uma maquininha que faz e paga. Eu fico imaginando as pequenas empresas que têm 1, 2 funcionários, como elas vão fazer da noite para o dia, né? Porque o projeto que foi aprovado reduz para 36 horas. Então, as pessoas não sabem, acho que não fazem conta, não é? O que é custo, quanto é que custa a mercadoria, quanto é que custa o serviço. Ah, mas na Alemanha existe isso, na Espanha. Só que lá é um mundo tecnológico. Aqui no Brasil é tudo analógico. Analfabeto digital, o que mais tem aqui são analfabeto funcional. Os jovens que hoje saem do ensino médio sem saber matemática, sem saber português, não têm acesso à tecnologia, ao computador, poucos alunos têm acesso ao computador, à internet. Aqui na capital, as escolas públicas não têm nem internet. O que tem lá é o diretor que paga. Então, comparar realmente a situação do país com os países desenvolvidos e querer dar o mesmo tratamento é não conhecer a realidade. E outra coisa, cada atividade tem uma situação diferenciada. Eu não posso tratar o comércio, o pequeno comerciante, com as empresas de tecnologia, aquelas que têm inteligência artificial, aquelas que investiram em qualificação e que, portanto, grande parte do produto ou do serviço tem aí a colaboração da tecnologia. Mas não, é como se estivesse nos anos 80, de 1950, na época do Getúlio Vargas ainda, o CLT, onde foi feita uma lei para proteger o trabalhador rural e que as pessoas querem adotar até hoje, como se fosse a mesma coisa. Hoje a gente nem tem mais mão de obra, porque este governo, eu não sei o que esse governo quer, acho que ele quer quebrar o país, a dívida já cresceu assim de forma absurda,
A gente não tem mais mão de obra porque muitos estão no Bolsa Família. E esse Bolsa Família, quem recebe não quer trabalhar. E o governo não oferece para essas pessoas também uma porta de saída, de qualificação, de emprego. Aí vem para os alunos do ensino médio, faz um discurso bonito aqui do pé de meia, como se R$200 para o aluno do ensino médio não abandonar a escola resolveu o problema da educação. Muito pelo contrário. Isso são projetos populistas, eleitoreiros, que só pensam na próxima eleição. Essa turma não pensa na próxima geração, só pensa na eleição, quer ganhar a eleição, é projeto de poder, não é um projeto de nação. Então a gente tem que ficar indignado, cara. As empresas estão quebrando. E o governo todo dia querendo aumentar imposto, só vai em aumentar imposto. E agora aumenta custo também, sem discussão nenhuma. Eu tenho certeza absoluta, chegando aqui no plenário, não haverá realmente a mínima condição de aprovar da forma como foi aprovado hoje. Essa questão tem que ser debatida, tem que ser conversada, tem que ver quanto é que custa isso para o país. A competição é global, nós competimos com a China. Vê lá na China como é que é. Como é que você vai comparar, competir com os países desenvolvidos, que têm tecnologia e inovação, com um país nosso que é analógico, que não tem interesse na educação? Não há alfabetização mais nesse país, não há mais ensino realmente de qualidade. As pessoas formam para o EAD, eu tenho o maior respeito para o EAD, mas muitos estão abusando disso. Então, eu fico assim, realmente, senador Sérgio Moro, preocupado, cara, porque não é possível. A gente só vê discurso, a gente não vê realmente uma proposta concreta para melhorar a educação nesse país e não tem outra solução. Tudo passa pela educação. Está discutindo aí, nós vamos botar, não sei se hoje, a questão da segurança pública. Nós não vamos resolver a segurança pública se não investir em qualificação profissional. Se a gente não der para os jovens condições para poderem se qualificar e ir para o mercado de trabalho. Tem que dar emprego, isso é dignidade. Ninguém quer viver de cesta básica a vida toda. Parece que esse governo gosta disso. Que todo mundo fica dependendo do governo e com as migalhas do Bolsa Família, com as migalhas de cesta básica. É isso que o governo pensa, né? Então, senador Girão, espero que chegando aqui a gente possa realmente fazer um debate sobre essa questão da escala, que é muito importante, mas não é assim da noite para o dia. Obrigado, presidente. Quero aqui registrar um fato importante, que chegou a notícia da mesa agora, nesse momento, que na cautelar da arguição de descumprimento de preceito fundamental 1259, tivemos agora uma notícia positiva de uma grande vitória, que eu diria, do Senado, da opinião pública e da população brasileira, do cidadão, porque acabou havendo uma retratação do ministro Gilmar Mendes, que reconsiderou parcialmente a decisão anterior que limitou o processo de impeachment contra o ministro Supremo, e pelo menos houve, senador Girão, por conta de um pedido do Senado Federal, e aqui vamos elogiar o presidente Davi Alcolumbre, que capitaneou essa iniciativa, ele reconsiderou e voltou parcialmente atrás. Havia decidido que somente o Procurador-Geral da República poderia propor impeachment do ministro Supremo, e agora reconsiderou essa parte, restaurando o direito, que sempre foi e nunca deixou de ser, de qualquer cidadão, de dar impulso a esse procedimento. É claro que ainda remanescem limitações ao processo de impeachment em relação ao quórum de admissibilidade, que pela decisão judicial aumentou, contrário àquilo que está previsto na lei, é maioria simples e colocou para 2/3, então isso ainda vai ser objeto de deliberação pelo plenário. Espero que também seja revogado, porque não está na lei, e quem tem legitimidade para mexer na lei é o Congresso, não o Supremo Tribunal Federal, mas pelo menos é muito positivo receber a notícia de que pelo menos parcialmente foi reconsiderada a decisão que estava absolutamente equivocada, pelo menos corrigido parcialmente. Então é uma vitória dessa casa, presidida pelo senador Davi Alcolumbre, e também decorrente da pressão aqui de todos nós que nos pronunciamos sobre esse tema na sessão da última quarta-feira e também a Lures. Uma vitória da cidadania. Muito bem.
Eu passo aqui ao senador Girão para o seu pronunciamento. Meu querido irmão, presidente dessa sessão, senador Sérgio Moro, do estado do Paraná, notícia alvissareira que o senhor traz para a gente, e aí sentado dessa presidência, quero cumprimentar também todos os colegas que deram as mãos para essa conquista, especialmente o presidente Davi Alcolumbre, né, que a gente precisa reconhecer a atitude firme, um discurso firme, rodeado de ações que acaba tendo um primeiro resultado importante. Senhor presidente, essa sessão hoje começou 2 e pouco, e eu fui observando aqui alguns discursos de alguns colegas, e eu fico assim estarrecido, senador Isalci, quando eu vejo o pessoal falar, como é que eu não vim aqui para dar anistia a bandido que pegou em arma? Ô, senador Plínio Valério, Bíblia agora é arma. Não foi encontrado uma faca, uma arma de fogo no dia 8 de janeiro. Pelo contrário, esconderam as imagens e quando vazou a imagem, inclusive aqui dentro do Senado Federal, as pessoas estavam orando. Foi quebrado nada. Que sede de vingança, de revanche, vamos parar com isso. Onde é que isso vai levar todos nós? E olha aqui, a gente precisa olhar a história, senador Cleitinho. Atos de grupos de esquerda. Olha aqui, quando nós tivemos aqui durante o período do regime militar no Brasil, diversos grupos de esquerda utilizaram a luta armada e cometeram atos terroristas lá na Wikipédia. Cometeram atos terroristas como assalto a banco, sequestro, assassinato, em oposição ao governo. Todos os envolvidos foram beneficiados pela Lei de Anistia de 1979. Senador Espiridião Amin, olha aqui, isso era luta armada. Ação Libertadora Nacional, um dos grupos, Movimento Revolucionário, 8 de outubro, Partido Comunista Brasileiro Revolucionário, Vanguarda Popular Revolucionária, Ala Vermelha, Movimento Nacional Revolucionário. Os caras fizeram assalto a banco armado, sequestro armado, explosões e atentados armados, assassinato, tudo armado. E essa mesma turma não quer hoje a anistia. Hipocrisia é uma palavra leve. Eu não vou falar, porque nós estamos entrando num período aí de reflexão de todos nós. E eu acho que é hora de desarmarmos os corações. É hora de desarmar os corações. Senhor presidente, eu quero aproveitar o tempo que me resta, falar sobre o que aconteceu ontem no Supremo Tribunal Federal. O grande problema do Brasil hoje é Supremo Tribunal Federal. A gente vê um recuo como esse hoje, ok, beleza, mas eles avançaram 45 mil passos na frente de desrespeito à Constituição, eles que deveriam ser os guardiões, em desrespeito às casas legislativas. É claro que o Senado faz parte do problema com relação a alguns abusos, senador Oriovisto Guimarães. Mas depois de tudo que já aconteceu no julgamento de Felipe Martins, com ilegalidades e arbitrariedades, características de uma verdadeira perseguição política, ocorreu agora mais uma afronta à lei federal e à própria Constituição. Ontem, o fato aconteceu durante a sessão do Supremo, dirigida pelo ministro Flávio Dino, e tendo como ministro relator Alexandre de Moraes, numa fase importantíssima e conclusiva do julgamento, que é a sustentação oral, feita pelo advogado de defesa de Felipe Martins, que chama-se Jeffrey Schichini. Eram 3 questões importantes, de ordem, 3 questões de ordem manifestadas por Schichini. A primeira foi devidamente recebida, a segunda foi arbitrariamente negada por Alexandre de Moraes. Era uma simples apresentação de alguns slides sobre fatos relevantes. O ministro Flávio Dino, de forma autoritária, cassou a palavra de Schichini, impedindo que ele concluísse a formulação da terceira questão de ordem e determinou que o advogado de defesa fosse retirado da tribuna por um policial
armado. Armado. Olha só, cadê a OAB? Estamos diante de mais um acontecimento muito grave. A única profissão que tem seu direito assegurado na Constituição é a de advogado. Em seu artigo 133, estabeleceu que a presença do advogado é indispensável à administração da justiça, sendo inviolável por seus atos e manifestações no exercício da profissão nos limites da lei. Além disso, o Estatuto da Advocacia, que é lei federal 8906 de 1994, assegura explicitamente que o direito de usar a palavra de ordem, uma questão de ordem, é uma prerrogativa profissional que pode ser exercida em qualquer tribunal, com o objetivo de esclarecer equívoco e denúncia ou replicar acusação ou censura que lhe for feita. A primeira grande questão em relação direta com o próprio desempenho eficaz e corajoso do advogado Jeffrey Schiquini no enfrentamento aos abusos praticados por Alexandre de Moraes no julgamento parcial de Felipe Martins. E eu quero lembrar aqui para vocês, nós tivemos, há pouco tempo atrás, nesse julgamento que não para em pé, da tentativa de golpe, entre aspas, muitas aspas, nós tivemos ali acariações que foram proibidas de serem transmitidas. Olha a coisa escondida para não ser revelada. Parece até essas relações de viagem jatinho do Banco Master, que eu pedi já na Comissão de Transparência quem é que andou nesses jatinhos. Quem são os poderosos que andam para cima e para baixo? Ontem mostrou, eu falei aqui dessa tribuna do Toffoli viajando com o advogado do Banco Master para assistir a final a final da Libertadores lá em Lima e depois dar uma decisão de sigilo máximo. Perderam o pudor. Isso é muito ruim. Mas, senhor presidente, para encerrar, eu quero dizer que qual teria sido o comportamento de Flávio Dino se na tribuna estivesse a advogada Viviane Barsi de Moraes? Será que ele teria o mesmo procedimento com o Schiquini? Esposa do ministro Alexandre de Moraes e que tem contrato de 129 milhões de reais para defender o Banco Master. Será que o procedimento seria o mesmo? Pagos aí de um and Border Protection, órgão do governo norte-americano equivalente à alfândega brasileira, confirmou essa informação. Só por isso o processo já deveria ter sido completamente anulado. Mas Jeffrey Schiquini está incomodando muito os ministros do STF, porque também conseguiu provar que houve fraude em outra prova da acusação sobre a entrada de Felipe Martins nas dependências do Palácio do Planalto. A falsificação das assinaturas foi atestada por laudo técnico com exames grafotécnicos de um dos peritos criminais mais respeitados do Brasil, com décadas de experiência. Essa prova só faz reforçar ainda mais as gravíssimas denúncias feitas em audiência pública por Eduardo Tagliaferro, atestando que em muitos processos do 8 de janeiro houve fraude processual. Senador Espiridião Amin está com a CPI não numerada ainda há 2 meses aqui no plenário do Senado. Vamos ver se antes do recesso ela é pelo menos numerada. É um passo. Para encerrar, já agradecendo a sua... Se eu me der 1 minuto, eu me comprometo em encerrar. Expresso aqui total solidariedade ao advogado Jeffrey Schiquini, além de aguardar um posicionamento firme da OAB em relação ao autoritarismo de Flávio Dino, que deveria se declarar suspeito na condução desse julgamento, em virtude de, como ministro da Justiça, ter negado o acesso às imagens das câmaras de segurança do dia 8 de janeiro, que nós aprovamos na CPMI, por unanimidade. Encerro com esse profundo pensamento sobre o mundo jurídico nos deixado por Ulisses Guimarães. Discordar, sim. Divergir, sim. Descumprir, não. E afrontá-la, jamais. O traidor da Constituição é o traidor da pátria.
Muito obrigado pela tolerância, obrigado aos colegas também pela paciência. Que Deus nos abençoe numa tarde e noite muito produtiva para o Brasil e para os brasileiros. Pediria ao senador Eduardo Girão, quem cumprimento pelo discurso, para assumir a presidência para eu poder fazer o meu... Já chama ele. Então, Ei, som, ei, pronto. Boa tarde, senhor presidente, boa tarde à população que acompanha a gente aqui no Senado, a população que acompanha a gente pela TV Senado também, aos servidores dessa casa e a todos os senadores. Eu queria muito que esse pronunciamento meu, acho que seria um dos mais importantes que eu darei aqui até hoje, nos meus quase 3 anos de mandato, e acredito que não vai ser mostrado no Jornal Nacional, na Globo, no SBT, em qualquer canal de comunicação. Mas eu queria muito aqui chamar a atenção de toda a população brasileira. Hoje aqui no Senado, na CCJ, foi aprovado o fim da escala 6x1. Um senador de direita está aqui defendendo o fim da escala 6x1. Sabe por que eu faço isso? Porque não é uma questão ideológica, é uma questão humana. E cada político que está aqui, tanto deputados federais e senadores, usam a representatividade, veio de algum setor. O setor que eu vim foi do meu pai, trabalhador, que fazia uma escala 7x7. Eu mesmo sempre fiz essa escala 6x1, de trabalhar de segunda a sábado, e muitas das vezes sábado até 3, 4 horas da tarde, chegava cansado em casa, não tinha vontade de fazer mais nada, só tinha um domingo. A hora que eu acordava no domingo, já era segunda-feira, eu já tinha que ir trabalhar novamente. Então eu sei muito bem o que um trabalhador passou e passa nessa questão da escala 6x1. E eu sei que vai ter gente aí que vai morder os dentes, vai ficar com raiva, né? Porque defende, no caso, sempre os maiores. E eu vim aqui para defender os menores, vim aqui para defender todo mundo. E eu acho que um bom discurso, um bom debate, porque a fonte de riqueza é o trabalhador e o empreendedor. Fonte de despesa está aqui, Congresso Nacional, os 3 poderes. Aqui é a fonte de despesa, a fonte de riqueza é o trabalhador e o empreendedor. E eu acho que um bom diálogo, um bom debate, sem ideologia, dá para a gente poder pautar aí sim e acabar com essa escala, e quem sabe fazer uma escala 5x2, ou de uma maneira que o patrão com o trabalhador possa dialogar, conversar e negociar juntamente com o legislativo. Por que não chama o setor produtivo, senta com o setor produtivo, mostra a situação do Brasil, deixa eles mostrarem também, junta com o trabalhador, senta e vamos poder resolver isso. Eu acho que seria uma maior vitória de toda a população brasileira, porque só quem trabalhou numa escala 6x1 sabe o que é uma escala 6x1. É muito fácil quem não trabalha numa escala 6x1, inclusive o Congresso Nacional, que a maioria das vezes trabalha numa escala, que todo mundo sabe aqui, 3x4, vir aqui apontar o dedo e falar, é impossível fazer isso. Lembrando que talvez essa semana e semana que vem possa ser a última semana do ano aqui do Congresso Nacional. Sabe quando a gente volta? A gente volta em fevereiro. E se tiver carnaval, só depois do carnaval. Então é muito fácil para nós, que faz uma escala aqui, 3x4, né, vir falar que é impossível dar uma escala de 5x2 e acabar com 6x1. Por isso que eu não quero saber se o governo é do Lula, eu não quero saber quem é o presidente da República, eu vim aqui para defender a nação brasileira, eu vim aqui defender a população brasileira, eu vim aqui defender o trabalhador brasileiro, eu vim aqui defender todos, quem é de esquerda, quem é de direita, quem não é nada, porque todos pagam o meu salário rigorosamente em dia, para mim estar aqui. Então não é uma questão ideológica. Eu espero que não pare na CCJ, eu espero que a gente possa aqui, o Senado aqui, ser a referência nacional e poder mudar a realidade do povo brasileiro. Porque só quem trabalhou numa escala 6x1 sabe o que é isso. Eu sei, eu vi meu pai, Deus quando eu entendo por gente, Deus quando eu nasci, trabalhando de segunda a segunda, e virando para nós falando assim, ó, se vocês quiserem passear no domingo, pode passear, mas eu vou ter que trabalhar no domingo. Eu vi meu pai morrendo de câncer, sem poder descansar. Então eu estou fazendo isso aqui é pelo meu pai, que nunca teve descanso. Eu estou fazendo aqui pelo seu pai, pelo seu filho e por você. E eu espero que a população brasileira faça isso. Faça a escolha do seu deputado, do seu senador,
que possa sim dar um fim nessa escala 6x1, porque nenhum político tem moral para falar que não tem como acabar. Nós não temos moral para falar isso com a população brasileira, que fique claro isso. Senhor presidente, eu queria falar outra situação também. Novamente, um senador de direita, porque se fosse o Bolsonaro que tivesse feito isso aqui, tivesse sido reeleito, eu tenho certeza que todos os deputados federais e senadores de direita estavam aqui apoiando essa decisão da questão de acabar com a obrigatoriedade da autoescola. E lembrando que vai continuar tendo autoescola. O que acontece é que o custo e a despesa vai diminuir, pode cair 80%. Quem vai ficar contra isso? Pois eu, quanto a fatos, não argumento. Tudo que eu falo aqui, eu tento praticar. O que eu vim aqui fazer é reduzir o custo da vida do povo brasileiro. Vem uma ação dessa do governo do ministro Renan Filho, eu vou ficar contra? Eu vou apoiar, eu vou defender. Se aquele cidadão que é trabalhador, que ganha, agora vai ser R$ 1.600, uma carteira que tinha que tirar aí de R$ 3.000, R$ 2.500, até R$ 4.000, pode cair 80%, eu vou ficar contra? Pelo contrário, meu amigo, eu vou defender. Porque eu não estou defendendo o ministro, o Renan Filho, porque já tem carteira. Eu estou defendendo aqui o trabalhador. É aquele que tem necessidade, é aquele que não consegue ter uma carteira. Inclusive o bom condutor agora, se não tiver multa, vai poder renovar automaticamente. Aonde que isso é ruim? Se essa proposta que antes o ministro da infraestrutura, o Tarcísio, estivesse fazendo aqui, eu estaria aqui apoiando. Uma coisa que eu tento ser aqui é menos hipócrita e menos demagogo. E já falei, eu não quero saber que governo que é, eu quero saber de fazer pelo povo. Eu sou oposição ao governo Lula, eu não sou aliado do Lula, mas sou aliado da população. O que for para o povo brasileiro que eu vou defender, independente de presidente. Estarei aqui sempre aqui pautado em defender quem mais precisa. Quem mais precisa, o Estado é para isso, é para quem mais precisa. Senão não precisa de Estado, não precisa de governo. E eu estou aqui para defender essas pessoas. E eu espero que todos os deputados federais, senadores, independente de que lado que seja, que partido que seja, o que for bom para o povo, o que for bom para o Brasil, não atrapalhe. Eu vou continuar aqui fiscalizando o governo Lula no que eu achar que precisa ser fiscalizado. O que eu achar que tem que melhorar, eu vou cobrar e vou questionar dentro do respeito, dentro da minha prerrogativa. Porque a minha maior função aqui é a fiscalização, é legislar e fiscalizar. Eu não estou aqui fazendo errado em fiscalizar o governo, não. Está errado, eu vou cobrar. Está certo, eu vou apoiar. É assim que tem que ser. Quem foi eleito... É engraçado, é muito engraçado. Porque todos os deputados federais, né, vereadores, aí vai todo mundo, todos os políticos. Olha que está na campanha, eu quero ganhar a eleição para fazer pelo povo. Aí chega aqui quando é pelo povo, quando é para o povo, não, mas é o governo tal, e daí se é o governo tal, eu quero nem saber. Eu quero saber de melhorar a vida do povo brasileiro, porque a minha vida melhorou. Eu faço uma pergunta para quem está aqui agora, vendo esse pronunciamento meu, para qualquer político do Brasil, vereador, deputado, governador, qualquer um. Que vida de político que não melhora? Que vida de político que não melhora? O que custa fazer a vida do povo melhorar? Eu vim aqui foi para isso. Qual vida de político que não melhorou? Pois eu agora moro num apartamento funcional maravilhoso, uso um terno e gravata maravilhoso, se quiser alugo o carro, se quiser tenho motorista também, posso alugar motorista, se quiser posso até segurança particular, posso alimentar e ser indenizado, gasolina, isso e aquilo e muito mais. Como é que a minha vida não melhorou? E o que custa fazer a vida do povo melhorar? Então tudo que for para o povo aqui, eu vou defender e vou lutar para poder melhorar a vida do povo, porque esse povo que me elegeu, paga meu salário rigorosamente em dia, para mim poder estar aqui defendendo todo o povo brasileiro, independente de que lado. E eu espero que o Senado e o Congresso Nacional fiquem sempre do lado do povo. Senhor presidente, eu finalizo dizendo também, que é muito importante, sobre a questão agora que vai vir aqui para o Senado, sobre a questão da anistia. Que fique claro aqui que já me posicionei milhares de vezes, tem várias pessoas que não fizeram nada e não merecem pegar 14 anos de cadeia. Vamos falar a verdade, gente? Tem um Sérgio Cabral, eu vou ficar, desculpa, eu vou citar nome aqui, você processado. Mas tem uns políticos aí, gente, que fizeram o que fizeram nesse país aqui, né? Tem gente aí que pegou 400 anos de cadeia para pagar, vai ter que ressuscitar no mínimo umas 4 vezes e está solto. E está falando que vai vir candidato a deputado federal o ano que vem. As pessoas ficam falando, essas pessoas quebraram aqui. Ok, está errado, não tem que quebrar, tem que pagar. Agora pegar 14 anos de cadeia, tem nego que roubou o país inteiro, acabou com esse país aqui, deixou o país falido e não pega isso de cadeia. Pelo contrário, pode voltar para a cena do crime. Tem um aí que está aí também, que foi presidente de Câmara aí também, que está me processando também, que quer voltar também, gente. Olha, pesquisa no Google.
Coloca esses caras aí para vocês verem. Não pegou nem 5 anos de cadeia, não ficou 5 anos na cadeia e está querendo voltar. E está criticando a questão dessas pessoas. A gente tem que ser coerente, é prudente. Não faz sentido pessoas que não faz mal para a sociedade. Foi uma situação que veio aqui, tem gente que só manifestou. Pegar 10 anos, 14 anos de cadeia é só uma questão de coerência, gente. De prudência, de bom senso. Então, venha para o Senado agora e que a gente possa voltar o mais rápido possível, presidente, para a gente resolver esse problema, para que essas pessoas agora, né, está chegando o final do ano, possa passar o final do ano com a sua família, porque, novamente, não são criminosos. O Brasil sabe quem que é criminoso. Inclusive, tem um projeto para a gente voltar aqui sobre a questão de facção hoje aqui. A gente sabe quem que é criminoso, a gente sabe quem que tem que estar atrás das grades. Inclusive, os 3 poderes. Tem muita gente que é criminoso que deveria estar atrás das grades, que não está, e que deveria estar, né? Então, assim, vamos usar a coerência, a prudência, votou na Câmara ontem, e que a gente possa agora votar aqui no Senado e resolver esse problema o mais rápido possível, e como todo mundo fala, pacificar o país. Uma nação unida nunca vai prosperar, gente. Uma nação unida precisa, para prosperar, a nação tem que estar unida, e eu estou aqui para isso, é para poder fazer a nossa nação prosperar. Muito obrigado, senhor presidente. Muito bem, senador Cleitinho, o senhor falou uma frase-chave aí, né? Não são criminosos, mas são adversários políticos de alguns. Aí é que tem o perigo da história. Vamos agora dar sequência ao senador Sérgio Moro, é o próximo inscrito aqui. Senador Sérgio Moro, do estado do Paraná, vai fazer o seu pronunciamento agora, 10 minutos. Depois é o senador Plínio, né? Laércio. Depois senador Laércio, depois senador Plínio. Senador Eduardo Girão, no exercício da presidência. Eu sempre falo aqui, senador Girão, que é importante falar sobre um assunto só, mas está difícil acompanhar os acontecimentos. Então, o primeiro e o mais importante do momento foi essa retratação do ministro Gilmar Mendes, que voltou atrás no que se refere à restrição à legitimidade da proposição do impeachment. Veja que os 2 impeachments mais relevantes que temos na história do Brasil, o do presidente Fernando Collor, pelo esquema PC Farias, e o impeachment da presidente Dilma Rousseff, pelos malabarismos fiscais realizados, foram decorrentes de petições apresentadas por cidadãos brasileiros que não exerciam nenhum cargo, nenhuma autoridade pública. É importante uma democracia deixar os canais abertos para os cidadãos. Espero que, na avaliação dessa liminar pelo plenário do Senado, que se possa restaurar em sua integralidade a lei do impeachment de 1950, também em relação aos outros aspectos, como o quórum necessário para a admissibilidade do pedido de impeachment de ministro supremo, que na lei está como maioria simples, e, no entanto, a liminar criativamente transformou num quórum qualificado de 2/3, o que não encontra um amparo normativo na nossa Constituição. Se há uma insatisfação em relação ao quórum presente na lei, que se mude a lei, mas não se pode fazer isso por atalhos judiciais, ainda mais por decisões monocráticas. Então vamos aguardar os desdobramentos. Lembrando que também temos aqui o projeto de lei do impeachment, que deve ficar para o próximo ano, como foi hoje discutido na CCJ, mas no qual nós poderemos, senadores e senadoras, discutir esse assunto com maior profundidade. E digo isso, não existe nenhuma sanha no sentido de se buscar empichar ou punir quem quer que seja, mas precisamos preservar um instrumento de cidadania e de accountability, de controle dos cidadãos sobre as autoridades públicas. Ninguém pode estar acima da lei, nem o presidente da República, nem o senador, nem o deputado, mas tampouco o ministro do Supremo Tribunal Federal. Outro assunto do dia, que espero que ainda possamos debatê-lo no plenário, é o PL antifacção. O Brasil vive uma escalada da criminalidade organizada. A violência assusta todo brasileiro. O brasileiro, quando pode, se protege, seja o mais humilde ou seja o mais opulento. Aliás, as classes mais abastadas correm atrás de carros blindados.
Todos, quando os moradores de casas ou ruas buscam transformar a sua casa numa espécie de fortaleza, erguendo muros altos, colocando cerca eletrificada, tomando os mais variados cuidados. O cidadão comum tem medo de sair à noite, nos bairros mais perigosos. Tem, por vezes, medo de sair até na própria esquina da sua casa, no período noturno, com receio que algo aconteça. Quem não conhece um proprietário de um pequeno estabelecimento que já tenha sido assaltado, por mais modesto que seja, cerca de 20 vezes, às vezes até num período de 1 ano. Em particular, eu me recordo, senador Girão, que havia uma padaria na esquina da minha casa, um pequeno estabelecimento, cujo proprietário gerenciava aquele local, tinha lá 4 ou 5 empregados, e ele me relatou uma vez que em 1 mês foi assaltado 3 vezes. Não só o prejuízo, mas o risco a ele e aos demais funcionários, o que fez com que ele contratasse um segurança privado. Imagine uma pequena padaria, estabelecimento de esquina, ter que contratar um segurança privado, os custos disso para o desenvolvimento do negócio. Essa casa tem aprovado, nesse segundo semestre de 2025, projetos importantes na área da segurança. Eu tenho orgulho de ter participado mais incisivamente de um no qual fui autor, que se transformou na Lei 15.245, outro em que relatei e fiz alterações, a meu ver, significativas no texto, que é o 15.272, e um outro projeto que foi aprovado no Congresso e encaminhado à sanção presidencial, ainda sem número, mas espero que seja sancionado até o final desse mês. Mas agora, dessa manhã, votamos lá o PL antifacção. E foi um trabalho hercúleo feito pelo senador Alessandro, que fez um brilhante trabalho. Eu apresentei diversas sugestões, como os demais pares. Várias delas foram atendidas, outras, como é natural no processo legislativo, não. Mas seguiu na linha que foi inaugurada pelo deputado ex-secretário de Segurança Pública de São Paulo, Derrite. O Derrite pegou o projeto do governo, que era um projeto que tinha pontos positivos, mas tinha diversos pontos negativos, mas que, realisticamente falando, era um projeto muito modesto, e ele redirecionou para que nós tivéssemos uma lei realmente severa e robusta contra o crime organizado. Não só elevando penas, mas igualmente trazendo instrumentos novos de investigação e repressão penal. No Senado, ouso dizer, e aqui não há nenhum demérito em relação ao trabalho anterior, seguiu-se na mesma direção. É natural num processo legislativo que haja modificações. É como um livro escrito por variadas mãos, por autores diferentes, cada um deles fazendo um capítulo. E o produto final normalmente é melhor do que o produto inicial. Foi aprovado hoje na CCJ com o meu voto, deve ser levado hoje ao plenário ou, no mais tardar, na próxima semana. E, voltando à Câmara, a Câmara terá a prerrogativa de acatar ou não as mudanças feitas no Senado. Espero que acate elas em sua maioria, pelo menos há muitos institutos ali importantes. Então, será um grande passo contra o crime organizado. Não tenhamos a ilusão de que a mudança resolve os problemas. Combater o crime é mudança legislativa, mas prática. Mudança para leis mais severas, mas precisamos também implementar essas leis. O grande desafio, na verdade, do Brasil, muitas vezes, é aquilo que se chama do law enforcement, é a efetividade da lei que tem que ser buscada, com estratégia, com inteligência, com investimentos. Por último, o PL da dosimetria. Parabéns à Câmara por tê-lo aprovado. Eu sou favorável à anistia, porque há muitos erros nesse processo. Primeiro, não deveria ter sido julgado pelo Supremo. Segundo, em relação aos manifestantes do 8 de janeiro, precisaria ter havido a individualização das condutas. Não pode equiparar quem quebrou patrimônio com quem não quebrou nada. Não pode equiparar quem estava lá com quem ingressou nos prédios públicos. Não pode
transformar alguém que utilizou um batom para escrever uma frase de protesto na Estátua da Justiça com um terrorista, porque as penas que foram aplicadas aos manifestantes do 8 de janeiro são dos patamares próprios a terroristas. 14, 16 anos, 18 anos, prisões preventivas de mais de 2 anos, tudo isso um absurdo. A anistia seria justificada, mas o momento político não permitiu a formação de uma maioria para tanto. Então que se vote a redução das penas. Eu não dormiria, senador Bittar, com a consciência tranquila nesse ano, se nós, diante de uma oportunidade de mandar essas pessoas para casa, simplesmente refutássemos essa possibilidade por uma insistência numa medida que seria mais benéfica, mas que nós não temos condições de atingir a maioria necessária nesse momento. Agora, aprovar a redução de penas, mandar essas pessoas para casa, não significa desistir da medida mais benéfica, da anistia, que devemos sim continuar batalhando por ela. Isso é válido tanto para os manifestantes do 8 de janeiro, mas igualmente para aqueles que foram condenados como artífices desses crimes. Vossa Excelência, me permite uma parte, se for possível? Perfeito. Eu quero lhe cumprimentar, e como eu não sou do ramo do direito, eu utilizei muito na minha argumentação o voto do ministro Fux. E claro e evidente que lhe ouvir também é um privilégio, porque Vossa Excelência, além de ser um brilhante senador da República, tem uma carreira no magistrado. Eu só queria complementar dizendo que ao povo brasileiro, o que nós vamos votar é o possível. Nós precisamos admitir, e eu admito isso com muita tranquilidade, que nós fomos vencidos, presidente Girão. Na verdade, o sistema impôs a não votação em plenário do projeto da anistia. A verdade não é nem que nós não temos a maioria. A Câmara aprovou por mais de 300 votos para o projeto de urgência ser pautado. Mas, infelizmente, o sistema do Parlamento, Câmara e Senado dão ao presidente um poder que ultrapassa até o poder da maioria. Então, nós mostramos na Câmara, não sei aqui no Senado, mas na Câmara nós mostramos, em tese, que tínhamos voto para votar em plenário a anistia. Agora, como Vossa Excelência disse, para nós fica a seguinte situação: vai chegar o final do ano, o que é possível, o que foi aprovado na Câmara é diminuição de pena. Claro e evidente que nós vamos votar, porque, como Vossa Excelência disse, não dá para ir dormir com a consciência tranquila, sabendo que tivemos a oportunidade de deixar que milhares de brasileiros inocentes possam passar o Natal na sua casa, o que não significa, corroborando com a sua fala, nós não desistiremos da anistia. E para terminar, senador Moro, eu não esperava viver para ver tanta crueldade. O grupo que pegou em arma, vou voltar a dizer, pegou em arma, matou, sequestrou, roubou banco, soltou bomba, pegou em arma, foi para a guerrilha urbana e rural, todos foram anistiados. E o coração frio, duro, cruel dessa turma que foi beneficiada por anistia, inclusive o Lula foi anistiado, inclusive recebe salário por isso, Dilma Rousseff, Fernando Henrique Cardoso, mas o coração duro, gelado dessa turma impõe que homens e mulheres simples que não cometeram o crime ao qual estão condenados tenham que ficar na cadeia. Então vamos votar a diminuição de penas. Eu só queria colaborar com a sua fala e dizer que, quando eu ouço, fortalece a minha convicção de que nós estamos no caminho certo de lutar sempre e continuar lutando pela anistia. Muito obrigado. Perfeito, senador Bittar. Acompanha o mesmo entendimento. É importante fazer essas observações, essas ressalvas, porque há também os insensatos que nos criticarão por votar a redução das penas. Mas é necessário apontar, olha, por nós votaríamos a anistia, mas não existe a maioria ou não tem as condições para ser pautado, a maioria necessária para pressionar, às vezes, a casa para pautar esses projetos, e aí não tem como ser insensível à dor de pessoas que eu tive a oportunidade, eu visitei, inclusive lá no meu estado do Paraná, visitei pessoas transferidas de Brasília e eram pessoas absolutamente simples, eram pessoas humildes, que nunca cometeram nenhum ilícito na sua vida. E na lógica da multidão, no momento errado, se extravasaram e cometeram atos que não deveriam ter cometido, mas jamais justificaria 2 anos de preventiva, 3 anos de preventiva,
ou mais penas definitivas de 14 ou 16 anos. Em relação aos supostos artífices, primeiro, eu não acho que tem uma prova que vincule o 8 de janeiro com as discussões que ocorreram em novembro ou dezembro de 2022. E ali existe um princípio maior do nosso processo penal, que é o princípio da dúvida razoável. Houve, de fato, tentativa ou ficou apenas no plano da cogitação? Me parece que há uma dúvida razoável, pelo menos nesse sentido, e que levaria ali à absolvição dos acusados. De todo modo, né, jamais a gente pode justificar a manutenção da prisão desses manifestantes de 8 de janeiro, pensando num quadro mais amplo, mas que no momento, infelizmente, é inalcançável. Então, esses 3 temas, senhor presidente, agradeço aqui a extensão do meu tempo por conta da parte e encerro aqui meu pronunciamento. Muito obrigado. Que bom. Senador Sérgio Moro acaba de fazer o seu pronunciamento firme e contundente com a parte do senador Márcio Bittar. Imediatamente chamo à tribuna o senador Laércio Oliveira, de Sergipe, e vai fazer o seu pronunciamento. Muito boa tarde. Boa tarde, senhoras, senhores, senadores, senadoras. Cumprimentar o presidente do Senado aqui em exercício, meu colega senador Eduardo Girão. Meu pronunciamento nessa tarde de hoje, quero chamar a atenção de senadoras e senadores para a Comissão de Valores Mobiliários. O meu discurso vai ser dentro desse tema, porque é um assunto importante que requer a atenção de senadoras e de senadores. Vivemos um momento determinante para o fortalecimento institucional do Estado brasileiro. Entre os órgãos que merecem atenção cuidadosa está a Comissão de Valores Mobiliários, a conhecida e famosa CVM, responsável por zelar pelo funcionamento regular, íntegro e transparente do nosso mercado de capitais. A CVM atravessa uma fase de transição importante. Enfrenta um ambiente de negócios que se sofisticou, novas demandas regulatórias, novas métricas de sustentabilidade, o crescimento de instrumentos financeiros complexos e expectativas maiores por parte dos investidores e da sociedade. Isso exige capacidade técnica, estabilidade regulatória e colegiados pluralmente constituídos. Este Senado, como casa revisora, tem o dever de acompanhar essa evolução, não para interferir no papel técnico da autarquia, mas para assegurar que ela esteja equipada para responder às transformações do mercado brasileiro e do mercado internacional. E aqui eu faço referência ao presidente da República, destacando algo que ele próprio tem repetido. O país precisa reconstruir confiança, atrair investimentos e fortalecer instituições. Esses 3 pilares dependem diretamente de um mercado de capitais importante, fiscalizado e com regras claras. Portanto, dependem de uma Comissão de Valores Mobiliários forte. É por isso que esta Casa observa com atenção o processo de recomposição do colegiado do órgão, que aguarda nomeações para 2 vagas. As escolhas feitas agora terão impacto direto na segurança jurídica, na qualidade da regulação e na atratividade do Brasil perante investidores nacionais e investidores estrangeiros. Quero registrar o trabalho do ministro Fernando Haddad,
que tem pautado sua gestão por diálogo e responsabilidade fiscal. Isso não podemos negar. E é justamente por reconhecer essas qualidades que reforço respeitosamente a necessidade de ampliar a escuta do mercado, do setor empresarial e das entidades profissionais na escolha de nomes para esse colegiado. Quanto mais aberto e técnico for o diálogo, maior a força institucional da CVM. A pluralidade é essencial. Não se trata de representar setores, mas de garantir que o colegiado da CVM incorpore diferentes competências: jurídica, econômica, financeira, tecnológica e, de forma muito relevante, contábil. O Brasil soma mais de 500 mil de profissionais da contabilidade, formados, regulamentados e constantemente atualizados. A classe é representada nacionalmente pelo Conselho Federal de Contabilidade, o CFC, que há décadas atua como parceiro do Estado na implementação de políticas públicas, na evolução das normas empresariais, na transparência e no compliance. Essa parceria é silenciosa, muitas vezes invisível ao grande público, mas absolutamente decisiva para a governança do país. A minha motivação para esse discurso é a minha formação contábil e os novos tempos da CVM, razão pela qual defendo que a visão contábil esteja presente no colegiado da CVM. Ela é essencial para enriquecer a interpretação técnica de fenômenos econômicos, assegurar comparabilidade internacional e dar consistência às análises que afetam empresas, investidores e o próprio governo. Profissionais da contabilidade têm participado com discrição de todas as grandes reformas de ambiente de negócios nas últimas décadas. Sabem dialogar com órgãos reguladores, com o setor privado e com a administração pública. Ao garantir que essa competência também integre o colegiado, reforçamos a pluralidade técnica da autarquia. Pluralidade que não é adorno, é condição para decisões sólidas, equilibradas e aliadas às melhores práticas internacionais. É assim que fortalecemos a previsibilidade, evitamos distorções e ampliamos a segurança do ambiente regulatório. O Brasil tem uma oportunidade rara nesse momento. Pode fortalecer sua credibilidade institucional e reposicionar-se como destino seguro para os investimentos. A CVM, senhor presidente, é peça-chave desse processo. As escolhas, senhoras e senhores senadores, feitas agora, determinarão a qualidade da regulação para os próximos anos. A minha sugestão ao ministro Fernando Haddad é que possa ouvir mais, dialogar mais e incorporar, de maneira republicana e técnica, diferentes olhares no colegiado. O país inteiro ganha quando nossas instituições são conduzidas por profissionais qualificados que compreendem o impacto de suas decisões sobre a economia real. Este Senado está pronto para contribuir com essa agenda. Os indicados serão sabatinados na Comissão de Assuntos Econômicos do Senado e eu, na condição de vice-presidente da CAI, estarei buscando deles esse conhecimento. Tenho certeza absoluta que o governo também deseja uma CVM cada vez mais forte, cada vez mais plural e cada vez mais preparada para os desafios da modernização do Estado brasileiro. Esse é o meu pronunciamento, senhor presidente. Muito obrigado. Para fazer uso da tribuna para suas manifestações, conceda a palavra pelo tempo de liderança ao senador Plínio Valério. Pela ordem, presidente.
Pela ordem com autorização do senador Plínio Valério, quero lhe formular 3 pedidos breves. Primeiro, que Vossa Excelência mande deliberar sobre o requerimento 763 de 2025. Segundo e terceiro, nós aprovamos na Comissão de Relações Exteriores ontem o PL 331 de 2020, que autoriza a doar 2 aeronaves para a República Paraguaia, e o 2911 de 2022, que autoriza a doar 6 viaturas blindadas para o Exército da República do Paraguai. É importante que isso seja aprovado neste ano, para que o Exército possa promover. Então, se fosse possível, estão pendentes de urgência, mas eu peço para que sejam pautados os 3. Senador Espiridião Amin, como eu percebo em outras ocasiões, em outras oportunidades, que projetos com essa envergadura, que não temos conflito ou divergência, eu sempre incluo como item extra-pauta. Eu vou incluir esse como item extra-pauta e eu tenho certeza absoluta que ninguém vai se opor. Vou incluir. Obrigado. Então, um requerimento e 2... De uma sessão especial, muito não é? obrigado. Senhor? Tá bom. Muito obrigado. Vou incluir. Me permitam, temos um orador na tribuna, concedo a palavra ao senador Plínio Valério. Presidente Davi, senadoras, senadores, deixa eu repetir o que eu disse a semana inteira da tribuna e nas entrevistas que dei. Aquela atitude destemperada do ministro Gilmar Mendes não foi idiotice, que ele não é idiota, nem foi inocência, que ele não é inocente. Eu disse aqui que aquela medida dele foi para colocar um bode na sala, para depois retirar o bode em troca de uma outra coisa, que seria o Senado votar o novo projeto arquitetado por uma comissão de alto nível, que o então presidente Rodrigo Pacheco instaurou, e ele assina o projeto, novo projeto da lei de impeachment, que é tão ruim quanto a medida destemperada do ministro Gilmar. O que acontece hoje, ele retirou, atendendo o pedido do Senado, ele retirou aquela medida dele, deixou fora, não foi votado no colegiado. Ou seja, é exatamente isso. Ele está esperando que nós, aqui no Senado, iremos votar esse novo projeto da lei do impeachment. E é uma lei para você brasileiro, para você brasileira que está assistindo, que tira você do circuito. Você, brasileiro, como indivíduo, como cidadão ou cidadã, não pode mais representar contra o ministro. Está nessa nova lei que o bode vai ser trocado. O Senado adiou para a próxima semana, o dia 7, a votação desse projeto. E eu estou aqui com o meu amigo de bancada, senador Iovisto, que percebeu, o senador Espírito Amin combateu como eu combati esse novo projeto. O senador Iovisto percebeu, olhem só, você tem uma Constituição que diz lá que todo o poder emana do povo e que seu nome será exercido. E você, na nova lei de impeachment, não tem a palavra cidadão, não dá o direito ao cidadão de fazer isso. E o Iovisto, meu companheiro de PSDB que ele está, apresentou uma emenda colocando o povo na Constituição, porque o poder emana dele. Olha só a hipocrisia nesses atos todos. Eu peço, meu amigo Iovisto, que me fale dessa emenda, que a gente tem que aprovar essa emenda, senão essa nova lei será pior, será tão ruim quanto a do Gilmar Mendes. Senador Plínio Valério, eu quero me congratular com o seu discurso e dizer que realmente se trata de um bode na sala. O novo projeto até cita a palavra cidadão no artigo 26, mas tem o cidadão, são as pessoas que podem pedir o impeachment, o cidadão, vírgula, desde que preenchidos os requisitos da iniciativa popular. Esse requisito da iniciativa popular significa que qualquer cidadão, para entrar com pedido de impeachment, tem que conseguir 1 milhão de assinaturas. A minha emenda 7 é muito simples. Ela só suprime desde que preenche os requisitos da ação popular. E fica apenas a palavra os cidadãos. Ou seja, como é hoje,
qualquer cidadão pode entrar com pedido de impeachment, que será, obviamente, analisado, admitido ou não. Nós temos vários pedidos que já entraram, que estão aqui e que não foram admitidos. Então, não há por que colocar mais um filtro para o cidadão, na medida que já temos o filtro, que é o exame e a admissão pelo próprio presidente do Senado e depois a própria votação do plenário do Senado. Então, é uma restrição à liberdade do cidadão desnecessária, porque já temos 2 outros filtros como é hoje. Tanto que nenhum pedido foi feito até hoje, nenhum pedido foi aceito até hoje. É só isso. A sua emenda será a emenda do PSDB, senador Visto. E olha só, vocês estão aqui, olha só quem vai poder pedir impeachment. Os sindicatos. Os sindicatos vão poder pedir impeachment. E os sindicatos politizados como estão vão pedir impeachment de quem? De ninguém. Então, tudo isso, eu não vou falar em armação, né? Mas é o bode na sala, que é quando tem alguma coisa para negociar, o neguinho está tranquilo, não quer fazer, você coloca um bode na sala. Aí o bode começa a fazer barulho, fazer sujeira e você aparece para tirar o bode da sala, mas pedindo em contrapartida um favor. E essa contrapartida do bode que o Gilmar colocou na sala, no plenário do Senado, é exatamente a nova lei do impeachment, que imobiliza, que não vai adiantar, que não vai resolver o problema. Também disse aqui, desta tribuna, que essa parte de conversar, apaziguar, ver a coisa calma, compete ao presidente Davi Alcolumbre. Eu, como senador da República, que não sou presidente, a mim compete combater esse tipo de medida, esse tipo de atitude. Por isso que eu disse aqui, e vou repetir mais uma vez, o Gilmar tinha mandado um sinal de guerra, de confronto, e como tal teria que ser entendido. Há os senadores que vão pela justiça, porque acreditam nela ainda, e há aqueles que não vão pela justiça, que acreditam no embate, no debate e no confronto. Senado, Câmara, Parlamento, não é lugar de apaziguar. Aqui só quer votar se tiver apaziguado, se todo mundo concordar. Não, isso aqui é lugar de discordar, do antagônico. Aí você vai para o voto, quem perder vai para casa, não dá uma do PSOL. O PSOL é que vai, toda vez que perde, vai para o Supremo. Vota, quem perde vai para casa. Amanhã, no outro dia, vamos para outra votação. Parlamento é voto. Parlamento que não vota, que tem medo de votar, não é parlamento. E eu, quando sonhei estar no Senado e realizei esse sonho de estar senador, por isso agradeço a Deus todos os dias, foi para debater, foi para não ter medo de ministro, foi para não ter medo de ninguém no exercício do meu trabalho, desde que a causa seja justa, o objetivo também seja justo. Então, é dever meu, como cidadão da República, é dever meu, como representante do Amazonas, dizer sim, que Gilmar continua errado, não retirou porque é bonzinho. No Supremo não tem bonzinho, como aqui no Senado não tem tolo. Chance zero de ter um tolo aqui, chance zero de ter bonzinho lá. Portanto, a gente tem que dizer o que pensa, fazer o que deve ser feito, sem medo, sem receio. Vou repetir mais uma vez. O homem público que tem medo de injúria, de calúnia, de difamação, não pode ser homem público. Nós estamos sujeitos a tudo isso. Tem neguinho que quer ir para a guerra e não sair sangrando. Tem gente que recebe chumbo, bala e quer mandar flores. Graças a Deus eu não sou divindade, nem eu e nem eles. Portanto, senador, presidente Davi Alcolumbre, o senhor está certíssimo em conversar, em apaziguar, em resolver, para deixar calmo. Eu não sou presidente, compete a mim topar a briga, seja ela qual for, desde que seja para isolar, para aniquilar, para amordaçar a população brasileira. E o que o Gilmar queria era isso. E o que essa nova lei do impeachment está aqui no Senado, que é isso, eliminar o cidadão dos seus direitos. Portanto, que se obedeça ou que se tire lá da Constituição que todo o poder emana do povo e em seu nome será exercido. Eu vim para cá para isso. A Constituição que eu jurei é a que está em vigor. Não é que está na cabeça do Gilmar, não é que está na cabeça do Moraes nem do Barroso, que já se foi. A Constituição que eu respeito e que defendo é a que está em vigor. Eu faço isso porque sou corajoso? Claro que não.
porque eu sou bom, longe disso. Eu faço isso porque é a missão do representante popular. O maior poder que tem na democracia é o poder do povo, do voto. São vocês que votam e nós somos representantes de vocês. Quando eu nego fogo, quando eu recuo, eu estou envergonhando vocês. Eu ouço, presidente, o meu mestre, senador Amin, e encerro o meu discurso. Presidente, eu pedi a permissão para um breve à parte. Quero cumprimentá-lo, senador Plínio Valério, porque o senhor aponta os excessos já confessados. Eu fiz aqui o registro que nós tínhamos o primeiro parceiro na advocacia do Senado. Mas é pouco. Para uma cautelar, presidente. Uma cautelar sobre o quê? O que está aí? Qual é o risco que está havendo? Se o próprio presidente chegou a declarar que, mesmo que as assinaturas fossem 82, ele não pautaria. Quer dizer, além da grosseria de duvidar da disposição do presidente da nossa casa, tirar o povo da parada, tirou o cidadão, esbofeteou o cidadão e botou para fora. E, quer dizer, dá uma liminar monocrática, aquela que, quando nós aprovamos a sua rejeição, através da PEC, cujo primeiro signatário é o senador Eurovisto, o próprio ministro Gilmar disse que nós éramos pigmeus morais e pediu a demissão do líder do governo. Então, como se dizia no latim antigo, modus in rebus, menos ímpeto e mais razão. Meus cumprimentos a Vossa Excelência. Obrigado, senador Amin. Eu encerro, presidente Davi, reiterando a minha disposição em contestar e até também em confrontar. Não há que ter receio do Supremo. Lá não são semideuses, aquilo lá não é Olimpo. Então não há o que temer, desde que o motivo seja justo, que a causa também seja justa. Eu estaria envergonhando os amazonenses se não dissesse isso. Portanto, que eu repeti o que disse ontem, e para a semana, queira Deus que eu não repita, que o bode já tenha sido tirado da sala. Obrigado, presidente. Encerrado o período de expediente, declaro aberta a ordem do dia. O primeiro item da pauta e o segundo item da pauta, os respectivos relatores não estão presentes. Então eu vou começar, já que o senador Flávio Arnes está presente e é o terceiro item da pauta, eu vou começar a pauta pelo terceiro item e nós vamos convocar os relatores do primeiro e do segundo item para virem ao plenário para nós deliberarmos hoje o que está previamente estabelecido. Concedo a palavra pelo tempo de liderança ao senador Cid Gomes. Senhor presidente, nessa terça-feira foi votado na Comissão de Assuntos Econômicos um projeto de lei da Presidência da República, uma mensagem da Presidência da República que autoriza o aval da União para a concessão de um financiamento ao Estado do Ceará. E esse parecer recebeu o número 59/2025. Então, como há uma previsão de desembolso ainda esse ano, queria solicitar a consideração, a aquiescência de Vossa Excelência para incluir esse item extra-pauta na sessão de hoje, se possível. Querido líder senador Cid Gomes, Vossa Excelência, eu reconheço a manifestação de Vossa Excelência. Vossa Excelência traz ao conhecimento do plenário de uma matéria muito relevante para o Estado do Ceará, que foi deliberado na Comissão de Assuntos Econômicos, me parece que hoje. Ontem eu fui o relator e foi aprovado urgência, inclusive. Já está aqui na mesa a urgência. Vossa Excelência se incomoda da gente incluir logo deliberarmos os outros itens, mas como item extra-pauta hoje? Tranquilo, presidente. A ordem dos fatores não altera a multiplicação. A não ser que o senador Flávio Arnes queira ainda algum tempo para fazer o seu relatório, eu posso colocar esse item aqui extra-pauta? Posso? Agradeço mais ainda, presidente. Com a aquiescência do plenário, faço a inclusão como item extra-pauta, como de praxe, do projeto de resolução número 59 de 2025,
apresentado como conclusão do parecer número 73 de 2025 da Comissão de Assuntos Econômicos, o relator na comissão foi o líder Cid Gomes, que foi o autor do requerimento de inclusão de item extra-pauta, que autoriza a contratação de operação de crédito externo com a garantia da República Federativa do Brasil no valor de 92 milhões de euros de principal entre o governo do Estado do Ceará e o Instituto de Crédito Oficial da Espanha, ICO, cujos recursos destinam-se ao financiamento parcial do projeto de desenvolvimento de capacidades para a superação da fome e mitigação dos efeitos da pobreza e extrema pobreza rural, projeto denominado Paulo Freire II. Foi apresentado o requerimento de urgência de número 148 de 2025 da Comissão de Assuntos Econômicos, como disse, solicitando a urgência para a deliberação da matéria. Submeto à votação o requerimento de urgência. As senadoras e os senadores que aprovam permaneçam como se encontram. Está aprovado o requerimento de urgência. Passa-se a discussão da matéria imediatamente. Não temos senadores inscritos. Está encerrada a discussão. Passamos à apreciação. A presidência submeterá a matéria à votação simbólica, votação do projeto em turno único, nos termos do parecer apresentado. As senadoras e os senadores que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o projeto. O parecer da comissão diretora oferecendo a redação final será publicado na forma regimental. Em discussão, a redação final. Não temos senadores inscritos, está encerrada a discussão. Em votação, as senadoras e os senadores que a aprovam permaneçam como se encontram. Está aprovada a redação final, a matéria vai à promulgação. Senador Flávio Arnes? Senador, já posso... O item 3, projeto de lei complementar número 143 de 2020, de autoria da deputada professora Dorinha Seabra, que altera a lei complementar número 173 de 2020, para prever a autorização de pagamentos retroativos de anuênio, triênio, quinquênio, sexta parte, licença-prêmio e demais mecanismos equivalentes a servidores públicos de entes federativos que decretaram estado de calamidade pública decorrente da pandemia da Covid-19. Foi apresentado o requerimento 723 de 2025, de iniciativa dos líderes, que solicita a urgência para a apreciação da matéria. Submeto à votação o requerimento de urgência. As senadoras e os senadores que aprovam permaneçam como se encontram. Está aprovado o requerimento. A matéria depende de parecer de plenário. Faço a designação do senador Flávio Arnes para proferir seu parecer de plenário. Com a palavra o relator, senador Flávio Arnes. Agradeço, senhor presidente. Eu passo com a vossa concordância diretamente à análise. Eu quero dizer que, inicialmente, no que tange à constitucionalidade, foram obedecidos os ditames constitucionais relativos à competência legislativa da União, previstos no parágrafo único do artigo 24 da Constituição Federal, sendo a atribuição do Congresso Nacional dispor sobre a matéria, com posterior sanção do Presidente da República,
mediante iniciativa legislativa concorrente, conforme previsto no artigo 61, caput da Carta Magna. Não há na proposta qualquer violação a princípios ou normas de ordem material da Constituição de 1988. Portanto, a proposição não apresenta vícios de constitucionalidade, juridicidade ou regimentalidade, obedecendo ainda aos critérios de técnica legislativa dispostos na Lei Complementar número 95, de 26 de fevereiro de 98. Quanto ao mérito, destacamos que o projeto de lei é fundamental para corrigir uma distorção criada durante a situação excepcional da pandemia. A Lei Complementar 173 de 2020 impôs restrições severas à contagem de tempo para vantagens funcionais, com o objetivo de conter gastos públicos em um momento de crise. Entretanto, essas restrições, embora justificadas naquele contexto emergencial, acabaram produzindo prejuízos duradouros aos servidores que continuaram exercendo suas funções, muitas vezes em condições mais difíceis, sem que pudessem usufruir dos direitos que normalmente decorreriam do tempo de serviço. A proposta busca restabelecer esse equilíbrio, reconhecendo o esforço e o trabalho prestado, sem romper com a lógica de responsabilidade fiscal. O novo artigo 8º-A, ao permitir que estados e municípios paguem retroativamente tais vantagens, devolve a autonomia aos entes federativos. Muitos municípios e estados estão solicitando isso, inclusive. Então, está autorizando. Durante a pandemia, muitos desses entes tiveram sua capacidade de gestão profundamente limitada, sendo obrigados a adotar medidas uniformes impostas pela União. Passado o período crítico, é razoável que cada ente avalie sua própria situação financeira e, havendo disponibilidade orçamentária, possa reparar os prejuízos causados aos servidores. Isso se harmoniza com o Pacto Federativo e reforça a descentralização administrativa, permitindo soluções adequadas à realidade local. Ademais, o projeto se mostra tecnicamente responsável, pois condiciona a autorização à observância do artigo 113 do ato das disposições constitucionais transitórias, do artigo 169 da Constituição Federal, ou seja, não se trata de criar uma despesa obrigatória ou automática, mas de possibilitar sua realização mediante demonstração de impacto financeiro e respeito aos limites de despesa com pessoal. Ao vincular qualquer pagamento retroativo à capacidade orçamentária do próprio ente, o texto evita aumento artificial de gastos e impede que encargos sejam transferidos indevidamente para a União ou outros entes, preservando a transparência fiscal e a segurança jurídica. É igualmente relevante a revogação do artigo 9º, do artigo 8º da Lei Complementar 173/2020. Esse dispositivo, ao impedir a contagem de tempo para fins de vantagens funcionais, produziu tratamento desproporcional entre servidores de diferentes períodos e gerou questionamentos jurídicos que poderiam se acumular no futuro. Ao remover essa restrição, o projeto reduz litígios, pacifica a interpretação da norma e permite que o serviço público recupere parâmetros permanentes de carreira, baseados na estabilidade das regras e na previsibilidade dos direitos adquiridos. Ao permitir a recomposição, sempre é importante a gente dizer, está se abrindo a possibilidade de estados e municípios terem essa permissão da lei complementar. A recomposição das vantagens suprimidas, o projeto contribui para restaurar a confiança entre Estado e servidor, reforçando a legitimidade do serviço público e consolidando um tratamento mais humano, justo e responsável, diante de uma crise que ninguém escolheu enfrentar.
por fim, realizamos 2 pequenos ajustes redacionais que não alteram o mérito da proposição. O primeiro deles corrige uma omissão no preâmbulo do projeto, no sentido de explicitar que o descongelamento se estenderá a todo o quadro de pessoal da União, Estados, DF e municípios, abrangendo não somente os servidores estaduais dos entes federativos, como o texto sugere, mas também os seus empregados públicos, ou seja, aqueles contratados sob o formato do regime seletista. O segundo deixa claro que a lei do ente da federação, além do pagamento dos retroativos, também poderá autorizar a contagem de tempo de serviço para fins de concessão dos benefícios financeiros, uma vez que essa última medida é condição sine qua non para a efetivação daquela primeira. Diante do exposto, voto pela aprovação do projeto de lei complementar 143 de 2020, com as seguintes emendas de redação. Primeira emenda, substitua-se no artigo 1º do projeto de lei complementar 143 de 2020 a expressão, entre aspas, a servidores públicos por, entre aspas, ao quadro de pessoal, como emenda de redação. E a seguinte emenda de redação, acrescente-se no artigo 8º da lei complementar, 8º-A da lei complementar número 173, de 27 de maio de 2020, inserido pelo artigo 2º do projeto de lei complementar 143 de 2020, a expressão, entre aspas, a contagem de tempo de serviço e, fecha aspas, por imediatamente após a palavra autorizar, entre aspas. São 2 emendas de redação, senhor presidente. Eu quero lembrar que no período da pandemia, como dito no relatório, um período excepcional, e houve naquela época, eu diria, o contingenciamento dos avanços que os servidores poderiam ter, em função do quadro de excepcionalidade. Então, nesse sentido, naquele período, houve a exceção para os servidores da saúde e da segurança pública. Se nós pegarmos os professores, por exemplo, eles continuaram trabalhando normalmente, dando aulas, inclusive com mais sacrifícios do que antes, e nada melhor do que a lei abrir a possibilidade do município e do Estado restaurar essa situação dos direitos a que as pessoas poderiam usufruir no período. Inclusive, não há questão orçamentária, eu queria lembrar, porque naquele período o avanço aconteceria de qualquer maneira. Estava previsto no orçamento de 2020 e de 2021. Não foi contingenciado porque não foi direcionado para essa finalidade, porque havia assim a necessidade de se atender os desafios da pandemia. Então, essa suspensão aconteceu de maio de 2020 até o final de 2021, ou seja, 1 ano, 7 meses e 3 dias, e a lei, então, está permitindo, abrindo essa janela para que estados e municípios, dentro das suas realidades, dentro das suas discussões, façam isso. Há, inclusive, orientações de tribunais de contas do Estado, orientando de que isso é necessário, é importante, mas não existe a possibilidade legal do município e do Estado fazer isso. Então, abre-se a possibilidade do ente federado regularizar essa situação que ocorreu decorrente de um grave problema mundial no período que foi a pandemia. Então, esse é o relatório, senhor presidente, do projeto de lei, de autoria da então deputada professora Dorinha Seabra, hoje senadora, também teve a relatoria, Elieta, como? Luciene Cavalcante, também na Câmara aqui presente, quero parabenizar, e procura-se com isso abrir a possibilidade de regularização dessa situação. Até para dar um outro exemplo, se o município tivesse
né, vamos dizer, o serviço funerário municipalizado, essas pessoas, se tivesse alguma carreira, também seriam prejudicados, apesar de estarem totalmente expostos e trabalhando na época para o sepultamento das vítimas de Covid. Né? Sim. Queria cumprimentar o senador Flávio Arnes, mas me permita, senador Flávio Arnes, senador Plínio Valério, fazer um registro a alguns senadores que conversaram comigo ainda há pouco. Há uma dúvida em relação à emenda apresentada para esse projeto. Eu vou conceder ao senador Plínio Valério. Então, como há dúvida sobre se essa emenda pode prejudicar ou não o projeto, ou ajudar ou melhorar, eu queria propor que a gente tirasse, senador Flávio, se Vossa Excelência não tiver nenhum problema, que a gente tirasse da deliberação de hoje e aguardasse outra oportunidade para construir o som ali da tribuna. Me dá uma parte, senhor presidente. Não, da minha parte, posso contribuir? senhor presidente, não há problema algum. Eu quero tentar construir para que seja melhor. Senador Plínio Valério. Era esse, senador Arnes, eu fiquei ouvindo para não interrompê-lo, mas era esse o pedido. A categoria ali fora, dos defensores, que estão querendo conversar com o senhor, pedir adiamento para conseguir conversar e para tratar dessa emenda. Eu não quero cometer nenhum ato antiético nem antipatizar, mas se fosse possível adiar para a próxima reunião, para a próxima sessão, eu lhe pediria isso, presidente e senador Arnes. Senador Iovisto. Eu queria reforçar esse mesmo apelo, Flávio, que faz o Plínio, porque eu também tenho dúvidas a respeito desse projeto em alguns pontos, e confesso que por falha minha, não vi antes, não que eu não tivesse oportunidade, mas o fato é que passou. Eu tenho uma grande preocupação, principalmente com o próximo ano, que é um ano eleitoral, da pressão que vai existir nos estados para que isso seja aprovado, que seja feito leis estaduais de qualquer forma. Então, uma coisa que eu gostaria de pensar junto, não estou afirmando nada, mas gostaria de pensar junto, se tivermos tempo, é sobre o real impacto disso, porque a notícia para as contas públicas, o simples fato de ter uma autorização para fazer uma lei que aumenta gastos, já impacta negativamente na credibilidade das contas públicas. E o fato do ano que vem ser um ano eleitoral é mais um agravante. Então, eu acho que poderíamos conversar um pouco sobre isso, para ver se, de alguma forma, conseguimos proteger um pouco mais a situação fiscal brasileira. Muito obrigado. Concedo a palavra ao senador Eduardo Girão. Presidente, rapidamente, é só para me somar, meu querido Flávio Arnes, eu sei o quanto sua assessoria e o senhor se debruçaram sobre esse tema, mas eu preciso me somar ao senador Plínio e senador Iovisto, com relação, por exemplo, ontem a gente ouviu aqui um debate importante que matérias precisam passar pelas comissões temáticas, né? E essa é uma matéria que não passou pelo menos pela CAI, que vai mostrar exatamente o impacto disso para o Brasil, para os brasileiros. Então, eu gostaria de me somar aqui, conversando com os colegas, para a gente poder levar para uma comissão ou deixar para um outro momento onde possa se avaliar isso. O ideal seria ir para uma comissão, como foi muito debatido aqui ontem e que foi levado outros projetos para a comissão antes de vir para o plenário. Senador Flávio, me permita aqui, eu sempre, muitas das vezes, quando a gente coloca, como aconteceu no episódio de ontem, relatado pelo senador Girão, acaba que a gente toda hora tem que tomar uma decisão aqui. Eu tinha um requerimento de urgência, acabou que nós conseguimos estabelecer um calendário com o presidente da comissão, acabou que, consensuados, fizemos um entendimento para deliberarmos o projeto de lei na CCJ. Eu acho que é uma boa sugestão que está dando o líder Eduardo Girão. Se Vossa Excelência concordar, a gente pode instruir e encaminhar para a CAI, para que lá na CAI possa se debater. Se Vossa Excelência concordar, senão só retira. Mas, presidente Davi, por favor. Pois não, líder. Presidente, pelo que eu entendi, o relator está dizendo que no projeto só vai entrar no orçamento, só vai entrar no projeto de lei se tiver orçamento e previsão orçamentária para essa eventual despesa.
Nós estamos falando, presidente, de carreiras de profissionais que foram congeladas, paralisadas na época da pandemia. Outras correções foram feitas aqui no Brasil. Agora, de professores, o prefeito e o governador que vai conduzir esse processo, presidente, se ele tiver orçamento, ele vai poder fazer a lei. Se ele não tiver orçamento, ele não vai fazer a lei. Então, a gente vai facultar a unidade federativa a ela conduzir essa possível indenização. Não é só de professor, de todas as carreiras. É quadro de pessoal, servidores. De todas as carreiras, só para Vossa Excelência. Sim, mas só se tiver a previsão orçamentária. Então, se não tiver, não tem nem como fazer a lei lá no município e no estado. Não tem. Presidente, o que a gente quer é, como Casa do Povo, ouvir as categorias. Nós estamos pedindo só o tempo de uma sessão para outra, só isso. Que a categoria possa conversar de novo com o senador Arnes. Eles estão lá fora pedindo isso, eu não vejo porquê. E pode ser sem encaminhar para cá? Então, senador Flávio. Mas se for o caso, eu quero uma semana para conversar com ele, com o senador, que a categoria possa. Afinal de contas, a gente falando de Casa do Povo. Não, da nossa parte, senhor presidente, eu quero assegurar que nunca há dificuldades de conversarmos. Porém, o que o senador Oriovisto trouxe são argumentos que vão além disso, né? E o senador Everton confirmou, assim, a necessidade, se houver despesas, né, disponibilidade orçamentária para essa despesa também. Então, o que eu penso é que, na verdade, né, o que os servidores desejam é que uma das emendas de redação não seja colocada no texto. E, nesse sentido, tem que haver um debate um pouco maior, eu penso, se Vossa Excelência concordar, né? A não ser que haja alguma solução que a presidência queira trazer. Eu queria suspender, né? Tirar de pauta e eu ia aguardar a conversa de vocês. Tirar de pauta para fazer a conversa? Tirar de pauta hoje e vocês conversam e a gente volta para a pauta. Muito bom. Então, tá bem. Tá bom? Tá bom, assim. Muito obrigado, senador Flávio, pela compreensão. Então, já acabou atendendo um pouco e a gente volta para a pauta em outra oportunidade. Cadê? Senador Zequinha, Vossa Excelência estava ausente quando nós iríamos começar a reunião deliberativa de hoje. Eu queria voltar para o primeiro item da pauta. Vossa Excelência vai continuar na sessão? Por gentileza, presidente. A gente estava concluindo a CRA. Já estamos aqui prontos para o trabalho e solicito Vossa Excelência que retome. Bem, primeiro item da pauta, proposta a emenda à Constituição número 169 de 2019, de autoria do deputado capitão Alberto Neto, que altera o artigo 37 da Constituição Federal para permitir a acumulação remunerada de um cargo de professor com outro de qualquer natureza. Parecer número 76 de 2025, da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania. O relator foi o senador Zequinha Marinho, que foi favorável à proposta de emenda constitucional e contrário à emenda número 1 apresentada. Informo ao plenário que poderão ser oferecidas emendas até o encerramento da discussão em primeiro turno. Foi apresentado um requerimento assinado pelos líderes partidários, número 910 de 2025, que solicitou calendário especial para a deliberação da proposta. Submeto à votação o requerimento. As senadoras e os senadores que aprovam o calendário especial permaneçam como se encontram. Está aprovado o requerimento, uma vez que a matéria já se encontra instruída, passa-se imediatamente a discussão. Discussão da proposta em primeiro turno. Não temos senadores inscritos para discutir. Está encerrada a discussão. Passamos à apreciação da matéria. Em votação, a proposta em primeiro turno, nos termos do parecer, informa as senadoras e aos senadores que a matéria depende para sua aprovação do voto favorável de 3/5 da composição da Casa, ou seja, pelo menos 49 votos sim.
Solicito à Secretaria-Geral da Mesa que abra o painel para o início da deliberação. Informo as senadoras e os senadores que a votação está aberta e consulto os líderes partidários se desejam orientar as suas bancadas. Como vota o Partido Liberal? As senadoras e os senadores já podem votar. Eu queria pedir às lideranças, muito especialmente ao senador Rogério Marinho e ao senador Zequinha, que possa informar os senadores que nós estamos em processo de votação e precisamos de 49 votos favoráveis para aprovar esta emenda constitucional. Presidente, para olhar... concedo a palavra ao senador Flávio Bolsonaro. Só Vossa Excelência chamou para orientação, para orientar o voto sim aí ao PL. Orientação do Partido Liberal, o voto é sim. A proposta de emenda constitucional em votação. Como vota o PSD, líder Omar Aziz? Senhor presidente, essa é uma matéria muito importante para a gente manter professores qualificados nas escolas. Porque muitas vezes, como ele não pode ter uma dupla jornada de trabalho, ele vai optar por onde ele vai ganhar melhor. E geralmente o professor, infelizmente no Brasil, ele não ganha aquilo que ele merece ganhar. Então, nessa opção, eu tenho certeza absoluta que a gente ajuda muito a educação e na remuneração dos professores. O PSD orienta voto sim? Sim. O PSD orienta o voto sim. Como orienta o MDB? Como orienta o MDB? Como orienta o PT? Como orienta o PT? Como orienta o Progressistas? Senhor presidente, o Progressistas aqui atrás. O Progressistas encaminha voto sim, presidente. O senador Laércio, a orientação do Progressistas é voto sim. Como orienta o Republicanos, líder Messias? Senhor presidente, o Republicanos orienta o voto sim porque esse é um gesto necessário e reconhece o trabalho dos professores em nosso país. Republicanos orienta o voto sim. Como orienta a União Brasil? Líder Efraim ou senador Sérgio Moro? Orientar, presidente, aqui, valorizar o cargo de professor, permitir a acumulação. Claro que não pode ter incompatibilidade de horário, então a orientação é sim. União Brasil orienta o voto sim. Como orienta o PSB, líder Cid Gomes? Senhor presidente, o PSB encaminhará favoravelmente a matéria, vez que isso permitirá que, além da excepcionalização que a Constituição já faz para a acumulação de cargos, que é de um professor, um cargo técnico-científico com o de professor, agora permitirá aos professores acumular um cargo também administrativo. O ideal seria que nós não precisássemos disso, que o salário dos professores fosse suficiente para que eles tivessem uma boa remuneração e não precisassem fazer ainda uma segunda ou uma terceira jornada de trabalho. Mas, diante da nossa dura realidade, é um lenitivo aos professores e o PSB, portanto, encaminha o voto sim. Senador Cid Gomes orienta pelo PSB o voto sim. Como orienta o Podemos, senador Zequinha Marinho? Presidente, o Podemos orienta o voto sim, considerando a importância da matéria para o professor brasileiro, evitando judicialização, quando, na verdade, o professor precisa e tem razão em assumir outros cargos e ser remunerado. Essa PEC atende essa grande demanda Brasil afora, como já foi dito pelo senador Cid Gomes. A dedicação exclusiva seria muito bom se o Brasil pudesse pagar um salário digno disso. Lamentavelmente não é possível. Agasalha-se a situação, dando oportunidade e condições legais para que o nosso professor tenha condições de ter outra função sendo remunerada. Muito obrigado. O Podemos orienta o voto sim. Como orienta o PDT, líder Everton? Presidente, no mérito, eu concordo aqui com a fala anterior. Que bom seria se todo professor tivesse um salário decente e não precisasse ter o seu segundo emprego, a sua segunda tarefa.
Porque ele não é professor só na sala de aula, na hora que o aluno está lá. Ele tem que fazer ali a programação, ele tem que se aperfeiçoar, tem que melhorar cada vez mais com cursos, o seu conhecimento, tem que aperfeiçoar ainda mais. Então o professor ele teria que ter mais tempo para poder se dedicar na sala de aula e com o seu alunado. Mas, infelizmente, como nós não temos essa condição, voto sim para que ele possa ter essa possibilidade de buscar o seu segundo emprego, a sua segunda ocupação e complementar a sua renda para que ele possa criar os seus filhos e também ajudar na renda da sua família. Como orienta o PSDB, senador Stevenson Valentim. PSDB, sim, sim. Como orienta o novo líder Eduardo Girão? O novo orienta o voto sim, presidente. Eu consultei agora o relator da proposta. Como orienta o governo, o líder Jacques Wagner? Presidente, o governo orienta o voto sim, eu quero encaminhar também pelo Partido dos Trabalhadores o voto sim. A orientação do governo e do PT feita pelo líder Jacques Wagner é a orientação de voto sim. Deixa eu fazer uma consulta, aproveitar que o líder Wagner acabou de falar. O senador Zequinha Marinho pede para que a gente vote o segundo turno ainda agora, já que está aprovado o calendário especial. Eu posso fazer? Eu posso encerrar, porque precisa de 49 votos. Está todo mundo... Mas é porque vai votar o segundo turno, entende? Senador Alessandro Vieira, Vossa Excelência não queria apenas de orientar pelo MDB? Orientar, já que o MDB ainda não fez a orientação? Senhor presidente, o MDB orienta o voto sim. Uma chamadinha aqui, presidente. Lucas Barreto, Plínio Valério, está votando aqui do meu lado, Ângelo Coronel, Humberto Costa, Ana Paula Lobato, Rogério Marinho, Ivete da Silveira, Renan Calheiros, Rodrigo Pacheco, Beto Faro, Doutor Irã e Irajá. Quem votou, votou. Deixa eu aproveitar os nossos senadores e as nossas senadoras que estão presentes e também a assessoria. Nós conversamos com os líderes partidários e, assim como foi dito aqui na semana passada sobre a votação, esta semana, a próxima semana de projetos de deliberação do Senado será uma semana de votações semipresenciais. Então, nós estamos praticamente organizando para a próxima quinta-feira, combinado com a Câmara dos Deputados, a votação do orçamento, ou seja, teremos uma sessão do Congresso, se tudo correr bem, na quinta-feira, que pode até ser antecipada para quarta à tarde, mas que está previamente estabelecida para quinta, às 9 horas da manhã. Só falta o presidente Hugo Mota autorizar para que a gente use o plenário da Câmara dos Deputados para votarmos a Lei de Diretrizes
a Lei Orçamentária Anual, a LOA. Então, nós vamos ter sessão terça e quarta no Senado e ela será uma sessão semipresencial. Eu já informei, mas estou informando novamente. Presidente, aquela reunião que haveria para discutir os vetos não vai acontecer quinta-feira? Não vai acontecer a sessão do Congresso de quinta-feira. Nós tivemos uma reunião, eu e o presidente Hugo Mota, anteontem, e há muitas demandas de vetos represados, e os líderes do Congresso e do governo, com as bancadas de oposição e de situação, não chegaram a um acordo. Portanto, nós temos muitos vetos pendentes de deliberação que, como não se construiu um acordo, nós não teremos a sessão do Congresso que estava marcada para amanhã. Presidente, mas não teve acordo porque não teve reunião, porque realmente a gente está buscando esse entendimento já há algum tempo e são muitos vetos, a gente precisa realmente limpar essa pauta. Tem que marcar com o líder do governo, o Randolfo, para assumir o compromisso de sentar com a oposição para discutir os vetos. Eu concordo plenamente, mas como não houve e não chegou ao meu conhecimento, eu cancelei a reunião do Congresso. Presidente Renan, o senhor já votou? Eu vou encerrar a votação para poder nós iniciarmos logo que o presidente Renan Calheiros, o presidente Rodrigo Pacheco, que pediu, e o senador Fernando Farias votar, eu vou encerrar a votação. Um pouquinho. Presidente, depois eu quero falar. Senadora Dorinha, eu posso concluir o primeiro turno, no segundo turno eu passo a palavra a Vossa Excelência. Sim, senhor. Senador Fernando Farias, Vossa Excelência já votou? Eu vou encerrar a votação, presidente. Vou encerrar a votação. Está encerrada a votação. Em primeiro turno, determina a Secretaria-Geral da Mesa que mostre no painel o resultado. Votaram sim 67 senadores e senadoras, não nenhum. Está aprovada a proposta em primeiro turno. Consulta o plenário se podemos passar imediatamente a apreciação da matéria em segundo turno. Já foi feita essa pergunta. Havendo concordância, se passa-se a discussão da proposta em segundo turno. Não temos oradores inscritos para discutir a proposta em segundo turno. Está encerrada a discussão em segundo turno. Votação da proposta em segundo turno. Solicito à Secretaria-Geral da Mesa que abra o painel para o início da deliberação. A votação está aberta e eu consulto as lideranças se eu posso fazer a orientação de todos, como foi feito ainda há pouco, com o voto sim. Solicito à mesa que divulgue no painel a orientação da votação em primeiro turno. Ok. Informo novamente que a matéria carece de 49 votos favoráveis para sua aprovação em segundo turno. Conceda a palavra, pela ordem, à senadora professora Dorinha Seabra. As senadoras e os senadores já podem votar. Conceda a palavra ao senador Cleitinho. Senhor presidente, pela ordem é rápido, tá? Aqui, ó. Gilmar recua e suspende restrição de impeachment de ministros à PGR, após acordo com o nosso presidente. Eu quero aqui poder te valorizar, presidente, pelo discurso que Vossa Excelência fez aqui semana passada, defendendo o Congresso Nacional. Então, assim, quando a gente tem um presidente forte, um Congresso Nacional forte, os poderes ficam independentes. E quem ganha com isso é a população. Então, aqui é um manifesto público para poder te valorizar, porque o Senado é forte e vai continuar sendo forte. Foi como presidente, como Vossa Excelência, como Renan Calheiros, que não abaixa a guarda. Vamos para cima. Muito obrigado, senador Cleitinho. Conceda a palavra ao senador pela ordem, o senador Sérgio Moro. Fazendo coro aqui as palavras do senador Cleitinho, até já falei antes, quando estava no momento dos debates, fica o registro aqui da importância do ministro Gilmar Mendes ter voltado atrás. Não resolve de todo o problema, mas pelo menos restaura o que estava na lei, que é o direito de todo cidadão poder propor impeachment de ministro do Supremo Tribunal Federal. Isso não pode ser vulgarizado, mas isso também não pode ser objeto de uma proteção excessiva. E o grande responsável por esse recuo foi o presidente do Senado Federal, o senador Davi Alcolumbre, que conseguiu apresentar, né, esse recurso. Inclusive, a própria adesão fala em recuo por conta do recurso do Senado Federal.
Então, os méritos aqui do nosso querido presidente do Senado, Davi Alcolumbre, que soube muito bem conduzir esse tema. Temos que avançar, porque existem outras partes da decisão que têm que ser revistas, mas já é uma vitória parcial da cidadania, mais do que do Senado. Muito obrigado, senador Moro. Senadora professora Dorinha, Vossa Excelência deseja ou quer aguardar um pouco mais enquanto nós estamos votando? Tem muitos senadores que estão no plenário que ainda não votaram. Eu queria pedir atenção, senador Irã, senador Chico Rodrigues, senador Efraim, senadora Damares, senador Isalci, senador Fernando Farias, senador Flávio Arnes. Quanto mais rápido nós atingirmos o quórum, a gente pode encerrar a votação da proposta e continuar com a votação da pauta. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, conceda a palavra à senadora Leila Barros. Senhor presidente, na noite de ontem, a senadora Tereza Leitão, ela fez o pedido para termos extrapauta o PL 2387-2023, que trata sobre os profissionais da educação infantil, né, educadoras e educadores da educação infantil. Gostaria só de saber de Vossa Excelência se teremos, né, a confirmação do senhor como extra pauta. Senadora Leila, me permita que eu estava falando aqui ainda há pouco, senador Isalci. Peço desculpas a Vossa Excelência. Na verdade, houve a solicitação. A senadora Tereza Leitão fez a solicitação para incluir um item. Ainda era na votação de ontem, como item extra pauta. Relatora é a senadora Dorinha. Mas quem fez a solicitação, eu acho, ontem foi a senadora Tereza Leitão, sim, correto? Sim. É o mesmo que Vossa Excelência... É o mesmo. Ele vai ser incluído como item extra pauta. Obrigado, senhor presidente. Vai ser incluído. Eu me comprometi que não dava para votar ontem, que votava hoje. Então está feito compromisso agora com a professora Dorinha, com a senadora Leila e com a senadora Tereza Leitão. Atendi os 3 pedidos. Estou com crédito. Concedo a palavra à senadora professora Dorinha Seabra para uma pela ordem. Senhor presidente, eu, na verdade, queria fazer um apelo, né, para que a gente pudesse tratar... Me desculpe. Sem problema. Diga, senadora. Não, o projeto que nós estamos chamando ele de Descongela, né, que Vossa Excelência fez a sugestão de retirada de pauta. Eu apresentei esse projeto ainda como deputada federal, ele foi aprovado na Câmara
e agora ele estava para votação aqui do plenário do Senado. Eu quero só lembrar e queria pedir a atenção dos colegas, na verdade, todos nós vivemos, perdemos pessoas, reorganizamos o trabalho no período da pandemia. E os profissionais, em virtude, né, do período da pandemia, eles tiveram que se organizar, mas trabalharam. Na época, só foi contado o tempo de serviço inicialmente para quem lidava na área de segurança e na área de saúde. Esse meu projeto, ele permite que os estados regulem a contagem do tempo e, obviamente, reconhecem. Na verdade, as pessoas trabalharam, não houve um intervalo na vida das pessoas, elas trabalharam. Se alguém falar que um professor não trabalhou, ele está cometendo um grande desrespeito, porque os professores tiveram que produzir as suas aulas, preparar material, ministravam aulas via internet. O que eu queria fazer, esse apelo, é que a gente pudesse... Eu sei que Vossa Excelência suspendeu, mas eu queria marcar, então, para a gente conversar, para que esse projeto possa voltar à pauta e tratar do texto. Senadora Dorinha, me permita que, eu acho que Vossa Excelência não estava quando... Não, eu acompanhei. Vossa Excelência tem uma posição contrária, porque acha que pode trazer... Não, pediu que fosse incluído uma... Não, mas posição contrária, calma, Excelência. Posição contrária, óbvio. Era se eu falasse aqui que eu estava contra. Ao contrário, se eu pudesse votar, eu votaria a favor, porque Vossa Excelência já me explicou esse projeto em outras oportunidades. Tanto é que eu pautei. Vossa Excelência estava aqui na semana passada e eu reconheço a importância do projeto. É porque suscitaram algumas dúvidas aqui, alguns senadores. Apenas eu pedi para que nós suspendêssemos a deliberação, mas eu faço um acordo com Vossa Excelência e com os senadores que eu coloco na próxima sessão. Não, só que eu queria só que vocês construíssem, porque acaba que no final todo mundo vai ter que votar, sim ou não. Na verdade, o que eu gostaria é que a gente tivesse essa garantia de volta à pauta, para que a gente pudesse tratar da organização do texto, né, para tratar de maneira técnica, e, ao mesmo tempo, entendendo que, obviamente, nós não estamos tratando de... A gente não está criando uma situação. Houve o trabalho e a carreira precisa ser reposicionada. Lembrar também que muita gente coloca que vai ter impacto de anuênio, de quinquênio. A maioria das carreiras sequer tem essa contagem. Nós já trabalhamos com subsídio. É subsídio. Então, que marcasse esse acordo. Senadora Dorinha, vamos fazer um compromisso apenas para que a gente faça os procedimentos adequados. Terça-feira que vem nós vamos ter sessão. Eu faço o compromisso que Vossas Excelências têm entre hoje, quarta, e a próxima terça para organizar o texto. A gente coloca o texto para deliberação e se a gente conseguir construir o consenso, muito bem. Senão cada um vai votar com a sua consciência. Pode ser na terça-feira que vem? Pode ser. Então o doutor Danilo está responsável para que esse projeto possa estar na pauta na próxima semana, na terça-feira. Muito obrigada, presidente. Senador Flávio. Gostaria de agradecer também a recepção do requerimento de urgência. E Vossa Excelência ontem conversou com a gente, inclusive, dizendo não, vamos colocar em pauta no dia de amanhã, que é hoje. Então, houve da parte de Vossa Excelência, sim, todo empenho. É bom que os servidores saibam disso, né, porque são servidores municipais, estaduais, federais, e há uma dúvida em relação ao texto também. Mas sempre dizendo, olha, foi uma situação excepcional na pandemia, cortou-se a possibilidade, né, desses avanços obtidos na carreira, com exceção da saúde e da segurança, e agora que nós estamos fora da pandemia, de acordo com a decisão local, que possa haver também esse entendimento também. Mas, de qualquer forma, senhor presidente, quero destacar para todos e todas que nos acompanham o apoio de Vossa Excelência para a tramitação imediata do relatório e da apreciação pelo plenário. Obrigado. Muito obrigado pelas palavras de Vossa Excelência. Presidente. Você dá a palavra ao líder Exalci Lucas. Eu pediria a Vossa Excelência, foi votado da CCJ o requerimento de urgência do 2447, que é da Polícia Judiciária.
Foi aprovado o requerimento de urgência. Se Vossa Excelência pudesse botar na pauta, extra pauta. Já está feita a solicitação, foi feito por Vossa Excelência, vai ser incluído como item extra pauta. Ótimo. Obrigado, presidente. Eu posso encerrar a votação? Eu posso encerrar a votação? Está encerrada a votação em segundo turno. Determina a Secretaria-Geral da Mesa que mostre no painel o resultado em segundo turno. Votaram sim 66 senadores e senadoras, não nenhum. Está aprovada a proposta de emenda constitucional em segundo turno. Informo ao plenário que será convocada oportunamente sessão solene do Congresso Nacional destinada à promulgação da emenda constitucional. Item 2. Proposta de emenda à Constituição número 76. Meu Deus do céu. Pela ordem, presidente. Pela ordem, senador Zequinha Marinho. Presidente, eu gostaria de fazer um registro aqui, onde quero agradecer a Vossa Excelência por atender a nossa demanda, os requerimentos, enfim, a pauta da PEC 169. De igual forma, agradecer todos os líderes e todos os membros da Casa, no total dos 67, 66 que acabaram de votar no segundo turno, pela compreensão da importância e da necessidade da aprovação dessa proposta de emenda constitucional. Nós vamos beneficiar diretamente ao nosso professor. Se a dedicação exclusiva desse condições para ele atender apenas aquilo que realmente deveria, que é a educação, se concentrar, pesquisar, trabalhar, melhorar o ensino, seria muito bom se a remuneração fosse, senadora Leila, suficiente para essa dedicação exclusiva. Lamentavelmente, não é. Todo mundo conhece a situação do professor brasileiro, todo mundo sabe das suas necessidades. E muitas vezes está aqui com um talento, um preparo, uma capacitação extraordinária, sem poder contribuir logo ali com qualquer uma outra demanda da sociedade, tendo a formação, tendo a qualificação acadêmica suficiente para fazer e não faz, porque não há autorização para que ocupe outro cargo público ou privado. E agora, a partir da sanção dessa PEC, nós teremos a oportunidade de dar a esse professor, a esse educador, a oportunidade de trabalhar dentro da compatibilidade do seu horário, a fim de que possa produzir não só mais resultados, mas também ter a recompensa pela remuneração recebida. Parabéns aos professores do Pará, a todas as lideranças que fizeram contato, mas parabéns a todo o Brasil, a todo o educador brasileiro. Muito obrigado, presidente. Era esse o registro que gostaríamos de fazer. Cumprimentar Vossa Excelência pela iniciativa e cumprimentar as senadoras e os senadores pela aprovação. Senadora Tereza, senadora Dorinha e senadora Leila. Tem o item extra pauta. Eu vou fazer a inclusão, já que a relatora está aqui, do item extra pauta da solicitação feita pela senadora Tereza Leitão no dia de ontem, que foi ainda há pouco esclarecida aqui no plenário com a solicitação da senadora Leila. E eu vou fazer a inclusão como item extra pauta do projeto de lei número 2387 de 2023. E convidar a senadora Dorinha, a professora Dorinha Seabra, que está aqui para fazer a sua manifestação. Projeto de lei de autoria da deputada professora Luciene Cavalcante, que altera a lei número 11.738 de 2008, para incluir os professores da educação infantil como profissionais do magistério e a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional para definir professores da educação infantil. Pareceres número 60 de 2025 da Comissão de Assuntos Econômicos,
A relatora nesta comissão foi a senadora Leila Barros. O parecer foi favorável ao projeto com a emenda número 1 de redação que apresenta. E também o parecer número 62 de 2025 da Comissão de Educação e Cultura e teve como relatora nesta comissão a senadora professora Dorinha Seabra. Também foi favorável ao projeto e a emenda número 1 de redação apresentada. Foi apresentado o requerimento número 53 de 2025 de iniciativa da Comissão de Educação e Cultura, solicitando a urgência para a deliberação da matéria imediatamente no plenário. Submeto à votação o requerimento. As senadoras e os senadores que aprovam permaneçam como se encontram. Está aprovado o requerimento de inclusão de item extra-pauta. Passamos à discussão da matéria. Eu consulto se a senadora professora Dorinha Seabra deseja fazer a sua manifestação nesse período de discussão da matéria. Antes, senadora Dorinha, antes de Vossa Excelência usar da tribuna, me permita fazer um registro. Estamos aqui na mesa diretora dos trabalhos com a presença de Sua Excelência, o senhor governador do estado do Acre, que foi nosso colega senador da República, governador Gladson Camili, que foi meu colega deputado federal, quando tive a honra de servir o Brasil como deputado federal pelo Amapá. E ele está aqui agora nos abrilhantando com a sua presença na mesa diretora do Senado Federal. Senador, governador, deputado, seja bem-vindo à sua casa, Gladson. Com a palavra, a senadora professora Dorinha Seabra. Senhor presidente, senhoras senadoras, senhores senadores, quero cumprimentar aqui os professores e professoras que atuam diretamente na educação infantil, muitos que estão aqui representados, pelo trabalho que realizam, espalhados nesse país, em escolas de educação infantil, creches, que nós chamamos, e esses profissionais atuam diretamente com os nossos alunos, como professores, e em virtude da nomenclatura e da situação como é tratada em muitos dos nossos municípios, esses profissionais não recebem a mesma valorização, nem mesmo o salário, apesar de desempenharem função semelhante. Eu quero cumprimentar aqui a autora do projeto, a deputada Luciene Cavalcante, que está aqui. A sua emoção, ela justifica pela luta que milhares de professores e professoras do Brasil realizam na área da educação infantil. Agradecer à senadora Tereza Leitão, nossa presidente da Comissão de Educação, pelo apoio diretamente ao projeto. A senadora Leila Barros, que foi relatora em outra comissão, reconhece a formação e, a partir dessa legislação aprovada, os professores e profissionais, independente da nomenclatura, que atuam diretamente na educação infantil, principalmente lidando com as nossas crianças de 0 a 3 anos, que hoje todo o conhecimento já mostra que a educação infantil, a fase que nós chamamos hoje de creche, ela é parte da educação básica, ela é extremamente essencial no processo de formação das nossas crianças e, mais do que isso, se não for devidamente atendida a criança naquela fase, o comprometimento no desenvolvimento futuro, ele é grave para o desenvolvimento e aprendizagem das crianças. Então, eu quero agradecer o nosso presidente Davi Alcolumbre, que aceitou incluir esta pauta, esse texto, que nada mais é do que além da justiça, ao reconhecer que os professores que atuam diretamente nas creches de 0 a 3 anos devem ter o seu reconhecimento como profissionais da educação e, assim, comporem a carreira da educação infantil. É um resgate histórico, muitos lugares já tratam assim. O que nós fazemos aqui é uma uniformização do tratamento da condição de carreira. E eu quero, em nome de uma professora, professora Lucimar Fernandes Lima Araújo, que está à frente do movimento Somos Todas Professoras, que eu quero parabenizar ao movimento do Brasil inteiro. Essa professora é do meu estado, lá de Tocantinópolis, e elas fizeram uma frase que me mandavam mensagem todos os dias. Lutamos, pedimos e sempre recebemos não. Inclusive, em muitos casos,
não são respeitados como profissionais. São exigidos a formação, precisam atuar como professores. Então, em nome de vocês, em nome da Lucimar, quero dizer que é uma grande vitória para a educação nesse país, ao reconhecer os profissionais que atuam diretamente com a educação infantil. Muito obrigada. Consulte se há algum senador ou alguma senadora que deseja discutir a matéria. Senadora Tereza Leitão, nossa presidente da Comissão de Educação do Senado Federal. Quero fazer uma parte, a relatora, a senadora Dorinha, parabenizá-la, assim como também a senadora Leila Barros, que buscaram a alternativa suficiente e necessária para que o projeto caminhasse. A autora sempre esteve a par, a deputada Luciene Cavalcante, acompanhando tudo de perto, mas eu quero ressaltar, como ressaltei ontem na Comissão de Educação, e a senadora Dorinha agora fez justiça também, ao lembrar uma das coordenadoras do movimento, somos todas professoras, a capacidade de mobilização deste movimento. Sempre confiante de que o Congresso Nacional, de que o Senado iria dar consequência ao projeto que foi aprovado na Câmara, iríamos tratar com prioridade, com atenção, buscando as alternativas importantes que estão vinculadas à valorização profissional. É como a senadora Dorinha disse, creche faz parte da educação infantil. A dimensão que a educação infantil tomou dentro da educação básica como etapa entrante, é por ali que as crianças chegam na escola pública. É ali a porta de entrada. Então, ter profissionais valorizados é fundamental para isto. E a multiplicidade de denominações, de tratamentos que existe nessa fase, nos vários municípios, foi que ensejou a emenda que eu acho que vai dar conta, né, dessa dimensão da valorização profissional. Então, a mim só cabe parabenizar deputada Luciane Cavalcante, senadora Dorinha, senadora Leila e a todas as professoras que estiveram à frente desta luta, dessa mobilização. Eu, como sou professora, a senadora Dorinha também nós podemos dizer, né, senadora, somos todas professoras. Obrigada. Para discutir a matéria, conceda a palavra à senadora Leila Barros. Senhor presidente, valorizar quem trabalha na primeira infância não é gasto. É um dos investimentos, dos maiores investimentos que nós podemos fazer para a educação e para o futuro dos nossos jovens. E aí, de forma muito especial, eu quero render, né, minhas homenagens aqui à deputada Luciene Cavalcante, porque desde o primeiro momento que eu fui designada na CAS pelo senador Marcelo, nós conversamos, a minha equipe com a equipe dela, estou aqui com o Ioran, que faz parte da minha assessoria, e em todo momento houve diálogo, fizemos audiências públicas, conheci um pouco do movimento, somos todas professoras maravilhosas, na coordenação da Tatiane Andréa, que esteve representando o movimento na audiência pública. E é isso, dizer que a Luciene, a deputada Luciene, ela trouxe uma realidade que todos nós sabíamos, mas foi importante a gente tocar o dedo nessa ferida, né, senadora Dorinha? Que nós temos ali professoras, né, formadas, curso superior, muitas são servidoras efetivas e não tinham esse reconhecimento. Então, nós estamos fazendo justiça, né, a esse movimento, a essa líder que encabeçou este movimento, que é a deputada Luciene Cavalcante, parabenizar a professora Dorinha Seabra, nossa líder da bancada feminina, assim como a Tereza Leitão, que exercem com tanto amor, com tanta maestria, essa pauta da educação, junto com o senador Flávio Arnes aqui também, esses três grandes senadores, que são uma liderança nessa pauta da educação. E é isso, poder nesse momento, né, não sou professora, mas
atleta e sei da importância do que foi um professor na minha vida, seja ele para ser um professor, um advogado, ou um juiz, ou um médico, ou um atleta, o professor, ele é fundamental para pavimentar essa caminhada nossa rumo, claro, ao sucesso e às oportunidades. Então, parabenizar a todos por esse grande projeto, por essa realização, por essa justa, digamos, esse justo reconhecimento e, acima de tudo, essa justiça histórica que agora a gente conseguiu encerrar aqui, e agora é uma nova trajetória e um reconhecimento muito importante a todas as nossas educadoras e educadores da educação infantil. Parabéns a todos os envolvidos, em especial a deputada Luciene Cavalcante, senadora Dorinha Seabra e senadora Tereza Leitão. Continue a discussão a matéria, conceda a palavra ao senador Flávio Arnes. Senhor presidente, da minha parte também quero cumprimentar a autora Luciene Cavalcante, que está aqui, a relatora, professora Dorinha, a Tereza Leitão, presidente da comissão, a Leila, senadora Leila, relatora, e apontar para os colegas senadores e senadoras que dos 0 aos 3 anos, na educação infantil, é a fase mais importante para o desenvolvimento da criança. É nesse período que grandes habilidades, crescimento, desenvolvimento, em todos os sentidos, está acontecendo. E para atender essa criança na creche, tem que ser uma pessoa realmente formada, habilitada, reconhecida, né? E a professora é educação. Quando nós falamos de educação, nós sempre mencionamos da creche ao pós-graduação. É toda a caminhada educacional. E na educação infantil, na creche, eu até estranhei, porque achava que já houvesse esse reconhecimento no Brasil, mas com a lei agora sendo aprovada, nós teremos professores, professoras reconhecidas, numa das etapas mais fundamentais para o futuro da criança. Então tem que ser pessoa qualificada, com formação inicial, formação continuada, para que a criança se beneficie particularmente nessa faixa da educação. Então, parabéns para os educadores, pedagogos, professores que se dedicam à educação e nessa discussão dos 0 aos 3 anos, educação infantil, mas na educação infantil, particularmente, a creche. Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, pela ordem, eu preciso fazer uma correção aqui. Final de ano, eu peço até desculpas, a minha assessoria falou, Leila, enfim, vou ter que falar, eu errei a comissão foi a CAI, e o presidente foi o Renan Calheiros. Ainda bem que o Renan não está aqui, que senão ia ficar super chateado. Mas ele já foi informado pela mesa diretora que Vossa Excelência esqueceu dele. Meu Deus do céu. Só pedir desculpas e dizer ao presidente Renan, agradecer. Você também, né, Davi? Agradecer ao presidente Renan a oportunidade, claro, de relatar esse importante projeto para a nossa educação infantil. Agradecer a confiança. Desculpa, Renan. Nós não temos mais senador. Conceda a palavra ao senador Exalci Lucas. Presidente, eu também não poderia deixar de manifestar sobre esse projeto. Eu que entrei na vida pública pela educação, não poderia deixar de comentar a importância desse projeto. Quero parabenizar aqui a nossa querida Dorinha, pela autoria do projeto, também todas as relatoras, e dizer que a fase mais importante realmente do ser humano é a primeira infância, que começa de 0 até 7, 8 anos, que é nesse período que você tem o desenvolvimento cognitivo, da coordenação motora, depois na frente a alfabetização. Infelizmente, essa fase é atribuição dos municípios, e a maioria desses prefeitos no Brasil não valorizam a educação como deveria. Por isso que hoje, grande parte dos nossos alunos saem da educação infantil sem alfabetização, ensino fundamental, a própria Plano Nacional de Educação alfabetiza depois de 8 anos, 9 anos, uma coisa absurda. Então, a gente precisa fortalecer os municípios para poder realmente honrar e colocar todas as crianças na escola,
né, seja de zero, começando de zero, nesse caso específico até 3 anos para creche. Essa era a minha consideração, presidente. E aproveitando, presidente, é o 2447 de 2022, 2447, PL. O projeto de lei 2447 já está com requerimento de urgência da Comissão de Constituição e Justiça. Foi aprovado. Foi aprovado e ele será incluído imediatamente na deliberação do plenário. A senadora Damares deseja falar? Claro, presidente. Eu sou professora da educação infantil. E se eu tivesse em sala de aula agora e tivesse que contar a sua história, eu começaria assim. Era uma vez um menino muito sapeca lá no Amapá que gostava muito de pular. E ele se tornou um homem que decide o destino da nação. Era desse jeito. Senadora Alcolumbre, presidente, a aprovação desse projeto é mais que justiça, é homenagem aos professores da educação infantil, todos os envolvidos nessa luta. Parabéns, parabéns, presidente Davi. Ainda bem que parou só na introdução da minha história. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, senador Magno Malta. Senhor presidente, depois de 54 dias, eu volto a essa casa. Agradeço o carinho com quem tenho sido tratado pelos colegas que me ligam, têm uma certa preocupação com a minha saúde, e eu também estou aqui desaconselhado pelo médico e não deveria estar ainda pelo meu estágio de recuperação, mas eu estou. E tenho uma missão para cumprir, e quando a gente tem missão para cumprir, as dores e o que elas ficam menores do que a missão que você tem para cumprir. E eu sou cumpridor de missão, E tive a felicidade de voltar aqui para o plenário, aqui exatamente nesse momento, e votar nesse projeto que contempla os professores da educação infantil. Senhor presidente, professores e professoras do Brasil, onde nós estaríamos sem os professores? Nenhum de nós aprendemos a assinar um nome sozinho. A educação infantil é o alicerce da casa. Não existe casa sem alicerce. Você faz o alicerce, depois você faz a parede. A educação infantil é que produz a possibilidade de que alguém cresça na vida, de que alguém chegue à faculdade, de alguém tenha uma formação. Então, a educação infantil é algo absolutamente indispensável na vida do indivíduo. Quem não passou por lá, certamente tem as suas dificuldades. Então, por isso eu volto, e na hora que entro no plenário, a votação é de esse projeto absoluta importância. Eu não sei, é claro que ela não tem mais vida, mas a minha educação infantil, que já faz alguns anos, a professora que me ensinou a assinar o meu nome, e depois assinar o nome, escrever o nome da minha família, e em seguida me ensinou a ler, eu não estaria aqui nunca. E nenhum professor de faculdade, de universidade, lá estaria sem tido aprender a assinar um nome. Agora, interessante, o professor universitário tem um salário, e normalmente o professor da educação infantil, quem ensinou, quem fez o alicerce, ensinou a assinar um nome, esse tem um salário absolutamente baixo. Acho que o maior salário tinha que ser para quem lhe ensinou a assinar um nome, para quem fez o alicerce da sua casa, da sua história. Por isso, agradeço a palavra e agradeço o privilégio e, mais uma vez,
Parabéns aos professores. Nós não temos mais senadores inscritos para discutir a matéria. Eu determino o encerramento da discussão. Passamos à apreciação da matéria. A presidência submeterá a matéria à votação simbólica. Votação do projeto e da emenda em turno único nos termos dos pareceres apresentados. As senhoras senadoras e os senhores senadores que o aprovam, ou melhor, que os aprovam, são 2 pareceres, permaneçam como se encontram. Está aprovado o projeto com a emenda número 1 de redação. O parecer da comissão diretora, oferecendo a redação final, será publicado na forma regimental. Em discussão, a redação final. Está encerrada a discussão, em votação. As senadoras e os senadores que a aprovam permaneçam como se encontram. Aprovada a redação final, a matéria vai à sanção presidencial e será feita a devida comunicação à Câmara dos Deputados. Concedo a palavra ao senador, presidente da CCJ, Otto Alencar. Agradeço a Vossa Excelência, senhor presidente. Nós temos um projeto que altera o Decreto-Lei 667, 2 de julho de 1999, o projeto 1469 de 2020, que estende até o limite de 35 anos para o ingresso na carreira militar e dos bombeiros. Tem um requerimento de urgência para essa matéria, foi aprovada na Comissão de Constituição e Justiça por unanimidade, e eu pediria a Vossa Excelência que pudesse priorizar a votação dessa matéria. Querido senador Otto Alencar, Vossa Excelência, na sessão de ontem, solicitou para que a mesa pudesse ainda no dia de ontem deliberar esta matéria. Exatamente. O senador Jorge Seife também fez o mesmo requerimento à mesa. E eu pedi a compreensão de Vossas Excelências para que nós pudéssemos transferir para hoje. Eu consultei a mesa, foi incluído ainda no dia de ontem para a deliberação no dia de hoje. Exatamente. E eu vou passar imediatamente a deliberação por solicitação de Vossas Excelências. Não. Agradeço a Vossa Excelência, senhor presidente. Pela ordem, concedo a palavra ao senador Alessandro Vieira. Apenas para que Vossa Excelência, em seguida, possa colocar, já tem urgência aprovada na CCJ, foi aprovado por unanimidade, o projeto 5582 de 25, que é o marco legal do combate ao crime organizado, a chamada Lei Antifacções, que está pronta para votação, senhor presidente. Presidente, pela 55, eu vou conceder 5582? 5582 de 2025. Eu vou incluir como item extra pauta, porque foi uma solicitação da CCJ também, feita pelo presidente Otto e por Vossa Excelência, e nós vamos incluir logo mais, senador Alessandro, como item extra pauta. Foi um compromisso que eu fiz com Vossa Excelência e com os senadores. Pela ordem, concedo a palavra ao senador Randolfo Rodrigues. Presidente, primeiramente, Vossa Excelência já dá, atendendo inclusive ao senador Alessandro, projeto que aprovamos hoje na CCJ sobre a criação do tipo penal antifacção. O outro, presidente, me parece que está na pauta, mas só para confirmar com Vossa Excelência, o 5868, de minha autoria, com relatoria do senador Humberto Costa, que dispõe sobre os direitos das pessoas de diabetes tipo 1. Vossa Excelência está pedindo para tirar? Não. Para votarmos. Nós vamos votar, está na pauta. Perfeito. Era essa a pergunta, Vossa Excelência. Agradeço, Vossa Excelência. Senador Humberto, pergunta, como eu estou com o microfone, eu transmito. Está em qual ponto da pauta? Porque nós estamos tentando fazer um acordo aqui, tá? Precisava saber só em que ponto da pauta está. Vamos fazer um procedimento melhor? Quando Vossas Excelências construírem um acordo, Vossas Excelências comunicam à mesa. Tá bom, beleza. Item extra pauta. É só isso, líder Randolfo? Senhor presidente. Pois não, senador Flávio Arnes? Novamente, eu peço a permissão de Vossa Excelência. Já temos um requerimento de urgência também sobre a mesa, sobre o projeto de lei 3824 de 2023, que institui a Política Nacional de Indução à Docência na Educação Básica, mais professores para o Brasil. Um acordo, projeto originário do Senado, foi para a Câmara dos Deputados e há um consenso com o governo, com a Câmara e com o Senado, para colocar, não em apreciação hoje, mas solicitar que na próxima semana, se Vossa Excelência concordar, possamos colocar em pauta para apreciação.
porque para não acontecer o que se propaga, o apagão de professores no Brasil. Senador Flávio Arnes, como chegou agora da Câmara dos Deputados, nós vamos precisar designar um relator de plenário. Eu queria pedir a compreensão de Vossa Excelência para a gente ganhar essa semana, até a próxima semana, para fazer essa instrução, porque eu consultei o doutor Danilo, não tem como ainda fazer, que chegou agora. Tá bem. Pode fazer a instrução para a próxima semana? E aí a gente bota o requerimento em votação, tá? Exato. Para a próxima semana, a senadora professora Dorinha foi a relatora e a autoria, mas não para hoje, para fazer a instrução. Não dá tempo para instruir ainda para hoje, chegou agora. Perfeito. Tá bom. Item extra pauta, senador Otto. Em seguida, a solicitação de Vossa Excelência, senador Exalci. Me permita que eu estou tentando aqui. E o senador Paulo Paim está aqui também, eu já vou dar atenção para ele, me desculpe. Senador Otto, vamos fazer a inclusão. Peço a atenção das senadoras e dos senadores, que foi uma solicitação da Comissão de Constituição e Justiça, presidida pelo senador Otto Alencar e apoiado por outros senadores, como o senador Jorge Seif e outros. O projeto de lei número 1469 de 2020, de autoria do deputado Guilherme Derrite, que altera o decreto-lei número 667 de 1969, a fim de estabelecer em âmbito nacional a idade limite para o ingresso nas carreiras das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares. Pareceres número 48, relatado pelo senador Jorge Seif, de 2025, da Comissão de Segurança Pública, foi favorável à matéria com as emendas de número 3 a 5 que apresenta. E também parecer número 69 de 2025, da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, que foi favorável à matéria, e as emendas número 3 a 5. A presidência comunica que, peço atenção do plenário, ao analisar as emendas de número 3 a 5 e nos termos da análise do parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, concluiu no sentido de que adequam o projeto também a boa técnica legislativa e a necessária segurança jurídica do projeto. Assim, as emendas são consideradas de redação. Não foram apresentadas emendas perante a mesa. Passamos à discussão da matéria. Concedo a palavra para discutir a matéria do relator, senador Jorge Seif. Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, nós estamos diante de um projeto que vai mudar a vida do concurseiro policial, do concurseiro bombeiro. O que acontece hoje é que cada estado da federação tem uma idade limite para entrada em concurso. E a segunda questão, que imaginem vocês, que no estado, por exemplo, de Santa Catarina, 35 anos para ingresso na vida militar. Ele faz o concurso, ele passa no concurso. Se o governo de estado demorar 1 ano, 2 anos para chamar essa pessoa que passou, esse futuro policial que passou no concurso, ele já vai estar fora da idade. Ele perde a vaga dele. São vagas muito concorridas. Ele estudou, ele treinou, ele se dedicou e depois todo o trabalho dele, senador Davi Alcolumbre, vai por água abaixo por uma demora do próprio Estado abrir a vaga, abrir o concurso. Então, dessa forma, o que nós estamos fazendo? Uma vez que esse candidato passou no concurso para policial militar e para bombeiro militar, mesmo que o Estado da Federação demore um pouco para abrir a vaga, ele não perde o concurso que ele se dedicou tanto a fazer. E a outra questão, também importantíssima, como nós somos uma federação, hoje, cada Estado tem uma idade mínima para entrada no concurso militar, tanto bombeiro quanto PM. Nós estamos unificando em todos os estados da federação, porque isso também trazia uma questão de judicialização. Então eu peço aos colegas senadores, senhoras e senhores, que apoiem os nossos policiais militares, que apoiem os nossos bombeiros militares,
aqueles que fizeram concurso, se dedicaram, passaram, aguardam vaga e muitas vezes são desqualificados por uma demora do Estado em fazer a convocação. Com essas palavras, senador Davi, eu quero agradecer de forma muito especial o senador Otto Alencar, que eu expliquei para ele, consegui sensibilizá-lo que isso é uma pauta importantíssima para aqueles que fazem concurso para essas forças policiais. O senhor, Otto, foi extremamente gentil, foi extremamente atencioso, e eu te agradeço por ter colocado numa CCJ, que tem tantos projetos também prioritários. O senador Otto Alencar entendeu a importância e a relevância desse projeto para a vida dos nossos futuros policiais militares e bombeiros, e imediatamente colocou na pauta, foi votado por unanimidade e hoje está aqui também sendo votado no plenário do Senado Federal a pedido do senador Otto. Senador Otto, em nome dos policiais militares de todo o Brasil, em nome de todos os bombeiros de todo o Brasil, quero lhe agradecer a sua sensibilidade e o seu carinho com as forças policiais. E eu tenho certeza, com a sua ajuda dos colegas, nós vamos aprovar e fazer justiça para essa categoria que aguarda tanto uma resposta desse Congresso Nacional há tanto tempo. Muito obrigado. Continue a discussão a matéria. Conceda a palavra ao senador Otto Alencar. Senhor presidente, é para agradecer a Vossa Excelência, agradecer também as palavras do senador Jorge Seif. Eu julgo que essa matéria é importante, até porque com o aumento da sobrevida de todos os brasileiros, nós temos todas as condições. Um homem de 35 anos é rígido, capaz de assumir uma posição na Polícia Militar, no Corpo Bombeiro. Portanto, eu encaminho em nome do meu líder o voto favorável à aprovação dessa matéria. Não temos mais senadores inscritos para discutir a matéria. Está encerrada a discussão. Passamos à sua apreciação. A presidência submeterá a matéria à votação simbólica, a votação do projeto e das emendas nos termos dos pareceres em turno único. As senadoras e os senadores que os aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o projeto com as emendas número 3 a 5 da redação. O parecer da comissão diretora, oferecendo a redação final, será publicado na forma regimental. Em discussão, a redação final. Está encerrada a discussão. Em votação, as senadoras e os senadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovada a redação final, a matéria vai à sanção presidencial e será feita a devida comunicação à Câmara dos Deputados. Item extra pauta solicitado por Vossa Excelência. Projeto de lei número 2447 de 2022, por solicitação da CCJ, com requerimento de urgência, de iniciativa do Supremo Tribunal Federal, que altera a lei número 11.416 de 2006, para dispor sobre a especialidade de polícia judicial no âmbito das carreiras do quadro permanente de servidores do Poder Judiciário. Parecer 82 de 2025 da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania. O relator foi o senador Ângelo Coronel e o relator ad hoc foi o senador Exalci Lucas. Foi apresentado o requerimento número 69 de urgência de 2025, de iniciativa da Comissão de Constituição e Justiça, que solicita urgência para a deliberação da matéria. Em votação, o requerimento. As senadoras e os senadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Passamos à discussão da matéria. Não temos senadores inscritos para discutir. Está encerrada a discussão. Passamos à apreciação. A presidência submeterá a matéria à votação simbólica, a votação do projeto nos termos do parecer em turno único. As senadoras e os senadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o projeto, a matéria vai à sanção presidencial e será feita a devida comunicação à Câmara dos Deputados. Senador Espiridião, a mim? A mim, tu não engana. Senador Espiridião, a mim? Senador Humberto Costa? Já pode? Ainda tem outros aqui na frente. Senador Alessandro, é porque eu estou apenas vendo se eu consigo me desobrigar dos itens que já estavam na pauta, mas eu já vou colocar para votar. Presidente, eu vou colocar o item. A solicitação que eu tinha de fazer, já fiz pela ordem e no momento não tenho nada a acrescentar. Muito obrigado. Vou
colocar para votar. Vossa Excelência talvez deseje fazer uma manifestação. Projeto de lei número 2.911, de 2022, item extra pauta, de iniciativa da Presidência da República, que autoriza o Poder Executivo Federal, por meio do Ministério da Defesa, a doar materiais de natureza militar do Comando do Exército para a República do Paraguai. O parecer número 97 foi favorável, da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, e o senador relator foi o senador Sérgio Moro, e o relator ad hoc foi o senador Espiridião Amin. Foi apresentado o requerimento número 34 de 2025, de iniciativa da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, que solicita urgência para a deliberação na matéria. Em votação, requerimento. Senadores e senadoras que aprovam, permaneçam... Senhor presidente, só um minutinho. Só um minuto, presidente. Conceda a palavra ao senador Omar Aziz. Eu queria saber quem foi o relator dessa matéria, o senador? Senador Sérgio Fernando Moro e relator ad hoc, senador Espiridião Amin. O Exército está tão bem que está doando as coisas, porque se estiver doando, vamos doar para os estados brasileiros, para as polícias militares, polícias civis, e saber quais são esses equipamentos que estão sendo doados. Eu vou escrever, Vossa Excelência, no período da discussão. Não, pois é, porque não, o senhor já tinha colocado em votação. Só o requerimento de urgência. Ah, o requerimento de urgência. Mas eu acho que isso não é tão urgente assim. Porque nós temos que saber primeiro, eu não tenho essas informações, eu queria saber do relator que equipamentos, que material esse está sendo doado pelo Exército Brasileiro para o Paraguai ainda. Presidente, depois que o senador Omar Aziz ocupou esta poltrona, ele resolveu perguntar coisas que antes não eram motivo da sua curiosidade. Eu explico. Trata-se, eu fui o relator ad hoc. Foi o relator ad hoc, tá bom. É minha obrigação. O senhor quer pode ser o meu? Quais são os materiais? São 6 viaturas blindadas, obuseiros 105 milímetros A, ou seja, é um equipamento de Força Armada Terrestre, que não é de polícia militar, a não ser que o senhor usasse isso. Olha, nem o senador Cid usava isso. Eu daria para o governador do Rio de Janeiro, eu daria para o governo do Rio de Janeiro, esses blindados para entrar onde ele tem que entrar. Eu posso discordar, presidente, só um minutinho. Eu doaria para o Rio de Janeiro, simples, se são blindados. Em vez de dar para o Paraguai, dá para o governo do Rio. Eu não sou carioca, não. Eu sou amazonense. Se quiser dar para a polícia lá do meu estado, pode dar. Estávamos indo todos em clima natalino na sessão. Eu vou votar o requerimento. As senadoras e os senadores que aprovam permaneçam como se encontram. Está aprovado o requerimento de urgência. Passamos à discussão da matéria. Conceda a palavra ao senador Espiridião Amin para fazer a sua manifestação, para ver se conquista o senador Omar Aziz. E muitos senadores irão votar contra, como eu vou votar contra. Não é só o senador, não é só o Omar, não. Senador Amin. Até porque se a gente for ver, presidente, o mérito, até o pagamento, só para vocês terem uma ideia, quem vai pagar o deslocamento dessas viaturas para o Paraguai é o Brasil, tá, pessoal? Então ele vai pagar. Nós estamos doando e pagando para levar. Agora, eles não fazem isso com os estados, com os municípios. Espera aí. Nós estamos doando um negócio que a gente compra com o dinheiro brasileiro, com o recurso do povo brasileiro. Então faz leilão. Agora, doar e a gente pagar ainda o transporte, não é só eu que vou votar contra, não, presidente Davi. Senador Amin, Vossa Excelência deixa de fazer uma manifestação, porque eu vou encerrar a discussão e iniciar a deliberação. Que fui o relator ad hoc, um voto elaborado pelo senador Sérgio Moro. Eu concordo no mérito e na urgência. Acho que as Forças Armadas do Brasil têm que manter com as do Paraguai e com as do Uruguai, que é o outro processo, manter a melhor relação de parceria internacional. E eu não desautorizarei governo algum que faça com um país vizinho e amigo um tal acordo. Por sinal, antes do senador Moro falar,
O outro projeto de lei, número 220, se a memória não me falha, o outro é com o Uruguai. O outro versa sobre 2 helicópteros com a Força Aérea Uruguaia. E eu também votarei a favor, mas vou permitir que o senador Sérgio Moro, cujo relatório eu assumi e assumo conscientemente, use da palavra como é do seu direito e dever. Você dá a palavra ao senador Sérgio Moro. Presidente, o Brasil ele tem um papel de liderança na América Latina, especialmente no Mercosul. E esse é um projeto que não foi exatamente da minha autoria, tem origem no governo, tem origem numa iniciativa das Forças Armadas, que estão transferindo equipamento considerado obsoleto para as Forças Armadas brasileiras para o Paraguai, para que o Paraguai possa utilizar, inclusive em operações conjuntas com o Brasil. Então, assim, quando o Brasil comete erros diplomáticos em relação, por exemplo, à Venezuela, senador Vanderlan, eu critico. Essa é a liderança errada. Acabar favorecendo um ditador, um tirano sanguinário, como é o Nicolás Maduro. Aliás, hoje foi recebido pela filha da Maria Corina Machado, lá em Oslo, o Prêmio Nobel da Paz. Agora, quando o Brasil toma uma iniciativa positiva de exercer o seu papel de liderança num caráter benéfico, fazendo um gesto de doação de equipamento ao Paraguai, um país com o qual nós temos relações irmãs, não cabe essa crítica. A avaliação de conveniência e oportunidade foi feito já pelo Exército Brasileiro. Não faz nenhum sentido nós rejeitarmos esse projeto, né, por entender que o Brasil não pode fazer essa doação, que é do nosso interesse igualmente. Continua em discussão a matéria. Concedo a palavra ao líder senador Cid Gomes. Senhor presidente, eu desconheço qualquer doação do Exército Americano ou das Forças Armadas Americanas ao Brasil. Ao contrário. O que a gente tem por parte da nação líder do mundo, mais poderosa do mundo, é hostilidade em relação ao nosso país. Se o Exército Brasileiro estivesse em extraordinária condição, tivesse muito bem, com seu orçamento de investimento pujante, eu, sinceramente, sou daqueles que acham que a gente deve repartir um pouco, compartilhar um pouco, e reconheço o papel importante que o Brasil deve ter junto à comunidade sul-americana, à comunidade internacional, à África, a países mais pobres do que o Brasil. Mas o Exército Brasileiro todo dia chora, todo dia reclama, todo dia diz de dificuldades que está enfrentando. E numa situação como essa, fazer doações a outros países, me perdoe, senhor presidente, eu não acho que isso tem um mínimo de razoabilidade. Isso até atenta contra o argumento, e eu muitas vezes aqui procurei ajudar, mais recursos para o Exército, para os outros demais ministérios, mas isso se contrapõe a qualquer ordem lógica. Então, eu comunico a Vossa Excelência que votarei contrário a essa matéria e acho que essa casa deveria se insurgir contra essa possibilidade. Dizer, gol de quem? Gol de quem? Quem é que vai ser beneficiado com uma história como essa? Me perdoe. Muito bem, Cid. Nós não temos mais senadores inscritos para discutir a matéria, portanto está encerrada a discussão. Nós vamos passar a apreciação da matéria e eu vou fazer questão de registrar, porque como esta matéria normalmente a gente submete à votação simbólica, eu faço questão de registrar os votos contrários de todos os senadores e senadoras que assim o desejarem. Presidente, nós não podemos aqui, o líder do PSD e o líder do PSB, pedir que a votação seja nominal? Eu consultei aqui o doutor Danilo, precisa do apoiamento de 4 senadores, uma solicitação... e 2 líderes, um líder de um partido de 14 e um líder de um partido de 5.
Bom, Girão. Eu também. Damares. Laércio. Eu vou fazer o procedimento de votação e aí Vossas Excelências solicitam e eu defiro. Presidente, eu tenho certeza que essa sugestão desse processo não foi do Palácio do Planalto, é das próprias Forças Armadas, do Comando do Exército, enfim. Eu queria fazer aqui um pedido, para não acontecer uma eventual desautorização desse processo que já deve estar acordado entre os dois países, entre os dois exércitos, por que Vossa Excelência não retira de pauta e dá o tempo para que eles conversem com quem está em dúvida do que vai acontecer e daí, na semana seguinte, Vossa Excelência resolve Uruguai e Paraguai? Para a gente não cometer aqui uma injustiça e lá na frente a gente ter um problema aí diplomático e o Omar não poder mais entrar no Paraguai. Deixa eu fazer apenas uma ponderação. Eu tenho certeza absoluta que a manifestação do senador Omar Aziz, e ele tem legitimidade de fazê-la, assim como o senador Cid Gomes também tem, é porque, na verdade, há sempre as tratativas entre os países em relação a toda essa conjuntura. Eu não sei, dentro da diplomacia, não tenho obrigação de saber, acho que, e pela pouca experiência que tenho, os países sempre fazem essas relações de troca de tecnologia, de conhecimento, muitas das vezes o apoiamento de um país para o outro. Olha, eu nem sei o motivo, mas eu sei que Itaipu é uma das maiores hidrelétricas do mundo e gera energia para o Brasil e para o Paraguai. Muitas das vezes eu vi... Vendemos para eles também. O presidente da República... Não! Nós consumimos toda, gera 14 gigas, 7,5 gigas fica para o Paraguai e ele consome só 2,5. E o Brasil compra todos os 4. O resto é pago. É pago, muito bem pago, do Brasil ao Paraguai. Eu não tenho nada... eu sou a favor, presidente, da boa relação e da generosidade entre as pessoas e as nações. Agora, o que está em jogo aqui é o seguinte... Se fosse o governo federal brasileiro, que tem uma situação melhor, mas o exército brasileiro, que está numa situação de penúria, me perdoe, não faz sentido, presidente. Líder, se eu estiver equivocado aqui, foi a mensagem da presidência da República. Eu estou falando, mas é o exército, é material do exército. Presidente, o senhor podia me informar, ninguém sabe me informar, até porque Vossa Excelência falou em permuta, né, que o exército brasileiro doa a outros países doam ao Brasil. Um daqueles tanques foi aquele que ficou em Brasília, que fez o desfile aqui e começou a soltar fumaça. Se for aquele, pode dar para o Paraguai, presidente? Deixa eu fazer uma decisão aqui da mesa. O senador Omar acabou de retirar o pedido de nominal. Não, mas ele não sabe qual é o equipamento, ele está certo. Fica retirado de pauta, de deliberação, os acordos propostos como item extra pauta para o Brasil com o Paraguai e o Brasil com o Uruguai. Presente. Presente. Eu dificilmente vocalizo aqui a vontade do Executivo, porque eu estou na oposição. Dificilmente eu defendo o governo atual. A gente tem o pessoal do governo aqui, mas já que a oposição está se insurgindo, eu só pediria que fosse colocado na pauta da próxima semana, porque há uma solicitação de urgência. Diz que existe uma questão urgente envolvida, a gente traz esse assunto mais deliberado e aí a oposição fica tranquilizada. Eu vou sugerir a Vossas Excelências, como mediador o líder Everton, que pacientemente fez uma fala ali,
que está convocado para fazer uma Câmara de Conciliação com o senador Omar Aziz e o Cid Gomes. Esse projeto só vai voltar para a pauta quando Vossas Excelências convencerem o senador Omar e o senador Cid. Ok, eu vou convidar o Exército Brasileiro a senador com os dois. Senador presidente, só para registrar aqui, eu estou no plenário com o vereador Tiago Carvalho, o vereador Lázaro Martins, o vereador PA, lá de Timon, da nossa querida cidade de Timon, junto com o Gilson. Sejam bem-vindos. Eles acompanham sempre a nossa atividade e têm uma atuação muito forte na nossa querida Timon, Maranhão, ali do lado de Teresina. Cumprimentar os nossos vereadores de Timon que estão visitando o Senado Federal. Tem o Senado... Senhor presidente, só para anunciar a presença da ministra da Ciência e Tecnologia, a ministra Luciana, que muito nos honra com a sua presença aqui nessa casa. Ministra Luciana, seja bem-vinda. Tem uma solicitação do senador Alessandro? O senador Randolfo Rodrigues e o senador Humberto Costa conseguiram construir o acordo em relação ao texto que trata dos diabéticos. O projeto de Vossa Excelência já está incluído como item extra-pauta. Eu posso concluir só o dos diabéticos? Senador Humberto. Cadê? Senador Humberto se encontra? Se encontra. Senador Humberto Costa se encontra? Está aqui. Item 4, projeto de lei número 2501 de 2022, de autoria do deputado Dr. Zacarias Calil, que altera a lei número 13.895 de 2019, para estabelecer a inclusão de informações sobre diabetes nos censos demográficos. Foi apresentado o requerimento 915, de autoria do senador líder Randolfo Rodrigues, que solicita a tramitação conjunta da presente matéria com o projeto de lei número 5.868 de 2025, que dispõe sobre os direitos de pessoas com diabetes mellitus tipo 1 e sobre ações voltadas à promoção de sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas. Em votação, requerimento de urgência. A votação agora é apenas sobre a solicitação de tramitação conjunta das matérias. As senadoras e os senadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento, as matérias passam a tramitar em conjunto. O projeto de lei número 5.868 de 2025 perde o caráter terminativo. Foi apresentado o requerimento 917 de 2025, de iniciativa de líderes, que solicita a urgência para a deliberação da matéria. Em votação, requerimento, as senadoras e os senadores que aprovam permaneçam como se encontram. Está aprovado o requerimento. Perante a mesa, informo ao plenário que perante a mesa foram apresentadas as emendas de número 12 e 13 ao projeto de lei número 5.868 de 2025, que já foram disponibilizadas na tramitação da matéria e que serão encaminhadas para a publicação. As matérias dependem de parecer de plenário. Faço a designação do senador Humberto Costa, nosso vice-presidente do Senado Federal, para proferir o seu parecer aqui em plenário. Rapidamente antes, senador Jorge Viana, queria fazer menção também ao nosso sempre senador Jorge Viana, que hoje tem uma missão muito relevante na construção da relação do Brasil, na construção comercial, empresarial do Brasil com diversos países e que ocupa hoje a presidência da Apex no governo federal. Então, eu queria cumprimentar o senador Jorge Viana, nosso colega senador, que participa hoje da sessão do Senado Federal. Seja sempre muito bem-vindo, Jorge.
Senhor presidente, senhoras senadoras, senhores senadores, entra em discussão nesse plenário o projeto de lei número 5868 de 2025 do senador Randolfo Rodrigues, que dispõe sobre os direitos de pessoas com diabetes mellitus tipo 1 e sobre ações voltadas à promoção de sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas. Eu peço licença, presidente, para ir direto para a análise do projeto. Inicialmente, cumpre destacar que o diabetes mellitus tipo 1, DM1, é uma doença crônica que acomete número expressivo de brasileiros. De acordo com estimativas de 2024 da International Diabetes Federation, o Brasil ocupa o terceiro lugar em número de casos de diabetes mellitus de número 1, diabetes 1, o que evidencia a relevância epidemiológica dessa enfermidade e a necessidade de atenção contínua a esse relevante grupo populacional. A doença pode se originar de duas formas, autoimune e idiopática. Na forma autoimune mais frequente, o sistema imunológico passa a atacar as células do pâncreas responsáveis pela produção de insulina, hormônio essencial para o controle da glicose no sangue. Essa resposta resulta da interação entre fatores genéticos e ambientais, como infecções virais, alterações na microbiota intestinal e aspectos da alimentação que podem desencadear a autoimunidade em pessoas predispostas. Já a forma idiopática menos comum e observada com maior frequência em adultos, caracteriza-se pela destruição dessas células sem causa imunológica identificável. Nesse sentido, a inclusão de informações sobre diabetes tipo 1 no censo contribuiria para aprimorar o planejamento e a implementação de ações de apoio, especialmente considerando que o manejo da doença envolve múltiplas demandas cotidianas, medições frequentes de glicose, uso de insulina, adaptações alimentares, suporte institucional em escolas e ambientes de trabalho, além do risco de complicações agudas e crônicas. A semelhança do que motivou a obrigatoriedade de coleta de dados sobre pessoas com deficiência e TEA, a ausência de estatísticas oficiais sobre crianças, adolescentes e adultos com diabetes tipo 1 limita a formulação de políticas públicas baseadas em evidências. A possibilidade de integrar esse recorte à principal pesquisa demográfica do país permitiria maior compreensão sobre o impacto social e funcional da doença, favorecendo a construção de estratégias governamentais orientadas pela realidade epidemiológica e pelas necessidades do grupo afetado. Por sua vez, o PL 5868 de 2025 insere-se no campo da proteção e defesa da saúde e nas atribuições do SUS, matérias compreendidas na competência legislativa concorrente da União, dos Estados e do Distrito Federal. A proposição também se relaciona à proteção de pessoas com deficiência e de crianças e adolescentes, temas sobre os quais a União detém competência para legislar nos termos dos incisos 14 e 15 do artigo 24 da Constituição Federal. Assim, quanto aos aspectos formais, a iniciativa legislativa mostra-se adequada, não se identificando vícios de constitucionalidade, de técnica legislativa ou de juridicidade. No que se refere ao mérito, a iniciativa fortalece o arcabouço normativo destinado a assegurar condições de equidade e proteção às pessoas com diabetes mellitus tipo 1, contemplando medidas que dialogam com os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana, da igualdade e da proteção à saúde.
O projeto reconhece as demandas específicas decorrentes do manejo cotidiano do diabetes tipo 1, como o uso contínuo de dispositivos médicos, a necessidade de insumos e tecnologias assistivas e as adaptações indispensáveis nos ambientes educacionais e laborais. E propõe instrumentos legais voltados a garantir que essas necessidades sejam atendidas sem discriminação. Tal enfoque é compatível com o modelo biopsicossocial adotado pela Lei nº 13.146, de 6 de julho de 2015, com o dever estatal de promover a inclusão e participação plena na vida social. Adicionalmente, o PL apresenta avanços relevantes ao incluir mecanismos de proteção aos familiares responsáveis pelo cuidado, como flexibilização da jornada de trabalho e acesso a informações nutricionais e de rotina escolar. A previsão de campanhas de conscientização sobre o diabetes tipo 1, a autorização para registro de informações de saúde relevantes na Carteira de Identidade Nacional e a aplicação de dispositivos da Lei 14.965 de 2024 ao público com diabetes tipo 1 ampliam a efetividade da política proposta. De modo geral, a iniciativa contribui para remover barreiras sociais, educacionais e laborais, promovendo participação plena e efetiva em igualdade de condições, em consonância com os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana, da igualdade e do direito à saúde. Passemos, então, à análise das emendas. As emendas número 1T a 6T são de autoria do senador Alessandro Vieira. A emenda 1T altera a ementa e os artigos 1º a 3º, ampliando o escopo do projeto, inserindo previsão de participação social, além de reconhecer expressamente a pessoa com diabetes tipo 1 como pessoa com deficiência. A proposta, contudo, retoma o núcleo normativo que fundamentou o veto ao PL 2687 de 2022. A vinculação direta entre diagnóstico clínico e condição de deficiência. A redação conflita com o modelo biopsicossocial da Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência e da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, que não admite classificação automática. A emenda reincorpora, portanto, um vício material previamente identificado e propomos a sua rejeição. Por sua vez, a emenda número 2T amplia o rol de direitos previstos no PL, incluindo prioridade ampla em serviços de saúde, direito a acompanhante, incentivos à contratação, reabilitação profissional e outras garantias. Igualmente, a emenda número 3T do senador Alessandro veda práticas discriminatórias por seguradoras, planos de saúde e entidades de previdência complementar, elencando condutas proibidas. O tema é tratado pela LBI, pelo Código de Defesa do Consumidor, CDC, pela Lei 9656 de junho de 1998, que dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde e por normativas da Agência Nacional de Saúde Suplementar. A maior parte dos dispositivos, portanto, é redundante com o arcabouço legal existente, sem produzir ganho normativo real e com potencial de gerar sobreposição e insegurança jurídica. Assim, por reproduzirem obrigações já consolidadas, sem acréscimo substantivo, recomendamos sua rejeição. A emenda número 4 altera o artigo 4º para prever ausência justificada sem prejuízo salarial e adaptação obrigatória da jornada de trabalho dos responsáveis de pessoas com diabetes tipo 1. A matéria, no entanto,
já é regulada pela consolidação das leis do trabalho, pelo regime próprio dos servidores públicos e pela legislação previdenciária que disciplinam licença para tratamento de saúde, acompanhamento de dependente e readaptação laboral. A criação do regime específico para o diabetes tipo 1, isolado do sistema trabalhista, produz distorção normativa e pode gerar conflitos de interpretação. Desse modo, a emenda deve ser rejeitada. A emenda número 5 cria o cartão de identificação da pessoa com diabetes tipo 1. A instituição de documentos de identificação específico em campos e requisitos próprios contraria o marco da Carteira de Identidade Nacional, cuja estrutura e regulamentação competem ao Poder Executivo e devem ser uniformes em âmbito federativo. Dispositivos dessa natureza tendem a gerar incompatibilidades operacionais e conflito federativo. Por essa razão, não se recomenda sua aprovação. Por fim, a emenda número 6T promove apenas renumeração dos dispositivos sem conteúdo de mérito. Sua pertinência fica prejudicada diante da rejeição das emendas que a motivam. As emendas número 7T, do senador Eduardo Girão, número 8T, do senador Isalci Lucas, do número 9T, do senador Magno Malta, número 10T, do senador Romário, número 11T, do senador Irã, número 12, PLN do senador Eduardo Girão e número 13, do PLN do senador Isalci Lucas, apresentam conteúdo convergente ao propor reconhecimento automático da pessoa com diabetes mellitus tipo 1 como pessoa com deficiência, tomando o diagnóstico clínico, notadamente a perda irreversível da função pancreática, como critério suficiente para o enquadramento jurídico. Essa abordagem, contudo, é incompatível com o modelo biopsicossocial previsto na Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e na Lei 13.146, de 2015, que exige avaliação individualizada para aferição de impedimentos de longo prazo em interação com barreiras, vedando a classificação automática por presunção legal. Ao reproduzirem o mesmo vício material que fundamentou o veto ao PL 2687 de 2022, tais emendas reinstalam erro conceitual já identificado e geram risco de conflito normativo e insegurança jurídica. Entendemos, porém, que é possível incorporar o parágrafo único proposto na referida emenda ao artigo 2º do projeto. A redação sugerida pelos senadores não apenas se harmoniza com a lógica estrutural da proposta legislativa, como também reforça a necessidade de critérios objetivos para a efetivação da política pública. Ao estabelecer um parâmetro normativo adicional, o dispositivo contribui para aprimorar a coerência interna da futura lei e aumenta a segurança jurídica da sua aplicação. Isso porque o texto condiciona a concessão dos benefícios previstos à realização da avaliação biopsicossocial, instrumento essencial para aferir de modo ampla e precisa as circunstâncias pessoais, funcionais e socioeconômicas dos potenciais beneficiários. Tal exigência impede interpretações automatistas e garante que o acesso aos benefícios se dê com base em evidências concretas sobre incapacidade ou vulnerabilidade, preservando a finalidade protetiva da norma e assegurando uma distribuição mais justa e eficiente dos recursos públicos. Desta forma, as emendas ficam parcialmente acatadas. Diante do exposto
e considerando a relevância do diabetes mellitus tipo 1 para a saúde pública, bem como a necessidade de estabelecer um marco legal que assegure direitos, garanta condições adequadas de cuidado e reduza desigualdades enfrentadas por crianças, adolescentes e adultos com diabetes mellitus tipo 1, entende-se que as proposições em análise representam um avanço importante na consolidação de políticas públicas coerentes com a Constituição Federal e com a Lei Brasileira de Inclusão. No entanto, embora os PLs 2501/2022 e 5868/2025 dialoguem de forma ampla com a temática da saúde pública e do diabetes, não observamos haver conexão material necessária para que sejam tratados como temas correlatos. O primeiro tem como objetivo a inclusão de dados sobre diabetes nos censos demográficos, com vistas a qualificar o diagnóstico epidemiológico. Trata-se, então, de uma proposição de natureza informativa e estruturante, voltado ao fortalecimento da capacidade do Estado de formular, monitorar e avaliar as ações no campo da saúde. Por sua vez, o projeto de autoria do senador Randolfo Rodrigues apresenta escopo normativo distinto ao tratar do reconhecimento e da garantia de direitos específicos às pessoas com diabetes mellitus tipo 1, tendo como princípio a inclusão social. Seu conteúdo está orientado à criação de um regime de proteção de direitos com impactos diretos em áreas como saúde, educação, trabalho e políticas de inclusão. Diante do exposto, recomenda-se que o projeto de lei número 2501 de 2022 volte a tramitar de forma autônoma, com apreciação independente de seu mérito, respeitando-se a especificidade, a finalidade e o impacto normativo próprio desta iniciativa. Voto. Ante o exposto, o voto é pelo acatamento parcial das emendas números 7T, 8T, 9T, 10T, 11T, 12 PLN e 13 PLN, na forma da emenda apresentada no mérito pela aprovação do projeto de lei 5868 de 2025 e pelo desapensamento nos termos regimentais do projeto de lei 2501 de 2022, para que este trâmite se dê de forma autônoma. Obrigado, querido senador Humberto Costa. O parecer apresentado pelo relator em plenário é favorável ao projeto de lei número 5.868 de 2025, com a emenda número 14 do relator, que apresenta, e pela tramitação autônoma do projeto de lei número 2.501 de 2022. Passamos imediatamente à discussão da matéria. Concedo a palavra à senadora Damares. Presidente, naquele canto ali, ó, com assessorias, com a deputada Flávia, com o nosso time, com o corpo técnico, estão as instituições que trabalham com as pessoas com diabetes mellitus tipo 1. Não é o sonho delas, não é o ideal, mas foi uma construção a tarde inteira. Essas assessorias estão sentadas, conversando. A deputada gastou o tempo dela aqui, se dedicou, e eu creio que é o texto possível hoje. Eu acabei de lembrar para as instituições que elas foram valentes. Elas colocaram o tema, senador Humberto, na pauta. Elas provocaram todo o Congresso Nacional. Olha quantas emendas. Provocaram os senadores. Nunca o tema foi tão debatido como agora. É o que é possível. Se a gente for para o voto, nós não teremos voto suficiente, mas foi feita a construção de um texto que nasce aqui no Senado. Claro que a Câmara vai amadurecer todo um debate lá, mas não vai ser o que a gente queria entregar para as instituições, mas o que é possível nesse momento. Então, as instituições estão ali
ali. Eu sei que há uma tristeza, o Brasil inteiro está acompanhando, mas acredite, não houve omissão dos senadores que defendem a pauta, trabalhamos muito e eu sei que foi o possível a ser aprovado hoje. Então, inclusive, senador Humberto e senador Davi, por conta disso, o Republicanos retira o destaque que foi apresentado. Presidente, rapidamente aqui fazer uma... Para discutir a matéria, conceda a palavra ao líder Eduardo Girão. Muito obrigado. Eu quero cumprimentar todos os que têm essa causa no coração. O senador Humberto é diabético, sempre deixou isso muito claro aqui. Eu tenho pessoas na família, é algo que a gente precisa ter muita atenção. A iniciativa é uma iniciativa que abre, que tenta buscar, junto ao SUS, todo tipo de recursos, das bombas, acesso para que as pessoas precisem. É isso que a gente tem que lutar, é uma luta permanente, né? Então, é o que foi possível fazer hoje aqui. Tem uma leitura política que é algo que não é o ideal, mas eu acredito que é um passo importante. Agradeço ao senhor pela emenda, senador Humberto, que o senhor acolheu parcialmente, mas é um passo importante também, e vamos continuar com muita serenidade, juntos. Isso aqui não é uma coisa de direita, de esquerda, que é contra o governo, é a favor do governo, não trata disso. É questão realmente do que é possível fazer nesse momento, mas nós estamos juntos para buscar cada vez mais espaço e conquistas para as pessoas que precisam, né, que são diabéticos. Muito obrigado. Senador Humberto Costa. Para discutir, conceda a palavra ao senador Magno Malta. Senador Humberto Costa, senhores senadores, essa causa, esse tema é muito afeito a mim. Eu sou de uma família de diabéticos. Minha mãe era diabética. Eu tenho familiares cegos por diabetes. Eu tenho tias amputadas, cegas, amputadas. Minha mãe era diabética. Meus irmãos, diabéticos também. Eu sou o único na família que não tem diabetes. O senador Humberto Costa sabe o que diabetes tipo 1, o diabetes tipo 1 impõe um sofrimento diário. Senhor presidente, o diabetes tipo 1, ela impõe um sofrimento. O senador Humberto Costa é médico. Ele sabe, ele conhece profundamente essa matéria. Ele conhece e reconhece. O sofrimento é diário. Eu acho que não era nem para... Era para ter uma unanimidade. Não precisava ter emenda. Eu acho que esse acolhimento ao diabético tipo 1, para dentro, no reconhecimento das pessoas com deficiência, tinha que ser de uma forma automática. O Brasil depende de insulina. O diabético tipo 1 sofre, ele toma 3, 4, 5 vezes por dia insulina. Nós temos aqui, nesse grupo aqui, senhor presidente, de instituições diabéticas. Inclusive uma mediu a diabetes aqui na minha frente. É um sofrimento imposto. Ela toma 6 insulinas por dia. E, senador Davi, senador Humberto, a gente nem precisava estar discutindo isso. Isso tinha que abraçar de uma forma definitiva, com louvor, para que as pessoas portadoras de diabetes 1, que a ciência já avançou muito, quem tem a diabetes 2, senador,
Humberto, Vossa Excelência sabe, por ser médico, estudioso da matéria, até um avanço na ciência médica para quem tem diabetes 2. Mas a 1 é terrível, impõe um sofrimento doloroso. E assim, eu vou votar. Sim, mas meu coração está doído. A minha emenda que eu fiz tentando minimizar a retirada havia um... Ah, meu Deus, me perdi o tema. Eu acho que era um destaque. Um destaque, senhor presidente, muito obrigado. Assim, eu vejo consternado. E esse é um tema que eu também converso com Vossa Excelência desde o tempo que a gente está junto aqui no Senado. Esse Senado, senhor presidente, hoje estaria votando dessa forma um dos mais importantes projetos da história do Senado. Incluir de forma definitiva, não precisa nem de discussão, abraçar para dentro desse conglomerado de pessoas que são portadores de doenças de uma forma definitiva. A gente podia estar hoje aplaudindo. Eu vou votar, mas vou votar com muita tristeza. Sei qual é a boa intenção do senador Humberto, até porque sofre na carne, sabe o que é essa diabetes desgraçada, tipo 1, desgraçada. Como ela impõe um sofrimento, como ela limita a vida da pessoa. E hoje, as pessoas portadoras de deficiência, essa é uma grande deficiência, porque esse troço nunca vai ser curado. E eu estou falando aqui para o Brasil, que tem milhares de pessoas diabéticas tipo 1, onde a ciência não avançou nada. Eu fico triste. A gente vota projetos aqui onde dinheiro é esbanjado, jogado fora. E essas pessoas que dependem de insulina todo dia, pelo amor de Deus, eu vou votar com o coração doído, espero qualquer tipo de mudança na Câmara, ajudar, porque quando vi o projeto, assim, me deu uma grande alegria, né? Porque eu convivo com pessoas que têm diabetes tipo 1, mas não é com alegria. Vou votar com tristeza, decepcionado, sabe? A falta de reconhecimento, assim, de uma forma definitiva dessas pessoas. Ela não pode fazer um concurso público, não pode ser admitida porque tem diabetes, como se fosse um drogada, uma drogada. É professora, não pode fazer um outro concurso porque tem diabetes. Qual é o problema? O diabetes é inútil? Vira um inútil? Que história é essa? Então, quem nós devíamos abraçar? Eu fico triste de tanta coisa que se vota, de tanta coisa que se vota, de tanta coisa que se esbanja, mas não vou votar com alegria. Agradecendo aí o presidente o tempo, agradecendo o senador Humberto por ter me ouvido, e a gente está aqui há muito tempo, e de vez em quando a gente senta um do lado do outro, fala sobre essa matéria, senador Portinho. Mas queria votar com alegria de ver essa gente incluída de uma vez. Continue em discussão, conceda a palavra ao ministro, senador astronauta Marcos Pontes. Presidente, esse tema do diabetes é um tema extremamente importante dentro do nosso país e no mundo como um todo. Uma doença silenciosa que afeta milhões de pessoas, né, considerando no planeta, milhões de pessoas. E muitas nem sabem que tem. E precisa de diagnóstico, precisa de acompanhamento. E quando se chega na diabetes tipo 1, então o assunto fica extremamente sério. O avanço das tecnologias, né, melhoras de sistemas de entrega de insulina, certamente ajuda, mas ainda são caros, é um processo dificultado na maior parte dos casos. Existem soluções possíveis para médio e longo prazo, como xenotransplante, com a utilização de transplante de ilhotas de Langerhans, né, do pâncreas,
para a produção da insulina no corpo, que podem resolver o problema, mas as pesquisas ainda estão, de certa forma, acontecendo. E eu tenho satisfação de falar que aqui no Brasil, o Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação, ele promove e auxilia, já tem o primeiro laboratório de xenotransplante sendo utilizado, criado na Universidade de São Paulo, certamente vai ajudar essas pessoas com diabetes tipo 1. Mas é importante reconhecer que esse assunto, ele ainda é muito considerado subavaliado no país. Eu gostaria de aproveitar esse momento também aqui para anunciar a presença aqui no plenário do senhor Nelson da Costa Santos Neto, coordenador executivo do Sindicato dos Trabalhadores do Poder Judiciário Federal no estado de Minas Gerais, que vem acompanhando aí o PL 2447 de 2022. Então, prazer recebê-lo aqui também. Obrigado pela presença e precisamos, sem dúvida nenhuma, foco no tratamento, no desenvolvimento de tecnologias para o diabetes no país. Obrigado, senhor. Não temos mais senadores inscritos para discutir a matéria, está encerrada a discussão. Senador Humberto Costa, a mesa está pedindo, do ponto de vista regimental, já que Vossa Excelência fez o acolhimento sobre um texto de redação ou um acolhimento parcial das emendas apresentadas, inclusive foi retirado o destaque, acho que foi nessa construção, que Vossa Excelência possa ler a emenda que Vossa Excelência está apresentando. Está bem. Eu queria só, antes de fazer a leitura da emenda, tecer alguns comentários, né? De fato, o diabetes mellitus tipo 1 é uma doença extremamente grave, insidiosa, pelas consequências e pelas complicações que ela gera. Eu sou diabético tipo 1, desde os 35 anos de idade. Tudo que foi falado aqui, usar insulina 4, 5 vezes por dia, ter que fazer uma dieta rígida, ter uma prática de atividade física importante, eu vivo eu vivo e sei que é uma situação difícil, principalmente para as pessoas que têm dificuldade de ter acesso aos insumos. O nosso país, ele avançou muito nisso. No próximo ano, por exemplo, o Brasil vai produzir integralmente no nosso país a insulina para os nossos diabéticos. Nós tínhamos anteriormente que fazer a importação. Nós temos um debate que nós aqui precisamos reforçar, e esse projeto ele dá essa condição de que os pacientes, pelo menos aqueles que têm diabetes tipo 1, tenham acesso gratuito pelo SUS ao sensor que permite, em tempo real, que você tenha a avaliação da sua glicemia. Inclusive, hoje já existem sensores que não somente eles dizem como está a glicemia, como também ele pode fazer uma previsão para você de como vai estar a sua glicemia daqui a um tempo. Então, você pode antecipadamente manejar a insulina para não passar pelos picos, né, de glicose no seu sangue. Isso é uma das coisas que nós temos que cobrar diuturnamente do Ministério da Saúde, que aprove o mais rapidamente possível a utilização, a distribuição do sensor para dosagem de glicose para todas as pessoas que têm diabetes tipo 1. A outra coisa importante também, agora nós já temos no Brasil um tipo de bomba, isso é muito importante para crianças, por exemplo. Está sendo produzida uma bomba que virá por um preço bem mais razoável do que aquelas bombas que precisam ser conectadas e que eu acho que nós devemos brigar para que o Ministério da Saúde garanta para todo mundo que tem diabetes tipo 1. Então, veja, nesse sentido eu quero, inclusive, agradecer aos nossos companheiros e companheiras que fizeram suas emendas e retiraram para que nós pudéssemos apresentar esse desenho.
Aqui o artigo 2º, ele fica da seguinte maneira: o enquadramento da pessoa com diabetes mellitus tipo 1 como pessoa com deficiência para quaisquer fins fica condicionado ao atendimento dos critérios estabelecidos na Lei número 13.146, de 6 de julho de 2015, o Estatuto da Pessoa com Deficiência. A concessão de benefícios também permanecem sujeitos à avaliação biopsicossocial específica para incapacidade laboral ou vulnerabilidade socioeconômica. Fazendo essa correção, eu vou passar para a mesa. Então, agradeço, foi esse o aproveitamento que nós fizemos das emendas apresentadas, viu? É sem a palavra financeiros, tá? Então vai ficar registrado nas notas taquigráficas a leitura da emenda apresentada do acordo construído no plenário pelo relator, senador Humberto Costa. Nós não temos mais senadores inscritos para discutir, está encerrada a discussão. Passamos à apreciação das matérias. A presidência submeterá a matéria à votação simbólica. Votação do projeto de lei número 5.868 de 2025 e das emendas em turno único nos termos do parecer, com a manifestação feita na tribuna pelo senador Humberto Costa. As senadoras e os senadores que aprovam permaneçam como se encontram. Está aprovado o projeto de lei número 5.868 de 2025, com a emenda número 14 apresentada. Parecer da comissão diretora, oferecendo a redação final, será publicado na forma regimental. Em discussão a redação final, está encerrada a discussão em votação. As senadoras e os senadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovada a redação final, o projeto de lei número 5.868 de 2025 vai à Câmara dos Deputados. O projeto de lei número 2.501 de 2022 continua a sua tramitação no Senado Federal na condição autônoma. Item extra-pauta, projeto de resolução número 59 de 2025, apresentado como conclusão do parecer 73 de 2025 da Comissão de Assuntos Econômicos. O relator da matéria foi o senador Cid Gomes, que autoriza a contratação de operação de crédito externo com a garantia da República Federativa do Brasil no valor de 92 milhões de euros. Esse eu já votei. Esse já foi votado. Projeto de resolução número 56 de 2025, apresentado como conclusão do parecer número 69 de 2025 da Comissão de Assuntos Econômicos, a relatora foi a senadora Augusta Brito, que autoriza a contratação de operação de crédito externo com a garantia da República Federativa do Brasil no valor de até 80 milhões de dólares dos Estados Unidos da América, entre o governo do estado do Ceará e o Banco Interamericano de Desenvolvimento, BID, cujos recursos destinam-se para o financiamento parcial do programa de modernização da gestão fiscal do estado do Ceará, Profisco 3 Ceará. Não foram apresentadas emendas perante a mesa. Passamos à discussão da matéria. Concedo a palavra ao senador líder Eduardo Girão. Presidente, muito obrigado. Aqui é o meu estado, abençoado, nosso estado do Ceará. E assim, com todo respeito a quem pensa diferente, eu fico estarrecido com mais esse empréstimo, né? Todos aqui eu votei a favor, todos. Mas quando eu vejo a questão da saúde, do jeito que está, da segurança pública em frangalhos, as viagens, governador indo para cima e para baixo, às vezes na região metropolitana de helicóptero. Poxa, economiza nisso, economiza na publicidade, são 2 bilhões gastos em propaganda e publicidade. Nem São Paulo chega, só compara São Paulo em números absolutos. Então, assim, eu não tenho como votar a favor. Então, só quero, para cobrar imposto, empréstimo, para modernizar, para cobrar imposto, aí é demais. Então, eu queria registrar meu voto contra, senhor presidente.
Não havendo mais quem queira discutir, está encerrada a discussão. Passamos à apreciação da matéria. A presidência submeterá a matéria à votação simbólica. Votação do projeto de resolução em turno único nos termos do parecer. As senadoras e os senadores que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o projeto com o voto contrário do senador Eduardo Girão e também do senador Sérgio Moro. O parecer da comissão diretora, oferecendo a redação final, será publicado na forma regimental. Em discussão, a redação final. Está encerrada a discussão e em votação. As senadoras e os senadores que a aprovam permaneçam como se encontram. Aprovada a redação final, a matéria vai à promulgação. Perdão, foi registrado o voto contrário também do senador Magno Malta, no empréstimo. Eu vou passar, tem o projeto de lei item extra pauta, eu vou passar a presidência para o senador Humberto Costa. Eu vou participar de um evento e daqui a pouco volto para cá para continuar a deliberação. Item extra pauta, projeto de lei número 5.582 de 2025. Fechou. Vou pegar um autógrafo aqui do Felipe Nunes. Ah, estou na fila também, mas não consegui sair ainda. O presidente me liberou. Uma palavra ao projeto de lei 5.582 de 2025, de iniciativa da Presidência da República, que institui o marco legal do combate ao crime organizado no Brasil, tipifica os crimes de domínio social estruturado e de favorecimento ao domínio social estruturado, altera o Código Penal, o Código de Processo Penal, a Lei dos Crimes Hediondos, a Lei de Execução Penal, as leis números 11.343 de 2006, 10.826 de 2003, 9.613 de 1998 e o Código Eleitoral. A matéria tramita em regime de urgência constitucional, nos termos do artigo 64, parágrafo 1º da Constituição, combinado com o artigo 375 do Regimento Interno. Parecer número 84 de 2025 da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania. Relator, senador Alessandro Vieira, favorável ao projeto com o acatamento total ou parcial das emendas que especifiquem seu voto na forma da emenda número 117, substitutivo, que apresenta. Com a palavra, durante o prazo geral de emendamento de 5 dias úteis, foram apresentadas 39 emendas. Após o prazo legal, foram apresentadas as emendas números 40 a 116 perante a Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania. Perante a mesa, foram apresentadas as emendas 118 a 121, já disponibilizadas na tramitação da matéria e que serão encaminhadas à publicação. A emenda número 119 foi retirada posteriormente pelo autor. Concedo a palavra, ainda não. Foi apresentado o requerimento 68 de 2025, de iniciativa da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, que solicita urgência para a matéria. Votação do requerimento. As senadoras e os senadores que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. A matéria depende de parecer sobre a emenda de plenário. Faço a designação do senador Alessandro Vieira para proferir o parecer. Obrigado, senhor presidente, senhoras e senhores senadores. A proposição legislativa foi inicialmente proposta pelo Poder Executivo com o nome de PL Antifacção. E a proposta alterava diversas leis, a Lei da Zorquim, o Código Penal, o Código de Processo Penal, a Lei de Organizações Criminosas, a Lei de Execuções, dentre outras, com o objetivo de tratar do combate ao crime no Brasil.
Durante a tramitação na Câmara dos Deputados, sob intensa discussão, o relator, o nobre deputado Guilherme Derrite, acolhendo diversas sugestões no sentido de aprimorar a proposição, criou um outro quadro normativo, denominado Marco Legal de Combate ao Crime Organizado no Brasil, tipificando crimes como domínio social estruturado e favorecimento do domínio social estruturado e alterando também, por sua vez, quase uma dezena de diplomas legais. Encaminhado a essa casa, a Comissão de Constituição e Justiça e Cidadania aprovou por unanimidade o relatório deste relator, com emenda substitutiva, que funde e organiza as alterações propostas pela Câmara dos Deputados ao projeto original, fazendo reparos redacionais, correções do ponto de vista constitucional e aproveitando as contribuições de diversos senadores e senadoras, bem como da sociedade civil, sempre com o objetivo de combater ferozmente a criminalidade. Aproveitamos para acrescentar dispositivos que entendemos ser altamente meritórios, conforme resumimos a seguir. E aí, senhor presidente, me permita uma breve reflexão. Na tramitação desse projeto, presidente, colegas, eu recebi absolutamente todos os lobbies possíveis. Os lobbies daqueles que têm interesse econômico, os lobbies das corporações, da academia, dos tribunais, dos ministérios públicos. O lobby que não teve acesso a essa casa, do seu ponto de vista estruturado, foi o das vítimas. Foi da população que fica diuturnamente à mercê do domínio de facções e milícias, que é vítima da omissão e da incompetência há décadas do Estado brasileiro. É em homenagem a essas que não podem aqui acionar lobbies que a gente faz o trabalho que faz aqui. Sugerimos a criação do tipo penal de facção criminosa, caracterizada pela atuação mediante controle territorial ou atuação interestadual, como espécie de organização criminosa, com pena base de 15 a 30 anos. Reformulamos o dispositivo de favorecimento do crime de facção, aproveitando a redação da Câmara, mas restringindo os tipos, para evitar e eliminar controvérsias interpretativas. Eu não posso apenar uma pessoa que, sob a ameaça de fuzil, abriga um marginal na sua casa. Na famosa fatídica Operação Contenção, na Penha, com quase 122, 123 mortos, ao final, entre policiais e criminosos, supostos criminosos, em uma das casas se encontrou 17 faccionados armados. Eles invadiram a casa e a senhora que estava lá foi obrigada primeiro a recebê-los e depois a filmar a ação da polícia, porque eles tinham medo de uma execução. Como é que eu posso apenar uma pessoa dessa? É impossível, né? Equiparação do tipo penal de constituição de milícia privada à facção criminosa. E a milícia privada também será considerada organização criminosa para todos os fins legais. Aumento da pena para o crime de organização criminosa. Com essa e as duas alterações anteriores, pretendemos dar maior segurança jurídica à interpretação da lei, garantindo que facções criminosas e milícias privadas sejam consideradas organizações criminosas para todos os fins legais. Incorporamos as medidas assecuratórias que estavam previstas no texto original do Poder Executivo, combinadas com as outras medidas assecuratórias inseridas pelo relator na Câmara. Asseguramos a manutenção de previsão da ação civil de perdimento de bens, mas limitada à hipótese de extinção de punibilidade, para não gerar confusão entre foros. Previsão mais robusta sobre as forças integradas de combate ao crime organizado, as FICOS, que são medidas de cooperação entre órgãos policiais, entre entes estatais, que já funcionam com sucesso absoluto nos 26 estados e no Distrito Federal. Aumento de diversas penas, a exemplo de homicídio, lesão, roubo, ameaça, extorsão, estelionato, quando praticados por integrantes de facções criminosas ou milícias privadas, em razão dessa condição, seguindo a linha do que já foi decidido pelos deputados e deputadas. Alteração do Código de Processo Penal na linha da proposta do Poder Executivo, acelerando e criando novos mecanismos de investigação. Manutenção da competência do Tribunal do Júri, diante da determinação expressa constitucional, mas trazendo a previsão de dispositivos que aumentam a proteção para jurados na hipótese de julgamento de crimes praticados por faccionados. Previsão de que a audiência de custódia deve ser realizada preferencialmente por videoconferência, com dispositivos específicos sobre como deve ser realizada. Retirada dos dispositivos que vedam a percepção de auxílio-reclusão e restringem o direito ao voto do preso provisório, pois são direitos com status constitucional. Tratamos sobre isso na CCJ com muita tranquilidade e com a compreensão de todos os colegas. Essa possível alteração, desejada alteração, deve acontecer por emenda constitucional, inclusive antecipo que o relator da PEC da Segurança incluiu a alteração nesse sentido em seu relatório, o deputado Mendonça Filho.
Manutenção da progressão de regime mais restrita, também conforme decidido pela Câmara dos Deputados. Previsão de medidas investigatórias mais modernas, incluindo a regulamentação do uso de ferramentas de monitoramento remoto. E aquele que é o ponto, para mim, fundamental naquilo que a gente fez nesse trabalho. A criação de uma nova parcela do Fundo Nacional de Segurança Pública focada exclusivamente no combate ao crime organizado, através do reforço de operações integradas das forças de segurança, aumento da infraestrutura de inteligência e reestruturação do sistema penitenciário, sem diminuir quaisquer recursos já previstos para o fundo. Optamos pela criação de uma CID-BETS, que, segundo a estimativa elaborada a partir dos dados informados pelo Banco Central em audiência pública, terá capacidade arrecadatória de até 30 bilhões ao ano, destinados exclusivamente ao combate do crime organizado. Trata-se do maior investimento em segurança pública feito na história desse país, com a potência necessária para virar o jogo no combate à criminalidade organizada e devolver finalmente o Brasil aos brasileiros. Aqui em plenário foram apresentadas as emendas 118 do senador Eduardo Girão, 119 do senador Omar Aziz, 120 da senadora Tereza Cristina e 121 do senador veneziano Vital do Rego. A emenda 118 pretende incluir novo tipo na Lei 12.850, a Lei das Orcrim, caracterizando organizações criminosas armadas, facções ultraviolentas e milícias privadas como organizações terroristas. A emenda 119 foi retirada pelo autor, senador Omar Aziz. A emenda 120 suprime o artigo referente à formulação de combustíveis e a 121 é similar, mas também suprime o inciso 39 do artigo 8º da referida lei. Rejeitamos a emenda apresentada pelo senador Eduardo Girão, por entender que essa discussão referente à tipificação de organizações criminosas como organizações terroristas já foi superada na Comissão de Constituição e Justiça e Cidadania. Naquela comissão, entendemos que o tratamento penal e processual penal aplicado às facções e milícias por este projeto é tão grave quanto aquele previsto na Lei Antiterror. Inclusive, os mecanismos de investigação listados para investigação de organizações terroristas também se aplicam, de acordo com esse projeto, para facções e milícias. E aí se pergunta, por que então não nominá-las terroristas? Porque a nominação como terroristas abre espaço para sanções internacionais, econômicas e militares. Eu entendo o apego, quase que um fetiche pela expressão narcoterroristas, mas é só uma expressão que serve para rechear manchete de jornal. Terrorismo abre espaço para sanções contra o país. Eu não acredito que nenhum parlamentar conscientemente deseje ter o nosso país submetido a sanções internacionais, porque todas as consequências práticas estão garantidas no projeto de lei. Então, por conta disso, rejeito a emenda 118. Acolhemos a emenda número 120, senadora Tereza Cristina, por entender que a formulação de combustíveis deve ser melhor debatida em outro momento e porque esse ponto já se encontra na agenda regulatória da ANP, que está enfrentando esse tema administrativamente. E acolhemos parcialmente a emenda número 121, do senador veneziano Vital do Rego, para, além de suprimir o dispositivo referente à formulação de combustíveis, suprimir a expressão em tempo real do inciso 39 do artigo 8º da Lei 9.478/97, que estava lá no artigo 17 da emenda substitutiva. Por fim, estamos apresentando emenda de redação substitutiva no artigo 15, que cria o artigo 30H da Lei 13.756 de 2018, para explicitar que a configuração da conduta de instituições financeiras de pagamento observará os parâmetros definidos em regulamento. Busca-se, assim, conferir maior segurança jurídica e operacional à norma, sem qualquer alteração de mérito quanto à responsabilidade solidária já prevista no texto. E aqui, presidente, colegas, para deixar claro quem está falando, a gente está falando do combate às bets ilegais. Porque, por um lado, nós criamos uma CID para tributar as bets que estão legalizadas e, por outro, a gente fecha a porta para as ilegais, que servem para o crime, para a lavagem de dinheiro e que prejudicam a própria concorrência desse mercado. Claro que eu particularmente sou contra a existência das bets, mas elas existem, estão no sistema econômico, têm que ser tratadas de forma técnica. E fizemos isso no alinhamento com o entendimento de Receita e Ministério da Fazenda, uma série de medidas, dentre elas a responsabilidade solidária da empresa de pagamentos e instituição financeira, porque só tem acesso à bet ilegal porque, letra A, alguém patrocina a publicidade dela, permite que chegue o link para você, e letra B, alguma instituição permite o pagamento.
E elas têm condições de saber que é ilegal. Então, o que a lei faz é justamente arrumar esse sistema com respeito, com prazos, devido ao processo legal, mas para que todo mundo milite em favor de uma sociedade mais segura, com combate efetivo à criminalidade. Então, diante disposto, senhor presidente, parecer favorável à emenda 117 da CCJ, favorável à emenda 120, parcialmente a 121, nos termos da emenda de redação que apresenta ao final do texto. Eu voto, senhor presidente, e peço o apoio dos senhores e senhoras senadores para que a gente possa ter esse marco de maior resposta que esse Congresso já deu de combate ao crime organizado. Muito obrigada ao senador Alessandro Vieira pelo excepcional relatório, pela amplitude, pelas mudanças tão bem postas em relação ao projeto original e ao projeto que veio da Câmara. O parecer é pela aprovação, a matéria está em discussão, o parecer é favorável à emenda número 120, parcialmente favorável à emenda número 121, nos termos da emenda número 122, que apresenta, e com a emenda 123 de redação de autoria do relator. Completada a instrução, passamos à discussão da matéria. Senador inscrito, passa a palavra para o senador Carlos Portinho. Muito obrigado, senhora presidente Tereza, meus colegas. Senador Alessandro, o seu trabalho foi brilhante. O Brasil deve lhe agradecer, porque teve a capacidade de aperfeiçoar o texto da Câmara e olhando por outros espectros, principalmente o combate à bet ilegal, a solução que Vossa Excelência deu, dentre outras questões que merecem todos os aplausos, e tem os meus, como o de muitos colegas, tiveram suas emendas atendidas e a sua paciência que permitiu isso e a sua dedicação. Eu deixei para plenário uma emenda que subscrevi junto com o senador Eduardo Girão, porque essa discussão sobre grupos terroristas, se a gente vai ter em algum momento, é agora, né? E eu queria fazer essa defesa para Vossa Excelência. Isso não é uma discussão ideológica, porque não tem narcotraficante de direita ou de esquerda, é tudo terrorista, né? A ideologia tem que ficar de lado aqui. E por que, tecnicamente, quero dar alguns exemplos, por que são terroristas? Pergunto. Nesse ano, a Avenida Brasil, no Rio de Janeiro, uma das principais vias de acesso à cidade, foi fechada 2 vezes. Nas 2 vezes, por incursões policiais à comunidade de beira da Avenida Brasil. E nessas 2 vezes, para impedir que a polícia entrasse, os traficantes, os narcomilicianos, os terroristas, atiraram a esmo na população dentro de ônibus. E aí eu pergunto, bandidos que atiram a esmo, não é direcionado a uma pessoa, não é nem ao Estado, atiram a esmo numa multidão. Eles são o quê? Eles são terroristas. Bandidos que bloqueiam vias, incendiando transporte coletivo, inclusive colocando em risco a vida de milhares de passageiros. Isso aconteceu só esse ano umas 3 vezes também na Avenida Brasil, no estado do Rio de Janeiro. A imagem dos ônibus em chama, bloqueando uma avenida das principais artérias de mobilidade da cidade, com pessoas saindo correndo, pessoas que não são conhecidas do bandido, não foi direcionado a um indivíduo, foi a esmo. Pessoas que colocam fogo em coletivo a esmo são o quê? São terroristas. Mais um último exemplo. Pessoas, bandidos, narcotraficantes, narcomilicianos, terroristas, que bloqueiam a entrada de comunidades, impedindo o ir e vir das pessoas, ameaçando a esmo a segurança de todos, porque não é uma rua onde está lá o fulano que ele não gosta, é a todos, envolve a todos e a qualquer um. E esse ato é um ato o quê? É um ato terrorista. Isso não é ideológico, isso não pertence à direita ou à esquerda, gente. Apenas a identificação do ato terrorista feito por terroristas ligados a facções criminosas que impõem o terror à coletividade, à sociedade, a esmo, devem ser classificados como terroristas.
E o seu relatório ele vai nessa direção, porque ao definir os faccionados, o que são as facções, ele permite que a gente reconheça que essas pessoas que cometem esses desatinos contra a população, ameaçando a vida de milhares de pessoas, a esmo, eles são terroristas. Eu não consigo enxergar de outra maneira, porque eles impõem o terror na sociedade. Eles querem subjugar, através da violência e do terror, os direitos dos cidadãos, a esmo, a qualquer um, não direcionado a uma pessoa específica. Isso me parece, todas essas hipóteses terroristas, e eu vou terminar com o último exemplo mais recente. Bandidos, narcotraficantes, narcomilícia, terroristas que usam drones para jogar granadas a esmo dentro de comunidades onde a polícia está subindo. Esse ato é o quê? Bombas lançadas por drones, granadas. Isso é terrorismo puro, bomba, terrorismo puro. Então, não é ideológico, e eu acho que se não reconhecermos agora o que traz consequências muito positivas para o combate à segurança, inclusive de cunho internacional, vamos perder a oportunidade de dar nome ao que são aqueles que impõem o terror a esmo a qualquer um da sociedade, à coletividade. São terroristas. Muito obrigado, senhor presidente. Senhora presidente, a senhora me permite só uma observação aqui, um esclarecimento. Muito obrigada. Continuando a discussão. Se for possível, presidente. É pela ordem? O relator, não, presidente, não, isso. porque... Apenas para colaborar no esclarecimento, no tema terrorismo. Veja, eu sei que a ONU, para determinados grupos políticos, saiu de moda. Então, eu não vou usar a definição da ONU, eu vou usar a definição do Exército Americano e do Departamento de Defesa dos Estados Unidos. O que é terrorismo? Terrorismo é uma ação que visa intimidar o público ou forçar um governo ou população a agir por motivos políticos, ideológicos ou religiosos. Aí é terrorismo. Quando é uma facção criminosa que tem o objetivo o lucro, aí é outra coisa totalmente diversa. Quando o criminoso